Jéssica, conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar esse guia. Bom, o guia ele nasce de uma ideia em março de 2024, né, de um calendário eleitoral com perspectiva de gênero. Geralmente, após saírem as resoluções do TSE que vão regulamentar as eleições de cada ano, instituições organizam e fazem uma edição do calendário eleitoral. Como tanto eu como a professora Raquel, né, nós trabalhamos com pesquisas no âmbito da participação política da mulher, a gente pensou em desenvolver um calendário eleitoral com perspectiva de gênero. O que significa isso? Um calendário eleitoral, organizando as datas do pleito, mas à medida em que essas datas iam acontecendo, a gente descrevia e dava informações que poderiam ser importantes para a candidatura das mulheres. E nós, assim, fizemos. E nós lançamos esse calendário eleitoral com perspectiva de gênero pelo Grupo Ágora, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, e publicamos pela Amazon. Essa publicação da Amazon acabou tendo um pouco de repercussão e chegou até o Ministério da Igualdade Racial, que nos contactou para fazer uma parceria, né, para desenvolvermos um guia para candidaturas de mulheres e também de pessoas negras. Então, fomos convidadas para desenvolver esse guia, foi quando a Aline, né, foi também convidada para participar, somos 3 autoras, eu, a professora Raquel Machado e a Aline, e nós desenvolvemos esse trabalho em uma parceria muito bacana com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério das Mulheres e também com o Senado Federal. Legal. E como é que vocês colocam dentro do guia? Quais são as orientações? Você pode falar de um jeito geral, de um modo geral, quais são as orientações? O que esse guia traz para as mulheres que estão entrando na política e para que já estão na política também? Sim. O processo eleitoral, de um modo geral, ele é muito regulado. Existe um conjunto de normas que vão regulamentar resoluções do TSE. Ele é complexo por natureza, devido à quantidade de informações e de normativos. Dentro dessas normas, né, que já são complexas por natureza, nós temos um subsistema que é voltado para as candidaturas de mulheres e agora, mais recentemente, nos últimos 4, 6 anos, para as candidaturas de pessoas negras. Né? Então, como existe esse subsistema dentro de um sistema mais complexo, né, a gente pensou em fazer essa segmentação para que a gente pudesse dialogar com as pessoas, né, as mulheres e com também as candidaturas de mulheres e também com as candidaturas de pessoas negras, trazendo informações sobre essas normas eleitorais voltadas para esses grupos. E não só essas normas específicas, mas as normas gerais aplicadas a esses grupos, como janela partidária, a própria desincompatibilização, a propaganda, discurso de ódio, como isso pode ser identificado como uma violência política de gênero, a violência política de gênero, o acesso aos recursos, o combate, né, a prevenção à fraude às cotas de gênero. Então, a gente desenvolveu o guia nesse sentido. Que a legislação é uma legislação nova e também muitas mulheres não têm acesso ainda à informação, principalmente quem está entrando agora na política, né? Esse guia, dá para perceber que ele é voltado muito exatamente para as mulheres que estão agora, vão tentar cargos municipais e estão entrando na política, né? Esse é o guia, esse é o público-alvo principal do guia? Sim, é o nosso público-alvo. Você falou, pontuou muito bem sobre o fato de a lei, por exemplo, da violência política de gênero ser uma lei bastante recente. E, de fato, ela é uma legislação de 2021, então ela foi aplicada, né, às eleições de 2022, que foi uma eleição em que não se conhecia muito bem essa tipificação, e agora vai ser a primeira eleição municipal que a gente vai vivenciar com a vigência dessa lei. E como as eleições municipais elas têm uma dinâmica própria, né, uma dinâmica um pouco mais acirrada, inclusive, é nesse âmbito que a gente tem constatado as inúmeras práticas do que a gente pode considerar violência política de gênero. E o curioso é que muitas mulheres, as candidatas ou até mesmo as mulheres que já estão em exercício de mandato, elas sofriam alguns atos que podem ser considerados violência política de gênero e elas não sabiam identificar. Né? Elas começaram a identificar à medida em que, ano passado, por exemplo, começou a se realizar alguns seminários, começou a se discutir o tema e elas começaram a perceber que
existia a violência política de gênero, que era uma violência política voltada à mulher, a tentar, né, uma tática para dissuadir a participação política da mulher, e que era crime. E a partir disso começaram a procurar as instituições para denunciar casos específicos relacionados a elas. Então a gente identificou essa necessidade de informação e colocamos no guia, né, tem um tópico dedicado à violência política de gênero, e a gente enumera alguns exemplos, alguns exemplos que a gente chama de red flags ou bandeiras vermelhas, para que a mulher possa identificar de plano quando ela estiver sofrendo violência política de gênero e quais medidas ela pode adotar. Você pode citar algum exemplo de um tipo de violência de gênero que muitas vezes pode ser, às vezes, as pessoas não identificam de primeira, mas isso é sim considerado um tipo de violência? Um tipo de violência de gênero muito comum, que a gente identifica principalmente dentro das casas legislativas, é quando a mulher ela está falando, né, a parlamentar ela está no seu exercício de fala, explicando algum assunto, às vezes uma pauta até um pouco mais tensa, e o microfone dela é cortado, certo? Então, dependendo do contexto, né, isso se configura sim violência política de gênero, porque é uma forma de constranger e de limitar o próprio exercício do mandato. Então, isso é um exemplo bem claro, né? Outros exemplos são discursos dentro ou fora da tribuna, porque não necessariamente esse crime ele é praticado por quem já está no mandato, né? Pode ser praticado por qualquer pessoa contra a mulher candidata ou contra a mulher mandatária, mas são crimes em que essa pessoa pratica alguma ação ou omissão que visa humilhar, né, a mulher nesse exercício do mandato ou no exercício da sua candidatura. Exemplo comum que acontece durante campanhas é eleições municipais, né? Uma candidata a vereadora, ela vai caminhar, vai pedir votos, está dialogando e chega alguém, geralmente homem, mas pode ser mulher também, rasga material de campanha, fala que não vai votar em mulher, que ela, né, que mulher não pode estar na política. Então, esse tipo de exemplo, ele é um tipo de exemplo real, ele realmente acontece. Ou a mulher exposta no exercício da função parlamentar pela roupa que usa, ou com apelos a estereótipos de gênero, né? Então, isso é muito comum. E você colocou que tem a eleição municipal, e a eleição municipal geralmente é uma eleição um pouco mais violenta, né? Conta um pouquinho para a gente dessa diferença da eleição municipal para as eleições estaduais e federais que acontecem de 4 em 4 anos, alternadamente. A eleição municipal, como nós temos muito mais pessoas envolvidas pela quantidade de municípios, né, que a gente existe, ela acaba também sendo um tipo de eleição, né, pela proximidade das disputas que a gente vai ter em cada município ali, grupos, né, e candidatos a vereadores e vereadoras, sendo eleições que têm uma disputa maior, um acirramento maior, né? Geralmente o prefeito ou o candidato a prefeito, ele conhece a família do candidato a vereador, às esse são inimigos, né, já de algum tempo. Então isso acaba acirrando, diferente das eleições gerais, em que esse tipo de tensão ele acaba sendo mais diluído. Então, como nós temos mais tensões e disputas no âmbito da eleição municipal, acaba sendo uma arena muito fértil para se propagar esse tipo de violência contra a mulher, ou então outras práticas, até mesmo como o racismo, né, ou violência política de gênero, usando o modus operandi, né, de forma a se apelar a práticas racistas. Então, isso acaba sendo comum. Pois é, e a gente fala tanto em dificuldades que as mulheres têm de acessar a política, de entrarem na política, para mulheres negras fica ainda mais difícil, né? O que vocês colocam especificamente para a candidatura de mulheres negras? Olha, a política, de um modo geral, ela já é um ambiente muito seletivo, né? De um modo geral, as pessoas não têm muito interesse de entrar para a política, né? Embora devesse, porque a política ela faz parte da vida, né? A gente vive numa democracia justamente para possibilitar que todo mundo possa participar. Mas nem todo mundo tem iguais condições, de fato, né? Então, existem grupos que têm mais probabilidade, né, de ter interesse de entrar para a política, porque são estimulados mais cedo, ou mesmo grupos que já é uma arena muito mais familiar, né? Para as mulheres, de um modo geral, principalmente para as mulheres que não vêm de grupos políticos ou de famílias que integram, né, formam grupos políticos, é ainda mais difícil.
E para mulheres negras ou para pessoas negras, esse ambiente também é um ambiente muito mais distante. Então, existe uma dificuldade, um distanciamento natural, que a gente não vai conseguir, né, esclarecer tudo aqui, porque isso vem das próprias raízes, né, da política moderna, chegando no Brasil, características peculiares do nosso sistema político. Mas para as mulheres negras esses desafios acabam sendo ainda maiores, seja porque quando a gente acrescenta o elemento racial, geralmente ele vem acompanhado do elemento de classe, né? Mulheres com mais jornadas de trabalho, dupla, tripla jornada, têm dificuldades, por exemplo, em sair para fazer campanha, porque a campanha eleitoral ela exige tempo, ela exige uma dedicação exclusiva, ela exige uma dedicação quase integral, então há uma dificuldade natural, né? Então tudo tem que ser pensado, tem que ser realmente planejado. Bom, esse guia, eu vou até mostrar para vocês, a capa dele, ele está distribuído pela internet, logo mais a gente vai falar sobre aonde vocês podem conseguir um exemplar. Mas o que eu achei interessante é que há uma parte do guia que fala sobre a ajuda que as mulheres podem solicitar para os partidos nessa rede de apoio, ou seja, esse tempo que elas passam na campanha, onde elas não têm com quem deixar os filhos ou precisa de alguém que apoie na atividade doméstica em casa, elas podem requerer isso, essa ajuda financeira para os partidos. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Isso não está na lei, mas também não é proibido, é isso? Isso. Naturalmente, como é que naturalmente as coisas vêm se delineando, né? Naturalmente não, culturalmente. Geralmente a família ela é um suporte para a candidatura masculina, né? Ela vai apoiar, ela vai ser aquele suporte mesmo. Quando é a mulher, né? A maioria das vezes, quando é a mulher que deseja ser candidata, e se ela não tiver o apoio em casa, e muitas vezes isso acontece, isso acaba sendo mais difícil para ela, porque dentro das regras sociais que a gente vive hoje, das normas sociais, né, não das normas jurídicas, mas das normas sociais, que são normas que se perpetuam ao longo de muitos anos, muitas décadas e séculos, as mulheres ainda são as responsáveis pelas atividades domésticas, cuidado com os filhos, enfim, e isso acaba dificultando que a mulher saia para fazer a campanha, porque muitas vezes ela não tem com quem deixar, né, a casa ou as responsabilidades do lar. Ela não tem como delegar as responsabilidades do lar ou mesmo com a educação, criação dos filhos, né, que também é uma atividade importante, né, a família. Então, ela acaba tendo essa dificuldade. Então, a gente começou a debater, né, isso já é um debate no direito comparado, sobre a possibilidade de as mulheres candidatas, né, custearem a sua rede de apoio durante o período da campanha, enquanto ela estiver fazendo a campanha, né, em campanha, com os recursos públicos, né, fundo especial de financiamento de campanha, ou o próprio fundo partidário que seja doado, né, para a campanha. Para os servidores públicos, por exemplo, isso já acontece. Os servidores públicos, não estou falando de rede de apoio, mas de entre aspas, um financiamento, né, indireto por parte do próprio Estado, porque o servidor público que deseja se candidatar, por exemplo, ele se desincompatibiliza, mas é garantida a percepção salarial. Então, ele não se preocupa com o trabalho, porque ele vai estar candidato ou candidata e vai continuar percebendo sua remuneração. Então, é uma lógica um pouco similar quando a gente para pensar que a rede de apoio da mulher possa ser custeada com recursos públicos de campanha, né? Para que ela possa ir a campo e se dedicar integralmente. Claro que isso é uma medida afirmativa, né? Não existe previsão em lei, isso é uma construção que tem que ser muito bem dialogado com a assessoria jurídica, com a contabilidade, com a própria controladoria, né, dos tribunais regionais, para que isso possa ser muito bem documentado e evitar fraude. Uhum. Agora, o guia mostra, além do calendário, todas as regras, as leis e o tempo dessas leis que elas podem ser aplicadas, né? E orienta muito também as equipes, né? Porque às vezes a candidata está muito ocupada lá nos discursos, nas falas, nas agendas, e a equipe ela tem que estar preparada. Então, esse guia também é direcionado para a equipe da candidata, né? Porque aí ficaria ali a postos para avisar, para sempre estar
se vir alguma situação de racismo ou alguma violência política ali muito velada, estarem a postos para acionar a justiça eleitoral, não é isso? Sim. Esse guia ele tem 2 públicos-alvos, né? São as mulheres e as candidaturas negras e a assessoria técnica dessas candidaturas, né? Jurídica ou política ou contábil, porque são as assessorias que vão dar esse suporte, vão identificar os problemas ou então vão resolvê-los quando eles aparecerem. Então, a gente teve um cuidado de escrever em uma linguagem acessível, com infográficos, mas também trazer dados técnicos para que possa auxiliar os operadores dessa campanha na resolução, né, encaminhamento dos problemas. E a gente falou aqui um pouquinho sobre a cota partidária e também a questão do fundo partidário. O Congresso aprovou há pouco tempo uma proposta que coloca na Constituição o percentual de 30% do valor, né, dos recursos do partido para candidaturas femininas e negras. Na sua avaliação, como é que essa proposta de emenda à Constituição, que vai virar uma emenda constitucional, ela se configura dentro do nosso sistema eleitoral hoje? Ela é uma proposta de emenda à Constituição, né, que já nasceu bastante polêmica em vários aspectos, mas em termos de financiamento de campanha para pessoas negras, né, ela traz um retrocesso e um avanço. Né? Ela traz um avanço na medida em que constitucionaliza essa garantia de repasse. E ela traz um retrocesso na medida em que, hoje, as normas eleitorais que são infraconstitucionais, sobretudo as resoluções do TSE, garantem que esses recursos devam ser aplicados na proporção das candidaturas negras. E hoje nós temos, pelo menos pela autodeclaração nos registros, acho que mais de 50% de candidaturas negras autodeclaradas. Né? Então, se a gente para pensar que do proporcional 50% se constitucionaliza 30%, tem avanços e retrocessos, porque a gente sai a nível de regulação por normas, como resoluções, que são infralegais, né? E a gente constitucionaliza essa garantia e, embora seja diminuta. Então, é uma PEC bastante polêmica. Agora, em relação às outras regras, vocês colocam também sobre a atenção que as mulheres precisam ter, a questão de respeito ao horário eleitoral, que elas têm garantias, e também sobre um assunto que é muito recente para a gente aqui nas eleições, mas que tem já gerado grandes problemas, que é a tecnologia da inteligência artificial. Como é que vocês abordam isso no guia, sobre os cuidados que as mulheres precisam ter com eventuais manipulações de imagens, falas, que podem ser usadas contra elas como uma forma de violência também? As eleições estão cada vez mais digitais. Essas eleições de 2024, elas serão eleições basicamente digitais. Acho que está começando a ficar um pouco demodê, né, aquele modelo de campanha da caminhada, da carreata. Isso ainda acontece bastante em interiores, comícios, porque o público jovem, sobretudo, ele está nas redes sociais e é o conteúdo que ele consome. Então, à medida em que as redes sociais, ela aproxima e cria um pouco mais de democratização do acesso à informação, principalmente de consumo de conteúdo político, ela é justamente um perigo por isso também. Porque por ser esse canal de acesso, a internet ou as mídias digitais, elas veiculam desinformação, elas veiculam discursos de ódio, elas veiculam, por exemplo, deepfakes, né, manipulação no intuito de prejudicar a pessoa, e geralmente as mulheres, elas são vítimas desse tipo de crime de ódio, né, com muito mais frequência do que os homens, né, porque geralmente essas práticas em relação às mulheres, elas vêm atreladas geralmente com conteúdos de cunho sexual, né, então tudo isso acaba sendo mais pesado para as mulheres. Então no guia a gente tem essa preocupação de contextualizar esse ponto e no sentido de orientar, né, que caso as mulheres se sintam, né, violentadas, ou nem se sintam, né, sejam, não é questão de sentir, é de ser, né, elas sejam violentadas nesses meios, que elas também possam, né, acionar ou tentar combater a conduta, né? Eu sempre digo que para as vítimas de violência, a gente passa sempre essa orientação, né? A gente sempre são 2 tipos de violências que se sofre, a violência em si
e a violência para buscar a punição. Mas não é uma violência, mas uma dor, né? Porque quando a gente vai buscar a punição, a gente relembra tudo, né? A gente precisa, enquanto mulher, falo a gente enquanto mulher. Então, a candidata, por exemplo, ela tem que se preocupar com a campanha, ela tem que se preocupar em pedir voto, ela vai parar aquele momento para poder tentar resgatar, né, um pouco da imagem e da moralidade que se tem, né? Enfim, que se constrói na figura de uma autoridade. Então, até isso é questionável também. Então, acaba sendo mais difícil para as mulheres. E a gente vê que mais de 50% do eleitorado é feminino. No entanto, nós somos subrepresentadas nas eleições com as candidatas eleitas. Até tem muitas mulheres filiadas, 45% segundo as últimas pesquisas. 45% são mulheres filiadas, mas elas não chegam a serem eleitas. Você acredita que um dos principais motivos é o medo dessa violência? Ou seja, elas ainda intimidam as mulheres a entrarem na política? Existe esse medo, certo? Mas eu não sei se eu acho que esse medo ele é prévio, ele é um medo inconsciente, ele vem um pouco misturado com a própria indignação com a política, descrença, enfim, como se não fosse um problema nosso, né? Então a gente já está nessa atmosfera. Mas em relação ao interesse por entrar na política, né, até quem diga que nós não temos mais mulheres na política porque as mulheres não se interessam por política, e isso não é verdade. Na verdade, o interesse por política ele já é um interesse um pouco mais restrito. Na verdade, não há estímulo, né? Não há um estímulo, seja ele natural, a gente não nasce, cresce pensando em ser uma pessoa política, né? Como um sonho, né? Isso não é uma regra. Mas há interesse pela política por alguns segmentos da população. E mesmo esses segmentos ainda são maioria masculina, né? Então, o que está faltando? Onde está o gargalo? É o medo também. É a estrutura, são as práticas, é a dupla jornada, são as condições sociais, mas também o gargalo ele é institucional, né? Por quê? Porque como não existem candidaturas avulsas, precisa passar pelo filtro do partido político, né? O partido político ele tem um monopólio das candidaturas, então é uma barreira para se vencer. Então, quando as mulheres, que são a maioria do eleitorado, elas se filiam ali também, né, numa porcentagem de 45%, elas se esbarram, elas esbarram dentro da própria estrutura partidária, na medida em que os cargos de direção dos partidos, por exemplo, são mais homens, né? A maioria também é homem, então as decisões são tomadas nesse sentido, tanto que há um processo de democratização dos partidos políticos, mas tudo isso é muito lento. Então, os gargalos, eles também são partidários. Bom, e quem quer adquirir esse guia, como é que faz? Tem como acessar pela internet? Recebe impresso? O que você indicaria? O guia, ele está acessível, ele é gratuito, já está publicado no site da Biblioteca Digital do Senado e ele está disponível para quem quiser acessar. Pois é, tá aí ó, um instrumento que vai ajudar muitas mulheres nas eleições e quem sabe lendo esse guia, muitas ainda não tenham aquele sonho que está um pouquinho dentro de si, de entrar na política, sintam-se mais seguras e de repente mais corajosas, né, a nos representar. Sim. Na política. Jéssica, eu agradeço muito a sua participação aqui no Cidadania Mulher. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. Um quadro é muito mais do que o quadro. Tem toda uma história de contextualização e as informações que ele carrega ao longo do tempo. Esse quadro ele não cai do céu. Ele representa muito claramente um projeto de embranquecimento dessa sociedade. O Portinari vai enveredar pelo lado da denúncia. Arte Brasileira Quadro a Quadro, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado.
Cerrado é a caixa d'água do Brasil, porque é uma região de planaltos altos, né? E todas as nascentes das grandes bacias brasileiras nascem aqui. Vocês estão vendo atrás de mim a vegetação do Cerrado no auge da seca, no início de setembro. Está tudo verde. Como é que explica esse milagre? Não tem chovido há mais de 100 dias aqui, né? No entanto, a vegetação está verde porque tem água do solo e os rios estão correndo. Chove, retém água. E isso é que garante o suprimento de água para todo o Brasil. Se a gente continua a degradação do Cerrado, essa capacidade dessa vegetação de absorver e proteger e acumular essa água vai ser prejudicada. E todo o Brasil vai sofrer com isso. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Olá, bom dia. Quarta-feira, 18 de setembro. O Senado Notícias está no ar. Os chefes dos 3 poderes reuniram-se nesta terça-feira para tratar das queimadas que afetam o país. Para as autoridades, os incêndios são orquestrados.
O Congresso pode analisar mudanças na legislação para ajudar a evitar o problema. As recentes queimadas e incêndios que vêm atingindo várias partes do país, em especial a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, uniram os três poderes da República para juntos encontrarem uma resposta para a situação. O presidente Lula chamou nesta terça uma reunião no Palácio do Planalto, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e outras autoridades. Na mesa de discussão, estratégias para conter o avanço do fogo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou a necessidade de contenção dos focos de incêndio e o combate ao que ele chamou de ações orquestradas para identificar e punir os responsáveis por esses crimes. Pacheco também destacou que a legislação existente já contempla a punição a esses agentes criminosos, mas que está aberta ao diálogo para encaminhar ao parlamento possíveis alterações que sejam necessárias. Sem desconsiderar a necessidade eventual de um aprimoramento legislativo na Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes contra a Fauna e contra a Flora, eventualmente até no próprio Código Penal, no artigo 250 do Código Penal relativamente a incêndio, nós reputamos que o problema nesse instante não é legislativo, nem de uma fragilidade de cominação de penas, porque tipos penais há, penas cominadas também há, portanto, instrumentos para evitar isso já existem na legislação. Os incêndios florestais também repercutiram durante a sessão plenária desta terça-feira. Senadores da oposição cobraram ações do governo federal para diminuir as queimadas. Os governistas elencaram ações do executivo. Os dois lados concordaram que estados e municípios devem estar mais presentes no combate às chamas. Senadores da oposição acusaram o governo de demora na reação aos incêndios. No dia 6 de setembro, foi reconhecida a situação de emergência em 58 municípios de Mato Grosso devido aos incêndios florestais, após meses de devastação incontrolável. Esse reconhecimento tardio é mais um sinal da falta de responsabilidade ambiental deste governo. Nós, produtores rurais, aqui e acolá, somos acusados, indiretamente, é verdade, de sermos responsáveis por parte desses incêndios. E aqui a senhora disse uma coisa importantíssima. Quem é o louco que vai incendiar aquilo que ele come ou aquilo que ele vende? Já os senadores da base do governo destacaram que grande parte dos incêndios vem de atos criminosos. Já mais de 50 inquéritos abertos, 17 prisões realizadas. Vi uma entrevista do ministro Flávio Dino, autorizou créditos extraordinários para enfrentar os incêndios. É preciso que se tenha no orçamento o combate a incêndio, todo o aparato tecnológico, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa evitar que uma catástrofe dessas dimensões ou catástrofe dessas dimensões continue ocorrendo ano após ano. Mas todos concordam que esse deveria ser um momento de união, com a participação efetiva de estados e municípios. Nem o governo federal e nem os estados têm se mostrado eficiente, competente para fazer o enfrentamento e dar as respostas que a sociedade precisa no caso das queimadas. Há que ter um direcionamento, há que ter uma reunião, há que juntar todas as forças necessárias, governadores, prefeitos, até porque os problemas estão nas cidades. É isso. E a presença dos prefeitos é muito importante nesse momento para ajudar a combater e a prevenir esse tipo de acidente que é insanável depois em todos os aspectos da economia, na saúde e principalmente na visibilidade que o Brasil tem mundialmente hoje. A preservação ambiental também foi discutida por Rodrigo Pacheco com a presidente do Conselho Federal da Alemanha, que visitou o Senado nesta terça-feira. O objetivo da visita ao Brasil é o estreitamento dos laços entre os dois países no ano em que se celebram 200 anos da imigração alemã.
governadora do estado de Mecklemburgo-Pomerânia chegou ao Senado acompanhada de uma comitiva. Manuela Schwegg é presidente do Conselho Federal da Alemanha, que congrega todos os governos de estado do país, sendo uma das 5 esferas de poder. Ela foi recebida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A visita oficial é para estreitamento dos laços entre os dois países no ano em que se celebram 200 anos de imigração alemã. Depois da reunião no plenário do Senado, o presidente da Casa falou sobre o encontro e destacou a necessidade de maior esclarecimento sobre o desmatamento e preservação ambiental. A proibição estabelecida no âmbito da União Europeia, senadora Marazi e senador Jacques Wagner, de comercialização e de importação de produtos brasileiros, sobretudo os produtos derivados do nosso agronegócio, a partir de 30 de dezembro deste ano de 2024, em razão de uma suposta chancela de produtos produzidos a partir de áreas de desmatamento. E, obviamente, que ninguém aqui vai comulgar com o desmatamento ilegal, com a criminalidade, com a marginalidade que faz com que determinadas atividades estejam contaminadas. Mas é muito importante que possa haver, por parte do governo brasileiro, uma intervenção que possa estabelecer a diferença entre desmatamento ilegal, que descumpre a legislação ambiental brasileira, e a supressão vegetal autorizada pela legislação e autorizada pelos órgãos ambientais. Ainda na sessão plenária dessa terça, os senadores aprovaram um projeto que inclui na Política Nacional do Livro especificações sobre a ficha de catalogação de obras estrangeiras traduzidas. Também foi aprovado um empréstimo de 50 milhões de dólares para o estado do Piauí. O dinheiro vem do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e vai ser utilizado em um programa do Estado sobre crescimento e inclusão social. 4 reuniões de comissões e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda prevista para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente deve realizar audiência pública para debater a criação de uma Universidade dos Povos Indígenas e sua importância para a preservação do meio ambiente. Às 10 horas, a Comissão de Comunicação e Direito Digital tem reunião marcada para examinar projetos de renovação de autorização de funcionamento de emissoras de rádio comunitárias. E logo mais às 14h desta quarta, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião prevista, uma audiência pública para debater os impactos da reforma tributária na infraestrutura brasileira. No mesmo horário, a Comissão de Esporte deve fazer reunião de seu grupo de trabalho para contribuir com o projeto que propõe mudanças na Lei Pelé, que regulamenta as práticas esportivas. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve realizar a sessão deliberativa. Na ordem do dia está o projeto que estabelece requisitos mínimos de transparência pública e controle social em matéria educacional. A Comissão de Assuntos Econômicos fez mais um debate sobre a regulamentação da reforma tributária. Nessa terça-feira, o tema foi o impacto no comércio exterior. Houve elogios ao projeto, mas também um alerta para a possível paralisação de projetos da Marinha, como o de construção de submarinos. Os regimes aduaneiros especiais têm como objetivo facilitar o comércio internacional com a concessão de tratamento diferenciado para operações de importação e exportação. Eles geralmente envolvem isenção ou redução de impostos. Os especialistas convidados para a audiência pública elogiaram a forma como a reforma tratou esses regimes. Hoje no Brasil nós temos 22 regimes aduaneiros especiais com uma legislação confusa, uma legislação muitas vezes contraditória. Nós vamos substituir esses 22 por 4 grandes grupos de regimes aduaneiros. Isso é um ganho muito grande. Uma reforma tributária que, apesar de receber algumas críticas, da minha perspectiva, ela traz grande aprimoramento na questão do comércio exterior, permitindo uma desoneração
principalmente permitindo uma desoneração mais efetiva e mais rápida das exportações e não comprometendo aí o regime de caixa das empresas. O secretário executivo do Conselho das Zonas de Processamento de Exportação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços reforçou que a reforma tributária aprovada não altera as regras atuais e que continua sendo um regime atrativo com inovações. Há uma previsão já trazida que institui a desoneração sobre a energia elétrica destinada à produção de energia limpa em ZPE, incluindo hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono e amônia. Esse é um ponto interessante porque a energia elétrica é equiparada à matéria-prima nessa situação específica e nessa situação poderá obter os benefícios atribuídos à matéria-prima para finalidade específica. Segundo ponto incremental, é redução a zero para serviços de transporte de bens que venham até a ZPE e bens que partem da ZPE para exportações. Mas os participantes também apresentaram sugestões para aperfeiçoar os regimes aduaneiros especiais. O diretor da empresa gerencial de projetos navais, Engeprom, diz que a reforma não contempla a indústria naval de defesa. Nitidamente, o artigo 137 teve o objetivo de desonerar as compras públicas destinadas à soberania e à segurança nacional, à segurança da informação e à segurança cibernética, em que pese o referido artigo ter incluído as aquisições da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, deixou de fora, talvez por um lapso do legislador, as empresas públicas de defesa, tendo em vista que muitos dos projetos atuais da Marinha são conduzidos por intermédio da Engeprom. É nosso entendimento que, para se cumprir com plenitude o objetivo do artigo 137 do PLP 68, é extremamente necessário que as empresas públicas de defesa sejam incluídas no texto. No caso concreto da Engeprom, essa providência é essencial para a própria sobrevivência da empresa como uma estatal independente. A gente percebe que a reforma está muito bacana, bonita, né? Teoricamente bacana, academicamente, mas na ponta tem algumas distorções. Por exemplo, aqui a empresa pública, é uma coisa tão óbvia. Por que a empresa pública ficou fora? Não sei. Ou alguém esqueceu, né, ou na redação. Mas é uma coisa fácil. Olha, está aqui, ó, no artigo tal, a empresa pública ficou fora. Então vamos colocar. Então tem que ter uma emenda para colocar. A Comissão de Educação aprovou nesta terça-feira um projeto que declara o educador Anísio Teixeira patrono da escola pública brasileira. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, se não houver recurso para a votação em plenário, segue para a sanção presidencial. Outro projeto aprovado garante o repasse de recursos do Fundo Social para políticas de ações afirmativas. O projeto apresentado pelo senador Davi Alcolumbre prioriza as políticas assistenciais a estudantes da educação superior e profissional, científica e tecnológica pública para receber recursos do Fundo Social. O texto original previa o repasse de recursos do Fundo Social para o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PENAS. A relatora, senadora Dorinha, ampliou o benefício para todas as políticas de ações afirmativas com a mesma finalidade, tanto nos estados e Distrito Federal, quanto nos municípios. Ao afirmar que as receitas de que trata o inciso 3º serão destinadas a programas de ações afirmativas que assegurem o ingresso por reserva de vaga, conforme a legislação prevista, a sugestão de redação substitutiva, parágrafo 4º, artigo 2º, Lei 12.858, de 9 de setembro de 2013, garante de forma assertiva que o recurso pretendido chegará ao seu objetivo correto, seu público correto. Outro projeto aprovado pela comissão institui o Dia do Motociclista em 27 de julho e a Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2020, 61% das internações por lesões no trânsito foram provocadas por acidentes com motos. O texto veio
da Câmara e altera o Código de Trânsito Brasileiro com a intenção de conscientizar a sociedade sobre o problema. As lesões de trânsito são um importante problema de saúde pública e no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, constatando entre as 10 principais causas de morte em países de baixa e média renda e a 6ª causa de DALY, da sigla em inglês de Disability Adjusted Life Years, que significa anos de vida perdidos ajustados por incapacidade. Prevenir é 1000 vezes mais barato, inclusive, para o nosso regime de saúde, de previdência, do que remediar. Uma pessoa que tem um acidente e tem a perna amputada, por exemplo, vai ficar em tratamento para o resto da vida. É a prótese, é o médico, é a fisioterapia, é o hospital e tudo. Então, nós temos que investir em todas as áreas na prevenção. Que a inteligência artificial vai ser utilizada nas eleições deste ano, ninguém duvida. A questão é como essa ferramenta vai ser utilizada. Para garantir um processo livre de fake news, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o uso da inteligência artificial nas propagandas dos candidatos e partidos. E a TV Senado traz hoje uma reportagem especial para falar sobre o uso da inteligência artificial nas eleições de outubro. Queridos amigos e amigas, vamos investir na formação dos nossos professores, melhorar as infraestruturas das escolas e aprimorar o atendimento de urgência e emergência. Prestou atenção nesse texto? Ele poderia ter sido escrito pela equipe de marketing de alguma campanha eleitoral. Pois é, poderia. Mas o texto foi 100% gerado por inteligência artificial. O crescente uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais fez o Tribunal Superior Eleitoral atualizar as regras das propagandas eleitorais de partidos e candidatos. Em fevereiro de 2024, a regulamentação da inteligência artificial foi incluída e já está valendo para as eleições municipais deste ano. Um dos principais motivadores foi a necessidade de combater a desinformação e a propaganda de notícias falsas durante as eleições. Pelas novas regras, seja para prejudicar ou favorecer, fica proibido o uso de deepfakes, que são conteúdos gerados ou manipulados digitalmente para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de alguém. O emprego de robôs para intermediar o contato com o eleitor fica limitado, pois a campanha não pode simular um diálogo com um candidato, por exemplo. Passa a ser obrigatório o aviso explícito com destaque sobre o uso de IA na propaganda eleitoral. E as Big Techs, grandes empresas de tecnologia que detêm plataformas de redes sociais e buscadores na internet, passam a ser responsabilizadas civil e administrativamente se não retirarem do ar imediatamente conteúdos antidemocráticos, discurso de ódio e desinformação, entre outros. Essa resolução ela inova porque ela coloca uma série de atores, como se fosse o Tribunal Superior Eleitoral convocando os atores envolvidos nas redes sociais, na questão dos algoritmos, os envolvidos na propaganda política, para fazer o controle. Então, ela traz obrigações para as plataformas também, no controle desse conteúdo, e aí também traz certas punições administrativas, multa para essas empresas que não cumprirem, as chamadas Big Techs, redes sociais, e também para os partidos políticos e próprios candidatos, podendo levar mais severamente até a própria cassação. Pesquisa feita pelo Data Senado em junho deste ano revela que 81% dos brasileiros acham que as notícias falsas, as fake news, podem afetar significativamente o resultado eleitoral. O levantamento mostra ainda que 72% dos brasileiros já se depararam com notícias falsas nas redes sociais nos últimos 6 meses e consideram muito importante controlar essas publicações para garantir uma competição justa. A manipulação da informação sempre existiu, mas agora é impulsionada pela inteligência artificial. Diante desse cenário de disputa eleitoral com uma relevância cada vez maior da internet e do uso de IA, não só a justiça eleitoral, mas o eleitor também deve ficar atento. Já fui vítima, aliás, é muito difícil alguém não ter sido vítima, alguém público, alguém não ter sido vítima da má informação, das fake news. Eu mesma fui vítima disto na última campanha.
Uma coisa simples, mas que eu não havia dito. Mas a minha voz foi modificada. A voz de quem falou foi modificada para ter o tom da minha voz, e eu fazia uma chamada que não era verdadeira. Era uma simples chamada para um ato de uma candidata que eu não apoiava. Situações como essas podem influenciar o eleitor e afetar o equilíbrio do processo eleitoral. Esse conjunto de conteúdos que não fica muito claro a autoria nem a veracidade, ela pode acabar afetando a avaliação do eleitor sobre realidades, sobre pessoas, sobre decisões, sobre competências de governos. E ela pode, assim, ao afetar a avaliação, afetar também um comportamento do eleitor no momento do voto. Não simplesmente replicar qualquer coisa que acontece como se fosse natural. A gente vê coisas tão absurdas sendo faladas, né? Tem um mínimo de bom senso, de análise. Eu sei que às vezes a pessoa leva aquilo para a parte mais visceral e ele tem uma diferença ideológica tão grande que qualquer barbaridade que aparece, ele acha que aquilo é uma verdade absoluta. Analisa, olha, pesquisa. Mas será que a inteligência artificial é sempre a vilã? Especialistas destacam que a ferramenta pode ser uma grande aliada e trazer ganhos como barateamento de campanhas. A produção de material de campanha, por exemplo, aqueles materiais de santinhos, de edição gráfica, então ela facilita porque ela dá resultados, ela dá respostas mais rápidas para a confecção desses materiais. O que eu acho que é interessante da inteligência artificial é que ela pode trazer muita coisa boa, né? Para você conseguir entender questões públicas, para que você faça o teu plano de governo, para que você acesse aquilo que é importante para o teu eleitorado, pensando no candidato. E sobre o futuro próximo? Aonde chegaremos com essa tecnologia? Qual será o impacto da inteligência artificial nas eleições seguintes? O que vai ser daqui a 1, 2 anos? É muito difícil da gente dizer, mas eu vejo a inteligência artificial como algo constante, presente no nosso dia a dia e que a gente vai precisar aprender a se adaptar e usar isso na nossa realidade de uma maneira constante. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Já já nós voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. A gente escuta muito o jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senadora, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social.
Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença no teste do pezinho. Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a cada 640 nascimentos você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme e o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença. A doença falciforme é uma doença genética, ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gene da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os dois genes para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte, a hemoglobina ela é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho, do eritrócito, e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina ela tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina ela tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada. E isso dificulta a passagem do eritrócito. Apesar da doença falciforme ser uma doença genética, é uma doença que tem repercussões hematológicas, inflamatórias e uma repercussão sistêmica. O indivíduo ele tem alterações de infecção, ele tem alterações oftalmológicas. É muito frequente o acidente vascular cerebral em crianças, principalmente até os 5 anos de idade, retinopatia, alterações ósseas e um aspecto muito frequente da doença são as crises de dor e também as crises que nós chamamos crises vaso-oclusivas. Gosto muito de história, então é a história da doença falciforme, a história da nossa Bahia, os países africanos e toda essa história sempre me encantou. Também eu considero que é uma área em que eu consigo trazer diversidade para o laboratório, Tem um projeto com a África, países africanos. É importante, esse projeto foi financiado pelo CNPq. Nós trouxemos 16 alunos de pós-graduação do Benin e da Nigéria, com bolsa de pós-graduação, no estudo para desenvolver teses e dissertações no tema doença falciforme, que tenha uma doença falciforme que é caracterizada por uma alteração com a presença da hemoglobina S. Nós trabalhamos com aspectos genéticos da doença, aspectos inflamatórios da doença e também os aspectos laboratoriais, aspectos bioquímicos, a busca de biomarcadores de prognóstico com relação a cada um dessas alterações clínicas que o indivíduo apresenta. Agora nós estamos desenvolvendo um estudo mais da qualidade de vida da família e dos pacientes, porque a gente sabe que
você tem uma criança doente, você mexe com toda a estrutura familiar. E é importante porque, como ela é uma doença grave, é uma doença que precisa de um cuidado especial, de uma equipe multiprofissional, é importante essa interação da gente com toda a família, né, com o paciente, com a equipe clínica que cuida do paciente. É um trabalho que tem várias nuances, do social, do histórico e o aspecto humano também, de estar com a família, de acompanhar e não só tratar como um número, como um indivíduo que vai fazer parte de um estudo, mas que também ele vai ser beneficiado com os resultados que nós obtivemos. E a gente tem feito isso. A pessoa que eu me transformei, ela é reflexo do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu tenho um cuidado muito especial com a pessoa, com o ser humano. Isso me ajudou. O que eu desenvolvo no laboratório, com os pacientes, com as famílias, eu levei para a gestão na diretoria do Instituto. Eu conheci o Instituto, eu ainda era aluna da graduação, então quando eu venho trabalhar aqui, eu penso na comunidade que hoje eu estou dirigindo. Então eu termino que eu sei da vida de cada uma das pessoas que estão aqui, porque eu acho importante que você administre com amor. Eu digo isso e eu penso isso todo dia. Eu digo, gente, eu tenho o poder de estar aqui tomando decisões que vão afetar a vida de cada uma das pessoas. Então, eu acho que as pessoas hoje que estão no poder, elas têm que ser humanas, porque estar no poder afeta a vida das pessoas diretamente. Em cada decisão que eu tomo, eu penso primeiro na pessoa e no quanto que isso pode afetar a vida daquela pessoa, que eu acho super importante. O poder, ele tem que ser usado para o bem e não para o mal. Então, é isso. O tempo, todos nós somos passageiros e a gente tem que aproveitar a nossa estadia aqui para deixar o melhor. Dentro do meu coração, eu tenho que fazer o que é melhor para as pessoas. Isso é você, na verdade, pensar no tempo. O quanto que nós somos frágeis. Vida é para ser vivida, é para ser feliz e é para a gente fazer tudo que a gente gosta. E deixar muitas pessoas que realmente, quando você for, sintam falta de você, mas que também tenham um sorriso e que digam, olha, ela fez diferença. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Eu quero deixar registrado àqueles que nos assistem e que apostam que, além de ser um jogo de azar, onde você vai perder muito mais do que ganhar e enriquecer empresas fora do Brasil que não gerem um emprego aqui dentro,
Na ótica da associação, de fato, as casas de apostas são vítimas, né? Afinal de contas, eu não chamo de apostador, eu chamo de criminosos que se reúnem para conversar, para organizar uma fraude, né? Um estelionato, não sei qual seria o tipo penal, mas para praticar um crime, manipulando o resultado, alterando a integridade do jogo. O que a gente vislumbra é que muitas das atividades que levam, sim, hoje a problemas de saúde, que levam a problemas de endividamento, eles têm muito mais associação com grupos criminosos que se utilizam deste setor para comissão de fraudes, para simplesmente enganar pessoas que acham que estão apostando, mas na verdade estão entrando lá num site fantasma e simplesmente mandando o seu dinheiro para fora do país. Segundo o levantamento, 80% das pessoas que apostam têm dívidas. 2% do orçamento doméstico das classes C, D e E está comprometida com apostas. O governo está atento a tudo isso? Senador, sim, nós temos acompanhado, praticamente todos esses estudos que surgem, esses números que surgem. Grande parte dos problemas associados a esses volumes financeiros está muito mais associado com o tema fraude e lavagem de dinheiro do que o tema aposta propriamente dito. Com a regulamentação, nós vamos conseguir apartar aquilo que é fraude, nós conseguiremos trazer a aposta para o controle e conseguiremos monitorar. Nós receberemos, por meio do nosso sistema, diariamente as informações de aposta. Hackers, espiões, o mundo virtual em perigo. Quem vai cuidar da nossa segurança digital? Ou você me paga aí R$2 milhões ou eu vou deletar o seu banco de dados. Afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. A gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito.
vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os nossos direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxum. Obalua, Iemanjá, Oxum. Oxum. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né? A gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, né? Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, né, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos
Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres que estão sendo esterilizadas são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro, e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente a partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados.
panfletos, criaram um grande debate. E num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então, eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Décadas antes dos escritos fundadores da ecologia moderna e mais de um século antes da organização do movimento ambientalista, um quadro já denunciava a inquietante espoliação de recursos naturais no Brasil e a consequente degradação ambiental. É uma denúncia consciente. Inclusive, quando ele apresentou esse trabalho num salão em 1843, o Félix Toné, ele disse que a perda de vegetação estava causando muitos males para a cidade. Ele escreve isso, a perda de umidade, de chuvas, que é algo que aparece representado aqui na pintura. É preciso entender a história ambiental que está por trás dessa tela. Até o século XVII, o desflorestamento acontecia basicamente em florestas temperadas, no norte do planeta. Depois, com a colonização dos trópicos, começa a acontecer o desmatamento das florestas tropicais, que hoje em dia são a grande questão. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário.
Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final, o presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. Um quadro é muito mais do que o quadro. Tem toda uma história de contextualização e as informações que ele carrega ao longo do tempo. Esse quadro ele não cai do céu. Ele representa muito claramente um projeto de embranquecimento dessa sociedade. O Portinari vai enveredar pelo lado da denúncia. Arte Brasileira Quadro a Quadro, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Será que realmente vale a pena ser vice? Durante a monarquia portuguesa, o título de vice-rei era um privilégio para poucos. Eles eram os representantes do rei em seus territórios espalhados pelo mundo. Mas aí veio a República, acabou com a realeza e criou a figura do presidente. E do vice, é claro. O vice-presidente pode até não ter um território para governar, mas ele pode assumir o poder, o que era impossível para um vice-rei. O primeiro a fazer isso em nossa história foi Floriano Peixoto. Ele era o vice de Deodoro da Fonseca, o marechal que implantou a República no Brasil. Deodoro fazia um governo desastroso. O seu ministro da Fazenda era o intelectual Rui Barbosa, que criou a política do encilhamento. Mandou fabricar dinheiro e conceder empréstimos para que o país saísse da crise. É claro que não deu certo. A inflação disparou e muitas empresas faliram. No meio deste caos, o Congresso aprova uma lei que permite o processo de impeachment do presidente. Furioso, Deodoro fecha o Congresso. Mas já é tarde. A Marinha, na época conhecida como Armada, se revolta e ameaça bombardear o Rio de Janeiro. Deodoro, então, renuncia. Floriano assume, mas em vez de convocar novas eleições, como a Constituição e a própria Marinha exigiam, ele dá um golpe para continuar no poder até o final do mandato. Habilidoso, ele reabre o Congresso e negocia o apoio do PRP, o Partido dos Fazendeiros e Cafeicultores. Coloca os amigos em cargos públicos, troca ilegalmente os governadores e manda prender os militares descontentes. Para finalizar, sugere que os juízes do Supremo Tribunal Federal não mandem soltar ninguém. A Marinha, que na época da monarquia tinha privilégios, sente-se traída pelo vice empoderado e inicia a segunda revolta da Armada. O estrago é tão grande que a capital do Rio de Janeiro é transferida de Niterói para Petrópolis. Mas Floriano, que ficaria conhecido como Marechal de Ferro, reprime com violência a rebelião, usando inclusive navios de mercenários norte-americanos, encomendados ao famoso empresário Charles Flint, o mesmo que criaria, alguns anos depois, a poderosa IBM. Ele combate também a Revolução Federalista no sul do país, massacrando rebeldes na cidade de Desterro,
capital de Santa Catarina, que passaria a chamar-se Florianópolis em sua homenagem. Mesmo sendo presidente de fato, ironicamente, ele sempre assinava vice-presidente em exercício. Depois de Floriano, vários outros vices também se tornariam presidentes. Mas esta é uma outra história. Quase 1,5 milhão de pessoas com deficiência estão aptas a votar este ano. 1/3 delas declara ter dificuldade de locomoção. Para garantir a todos o direito ao voto, mais de 180 mil sessões eleitorais terão condições plenas de mobilidade. E os eleitores com deficiência visual vão contar com recurso de voz sintetizada na urna de votação. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Estamos de volta, são 9h35. Está começando agora a audiência pública na Comissão de Meio Ambiente para debater a criação de uma universidade dos povos indígenas e sua importância para a preservação do meio ambiente. Acompanhe. Realizada em 11 de setembro. As senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião ela está dividida em 2 partes.
Uma inicialmente, onde irei presidir, que será deliberativa para a aprovação de requerimentos. A outra para audiência pública, que será comandada pelo nosso querido senador Beni Camacho, que está aqui presente. Bom dia, senador. A reunião ocorre de modo semipresencial, o que permite que os membros registrem presença e votem pelo aplicativo do Senado Digital, se necessário. As inscrições para o uso da palavra podem ser solicitadas por meio do recurso levantar a mão ou no chat da ferramenta, para os senadores que participam remotamente. Prezados colegas, membros desta comissão e todos aqueles que nos acompanham, mais uma vez é preciso iniciar os trabalhos desta comissão em tom de extrema preocupação. Mais uma vez, preciso fazer uma fala que consiga transmitir à nossa sociedade a gravidade da situação que estamos enfrentando. O fogo segue causando terror em diversas regiões do país. Além da crise climática, que traz enormes prejuízos ao nosso povo, como o que passou o estado do Rio Grande do Sul e o que vive hoje o povo que depende dos rios na Amazônia, enfrentamos agora uma ação devastadora que espalha fogo por todo o nosso país. Nesse ano de 2024, já foram queimados mais de 100 mil quilômetros quadrados no Cerrado, 60 mil na Amazônia e 16 mil no Pantanal. Em todo o país, segundo os dados do INPE, cerca de 225 mil quilômetros quadrados foram destruídos pelo fogo, uma área equivalente ao estado de Roraima. O Distrito Federal também enfrenta momentos críticos. Estive com o presidente do ICMBio, o Mauro Pires, no Parque Nacional de Brasília, que sofre um dos maiores incêndios desde 2022, com mais de 1.000 hectares de vegetação até o momento consumidos. Foi muito mais, acho que esse número de ontem para hoje já tem aumentado, aí, chegando a quase 3 mil hectares. Os esforços para combater as chamas são intensivos, contando com brigadistas do ICMBio, bombeiros e apoio aéreo. Os bombeiros aqui do Distrito Federal, que também gostaria de agradecer, os brigadistas também do IBRAM e do IBAMA, também estão participando dessa operação lá no Parque Nacional, e a todos eles os nossos mais fervorosos agradecimentos por tanto empenho, porque eu estive lá e vi o trabalho desses profissionais. A situação é grave, pois o fogo ameaça o abastecimento hídrico de Brasília. Para quem não sabe, ali estão as principais nascentes no Parque Nacional, nascentes que banham, né, os reservatórios de Santa Maria e do Descoberto, que são responsáveis por 70% do consumo de água aqui do Distrito Federal. Então, é uma situação muito preocupante, a gente não sabe até que ponto, senador Beni Camacho, foram afetadas essas nascentes com esse incêndio. E nos preocupa, na Floresta Nacional de Brasília, outro incêndio destruiu quase metade da área protegida, sendo o mais severo de uma década. A Polícia Federal, claro, investiga as causas, suspeitando de ação criminosa em ambos os casos. Claro que nós sabemos que já foram abertos 52 inquéritos. Ontem mesmo, no Parque Bulemar, teve, né, uma prisão de um jovem que estava com gasolina, né, com fogo, e falou, né, declarou que tinha sido pago para fazer a ação. Olha a situação, o nível de loucura que nós estamos, porque isso é uma loucura. É surreal o que nós estamos vivendo. Todos os dias eu durmo orando, rezando e estarrecida com a situação do nosso país, né? E com essas figuras, com esses ditos seres humanos que andam simplesmente causando danos. É bom reforçar que nós estamos falando não só a nossa saúde, mas estamos falando a nossa economia, estamos falando a nossa flora e a fauna. Nós estamos falando de uma situação muito grave que está acontecendo no nosso país. Essas áreas são essenciais para a preservação do cerrado, abastecimento de água e proteção de diversas espécies nativas.
Para mitigar esses danos, propomos o fortalecimento de campanhas de conscientização, o aumento do contingente de brigadistas e a implementação de um plano de recuperação ambiental. Nós já conversamos aqui em outras audiências sobre como que nós tratamos essa Comissão de Meio Ambiente. Um dos casos foi a questão das emendas parlamentares, a disparidade que foi com relação eu não vou me calar como presidente dessa comissão, do como foi tratado a questão das emendas na Comissão de Meio Ambiente. Tivemos R$100 mil, enquanto outras comissões, eu não vou precisar citar nome, a destinação de emendas chegaram a quase 2 bilhões ou mais de 2 bilhões. Então, além disso, apresentamos um projeto de lei que aumenta as penas para os crimes ambientais cometidos durante o estado de emergência, reforçando, isso foi antes de ontem, tá? Nós apresentamos, reforçando a responsabilização por incêndios florestais, especialmente os de origem dolosa, né? Aquela que, de fato, foi motivada, né? Foi intencional, que poderão ter pena de até 12 anos de reclusão. Aproveito para destacar outras iniciativas do Senado Federal que visam enfrentar esse desafio. Além do PL 3567-2024 da minha autoria, os senadores Humberto Costa, Jader Barbalho e Fabiano Contarato também apresentaram propostas nessa casa, e vou reforçar sempre, né, que existe trabalho nessa casa que nós podemos deliberar, apreciar e deliberar. As iniciativas incluem o aumento das penas para crimes relacionados a queimadas ilegais, agravamento para crimes cometidos em grupo, a classificação do incêndio como crime hediondo e a expropriação de propriedades usadas dolosamente para esses crimes. Soma-se às proposições legislativas o requerimento que apresento hoje para a realização de uma audiência pública conduzida por esta Comissão de Meio Ambiente, com o objetivo de debater as situações dos incêndios e queimadas em todo o país. Todo esforço é necessário nesse momento. É fundamental o engajamento da sociedade civil e do poder público para identificar os criminosos e aplicar as penas cabíveis. Além disso, é crucial compreender como as políticas de controle e prevenção de queimadas estão sendo conduzidas por todos os entes federados. Como observamos, a situação é sistêmica e abrange todo o território nacional, exigindo uma ação coordenada e em escala para enfrentarmos o desafio. Como nos demonstram há séculos os povos originários de nosso país, é essencial reconhecer que nossa existência está profundamente conectada com o equilíbrio do meio ambiente, respeitando os limites ecológicos do nosso planeta. Devemos respeitar os ciclos naturais e a interdependência entre humanidade e o meio ambiente. Para garantir o futuro sustentável, é imperativo que aprendamos a agir com sabedoria, entendendo que a verdadeira prosperidade reside no equilíbrio e no respeito pela vida em todas as suas formas. Só assim poderemos reconstruir e restaurar o que foi destruído, deixando um legado de harmonia e sustentabilidade para as próximas gerações. Na audiência pública que seguirá esta reunião deliberativa, teremos representações da juventude indígena, que hoje reivindicam uma instituição de ensino superior para seu povo. Se o ensino tradicional não consegue incluir esse olhar para o nosso planeta, que seja possível o caminho inverso, que para um olhar diferenciado de cuidado com o nosso planeta, possa adentrar em nossas instituições de ensino, né? Vamos aguardar essa audiência pública, que vou acompanhar, senador Beni Camacho, essa audiência pública. Inclusive, nós temos aqui o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, então todos os representantes sejam muito bem-vindos a essa audiência. Senador Beni Camacho, deseja fazer o uso da palavra. Por favor, senador. Bom dia, minha presidente, senadora Leila Barros. Aproveitando a sua fala inicial, gostaria de cumprimentar a atitude do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva,
que na sua maneira prática de conduzir, fez com que os recursos para que essa ação emergencial do combate às queimadas fosse disponibilizado, assim como conclamou que esse combate seja inclusivo, através da união de todas as forças do Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, além de incluir e estender essa ação também aos municípios e aos estados, para que todos juntos, de mãos dadas, possamos vencer essa tragédia que se abate sobre o nosso território. E queria, senadora, subscrever 2 requerimentos do nosso colega senador Zequinha Marinho, um no que diz respeito ao item 2, que vai ser debatido, o requerimento 00048/2024, no qual ele requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2, inciso 5º da Constituição Federal, que seja convidado o senhor Walter Correia a comparecer a esta comissão, a fim de apresentar o cronograma e os planos de ação da COP30. Além disso, o senador também faz um segundo requerimento, no que diz respeito ao requerimento 5024, também que vai ser apresentado, requer nos mesmos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública, objeto do requerimento 49/2024 da Comissão de Meio Ambiente, sejam incluídos os seguintes convidados: o senhor Rodrigo Justo, representando o CNA, e o senhor João Carli, engenheiro agrônomo. Então, aproveito para subscrever, junto com o senador Zequinha Marinho, esses 2 requerimentos. Muito obrigado, senador. Esse foi o item 2. Vou no item 2, já vamos colocar em votação, segundo sugestão do Ayrton aqui, nosso secretário. Então, requerimento da Comissão de Meio Ambiente, número 48, subscrito pelo senador Beni Camacho. As senadoras e os senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado e será anexado à nossa ata. O outro é um aditamento. E o item 3 é de minha autoria, que requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a situação dos incêndios e queimadas em todo o país com os convidados que relaciona a senhora Anne Alencar, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a senhora Vanessa Ribeiro Martins, juíza da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, o senhor Carlos Nobre, climatologista, representante do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, representante da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, ABEMA, representantes do Ministério Público Federal, representante brigadistas da comunidade Calunga, Cavalcante, Goiás, representante do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, Preve Fogo. Eu vou ler a justificação, que eu acho importante. As queimadas que vêm assolando o Brasil, especialmente nas regiões da Amazônia, Cerrado e Pantanal, representam uma ameaça crescente ao meio ambiente, à saúde pública e à segurança alimentar. A temporada de fogo, agravada pelas condições climáticas extremas, já resultou na destruição de vastas áreas de vegetação nativa, comprometendo ecossistemas essenciais, gerando danos irreparáveis à biodiversidade e contribuindo significativamente para o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Segundo os dados do Programa de Queimada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, até o dia 16 de setembro deste ano, foram identificados mais de 184 mil focos de queimadas
em todo o território nacional. Esse número alarmante reflete a dimensão do problema e a necessidade de respostas rápidas e eficazes para conter o avanço do fogo e os danos causados por ele, especialmente em regiões sensíveis, como a Amazônia e o Cerrado. Diante da gravidade da situação, torna-se imprescindível realizar uma audiência pública para que o Parlamento e a população possam compreender a real dimensão das queimadas no país, avaliando a situação atual, as medidas de prevenção e controles que estão sendo implementadas e a eficácia dessas ações. Além disso, é crucial investigar as causas desses incêndios, incluindo as ações criminosas que contribuem para a sua propagação. Diversos relatos apontam para as práticas ilegais, como o uso deliberado do fogo para desmatamento e avanço de atividades econômicas em áreas protegidas, o que demanda uma análise mais aprofundada e principalmente rigorosa. Convidamos, portanto, diferentes atores da sociedade civil e do poder público para que contribuam no esclarecimento da situação no país e que apontem as ações que forem implementadas como medida de prevenção e precaução, as ações em curso e aquelas que serão implementadas nos próximos períodos. Essa audiência pública se faz urgente e essencial para que possamos, de forma conjunta, identificar, principalmente aqui nessa casa, lacunas, aprimorar políticas públicas e garantir que o combate de queimadas seja eficiente e duradouro, salvaguardando o patrimônio natural brasileiro e as populações diretamente impactadas com essa ação. Bom, e também já acatando o requerimento que foi lido, né, subscrito pelo senador Beni Camacho, né, do senador Zequinha Marinho. Então, as senadoras e os senadores que concordam com o requerimento fiquem onde se encontram. Desculpa, gente, eu estou sem dormir, está difícil. Aprovado o requerimento e vamos complementar, né, o convidado do senador Zequinha, subscrito pelo senador Beni Camacho. Item 1 da pauta, requerimento da Comissão de Meio Ambiente, número 47/2024, autoria senadora Damares Alves. Eu vou subscrever, estou sabendo agora. Vamos subscrever o requerimento da senadora, que requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública, o objeto do requerimento número 46 de 2024, que seja incluída o convidado doutor Henrique Terena, professor indígena. A votação será simbólica. Em votação, requerimento. As senhoras e senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Bom, encerrando essa primeira parte da nossa sessão, nossa parte deliberativa, eu vou convidar o senador Beni Camacho para conduzir a audiência pública, fruto do seu requerimento, né, que vai debater a criação de uma instituição de ensino superior para a população dos povos originários, Universidade dos Povos Indígenas, e a sua importância para a preservação do meio ambiente. Por favor, senador Beni Camacho. Muito obrigada.
Bom dia. Quero, através da nossa presidente, senadora Leila Barros, cumprimentar as senadoras e os senadores presentes, a todas e a todos, bem como aos que nos acompanham virtualmente. Agradeço imensamente a presença e a atenção dedicada a um tema tão relevante para a nação brasileira. Esta audiência é uma excelente oportunidade para que avancemos ainda mais no sentido de fazer uma reparação histórica com os povos originários deste país. E é por isso que estamos aqui reunidos nesta Comissão de Meio Ambiente, colegiado que tem o desafio de levar adiante o projeto para que o Brasil crie sua primeira universidade indígena. Essa universidade é uma demanda antiga da nação indígena, aqui bem representada pelo Ministério dos Povos Indígenas e pelos jovens presentes do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que está ocorrendo na UNB. Este governo, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através do Ministério dos Povos Indígenas, ministra Sônia Guajajara, e o Ministério da Educação, ministro Camilo Santana, organizou em abril deste ano um grupo de trabalho que tinha como incumbência realizar uma série de debates em todo o Brasil e com os povos indígenas, com a finalidade de subsidiar a criação, a implementação e a organização da universidade indígena. E o tempo ideal de tornar esse sonho realidade é às vésperas de o Brasil sediar o Encontro Mundial para discutir as condições climáticas do planeta, a COP30, onde, com os olhares voltados para a Amazônia, para a nossa biodiversidade, o Brasil pode escrever um novo capítulo da sua história, proporcionando um novo ambiente para a socialização do saber, onde o conhecimento formal, unido ao conhecimento ancestral, possa construir um novo paradigma do saber brasileiro. E a expectativa que estará posta ao final desse debate é a de que na COP30 possamos apresentar esse emblemático projeto, a UniInd, a Universidade Indígena do Brasil. E nesse sentido, nós iniciaremos os debates dessa mesa. Gostaria de convidar os expositores que se encontram aqui presentes, a senhora Rutian Pataxó, representante dos estudantes nacionais, estudantes indígenas que estão no Encontro Nacional e que representa o objetivo maior, o foco maior da criação da UniInd. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Gostaria também de convidar o senhor Fernando Matos, representante do Ministério da Educação e coordenador da Força de Trabalho, para que pudesse estar presente e fizesse a sua explanação. Salva de palmas para esse trabalho que está sendo realizado, que servirá de base para a construção. Nós teremos, por via remota, a presença da senhora Isabelle Salles, representando o Ministério do Meio Ambiente, e também do senhor Rodrigo Tosta, representando o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, Econômico e Social. Nós
iremos dar a palavra inicialmente ao senhor Fernando Matos, que como coordenador do grupo de trabalho vai poder nos apresentar como tem sido pensado a construção desse projeto, levando em consideração os anseios da população indígena no que diz respeito às suas necessidades e também a questão de dentro do Ministério da Educação e do Ministério dos Povos Indígenas, a quanto anda essa construção e, através da sua explanação, vai prestar um esclarecimento não apenas àqueles que aqui estão presentes, mas a toda a nação brasileira que anseia por um projeto tão emblemático como esse. Bom. Alô, bom dia a todos e a todas. Gostaria de iniciar cumprimentando a mesa. Senador Benê Camacho, muito obrigado pela iniciativa desta audiência pública. Para nós do governo federal, especialmente ao Ministério da Educação, é um ponto muito importante a gente já trazer ao conhecimento o andamento até agora dos trabalhos para a instalação da futura Universidade Indígena. Então, estar na Comissão de Meio Ambiente, no Senado da República, é o espaço ideal e adequado para que a gente possa, como bem colocou o senhor, prestarmos conta e irmos explicando o que já está sendo pensado pelo governo federal, especialmente dentro do GT, mas vai ficar claro com o andamento da nossa explanação os passos que foram dados e os que ainda serão necessários realizar. Eu acredito que isso aqui eu mexo ali na apresentação, será? Não. Esse aqui. Aqui? Ele demora um pouquinho, tá? Ah, tá. Mas apontou para... Aponta para lá? Aí, pronto. Então, agora no início do ano, especificamente no dia 17 de abril, durante a ocorrência do acampamento Terra Livre, o ministro Camilo assinou a portaria instituindo o GT para subsidiar a criação e implementação da Universidade Indígena. Eu fiquei muito feliz que tive a possibilidade de ir no acampamento Terra Livre, 8 horas da manhã, para falar sobre a portaria assinada pelo ministro. Houve a instalação, o grupo iniciou os trabalhos ainda no mês de... Passou aqui. Ainda no mês de abril, o professor Eliel chegou, do Ministério dos Povos Indígenas. A portaria conta com especialistas, com membros do Fórum Nacional da Educação Indígena, com entidades, representantes dos povos indígenas, especialistas em educação de maneira geral. É um grupo bastante diverso e competente. Vou iniciar mostrando um pouco para vocês a visualização da população indígena em 2010. Infelizmente, eu não consegui o mapa do censo de 2022, em que houve a ampliação do número de pessoas que se identificam como indígenas em nosso país nessa década. Houve uma ampliação. Esse é o resultado do censo de 22. Nós temos 1.227.642 pessoas que são recenseadas como indígenas. O que, dentro da população brasileira de mais de 200 milhões, é um percentual bastante pequeno. Se ele muda aqui. Então, além desse 1.200.000,
nós temos quase 500 mil de pessoas que se autodeclaram, se consideram indígenas, tendo sido recenseadas ou não. Grande parte dessa população ela está concentrada no norte do país. São 750 mil indígenas na nossa região norte. O segundo lugar é o Nordeste. Eu sou nordestino, sou pernambucano. Tive a possibilidade de, quando atuava na Secretaria de Direitos Humanos, então gestão da presidenta Dilma, levar o presidente da FUNAI para uma audiência pública em Pernambuco. E a maioria dos índios naquela ocasião falavam que faltava uma visão, se debruçar sobre a questão dos indígenas do Nordeste. Então, eu acho que essa universidade indígena vai ajudar também nessa situação de invisibilização lá na região Nordeste. 75% dos indígenas estão, portanto, no Norte e no Nordeste do Brasil. As demais regiões, Centro-Oeste, 11%, quase 12%, Sudeste, menos de 8%, e Sul, com aproximadamente 5%. Vemos aí no mapa, não é o mapa da fumaça de hoje não, esse mapa aí é da acessibilidade geográfica. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver, onde temos a cor vermelha mais forte, são regiões de fácil acessibilidade. Ou seja, são lugares em que é possível se instalar, se interiorizar o ensino superior no Brasil com relativa facilidade, dado o acesso à infraestrutura já existente em nosso país. As regiões mais clarinhas são justamente, você vê na Amazônia, são as regiões de maior dificuldade de acesso. Área de floresta, né, tudo isso que a gente já sabe. Então, são pontos que a gente está estudando, né, para pensar na implantação, né, dos campi, na localização dos cursos da futura Universidade Indígena. A criação da Universidade Indígena no Brasil é um passo crucial, senador, para que a gente possa valorizar e possa preservar as culturas e conhecimentos dos nossos povos originários. A quantidade de conhecimento ainda não sistematizado para que a gente possa entender que a universidade indígena ela tem que ser uma universidade não de segregação, mas, ao contrário, de inclusão dos saberes tradicionais, né? A iniciativa da Constituição da Universidade Indígena, ela visa não apenas a questão da inclusão social, mas também fortalecer a autonomia educacional e a cultura das comunidades indígenas. É um espaço de troca de saberes científicos, tá certo? Os conhecimentos tradicionais, eles não são criados apenas da imaginação das pessoas. Eles têm que ter uma base, uma sustentação na realidade desses povos. Então, a cultura colonial ocidental, ela não valoriza as culturas tradicionais. E a Universidade Indígena ela será um espaço extremamente importante, onde esses saberes da cultura ocidental se relacionarão de forma dialética com os saberes tradicionais. Esse delayzinho aí. Então, a importância da Universidade Indígena no Brasil. Em primeiro lugar, como falamos, a preservação cultural. Seria um centro de preservação, disseminação dos conhecimentos tradicionais, das línguas, das práticas culturais dos povos indígenas. Isso ajudará a manter viva as tradições e a identidade cultural dos povos tradicionais. Inclusão social. Muitos indígenas, hoje temos aproximadamente, talvez, professor Léo, 100 mil indígenas em universidades públicas e privadas no Brasil, que encontram dificuldades de se adaptar às universidades convencionais, seja devido ao preconceito, seja falta de apoio, mesmo com todas as iniciativas que o MEC tem tido. Então, uma universidade indígena proporcionará um ambiente mais acolhedor, mais inclusivo,
mais respeitoso e que haja a valorização do corpo docente e discente que tratará com esse público específico. A autonomia educacional. Isso ontem, no encontro dos estudantes, fomos muito cobrados sobre essa questão da autonomia, porque, por exemplo, não adianta você constituir uma universidade indígena em que todos os cargos diretivos sejam ocupados por não indígenas. Então, a autonomia ela deve ser tanto administrativa, quanto também na questão da escolha dos cursos, da forma, né, dos currículos, metodologia, tudo isso é importante. Que ela seja adequada à cultura e à forma de vida dos povos indígenas. Desenvolvimento sustentável. Estamos aqui na Comissão do Meio Ambiente, Brasília cercada de queimadas, fumaça, como colocou a senadora Leila, acabando com a respiração de todos nós. Eu moro lá no final da Asa Norte, sofri muito. Então, a universidade pode promover cursos e pesquisas focados, direcionados para a questão do meio ambiente, utilizando exatamente a comprovada expertise dos povos indígenas na preservação do meio ambiente, na utilização do meio ambiente de forma sustentável e não destrutiva. Então, tudo isso será carreado para a universidade indígena de uma forma muito importante. Será um marco histórico no Brasil, promoverá inclusão, preservação cultural, desenvolvimento sustentado, e nós vamos seguir o exemplo de outras nações que já possuem universidades voltadas para incluir os indígenas na educação superior, respeitando e valorizando as suas culturas. Aqui, bem rápido, só para citar os exemplos, nós temos a Universidade Intercultural de Chiapas, no México, que é recente, de 2001. Nós temos a Universidade Indígena Intercultural na Bolívia, que é de 2008. E temos uma universidade na Nova Zelândia, que é de 92, voltado para o povo maori lá da Nova Zelândia. São experiências também que existem. Aí eu já vou chegar, senador, no ponto da institucionalização propriamente dita da universidade. Nós nos baseamos na Constituição, no artigo 207, que fala da autonomia universitária, né? Ou seja, didático, científica, administrativa, gestão financeira, patrimonial, e que trabalhará os 3 pontos da educação superior: ensino, pesquisa e extensão. Então, a Universidade Indígena ela não será diferente disso. Ela terá a autonomia constitucional e terá a liberdade de trabalhar o ensino, a pesquisa e a extensão. E no artigo 211 da Constituição, que fala que a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os seus sistemas de ensino. Por que nós falamos isso? Nós temos algumas universidades estaduais que já possuem cursos. O MEC não trabalha com essas universidades estaduais diretamente, mas com certeza elas farão parte da rede que se constituirá em apoio à Universidade Indígena. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, ela fala, né, mais uma vez, reafirma a autonomia da universidade, né, no seu artigo 53, e no artigo 54 ele fala que as universidades públicas podem ser criadas por lei específica que definirá sua estrutura e funcionamento. É nesse aí que nós estamos nos baseando para a elaboração do projeto de lei, né, posterior à conclusão do trabalho do grupo instituído pelo ministro Camilo. A Lei de Diretrizes Básicas também fala peculiaridades institucionais, ou seja, para a Universidade Indígena isso cai como uma luva. Cada universidade pode adaptar sua estrutura organizacional para melhor atender às suas características e objetivos. Isso inclui a criação de departamentos, institutos, outras unidades acadêmicas e administrativas. E a nossa ideia, que está surgindo da escuta qualificada dos seminários, que eu acredito que o professor Eliel vai tratar um pouco disso também, é que seja uma universidade multicamp. Então, nesse sentido, há uma flexibilidade para que as características regionais, né,
sejam melhor adaptadas através dessa flexibilidade que a LDB nos permite. Uma universidade pública multicamp, ela geralmente começa com uma proposta legislativa, ou de iniciativa do Executivo ou do Legislativo. No nosso caso, nós vamos preparar o projeto de lei que será encaminhado aqui para o Parlamento. Aprovada, né? Então, como nós falamos, a universidade será criada com autonomia financeira, estrutura organizacional com a reitoria central, direções locais em cada campus, garantindo tanto a coordenação e a gestão descentralizada. E o financiamento público, garantido por dotações orçamentárias da União, previstas no orçamento anual, mas também outras fontes, como convênios, parcerias, receitas próprias. Então, esse é um ponto que garantirá, na prática, a autonomia prevista tanto na Constituição como na LDB, que é a questão financeira, os recursos orçamentários. Nós temos hoje no Brasil pelo menos 3 universidades públicas federais multicamp. A Universidade Federal da Fronteira Sul, com sede lá em Chapecó, e camp em outras cidades da nossa região sul. A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que é a UNILAB, ela está em Redenção, no Ceará, e possui também campus em outros estados. E a Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, que a sede é em Petrolina e com camp em outros estados. Então, já existe na nossa legislação o formato, a possibilidade de se fazer a construção da maneira como está sendo pleiteada pela comunidade, pela população indígena que nós estamos escutando. Quais são os pontos comuns dessas universidades multicamp? Todas foram criadas por lei, né? Têm objetivos semelhantes, que nós falamos de ministrar ensino superior, extensão e pesquisa. As universidades possuem um direcionamento forte para o desenvolvimento regional. Nós sabemos que a universidade ela não vem sozinha, ela atrai outros investimentos, atrai outras iniciativas. Então, para uma cidade, para interiorizar, como o presidente Lula tem demandado sempre do nosso ministro Camilo, interiorizar o ensino superior. Então, esses campos, eles farão este papel, tá certo, de fortalecer o desenvolvimento regional ao atrair, porque na universidade indígena nós teremos, isso é outra coisa que vai ser discutido, né, no nosso relatório, a forma de acesso. Então, ela vai ter o formato de acesso em que a maior parte dos estudantes serão origem indígena, mas teremos também não indígenas, tá certo? Dentro dos cursos, né? Autonomia e estrutura, atuação de campo, já falamos, patrimônio e recursos, todos eles estão similares àquela ideia que nós apresentamos inicialmente com as universidades. Então, a administração será central e teremos os campos que terão uma direção própria, mas seguindo sempre a direção central da universidade. Se ele passa aí. Então, além disso, a oferta acadêmica será um ponto em comum. Os cursos oferecidos podem variar entre os campi. Um vai ter medicina, outro vai ter engenharia, outro vai ter uma licenciatura, outro vai ter... Então, os campi vão ter essa variação, dependendo de quê? Das demandas regionais e das áreas de especialização. E isso vai permitir que haja a flexibilidade e a adaptação às necessidades dos alunos e dos professores e do desenvolvimento regional. E a pesquisa e extensão, porque a proximidade dos alunos em várias áreas da ciência, com o público, com o meio ambiente, com a situação econômica, com toda essa, digamos assim, estrutura
próxima àquele campi vai fazer com que a inovação, a aplicação do conhecimento em benefício da comunidade seja mais rápida, ela esteja mais perto da comunidade. Então, os estudantes que fizerem pesquisa, mestrado, doutorado, todas essas ações, ele vai estar mais perto da realidade do público ao qual ele vai estar, digamos assim, pesquisando, né? Temos desafios. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu sei que eu estou falando muito, eu estou caminhando para concluir. Então, temos desafios. A coordenação e a comunicação entre a parte central e os campi tem que ser muito bem planejada e implementada. Sistema robusto de gestão, de tecnologia, tecnologia da informação. Então, isso tem que ser uma cobertura boa, porque nós estamos falando de campos que nós tentamos ser interiorizados e que eles precisam se comunicar bem entre eles. Recursos e infraestrutura, ou seja, nós sabemos que nós vamos ter que ter refeitórios, áreas de residência, dormitórios, adaptados à tradição, à cultura dos povos indígenas. Então, são investimentos que serão necessários fazer para a adaptação, e isso quase sempre tem um custo razoável. E a mobilidade acadêmica, né? Tanto para professores como alunos, é algo que a gente tem que ver, porque, por exemplo, ele pode estar pagando uma disciplina num determinado campi, mas ele quer fazer uma outra disciplina que está em outro campi. Então, a gente vai ver se é a possibilidade de fazer à distância, de que maneira, né, ter essa flexibilidade em que a mobilidade dos estudantes e professores entre o nível nacional da universidade, ela possa ser facilitada e apoiada. Desafios financeiros, principalmente para os alunos que hoje já recebem Bolsa Permanência, já tem uma série de programas e políticas públicas para o apoio da nossa diversidade cultural no país, mas a gente sabe que ainda assim há o custo com o transporte, com a alimentação, material didático, moradia. Então a gente entende que isso tem que ser bastante reforçado. O ministro Camilo tem dito que não é para faltar Bolsa Permanência para nenhum aluno no país. Barreiras linguísticas e culturais, né? Muitas vezes o português não é a língua principal de ensino, os alunos não têm o português como a língua principal de ensino, e isso também tem o desafio de ser o contrário, de valorizarmos a linguagem e a cultura indígena. A universidade ela vai servir exatamente para ajudar na preservação dessas línguas e dos dialetos. E combater o preconceito e a discriminação dentro das universidades. Nós sabemos que existem microagressões, atitudes explícitas, isso tem que ser superado, porque são atitudes racistas e inaceitáveis, tá certo? Porque racismo é crime, né? Eu vou resumir aqui, porque a gente já está entrando num detalhamento muito grande, e aí a gente vai ouvir outras pessoas também, mas desafios, como eu falei no início, coloquei a questão da acessibilidade, da infraestrutura. A universidade ela tem que estar próxima do público, mas ela não pode ficar num local ermo, um lugar que não dê para que esse contato, essa flexibilidade de comunicação não se desenvolva da maneira correta. Adaptação ao meio acadêmico, falta de representatividade, né, de professores e funcionários indígenas, que nós queremos superar essa parte, né, e apoio psicológico e emocional. Os benefícios, vamos ampliar o acesso, a atuação multicamp vai permitir que mais estudantes tenham acesso ao ensino superior. Como falei, o desenvolvimento regional será extremamente bem impactado, né, com a formação da mão de obra qualificada, que a gente espera e deseja que ela permaneça no local. Porque muitas vezes hoje a pessoa faz o curso, o indígena faz o curso e vai atuar fora do seu território, né? E a diversidade acadêmica é algo que a gente espera que seja extremamente beneficiado a universidade pública brasileira como um todo, com o aumento da diversidade acadêmica, com a criação da universidade indígena.
Pronto. Então, em resumo, gente, para o pessoal que chegou agora, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos até o final de setembro com a missão de concluir nossos seminários e até o meio de outubro apresentarmos ao ministro Camilo e à ministra Sônia Guajajara o resultado dessas escutas, dessa sistematização dos especialistas. Então, este relatório é que vai servir de base para a apresentação do projeto de lei que será encaminhado ao Parlamento Brasileiro. Senador Benê Camacho, mais uma vez agradeço a oportunidade de apresentar os esforços que o MEC e o MPI e a FUNAI, coordenados pela Casa Civil, estamos tendo, né? E queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade de falar não apenas para o público que está aqui presente, mas através da TV Senado, muita gente está nos acompanhando. Então, muito obrigado mais uma vez pela parceria, pelo acolhimento. Nós que agradecemos ao Fernando Matos pela explanação. Eu vou só organizar a ordem de fala para que todos possam entender. Nós ouvimos agora o MEC, nós vamos ouvir a seguir o senhor Eliel Benites, representante do Ministério dos Povos Indígenas, e a seguir a Rutian Patachó, porque esses 3 segmentos envolvem o grupo de trabalho que está montado para a discussão da Universidade Indígena. Aí, logo a seguir, nós vamos ouvir remotamente a senhora Isabelle Salles, representando o Ministério do Meio Ambiente, e o senhor Rodrigo Tosta, representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Quer dizer que estou muito agradecido em contemplar a nossa plateia repleta dos estudantes indígenas, que são o alvo principal dessa nossa proposta. Quando nós vimos ali a explicitação dos números, o que mais me impressionou foi que a população indígena hoje representa 0,5% da população brasileira. E o fato de nós hoje sermos a maior nação do mundo que fala a língua portuguesa se deve a uma única escolha, é que os indígenas é que acolheram e escolheram os portugueses como aqueles que iriam construir a nova matriz da nossa nação brasileira. E nós devemos fazer com que esse laço, que esteve tão distante, possa novamente ser reencontrado, e nada maior do que os laços de educação, de cultura, para fazer essa reconstrução da nossa nação. Então, vamos passar agora a palavra ao representante do Ministério dos Povos Indígenas, senhor Eliel Benites. Muito obrigado. Obrigado, senador Benê Camacho. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. Eu sou professor indígena Eliel Benites, da etnia Guarani Kaiowá, do estado de Mato Grosso do Sul. E nesse ato aqui represento o Ministério dos Povos Indígenas em relação à pauta que o Fernando acabou de apresentar. A gente vem atuando de uma forma conjunta entre o Ministério dos Povos Indígenas e o MEC, na perspectiva de a gente estar propondo o projeto, o grande projeto, né, que é da Universidade Indígena, de uma forma técnica e também legítima. E por isso a ideia de fazer consulta pública, né, aos povos indígenas, às lideranças, aos estudantes indígenas a nível de Brasil. A partir do GT, como foi colocado, o GT da Universidade Indígena foi proposta um cronograma de consultas regionais a nível nacional. São 20 consultas regionais, para a gente possa estar subsidiando e dando uma legitimação da proposta da Universidade Indígena e os fundamentos jurídicos e também o fundamento filosófico a partir dos povos. Então é isso que a gente vem trabalhando,
e por isso a gente considera muito a importância do apoio fundamental dos dois ministérios, o Ministério Indígena com a Sônia Guajajara, a ministra Sônia Guajajara, e também o ministro Camilo, representado pelo Fernando aqui nesse momento. Eu quero considerar a importância nesse momento, a presença de todos os estudantes indígenas do ENEI que está presente aqui. Parabenizo, né, a pauta que estão sendo discutida nesse seminário, no evento fundamental, que são estudantes hoje bastante numerosos e significativos no sentido de debater as pautas fundamentais no âmbito do ensino superior indígena. E por isso cumprimento a Rútia, né, em nome da Rútia, cumprimentar todos, né, os estudantes que estão aqui presentes, as lideranças indígenas e também o senador que propôs esse momento para a gente fazer esse relato um pouco, essa apresentação dessa proposta. Eu quero considerar inicialmente a presença indígena na universidade, além dos números que o Fernando apresentou, ela é um processo contínuo após a proposição do direito dos povos indígenas na Constituição Federal de 88 e a partir do LDB, que é Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela foi proposto uma nova caminhada em relação à questão da educação, a pauta da educação em relação aos povos indígenas. Anteriormente, né, a essa Constituição, a pauta da educação, de uma forma mais ampla em relação aos povos indígenas, ela tinha uma proposta baseada na relação da integração dos povos à sociedade não indígena. Isso significa que a educação ela estava baseada onde o ser indígena, a identidade dos povos indígenas, ela tem que ser deixado gradativamente para se tornar não indígena. Essa é a educação que perdurou ao longo dos séculos, né? Primeiramente, a relação da sociedade não indígena era baseada no extermínio dos povos. Posteriormente, né, a civilização, né? E depois veio a questão da integração. A partir da Constituição Federal, houve essa outra caminhada diferenciada, considerando a diversidade dos povos, a manutenção da língua, cultura. Então, com essa perspectiva, muitos jovens indígenas, ele vem adentrando no âmbito do ensino superior em diversas áreas, né, e na qual a gente percebe a grandes experiências das universidades públicas brasileiras, especialmente federais, né, vem atuando nas formações dos professores, né, no âmbito do direito, no âmbito da saúde, no campo da saúde, em relação à formação dos jovens indígenas. Isso leva a chegar a um momento agora, com o advento do Ministério dos Povos Indígenas, uma grande novidade para a sociedade brasileira e também desse mandato do governo Lula, essa possibilidade da implementação de uma universidade indígena. Então, agregar toda essa trajetória histórica da experiência de atuação do ensino superior no âmbito da formação da questão indígena, ela tem uma grande experiência e nós queremos, né, fazer uma espécie de sintetizar, trazer toda essa experiência, aglutinar, para a gente possa pensar de uma forma conjunta, interministerial e também ouvindo os povos indígenas, a proposta da Universidade Indígena. Essa consulta, nós temos um resultado preliminar agora em termos de números, né? Nós estamos realizando 17 seminários regionais no Brasil até agora, a partir que foi proposto do GT Universidade Indígena. Nós já consultamos nesse momento 3.151 participantes indígenas, né? Os povos, né? 168 povos diferentes e 24 estados. Então, nós, considerando que no Brasil, né, temos 305 povos, né? Gira em torno de 175 línguas indígenas, né? Então, para considerar a universidade, considerar esses dados fundamentados através dos últimos dados do IBGE, né? É claro que nós não temos exatidão em termos de línguas, porque sempre tem aquelas línguas de diversas situações no Brasil. Tem aquelas faladas, né? Línguas faladas, aquelas línguas que estão sendo ressurgidas, tem outras línguas que estão sendo retomadas, línguas indígenas. Então, várias situações linguísticas no Brasil. Considerar também
a Unesco, ela propor, nós estamos numa chamada década de línguas indígenas, que é 2022 até 2032, como uma das décadas que nós temos que, como Estado brasileiro, propor grandes ações estratégicas para fortalecimento das línguas indígenas no mundo. E aqui no Brasil, temos que propor ações estruturantes no âmbito do governo federal, no âmbito do Estado brasileiro, ações de fortalecimento dessas línguas que estão aqui presentes. Considerar também que, durante a história, né, as línguas foram diminuídas como resultado do genocídio histórico em relação aos povos indígenas. Tudo isso vem à tona, essas pautas históricas, quando se pensa a universidade indígena. E, nesse contexto, um dos alicerces fundamentais, é interessante considerar que a universidade ela deve se assentar, a partir do debate, dos seminários regionais, grandes lideranças propõem esse alicerce histórica, que é a questão da reparação histórica dos povos. Porque a ciência e o conhecimento, né, ela vem, acadêmico, não indígena, ela vem sobrepondo aos saberes tradicionais dos povos ao longo do século. Isso gerou a legitimação da violência histórica, né, a negação da língua, né, a negação da ciência dos povos e outros negação para legitimar a presença de uma forma forte de uma unilateralidade de um pensamento, né, na qual hoje, né, temos o resultado dessa proposta de pensar, que é a crise global e a crise climática que nós estamos vivendo hoje, e a crise da sociedade. Então, a proposta da Universidade Indígena, pelas lideranças, pelas estudantes indígenas, é exatamente ao contrário. É trazer o saber dos povos, conhecimentos ancestrais, né? São conhecimentos acumulados ao longo do século, do tempo, para dialogar com os conhecimentos científicos, né, não indígena, para a gente produzir um novo pensar, um novo conhecimento de uma forma intercultural. E a partir dali a gente produzia, a partir desse nova ciência, né, uma nova sociedade, uma sociedade que respeite a natureza, que considera a diversidade de biomas, que considera a diversidade linguística do país, que diminua também a discriminação e o racismo que está baseada a relação da nossa sociedade de uma forma geral. Então, esses são alguns fundamentos, e uma das fundamentos muito importante considerar essa questão da proposição dos povos indígenas, através da universidade indígena, com toda a sua autonomia que foi colocada, né, trazer os saberes, ciência indígena, para que a sociedade não indígena conheça, né, esses saberes. E a partir dali a gente acaba promovendo, né, esse entendimento intercultural entre os povos, né? E para isso, né, todos os cursos, isso vai claramente, né, a gente vai detalhar no processo da implementação de diversos cursos estratégicos, né? E por isso, considerar, nós temos 6 biomas no Brasil, grandes biomas, é claro que tem biomas específicas, território dos povos indígenas, e os saberes indígenas está assentada nos territórios. Então, nós temos que considerar essa especificidade dos povos da Amazônia, por exemplo. Existem grandes povos, né, numerosos povos que se contemplam, né, no bioma amazônica. Povos do Pantanal, Mato Grosso do Sul, região centro-oeste, né? Região do Pampa, exemplo, são povos que asseguram, né, a manutenção das biomas, da diversidade biológica do país. Então, nesse sentido, a ciência, a universidade deve considerar essa perspectiva, o número de povos dos biomas, para que a gente possa também fazer essa ligação entre os povos, biomas e a universidade indígena, né, dos povos indígenas. E considerar também a importância que a relação dos povos indígenas nos territórios é que se mantém
os biomas, a diversidade, né, de vida, de existência naquele lugar. Então, ou seja, os fundamentos da existência dos povos é o que assegura a manutenção da sustentabilidade do planeta e do nosso país, né, do Brasil. Então, é isso que o Ministério Indígena traz com essa posição política, né, também, para a gente possa estar somando, e por isso é fundamental nessa casa, senador, a gente propor essa proposta de lei para sustentar essa universidade indígena, não só para os povos, né? Então, nós estamos considerando a universidade como um instrumento, um espaço onde os povos indígenas possam estar evidenciando a sua diversidade cultural e linguística e cosmologia, mas também, ao mesmo tempo, ele absorve, né, de uma forma muito estratégica e maturidade o conhecimento não indígena, dialogar com os conhecimentos mais duros da ciência não indígena, por exemplo, e a partir dali a gente produzir outro conhecimento diferenciado, porque esse conhecimento, né, hoje é que legitima toda a nossa realidade. E também estamos debatendo, é claro que nós estamos no meio desse debate, no meio dessa construção coletiva, em que a universidade não seria só para os indígenas, mas também para o não indígena. Através disso, ela possa também se aprofundar no pensamento indígena para que a gente possa estar contribuindo nesse processo de uma existência intercultural e de uma existência mais dialogada, conhecer os diversos mundos, saberes, conhecimento, para que as pessoas possam transitar nela. É isso que o movimento indígena, né, o próprio Ministério dos Povos Indígenas, os estudantes, traz as mensagens, muitas vezes não compreendidas, no âmbito da produção dos saberes, das dissertações, teses, TCC. Muitas vezes, a metodologia desse processo é muito ainda a ser caminhada, né? A construção metodológica no âmbito da universidade, da construção de uma nova ciência, ela ainda não é trilhada. Então, nós precisamos somar as experiências e a gente fazer essa construção. Então, é uma grande mutirão da construção dessa universidade. Nós estamos trabalhando junto com o MEC, com lideranças indígenas, e também hoje pautar isso na Casa de Lei, que é aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, colocar isso em forma técnica, colocar isso de uma forma estratégica, metodológica, em termos políticos, e pensar a questão financeira, em que medida isso vai respaldar, né? Por exemplo, nós estamos ainda a pensar a identidade do professor dessa universidade, né? O perfil dos estudantes indígenas que nós queremos fazer, os formandos, os egressos dessa universidade, a metodologia dos cursos, né? Quais são os cursos estratégicos, estamos ainda a fechar essas propostas. Então, nós estamos focados, né? Claro que a Casa Civil está acompanhando essa temática, o foco ainda estamos como será a parte estrutural da universidade, que foi apresentado agora com o Fernando, aqui do MEC. Então, nós estamos focados nessa parte. Ainda falta a gente fechar a parte mais metodológica, filosófica do cursos, da estrutura do pensamento dessa universidade indígena. Nós estamos bastante encantados, né, nessa proposta, porque é um momento histórico de iniciar um processo de reparação aos povos indígenas que foi colocada. É um momento em que todos nós, gestões públicos, gestores indígenas, gestores parlamentares, estudantes, lideranças indígenas, possam somar para a construção dessa universidade, e será uma construção coletiva, porque nós, os povos indígenas, mantemos nosso território de uma forma coletiva, né? E nós temos que construir de uma forma coletiva também a Universidade Indígena. Por isso, a importância, né, dessa pauta, e quero compartilhar aqui a nossa experiência até agora, né, dos seminários regionais, foi muito rico. Parabenizar aqui o registro das lideranças que a gente dialogamos
nos territórios, né, dos povos de várias regiões, foi muito rico, muito importante. A gente leva muita esperança através dessa pauta em relação aos povos indígenas. Então, é isso a nossa mensagem nesse momento e fico à disposição. Mas, antes de terminar, eu quero registrar, eu sou Guarani Kaiowá, do estado de Mato Grosso do Sul, e não tem como registrar nesse ato, né, o meu povo está passando por um momento de violência no estado de Mato Grosso do Sul. Então, acabamos de receber assassinato de um jovem indígena, quero registrar o nome, na aldeia Laranjeira Nhanderu, no Mato Grosso do Sul, Nery Kaiowá. Ele foi assassinado pelos policiais do estado. E eu estou de luta nesse momento e quero partilhar essa dor, essa luta nesse momento, nesse ato, para que a gente possa também pensar e dizer para a sociedade que os povos Guarani Kaiowá não é um povo, né, de violência, ela é um povo que busca a terra sem mal, o bem viver. Então, o território dos povos indígenas é um espaço onde, através dos territórios, nós alcançamos a nossa divindade, para que a gente possa se tornar cada vez mais humano, assemelhando-se às nossas divindades. E, por isso, a busca pelo território, a demarcação dos territórios dos povos Guarani Kaiowá. E por isso hoje é violada historicamente e continua. E nesse momento aí está acontecendo esse ato de violência e quero compartilhar todos os momentos com a sociedade, com o estudante indígena, essa dor, esse luto nesse momento. Obrigado. Eu quero agradecer ao senhor Eliel Benites, diretor do Departamento de Línguas, Memórias do Ministério dos Povos Indígenas, mas eu gostaria de, nesse momento, antes de dar a palavra a Rutian Pataxó, numa demonstração de que não é aceitável mais, diante da nação brasileira, atos de intolerância com aqueles que são nossos ancestrais. Gostaria de convidar a todos para que fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem ao Nery Kaiowá e a todos aqueles quantos já tombaram nessa luta pela reconstrução de uma nova sociedade brasileira. Muito bem, vamos ouvir agora a representante do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, Rutian Pataxó. Bom dia a todos, né? Quero me solidarizar aqui ao povo Guarani Kaiowá. Entendo essa dor, né? Há 2 anos atrás, 3 jovens Pataxó também foram assassinados pela Polícia Militar do Estado da Bahia. Entendemos que o campo brasileiro é muito perigoso e nefasto para os povos indígenas. Estamos, né, parente, nos maiores estados com maior violência. O estado da Bahia tem a polícia mais letal do país e nós dividimos aí o campo mais perigoso, né, no sentido de como nossos povos são mortos todos os dias e nossos jovens são mortos. Nossos jovens Pataxó também foram mortos com um tiro na cabeça, com um fuzil, né, de também armamento do próprio Estado brasileiro.
É um momento, né, também de saudades, porque eu também fico emocionada também lembrando desses momentos também que tivemos há algum tempo atrás. Eu sou Rutiane Pataxó, sou acadêmica, né? Sou mestrando em estudos étnicos da Universidade Federal da Bahia. Sou baiana, nordestina. E aí, como o Fernando falou, né? A maior quantidade de indígena está no norte e nordeste, e são as duas regiões mais pobres do país, né? São as regiões que têm o maior número de racismo na sua magnitude também, onde o conhecimento até acadêmico não é considerado, né? Acho que nosso país é muito centrado no Sudeste como um conhecimento válido acadêmico, né? Mas a gente entende de como valorizar esse conhecimento e como valorizar também as regiões que são mais esquecidas nesse país. E a Universidade Indígena vem nesse contexto para valorizar também esse conhecimento, valorizar também esse saber. E essa construção ela tem que ser exatamente isso, uma construção coletiva, uma construção feita com muitas mãos. Eu sempre digo que o movimento indígena é o movimento mais organizado desse país. A gente consegue, mesmo com as nossas diferenças, mesmo com a diversidade de povos, a gente consegue se unir e consegue debater qual seria o melhor futuro para nós mesmos. E considerando, né, todo o aspecto de diferenças que temos entre nós, né, como povos do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Norte, e a gente consegue compreender as diferentes realidades de cada povo, de cada região e de cada bioma. E isso que é o ponto de fortalecimento dos povos indígenas é considerar toda essa diversidade de transmitir conhecimento e essa diversidade de fazer conhecimento. Então, essa universidade indígena precisa ter a nossa cara. Então, que essa universidade ela esteja a participação efetiva dos povos indígenas, das suas lideranças e dos seus estudantes. E que se crie, né, dentro dessa universidade, um conselho que tem um conselho participativo e deliberativo com a participação dos povos, com a participação dos estudantes, que cada campo, que cada setor tenha essa participação, para que a gente possa de fato colaborar para também a efetividade dessa universidade, que a sua criação é uma criação que vai ser inicialmente muito difícil, considerando também todo o aspecto que tem o nosso país. Queria, né, assim, agradecer muito esse espaço do Senado, ao senador Beni, que traz também essa discussão para cá. Esse espaço é um espaço crucial para essa discussão. E estar aberto a essa discussão é muito importante. E ter a presença também aqui dos estudantes, que a gente está no 11º Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, essa construção que já vem de uma construção de muitos anos, da necessidade de nossa presença, nossa visibilidade dentro das universidades, para que a gente possa aí vencer esse apagamento cultural e histórico. Então, nós estamos aqui no 11º com 26 universidades, além de outros grupos também que vieram, grupos de jovens, de lideranças, mais de 600 estudantes, 100 povos representados. Então, a gente está em uma construção de discussão desde segunda-feira, trazendo também essa discussão sobre o ensino superior, sobre também a permanência, sobre a pós-permanência, depois que termina a faculdade, como vai ser. É uma questão que a gente também se preocupa para o mercado de trabalho, para a pós-graduação, como a gente também consegue fazer essa discussão. Então, a gente já teve muitos avanços, né? Muito fruto dessa luta também do movimento estudantil indígena. A Bolsa Permanência sempre foi um grande marco também, porque a permanência na universidade ela é fundamental.
Como a gente tem uma universidade, infelizmente as universidades brasileiras são espaços doentios, né? São espaços que nós temos um grande índice de racismo, né? Com os estudantes indígenas. Então, é um espaço hostil, um espaço que não nos querem. Então, essa construção de como construir uma universidade que possa nos aceitar. E, além de ter, né, a construção da universidade indígena, também ter essa participação efetiva nas universidades públicas, de aceitação também do conhecimento indígena. Essa aceitação no sentido de que a gente precisa transformar por dentro, que todos os espaços possam ter indígena, que a gente possa também ter aqui, futuramente no Senado também um senador indígena, porque a gente precisa estar ocupando todos os espaços, nossas ideias e nossa cultura precisa também ser propagada também em toda a construção do Brasil. A gente precisa entender também que como temos um racismo estrutural, a gente precisa vencer também dentro das instituições. E o Enem é essa construção coletiva dos estudantes indígenas, e que os estudantes buscam também essa participação efetiva também nessa construção da universidade indígena, que sejamos também os porta-voz dessas reivindicações, que essa construção também seja feita por nós que estamos nas universidades, que já construímos uma relação com esse mundo acadêmico, que possamos assim contribuir também com essa construção. Sabemos que a universidade precisa ser construída, mas ela precisa ser do nosso jeito. Ela precisa também ter a cara e a voz dos povos indígenas. E aí, o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, né, nas suas representações também aqui das universidades, também pauta que precisa que os núcleos, as associações e os grupos dentro das universidades, que já são construídos já há mais de 2 décadas, possam também estar presentes nessas consultas, que essas consultas também sejam feitas nas universidades, com os estudantes dessas universidades. É importante que a gente possa construir um diálogo horizontal, né, com as lideranças, com os professores, mas também com os estudantes, para que essa universidade seja também construída conforme também os anseios dos estudantes indígenas. E é importante frisar que a universidade brasileira ela precisa nos aceitar. E é importante também estar nesses espaços, como estamos hoje, na transformação de dentro para fora, no sentido de que também precisa ter professores indígenas também nas universidades brasileiras, que possam ter cotas também nas universidades brasileiras para professores indígenas, para técnicos, para que os indígenas possam estar nesses espaços e esses espaços sejam construídos e desconstruídos, né? A gente precisa entender que o conhecimento não pode ser homogêneo, não pode ser o conhecimento europeu, não pode ser o conhecimento racista que tem nas universidades brasileiras. A gente precisa entender e construir um conhecimento intercultural baseado na pluralidade que tem no nosso país, e entender também que as universidades elas precisam ser transformadas. E elas só conseguem ser transformadas com a nossa presença lá dentro. Entendemos que nos últimos 20 anos, com o crescente número de estudantes indígenas nas universidades, a universidade também começaram a pensar como fazer políticas públicas para povos indígenas. Elas começaram também a gente incomoda a universidade, a gente incomoda e com esse incômodo, com nossa pressão lá dentro, muitas coisas podiam ser transformadas. Algumas um pouco menos, outras um pouco mais, mas a gente precisa transformar a universidade brasileira. A universidade brasileira precisa ter a cara do povo brasileiro. Ela não pode continuar sendo uma universidade branca. Ela precisa ser uma universidade que comporte o povo brasileiro, né? Com indígenas, com quilombolas, com pessoas negras, com mães, com trabalhadores. Ela precisa ter a cara do povo brasileiro. Ela não pode continuar sendo um espaço de propagação apenas do conhecimento europeu, do conhecimento branco. Ela precisa descolonizar e ela precisa ter outras pessoas, outras figuras também construindo essa universidade. E a universidade indígena, ela sai desse pressuposto também de ser um espaço que seja um espaço também acolhedor, que seja um espaço que a gente não sofra racismo. Então, tem que ser um espaço construído por nós e para nós, onde tem os professores
os professores, os técnicos, os reitores, que sejam pessoas indígenas, assim como nossas escolas. E como é diferente ter uma escola indígena no território, e como era não ter que estudar na cidade. Então, quem vivenciou esses dois mundos, de entender que como é sofredor você ser uma criança indígena numa escola do município, e sofrer o racismo de ser uma criança indígena lá, de ser marginalizada, de ser chamada de burra, de ser chamada de bicho, e como foi a transição para ter as escolas indígenas nos territórios. Então, como a gente consegue também enxergar que na nossa universidade que a gente esteja referenciais, que a gente esteja professores, técnicos, que o funcionalismo da universidade seja também por indígenas, para que a gente possa ter referência. E essa referência, ela tem que ser construída por nós. Então, acho que a gente entender que essa universidade ela precisa ter a nossa cara, que ela precisa ser construída por nós, e entender que seja um lugar de acolhimento, né? De termos ali uma universidade nos nossos territórios, que ela possa, de uma certa forma, estar relacionada com as demandas e as preocupações que os povos indígenas têm. Então, essa construção ela precisa ser feita, e ela é um sonho que não nasceu por nós, né? É um sonho que nasceu por nossos anciões, e ela é um sonho que é de transformação, né? Eu acredito que os povos indígenas sempre teve a educação como essa ferramenta de luta importante e de resistência, por entendermos que a gente precisa também desse conhecimento para lutarmos pelos nossos direitos, e entender que a educação e a universidade é essa ferramenta de luta, assim como o Paiti Eliel falou, no sentido de que a gente precisa transformar esse conhecimento dialogando com o conhecimento ocidental, mas construir nosso próprio conhecimento. Acho que esse conhecimento transformador, no sentido de que a gente precisa também que o Estado, que a sociedade brasileira consiga valorizar o nosso conhecimento e entender que temos também soluções para os problemas que eles mesmos causaram. Então, entendemos que os nossos territórios, os nossos saberes, os nossos conhecimentos são conhecimentos também científicos, né? Que são conhecimentos também que têm validade científica. E nesse momento dessa construção, é importante, senador, a gente ter o seu apoio e o apoio dos outros senadores também, e o apoio dessa casa, no sentido de que a gente precisa construir e fazer essa reparação histórica aos povos indígenas, e os estudantes indígenas estão aqui para contribuir nessa construção e contribuir também para que a gente possa fortalecer essa construção coletiva, né, com o Ministério da Educação, com o Ministério dos Povos Indígenas, mas também que essa universidade saia do chão da aldeia, né, da construção mesmo com os povos, com os estudantes, com os professores, com as lideranças. Então, esse momento é um momento único nessa reconstrução do nosso país, que a gente possa aí fazer muitas coisas e a gente possa aí transformar e fazer uma educação transformadora. E aí agradecer mais uma vez o espaço, em nome dos estudantes indígenas, que estão aí representados no Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, no 11º encontro. Ao ele. Muito obrigado, Rutian, pela explanação. Antes de passarmos para a senhora Isabela Salles, do Ministério do Meio Ambiente, gostaria de convidar a senadora que se assentasse aqui à mesa, nos prestigiando com seu brilhantismo. Obrigado pela presença. Por favor. Ele está aqui, né? Vamos ouvir a representante do Ministério do Meio Ambiente, senhora Isabela Salles. Obrigado. Desculpa, senador Martins. Bom dia. Rosana. Não tem problema. Me escutam bem? Bom dia a todos. Trago aqui
primeiro lugar, os cumprimentos da nossa ministra Marina Silva e da secretária Eda Moraes. Gostaria de estender esses cumprimentos a todos os parlamentares da Casa, na pessoa do autor do requerimento, senador Benê Camacho, também a pessoa da senadora Leila Barros, que preside a comissão. Cumprimento também o colega Fernando Matos, do MEC, e o colega Eliel, do MPI, e aproveito já para externar as nossas condolências e a nossa solidariedade por mais esta perda de, no final das contas, mais uma pessoa, né, mais um estudante, um jovem para a violência no campo. Cumprimento também a colega parenta Ibutian Pataxó, na pessoa de quem estendo os cumprimentos a todos os estudantes indígenas e a todos os que endossam, né, essa iniciativa junto ao movimento indígena. E, bom, é uma honra estar diante dessa oportunidade, principalmente para somar, agregar a essa importante iniciativa, que é a criação da Universidade Indígena. Desde já, o Ministério do Meio Ambiente se coloca à disposição para endossar essa ideia que, senador e parentes, realmente vai de encontro, corrobora todas as políticas públicas que cuidam, né, que se engajam na temática do meio ambiente. Então, é de todo o interesse do Ministério do Meio Ambiente que a Universidade Indígena não somente seja criada, mas seja criada dentro dessa abordagem de ecologia de saberes, de trazer junto para o conhecimento ocidental, que é técnico, que é científico, também essa abordagem do conhecimento tradicional indígena. E falo isso porque nesse momento em que atravessamos uma crise climática sem precedentes, nós estamos tendo a experiência, né, inigualável aí pela primeira vez de incêndios em todo o território de grandes proporções. E nesse contexto dos incêndios, a gente não poderia deixar de citar a experiência do nosso trabalho com os brigadistas indígenas e os brigadistas quilombolas, que realmente é um trabalho que tem representado uma troca de experiência, tem representado na prática essa troca, essa integração de saberes e de olhares, né, junto ao manejo integrado do fogo, que inclusive recentemente virou aí lei sancionada, passou por essa casa e foi sancionada pelo presidente Lula. Então, essa é uma experiência que a gente gosta sempre de citar como uma experiência muito positiva e que reforça que essa complementação entre o saber científico e os saberes tradicionais é muito positiva e todo mundo sai ganhando, sem dúvida, inclusive o meio ambiente. Bom, diante de tudo que foi dito e brilhantemente colocado pelos meus colegas do MEC, né, a gente, do MEC e do MPI, a gente aqui no MMA olha para essa iniciativa com brilho nos olhos, realmente com muita esperança. A gente gostaria um pouco de reforçar essa ideia por outra abordagem. E aqui eu peço licença para colocar algumas informações, para compartilhar algumas informações, e seria a abordagem de que, no sentido de que a criação da Universidade Indígena, ela corrobora também, ela reforça a implementação de políticas públicas ambientais. E, nesse ponto, eu trago aqui, inclusive, algumas normas que eu vou citar rapidamente, né, dado pouco tempo, mas que podem ser aí até aproveitados na justificativa da criação do projeto de lei, né, e trago aqui que a educação indígena, inclusive em nível universitário, esse reconhecimento dos saberes tradicionais indígenas está previsto para começar no Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, que prevê expressamente aí o compromisso internacional do país com a conservação da biodiversidade, contando com uma série de instrumentos, inclusive com a cosmovisão e os saberes dos povos indígenas, que aqui eu iria chover no molhado, né, que ninguém melhor do que quem vive na floresta, quem conhece a floresta para saber manejá-la.
né? Então, são os criadores e também mantenedores da biodiversidade. Outra política que reforça, né, essa necessidade é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial, né, aí dos territórios indígenas, o PNGAT, que reconhece expressamente o papel dos povos indígenas e dos seus saberes na proteção dos territórios, na gestão socioambiental e no melhor manejo dos recursos da floresta. A PNGAT ela tem uma série de eixos temáticos e tem eixos específicos aí que tratam da propriedade intelectual e do patrimônio genético, no sentido de que os saberes dos povos indígenas, né, os saberes tradicionais associados ao manejo dos recursos naturais, eles precisam ser protegidos, eles precisam ser promovidos, estimulados, mas também nós vemos essa oportunidade da criação da Universidade Indígena como uma oportunidade de valorizar, né, o conhecimento tradicional associado aos recursos do patrimônio genético. O outro eixo diz respeito à capacitação, à formação para o intercâmbio e educação ambiental. E nesse ponto eu gostaria de citar uma outra experiência que nós temos tido já há alguns anos e que tem sido bastante positivas na formação de agentes ambientais nos territórios indígenas, né? Inclusive, a formação desses agentes ambientais ela é meramente complementar, né? A gente leva ali na formação deles somente alguma orientação de normativas, né? De diretrizes que estão estabelecidas nas normas ambientais, porque o manejo da floresta, o manejo dos recursos, no final das contas, é a gente que sai aprendendo, né? Então, essa tem sido uma experiência também bastante enriquecedora e que nós poderíamos otimizá-la também no contexto da Universidade Indígena. Nesse sentido, também eu trago a Lei 3.123, que trata do acesso ao patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados, trata de salvaguardas para a proteção desse conhecimento e repartição de benefícios. E aqui a gente já gostaria de deixar esse questionamento para reflexão e para debate do movimento. Eu acredito que talvez já até tenha sido uma questão bastante tangenciada aí nessas oficinas de campo nos territórios, que seria como que o conhecimento tradicional dos povos indígenas ele poderia passar de um objeto de estudo a um sujeito desse processo, sujeito ativo desse processo, no contexto da Universidade Indígena. E nós endossamos essa iniciativa de maneira irrestrita. Deixa eu parar a apresentação aqui. Nós endossamos de maneira irrestrita essa iniciativa, exatamente porque nós acreditamos que o manejo, né, o saber do tradicional, de quem conhece a floresta, muito melhor do que, convenhamos, os engenheiros, ou tão bem quanto os engenheiros florestais, quanto os nossos colegas que se formam nas universidades, só tem a ganhar com essa troca de saberes. Nós vemos aí uma série de desafios que precisam ser não só solucionados, mas também monitorados ao longo aí da implementação, da discussão para a criação da Universidade Indígena. Mas, assim, a gente se sente muito satisfeito em endossa essa iniciativa por reconhecermos que esses saberes tradicionais, eles não são apenas complementares ao saber científico, né? Como falou a Rutian agora há pouco. Eles são tão importantes quanto. E a Universidade Indígena tem esse potencial de colocá-los num lugar onde sempre deveriam ter estado esses saberes, né? No mesmo patamar do saber científico. Então, nesse ponto, senador, Rutian, colegas, aos demais membros aí do movimento que acompanham, contem com o endosso, com o reforço, tá? E o apoio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, porque nós vemos essa iniciativa com muitos bons olhos, esperamos que ela se concretize, né? E
só quem tem a ganhar é não apenas os povos indígenas, mas o meio ambiente e, dessa forma, toda a sociedade. Muito obrigada e bom dia a todos. Ficamos à disposição. Obrigado, senhora Isabela, representante do Ministério do Meio Ambiente. Nós vamos agora ouvir o senhor Rodrigo Tosta, representante do BNDES, para então passarmos às inquirições. Bom dia a todos, bom dia a todas. Senador Bené Camacho, senadora Leila Barros, através dos quais eu cumprimento todos os nossos senadores e senadoras. Gostaria de transmitir os cumprimentos do presidente Mercadante, da diretora Tereza Campelo. Agradecer também aos nossos colegas que fizeram as apresentações anteriores, pelo compartilhamento do seu conhecimento, das suas experiências, solidarizar com as perdas, foram faladas aqui de familiares, né, das famílias, enfim, amigos e conhecidos das pessoas que se foram. Vim trazer um pouquinho do Fundo Amazônia aqui, né, falar um pouquinho sobre o Fundo Amazônia, sobre a atuação do Fundo Amazônia dentro desse espaço aqui na audiência. O Fundo Amazônia ele foi criado há 15 anos, quase 16 já, né? Comemoramos 15 anos no ano passado, e o Fundo Amazônia é uma das formas de implementação do PPCDAM, Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Então, todas as ações apoiadas pelo Fundo Amazônia, elas são alinhadas com os eixos do PPCDAM. Tá? Isso faz com que a gente consiga auxiliar a implementação do PPCDAM de uma forma muito direta. O fundo conta com uma governança bastante ampla. A gente tem hoje no fundo, são 25 instituições representadas em 3 grandes bancadas, uma do governo federal, com os ministérios e o próprio BNDES, os 9 governos estaduais da Amazônia Legal e 6 entidades representativas da sociedade civil. E aí, só para destacar aqui, que no ano passado, quando o Fundo Amazônia teve seu comitê orientador recriado, a entrada do Ministério dos Povos Indígenas, como reforço, né, da importância da sua participação nas decisões do Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Também a COIAB faz parte, né, dentro da bancada da sociedade civil, a COIAB também faz parte do Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Isso faz com que essas decisões sejam tomadas com uma ampla discussão, sempre tomadas em consenso entre todos esses participantes, garantindo que isso vá ser implementado. Você ao ter a concordância com o consenso de todos, você tem uma maior chance de sucesso na implementação dessas decisões. Então, eu acho que isso é uma das grandes forças que o Fundo Amazônia tem e garante essa representatividade de todos. Como falei, o apoio aos projetos do Fundo Amazônia, ele se dá projetos alinhados aos 4 eixos do PPCDAM. Hoje, esses 4 eixos definidos, né, dentro do plano, e tanto por meio de chamadas públicas, quanto também projetos que são considerados estruturantes. Então, o fundo consegue, hoje a gente tem algumas chamadas em andamento, né, já encerradas a recepção de propostas, mas em andamento, que tratam de diversos temas, desde restauração, temos uma chamada que foi também já encerrada, da questão de alimentação escolar na região. Temos uma outra em parceria também com o MDS, com a MMA, da parte de tecnologias sociais de acesso à água. Então, o fundo trabalha com essa estruturação de chamadas para garantir um alcance maior, uma escala maior da sua atuação. E, por outro lado, também recebendo propostas de projetos considerados estruturantes diretamente ao Fundo Amazônia. As diretrizes que definem a forma de atuação do fundo, quais o tipo de projeto que ele poderá apoiar, elas são definidas no Comitê Orientador, como mencionei antes, em decisões por consenso. Então, o Comitê Orientador define como o Fundo Amazônia pode atuar, mas não aprova o projeto. Tá? Quem faz a parte de análise toda do projeto é a equipe do Fundo Amazônia dentro do BNDES. Então, o Comitê Orientador ele só vai definir as linhas gerais de atuação do fundo, a aplicação de recursos do Fundo Amazônia, para garantir que você não tenha nenhum tipo de interferência na avaliação técnica. Isso é o mais importante da atuação do Comitê Orientador. Projetos são apresentados diretamente ao BNDES, como mencionei, como o BNDES é o responsável pela análise dos projetos, contratação e acompanhamento. Esses projetos, uma vez
construídos, eles são submetidos ao BNDES e tem um roteiro, vou entrar um pouquinho numa questão operacional aqui, um roteiro que deve ser preenchido, que é quando você verifica se de fato aquele projeto ele está alinhado às diretrizes do Fundo Amazônia e, portanto, alinhados aos eixos do PPCDAN, e é submetido para análise do BNDES. Após a submissão para análise, a equipe se debruça sobre o projeto e submete à aprovação da nossa diretoria para que o projeto possa ser contratado. Então, isso tudo, eu passei por essa parte operacional mais para poder ilustrar essa questão de que os projetos vão ser sempre alinhados ao PPCDAN, qualquer um dos eixos do PPCDAN. Estando alinhados, eles são passíveis de apoio, podem sofrer ajustes ao longo do tempo, tanto antes da contratação quanto após a contratação, para garantir que eles de fato venham a trazer o melhor resultado possível. Então, eu gostaria só de falar um pouco também do quanto o fundo, e aí falando um pouco da retomada do fundo no ano passado, que nós já apoiamos projetos, já temos recursos comprometidos da ordem de, somente no ano passado, 1,3 bilhão de reais. E para esse ano já são mais de 500 milhões de reais. E na sua existência, o fundo já apoiou mais de 2,5 bilhões em apoio a projetos na região. Então, mostrando que o PPCDAN é um caminho correto, viável, e que o Fundo Amazônia está aqui como um dos instrumentos possíveis de apoio a ações relacionadas ao PPCDAN nos seus 4 eixos. Senador Benê Camacho, eu não gostaria de me estender mais aqui, agradecer o tempo que foi fornecido para nós aqui, e me coloco à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida que surja. Obrigado. Muito obrigado a todos que contribuíram com a sua fala. Nós vamos passar agora aos questionamentos. Quero mais uma vez agradecer a presença da senadora Rosana Martinelli, do PL do Mato Grosso, que vai fazer a sua fala, e logo em seguida, então, nós iniciaremos as inscrições. Eu vou fazer perguntas, vou deixar com que 3 membros dos representantes dos estudantes indígenas possam se manifestar direcionando, tá certo? E vamos falar também a respeito das perguntas que nos foram encaminhadas. Senadora, por favor. Obrigado pela oportunidade, senador. Quero cumprimentar todos. Eu sou de Sinop, Mato Grosso, mas eu estou aqui para falar a importância que tem a formação para todos os povos indígenas, todos os estudantes. E dizer que em Rondonópolis, senador, nós tivemos, eu até quero ler aqui, está tendo a primeira turma de educadores indígenas. A UFR de Rondonópolis recebe sua primeira turma exclusivamente de estudantes indígenas. E que realmente esse é o caminho, né? Teve semana passada, retrasada, já o início dessa primeira turma, desse curso de licenciatura intercultural indígena da Universidade Federal de Rondonópolis, composto por estudantes indígenas de diversas etnias. O curso tem o objetivo de formar professoras e professores em uma perspectiva interdisciplinar e intercultural para lecionarem nas redes públicas de educação básica e nas redes comunitárias e levar o conhecimento para as suas culturas, né? As suas etnias. E teve uma procura muito grande nas inscrições. Teve inscrição em mais de 25 municípios, uma procura relevante, né? E essa aula inaugural que teve semana retrasada foi muito importante, que marcou um divisor de águas, oportunizando, porque ele é exclusivo, essa turma ela é exclusiva para somente indígenas. E a coordenadora institucional da Parfor,
é a professora Thalita, a qual eu quero realmente agradecer a sua formação, o seu empenho em direcionar que realmente essa turma fosse exclusiva, que é um projeto inovador para nós do Mato Grosso, tá? E dizer que nós temos que se estender, né? Então, essa audiência pública, senador, é muito importante, é esse o caminho que a gente tem que fazer, é esse o caminho de levar o conhecimento, principalmente para todos aqueles que querem, né? Engana-se, e eu estou falando uma opinião própria, que tem que deixar o indígena isolado. Hoje o indígena ele quer conhecimento, ele quer oportunidade. Não adianta mais hoje, nós estamos em 2024, ele quer oportunidades para desenvolver. E ele quer saúde, e ele quer educação, e ele quer ser respeitado. Então, muitas vezes o que acontece é que querem deixar os nossos indígenas colocarem e não dar oportunidade. Limitam as suas tribos, as suas etnias e não dão oportunidade e não podem, muitos proíbem o desenvolvimento. Não podem exercer as funções exatamente o que eles querem. E eu estou dando minha opinião aqui, particular, tem que oportunizar. Porque hoje, com o conhecimento que tem, com a internet que tem, como que você vai deixar essas pessoas isoladas? Eles querem oportunidade. Hoje, como que vai colocar lá os nossos povos indígenas sem oportunidade e sem acesso à informação? Hoje nós estamos vivendo a informação. Então, eu acredito, é uma opinião minha particular, que temos que oportunizar sim. Porque hoje não cabe mais colocar qualquer indígena na sua tribo, com as suas etnias, deixar isolado. Jamais. Hoje não mais. Hoje tem que oportunizar e dar o direito deles terem a sua opinião, terem o direito a acesso e principalmente a educação. Então eu quero parabenizar esse brilhante acesso que está dando para todos. É isso que nós queremos. E é aproximar, realmente, porque tem que transformar essa realidade. E esse curso, senador, foi elaborado de forma participativa com ao menos 5 etnias de Mato Grosso. Eu não sei se eu vou pronunciar certo. Abói, Chavante, Baiquiri, Tapirapé e Canela, de lá. Então, foi ouvido todas as etnias para chegar realmente num consenso, o que era melhor para os povos indígenas. E foi estruturar um curso que garantisse aos diferentes grupos étnicos o acesso e permanência a um ensino superior, diferenciado e que respeite as suas particularidades linguísticas, culturais, de saberes e modos de vida. E após tantas trocas e aprendizados mútuos, chegaram finalmente ao momento que a Universidade Federal de Rondonópolis recebesse a sua primeira turma exclusivamente de estudantes indígenas. Então é uma grande oportunidade que está tendo no Mato Grosso e eu acho que tem que ser estendida para todo o país e principalmente nessa formação da universidade específica aos povos indígenas. Então, vocês todos estão de parabéns, porque buscar conhecimento é o que nos move e é o que nos sustenta. Então, parabéns e eu tenho certeza que essa iniciativa vai ser concretizada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, senadora Rosana Martinelli, pelo seu depoimento, mas principalmente pelo seu engajamento nessa ação de educação, de construção de um novo saber. Quero parabenizar também ao governo do Mato Grosso por essa iniciativa e dizer que no Mato Grosso, apesar de nós termos recebido uma notícia de uma ação individual triste, nós vemos que o povo do Mato Grosso, o governo do Mato Grosso, os representantes políticos, a senadora,
os deputados federais do Mato Grosso estão engajados, juntamente com todos nós, nesse projeto maior e mais inclusivo da criação da Uniinde, da Universidade dos Povos Indígenas. Então, parabéns à senhora, parabéns ao governo do Mato Grosso pela iniciativa, que ela possa ser construída e amplificada através da Universidade Indígena do Brasil. Com certeza eu estou aqui justamente para dar o meu apoio e dar esse exemplo que funciona, que é a oportunidade, e a gente tem que continuar avançando, e essa formação da universidade com certeza será um sucesso, que é o sucesso do saber. Muito obrigada. Eu gostaria de direcionar o meu primeiro questionamento ao Ministério dos Povos Indígenas, aos estudantes aqui presentes, o nosso público-alvo, que daqui por diante, aqui foi um início de uma ação que visa a construção de um projeto grandioso, que, a meu ver, deveria estar pronto para ser apresentado na COP30. Seria o ambiente mais favorável para que o mundo todo soubesse que no Brasil nós estamos não apenas mudando o discurso, mas estamos mudando na prática a reconstrução da nossa sociedade, do nosso saber. Então eu gostaria de saber, por parte do Eliel, por parte da Rutian, se vocês têm uma programação de mobilização, de ação agora, de divulgação desse projeto, de expandir, encerrando a parte de audição das assembleias, agora levar ao restante do conhecimento da sociedade brasileira esse projeto tão necessário e tão importante para a nossa sociedade. No que diz respeito ao Ministério da Educação, como também o Fernando Matos apresentou a construção, e do quão é importante e essencial a cultura indígena dentro da construção de um novo saber, e ali ao CNPq. Então eu gostaria de entender se no CNPq há projetos para pesquisa de princípios ativos dominados pela cultura indígena, na área de produtos farmacêuticos e cosméticos, se há proteção legal de retorno financeiro para as patentes brasileiras ou estrangeiras que foram construídas utilizando os princípios ativos e conhecimentos indígenas, se há um retorno em torno de remuneração e se, na construção dessa universidade indígena, haverá um espaço importante para a construção da inovação dentro dessa universidade, para que esse conhecimento milenar que fez com que há milhares e milhares de anos uma população vivesse, sobrevivesse, se curasse, se instruísse, usando os recursos advindos dessa natureza. E quando aqui chegaram os europeus, há cerca de 500 anos, e encontraram essa população que estava aqui há 15 mil anos, receberam todo esse potencial de conhecimentos que lhes foram transmitidos. Então, esse conhecimento não só tem que ser preservado, mas tem que ser redirecionado para a humanidade como um todo, mas que haja também um retorno econômico para quem foi o detentor desse conhecimento. E gostaria muito, e esse foi o motivo principal da minha intenção em convidar o representante do Ministério do Meio Ambiente, a senhora Isabela Salles, e quando eu olho para a Isabela Salles, eu estou olhando para a ministra Marina Silva. E quando eu olho para a Marina Silva, a quem eu muito admiro, eu vejo o brasileiro por excelência, onde
geneticamente se encontram o europeu, o negro e o indígena, ali é a pessoa da Marina Silva. E eu gostaria muito que que agora a ministra Marina Silva, que tem todo esse seu olhar, esse seu envolvimento para essa questão indígena, que juntamente, quando eu olho para o Rodrigo Tosta, eu enxergo o ministro Aloysio Mercadante, que talvez seja o mais social de todos os economistas que passaram pelo BNDES e que ali está o Fundo Amazônia, e quando, sob a direção do nosso presidente Lula, que foi formado na Universidade da Vida e obteve PhD no que diz respeito ao combate às desigualdades sociais, que seria emblemático que nesse projeto construído pelo Ministério da Educação, pelo Ministério dos Povos Indígenas, pelo Ministério do Meio Ambiente, não ficasse esbarrado na questão financeira da sua viabilidade. O povo indígena, a nação indígena, já pagou muito caro por tudo isso a que nós vemos essa situação. Não pode ser o recurso financeiro o óbice para a construção desse projeto. Deveria ser o primeiro a ser colocado como uma questão de honra, de reparação a essa ação do povo indígena, a afirmação de que recurso não irá faltar para a instalação e para a manutenção da Uniíndia, a Universidade Indígena. E seria muito mais emblemático, uma mensagem a todos os dignatários de todas as nações que vão estar presentes na COP30, se o Fundo Amazônia, que representa o que há de mais importante na defesa dos nossos povos originários e do nosso meio ambiente, chamasse para si a responsabilidade dessa ação financeira. Seria uma forma muito visível e objetiva de mostrar o compromisso de nós, como povo e como Estado, em repararmos esse óbice que pesa sobre a nação indígena. Então, gostaria de ouvir da parte do Ministério do Meio Ambiente e do BNDES a afirmativa da intenção e de que não há nenhum impedimento para que o Fundo Amazônia possa estar presente dentro da sustentação econômica desse projeto. Obrigado, senador Bené Camacho, pelo questionamento, né? E a pergunta, em relação ao cronograma de ações e os passos que estão sendo dados, né? Nesse momento, o nosso foco, quando eu digo foco, o Ministério Indígena, a participação dela no GT, Universidade Indígena, que está junto com o MEC, e onde está a equipe e membros, né, de professores, lideranças e técnicos estão trabalhando na sistematização do documento final do relatório e já uma proposta mais técnica dessa proposta da Universidade Indígena. Inclusive, eu quero destacar a importância do trabalho dessa equipe, do GT. Inclusive, dentro do GT, há uma equipe mais específica ainda, que é o GT de relatoria. Inclusive, estão trabalhando intensamente para dar o resultado, as entregas desse material em outubro. Então, em outubro, nós teremos um ato, né, de entrega desse relatório do GT à ministra Sônia Guajajara e ao ministro Camilo, justamente para dar o retorno final desse, o que é o objetivo do GT. Posterior a isso, né, nós temos, enfim, o segundo passo, né, porque o próprio GT, ela já está sustentada, né, pelo diálogo e pela consulta ao seminário regional e das lideranças para subsidiar o próprio relatório final.
E a partir dali é o segundo passo, né, que nós vamos dar, e pela condução dos ministros também, em que medida vai ser a estratégia desse processo de politizar, de colocar em evidência a sociedade, às instituições e aos fundos, né, a viabilidade para que possa, de fato, seja concretizada a implementação. E, então, esse é um pouco a nossa caminhada institucional para que a gente possa estar concretizando. Eu quero destacar que nós temos o COP30 ano que vem, né, um momento, acho que muito interessante, ser o momento de lançamento ou a concretização da proposta. 2025 também nós temos um momento, acho muito estratégico, Semana dos Povos Indígenas, que é o mês de abril, né, onde existe encontro nacional de lideranças indígenas aqui em Brasília, sempre anualmente acontece. Então são vários momentos estratégicos que a gente poderia estar apresentando já a proposta de uma forma bem concreta. Então o nosso objetivo agora é a entrega desse relatório, a entrega do produto, né, em outubro, e a partir daí ver as estratégias da caminhada no segundo passo. Em relação à importância dessa implantação da Universidade Indígena e as grandes pautas dos povos, né, que foi colocado pelo senador aqui agora, é muito interessante, né, porque a universidade é um espaço onde vai se pensada de uma forma intercultural sobre as grandes pautas que a nossa sociedade enfrenta. Por exemplo, a questão das mudanças climáticas, a questão dos biomas brasileiros, a Amazonas, né? Os povos indígenas, né? A questão das línguas dos povos indígenas no Brasil, né? O conceito dos territórios, né? O que é território para nós, né? Então, todos esses grandes alicerces de pensamento, de luta dos povos, que estão reivindicando para a sua manutenção, ela vai estar dentro da universidade como uma das grandes pautas para ser desenvolvida. E a partir dali, os quadros de cientistas indígenas, o quadro de profissionais indígenas e não indígenas, para a gente possa dar continuidade a essas questões. Então, por isso, é fundamental a gente engrandecer cada vez mais, né, essa questão da universidade indígena, não só no Brasil, mas a nível internacional, né, colocar a universidade indígena em rede de uma forma global, institucionalmente, com outras universidades importantes a nível internacional, porque ela vai estar, né, fazendo uma espécie de conexão intelectuais indígenas, não só entre a universidade, mas intelectuais indígenas no mundo, né? E a partir dali, de que maneira a ciência, de uma forma mais ampla, vai sendo cada vez mais ampliada, né? Uma ciência diferente, né? Aglutinando conhecimento científico da academia já produzida, mas também acrescentando também conhecimento dos povos, né? Quando digo conhecimento dos povos, né, não é de um povo, de uma etnia, mas agregar essa diversidade de pensamento, né? O conceito do clima, por exemplo, a questão dos territórios, biomas, a questão da energia do planeta, a questão do sistema planetário que nós estamos vivendo, quais são as novas tecnologias que possa, né, fazer a potencialidade desses sistemas climáticos, né, a partir da visão dos povos. São grandes questões que merecem ser, né, discutida e ampliada no âmbito da ciência, que vai ser produzido nessa universidade. Então, são grande pauta e, por isso, ao mesmo tempo, politizar a questão do pensamento indígena é muito importante, né? E o envolvimento, por exemplo, aqui da casa, aqui do Senado, dos parlamentos, o governo, as instituições privadas nesse processo, as iniciativas econômicas, é muito importante, porque hoje a sustentabilidade, né, do planeta, do país, em todas as esferas econômicas e sociais, são marcas, né? E por quê? É necessário a gente começar cada vez mais os povos indígenas
está contribuindo através da sua experiência histórica, né, que o equilíbrio da natureza, da Amazônia, do Cerrado, Pantanal, por exemplo, ele é um resultado histórico da relação dos povos daquele lugar. Então, os povos indígenas são grandes conhecedores da tecnologia, né, daquele bioma. Então, hoje nós estamos discutindo, né, algumas iniciativas acadêmicas, essa questão da tecnologia espiritual, né, da espiritualidade dos povos. Então, são questões fundamentais trazer para acrescentar e ampliar o saber de uma forma mais ampla para a nossa sociedade. Obrigado. Rutian gostaria de fazer algum adendo à fala do Eliel? Só mesmo essa questão, né, da ampla participação dos estudantes nessa construção. Acho que é importante o Ministério dos Povos Indígenas e também da Educação prever isso, né? Acho que isso é muito importante. E dizer também que a gente quer entregar também uma carta de reivindicação dos estudantes indígenas do Brasil para os senadores, para a senadora Rosana, para o senador Beni e também para Fernando também. O Eliel já recebeu, já está cansado já de receber os nossos documentos. E aí a gente entregar essa carta de reivindicação também que a gente construiu durante o evento. Fernando, por favor. Senador Bené, senadora Rosana, nós estamos tendo, da minha parte, eu sou pernambucano, minha família é de Pesqueira, terra dos Chucurus, conheço a luta dos povos indígenas, trabalhei no Ministério dos Direitos Humanos, coordenei o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos Ameaçados de Morte e estive lá no território dos Guaranis, viajei o Brasil todo e realmente sinto que essa universidade ela vai preencher, ela vai ocupar. Cada vez que eu vejo o Eliel falando, ele tem mais ideia, ele está com mais a imaginação, né, aumentando. Essa universidade ela tem que sair do papel, ela tem que virar a obra não só de cimento, mas ela tem que virar a obra das mentes, das imaginações, da cultura, das línguas, né? E como foi bem colocado aqui, tem uma parte que é reparação, uma dívida histórica que o Brasil tem com os povos indígenas, mas também nós temos que olhar para o futuro. O futuro que nós estamos vendo aí é que aquecimento global, inteligência artificial, guerras regionais que podem descambar em conflitos maiores, trazer a sabedoria indígena, incluí-la na forma, digamos assim, tradicional, sem amarrá-la, sem limitá-la, permitir que, tendo a estrutura da autarquia, universidade indígena, isso vai permitir, como colocou o professor Eliel, em que esses professores, esses docentes, esses alunos, eles estarão integrados a todo o sistema universitário brasileiro e internacional. Então, a possibilidade de se formular convênios, de se ter parcerias com universidades de fora do Brasil, isso também é muito importante. Sinto que a questão ambiental, e o desenvolvimento regional, eles são pontos fundamentais. A iniciativa do presidente Lula em propor a criação dessa universidade, ela, como eu falei, ela vai ocupar, digamos assim, hoje uma lacuna que os povos indígenas brasileiros estão enfrentando, digamos assim, de maneira mais individual, prestando concurso, né? Já tem um benefício importantíssimo da lei de cotas. Então, mas isso são vitórias, são lutas dos estudantes, com o apoio da comunidade, etc. Tal. Nós queremos agora, com a Universidade Indígena, não. Vai ter a autonomia, vai ter a capacidade de elaborar, né, o seu funcionamento interno, os cursos que serão ofertados. Lá no MEC, a nossa diretora de Educação
ligada à área de saúde, né? Ela fala, não, queremos ter que um dos cursos seja medicina. Nós aqui vamos dar todo o apoio. Então, é uma perspectiva muito distinta você ter os professores indígenas, os alunos indígenas, o pessoal da parte, digamos assim, da administração, né, e da direção superior da universidade serem pessoas indígenas. Então, tudo isso nós estamos diante de uma iniciativa que tem tudo para transformar a realidade, hoje ainda tão difícil, tão dura, que os povos indígenas enfrentam e atravessam. Então, parabéns, muito obrigado, senador. Senadora, também pelas suas considerações. Nós, lá no MEC, estamos nos empenhando ao máximo, tá certo, para concluir a escuta, que é uma obrigação que o Brasil tem em função da resolução 169 da OIT, que tudo que afeta as comunidades, as populações indígenas, tem que ser apresentado para eles, tem que ser debatido junto com eles, para que haja o entendimento e a concordância deles sobre o assunto. Isso, como bem colocou o professor Eliel, nós já ouvimos mais de 3 mil pessoas e ainda temos aí uns 5 seminários para concluir. Ontem estivemos lá com os estudantes, um grupo deles foi ao centro de treinamento do MEC, se reunir com a gente, fazer a contribuição deles para esse relatório e esperamos que até a COP a gente já tenha possibilitado, né, a tramitação do PL, né, nessa casa tão importante para a democracia brasileira e possamos também contar aí com o apoio, né, bem lembrado aí do Fundo Amazônia, né, que obviamente ele não seria responsável pelo custeio, que é do MEC, mas o Fundo Amazônia poderia apoiar sim na qualificação de equipamentos, de laboratórios, de informática, de acesso através da internet, entre os campi. Eu acho que a sua iniciativa, senador, ela é muito, muito proveitosa e eu acho que ela vai, né, caso isso esteja contido no final, né, no nosso relatório, porque é uma ideia que até agora, Eliel, em algum lugar saiu essa sugestão? Eu acho que não, do Fundo Amazônia. Não, acho que não. Então, o senador aí teve totalmente aí a paternidade aí dessa iniciativa e, para nós, eu acho que ela já pode colocar assim que vai estar no relatório essa sugestão. Obrigado, senador. Claro. Parabéns, Fernando. E só para complementar, eu acho que essa universidade realmente ela vai dar direito, de fato e de direito, a respeitabilidade e a credibilidade que os povos indígenas têm. Eu, como prefeita, eu tive a experiência, e a gente acompanha, o quanto os indígenas nas aldeias sofrem. Porque muitas vezes o recurso não chega lá na ponta, né? Gasta-se muito em transporte e hoje, por exemplo, da saúde, é só a básica que tem nas aldeias. A média e alta complexidade tem que ser nas prefeituras mais próximas. E fica numa situação muito difícil para o indígena que vive lá na comunidade dele. Então, nós temos, e eu acredito que com essa universidade vai capacitar, vai desmistificar esse conceito que não tem estrutura, que não pode chegar. Porque na aldeia ela tem que ter estrutura, ela tem que ter estrutura que dê possibilidade de saúde, que dê possibilidade da educação. E realmente não chega, a maioria dos recursos não chega para quem tinha que chegar. Se fica no caminho, se gasta muito, né? Com o próprio governo, sempre não tem recurso e não chega na ponta final. Não chega nos indígenas, que precisam de recursos, que precisam ser respeitados e precisam de assistência. Então, eu acredito que essa universidade também vai ser um instrumento que vai possibilitar uma voz a mais. Nós vamos ter conhecimento e vão ter pessoas capacitadas nas aldeias para desmistificar essa questão que tudo tem que depender.
os índios não têm que depender de ninguém. Vocês têm que ter por conta própria. Vocês têm sabedoria, inteligência, saúde e o conhecimento que tem da ancestralidade, como ele mesmo falou. E eu fico muito contente, senador, porque realmente esse conhecimento tem que os povos indígenas têm que ser direcionado para ele e eles que têm que ser os beneficiários. Hoje, essas patentes, a maioria foram para empresas estrangeiras e o índio que tem o conhecimento não é beneficiado com isso. Então, realmente tem que ter, senador, como o senhor falou, tem que ter esse banco, tem que ter patenteado todos, e para isso tem que ter conhecimento, tem que ter acesso. Então, eles têm o conhecimento, eles têm que ser sabedores e tem que ser os beneficiários, tem que ter estrutura e é um recurso a mais que vão ter nas aldeias. Hoje, com o conforto necessário, com a estrutura, principalmente de saúde, que a gente percebe o quanto é difícil ter, tá? E eu estou falando com conhecimento que muitas vezes não chega. Eu passei isso, que eu fui prefeita e o município tinha que dar assessoria para não ter os indígenas na dificuldade. Eu sei que muitos não concordam, muitos que são beneficiados não concordam, mas a realidade é isso, tem que ser falada. Hoje, a maioria, os recursos não chegam, a assistência não chega para os indígenas que têm que ser beneficiados. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, senadora. Gostaria de ouvir Isabela Salles, do Ministério do Meio Ambiente, do que nós demos uma cutucadinha, Fernando também, mas é a respeito de uma pauta que eu não poderia omitir e para mim seria emblemático. Eu sei que a ministra Marina tem uma visão para isso, tá certo? Então, eu gostaria que essa mensagem chegasse e gostaria de ouvir a sua opinião pessoal também. Perfeito, senador. Acredito que a cutucada, nesse caso, ela é bastante pertinente, não só criativa, ela é bem-vinda. Primeiro eu queria só fazer uma colocação até para os colegas parentes que estão aí do movimento entenderem como é que o Fundo Amazônia, para que ele serve, né? Um pouco aí na linha do que o colega Rodrigo trouxe. Então, o Fundo Amazônia foi criado um pouco mais para apoio em ações que tratam de gestão de floresta, áreas protegidas, ações que tenham adesão com manejo florestal, né, principalmente no contexto da Amazônia Legal. Então, nós temos hoje o apoio do Fundo Amazônia para projetos, para ações e estratégias, por exemplo, que conversa com os nossos PPCDs, né, que são os Planos de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, que é o PPCDAM, mas também com as estratégias que cuidam de redução da emissão de gases de efeito de estufa, né? Eu estou colocando isso porque, considerando, né, o potencial transformador aí do projeto da Universidade Indígena, é muito importante que, desde esse momento da concepção, né, onde se está construindo a ideia e transformando ela em um projeto, é importante que essa adesão com as políticas públicas ambientais ela esteja presente desde esse momento, para que, posteriormente, né, no futuro próximo, eu espero, né, no momento da implementação, a gente tenha condição, né, de justificar tecnicamente o acesso às linhas do Fundo Amazônia. Né? Hoje, acho que o Rodrigo pode até trazer um pouco mais de informação sobre isso, mas hoje o Fundo Amazônia consegue prover, né, alguma coisa aí de estrutura, né? Por exemplo, via FNDE é possível acessar estrutura para transporte escolar, né? Esse seria um exemplo. Agora, uma potencialidade também interessante que eu vejo é que a universidade, né, pelo menos eu estou sonhando alto junto com vocês aqui. A universidade, a gente entende que seja ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a gente tem aí uma série de possibilidades,
né? Inclusive, quando a gente chegar no momento da pesquisa e da extensão, de que essas iniciativas nesse âmbito se somem também aí ao a nossa missão, né, de promover a conservação das florestas, a gestão sustentável dos biomas, né, e dos ecossistemas, e com certeza a Universidade Indígena ela tem esse grande... falar em potencial, a gente leva um pouco para a abstração, né? Mas eu já vejo muitas possibilidades e acredito que aqui a nossa turma vai ficar muito, muito animada para concretizá-las em conjunto aí com o MEC, com o MPI, com o movimento. E pode deixar que nós vamos levar essa ideia, essa proposta à ministra Marina com a mesma animação, né, com os mesmos votos de que seja implementada de forma exitosa. Obrigada, senador. Eu que agradeço, muito obrigado. Nós queremos agora agradecer o representante do BNDES, Rodrigo Tosta, que eu sei que ele tem um compromisso imediato. Gostaria só que ele se manifestasse e, ao mesmo tempo, externar o nosso agradecimento e que ele possa levar essa mensagem ao presidente Aloysio Mercadante, que ele possa olhar também com carinho essa questão do custeio, dessa questão do Fundo da Amazônia. Obrigado, senador. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço as gentis palavras de todos aqui. Com certeza vou internalizar essas questões que foram levantadas aqui. E parece até que tinha sido combinado, né? A Isabela já colocou alguns pontos que são talvez os mais importantes em cima disso, né? O Fundo Amazônia, como ela falou também, eu tinha falado antes, ele apoia a implementação do PPCDAN, então se uma ação está ligada ao PPCDAN, ela é passível de análise pelo BNDES para possível apoio, né? Não quer dizer que exatamente a que seja pleiteada vai ser, mas, enfim, sendo alinhada com o PPCDAN e com as diretrizes do Fundo Amazônia, ela é passível de análise. Então, eu falo isso porque o Ministério do Meio Ambiente é o presidente do comitê orientador hoje do Fundo Amazônia. Então, a Isabela, apesar de não participar diretamente, com certeza, nas conversas internas do Ministério já tem essa noção também da atuação do fundo, até pela fala dela. Então, eu só queria concluir agradecendo mais uma vez a oportunidade e me colocando à disposição também para qualquer outra questão que venha a surgir mais para frente. E agradeço a compreensão também. Infelizmente, preciso me desligar aqui para entrar numa outra agenda. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Gostaria de abrir a oportunidade, se houver interesse, para que 3 representantes dos estudantes indígenas se manifestassem, por favor. Oi. Recoapiuaica, senador. Bom dia. Em nome do senador, cumprimento a mesa, os meus parentes, Rutian e Eliel Benites, representante do MEC, senadora. Eu queria trazer 3 questões para nós, enquanto estudantes indígenas do Brasil. Na nossa carta, vocês poderão também tomar essa ciência, e principalmente para a representante do MEC, que, para nós, a construção da Universidade Indígena, ela vem de vários anos, como todos já mencionaram, mas também é importante lembrar que nós, estudantes indígenas, estamos espalhados em todas as universidades dos estados. Então, gostaria de registrar que é importante a nossa ampla participação, né? Acabamos de sair do IBGE, somos quase 1 milhão hoje, né? Então, que sejam ouvidas pelo menos 650 mil pessoas indígenas, para que isso seja considerado que foram ouvidas, que fomos escutados, porque somos diversos, né? Então, falamos ainda a nossa língua indígena, que consideramos como uma ciência, que essa ciência também seja valorizada e respeitada a partir de nossos territórios. E a outra questão, senador, que é importante também a gente trazer para essa casa, é que nós, enquanto estudantes indígenas, ainda estamos lutando pela nossa permanência de qualidade nas universidades. Então, precisamos sonhar que essa universidade, que está no processo de criação, ainda está pensando nesse perfil, como diz o parente Eliel, que seja pensada linhas de pesquisa voltada para
para os biomas do Brasil. Que seja pensada uma linha de pesquisa de ciência e tecnologia que respeita as ciências indígenas na sua diversidade. Porque não tem como pensar numa linha de pesquisa no mesmo modelo que é hoje no sistema do CNPq e CAPES, que não atende, por exemplo, eu sou pesquisadora de gênero, eu gosto de trabalhar com tecnologias sociais a partir do bioeconomia, que são as produções e tecnologias sociais a partir do nosso grafismo enquanto povos indígenas. Então, a gente precisa pensar no fomento para que os alunos indígenas que já estão nas universidades também acessem essa linha de pesquisa. E, em especial, precisamos pensar essa universidade indígena que acolhe nós, as mães indígenas universitárias, que estamos tendo essa oportunidade de entrar. Então, assim, também que precisamos ter, para além das engenheiras que somos, das nossas roças, das nossas pimentas, que também precisamos pensar essa formação tecnológica a partir das nossas realidades territoriais. Então, eu gostaria muito de registrar que onde a gente já está, nas universidades federais, estaduais, institutos federais, que continue financiando a nossa permanência, que direcionem recursos para que nossos alunos se formem de forma profissionais de qualidade para retornar ao nosso território. Como disse a senadora, precisamos ocupar esses lugares, mas de forma como profissionais de qualidade. Então, precisamos dessa permanência e olhem para a Bolsa Permanência Indígena e Quilombola para que ela se torne lei, né, que cada vez mais os alunos indígenas e quilombolas acessem essa permanência de qualidade. E, para além disso, nós colocamos no nosso documento, senador, que nós precisamos de intercâmbio no nosso território entre as férias e as aulas nas nossas universidades. E precisamos também de intercâmbio nos países vizinhos latinos e também na Europa, porque também precisamos pensar nessa questão. Eu só queria registrar, senador, que a gente não acolheu português, fomos obrigados a aprender português. Eles que chegaram e invadiram nossos territórios. Então, também só queria registrar isso e repudiar, infelizmente, essa questão da mudança climática, que nós, povos indígenas, sempre protegemos os territórios e biomas brasileiros e poder, hoje, infelizmente, vivenciar essa violência com fumaça tóxica. Muitos dos nossos alunos passaram mal esses dias no nosso encontro, no centro comunitário. Não tem como deixar de registrar também que repudiamos todo ato criminoso nos territórios ambientais, contaminação dos rios e dos igarapés enquanto povos indígenas. Precisamos pensar também nesse resguardo de saúde da população indígena e dos estudantes indígenas. Obrigada. Muito bem. Eu acredito que foi muito forte a sua manifestação, a sua declaração. Gostaria de saber se o Fernando quer fazer algum adendo em relação à fala. Senador, vou apenas acrescentar que, durante o acampamento Terra Livre, o ministro Camilo recebeu diversas representações no gabinete dele para tratar, inclusive, dessa questão do Bolsa Permanência, da questão dos dormitórios, dos refeitórios. Então, isso é algo que o MEC tem uma secretaria específica para isso, que é a SECADI, né? Nós temos uma diretora indígena, a Rosane Tuchá, que junto comigo está ajudando a coordenar pelo MEC, né? A constituição da Universidade Indígena. Então, nós estamos atentos. Recebi a documentação entregue aqui pela Rutian e estarei protocolando no MEC assim que retornar para a repartição. Nós vamos ver que tem pontos aqui que são de várias áreas lá do Ministério, então a gente vai protocolar, colocar no nosso sistema de informação e distribuir para todas as áreas para que a gente possa responder para vocês todas essas reivindicações. Tá joia? Bom, nós temos aqui algumas perguntas que vieram através do site Portal Cidadania,
que posteriormente nós vamos encaminhar à nossa secretaria para que possa ser direcionada as perguntas aos palestrantes. Gostaria apenas de citar a Renata de São Paulo, Luiz do Amazonas, Raíssa da Bahia, o Eduardo do Rio de Janeiro, Marcos do Maranhão, Alan do Rio de Janeiro, Jarlis do Maranhão, Marcela do Rio de Janeiro, Maurício de São Paulo, Tiago do Rio de Janeiro. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Gostaria de agradecer aos expositores. Gostaria de agradecer principalmente a paciência da nossa mesa de secretariado, porque eu não sei se vocês perceberam, nós não limitamos tempo de fala para nenhum expositor, nem para aqueles que quisessem fazer algum questionamento. Entendemos que já foram calados demais. Temos que dar voz, dar vez a todos vocês. E acredito imensamente que a semente que está aqui sendo lançada breve frutificará, muito breve. E que a sombra desta árvore, os frutos, sejam não apenas para o desfrute da população indígena, mas para o desfrute da população brasileira como um todo. Agradeço a todos, que nós possamos seguir com as nossas lutas, com os nossos propósitos, com as bênçãos divinas. Muito obrigado a todos vocês. Para a nossa mesa, para registro e posterior encaminhamento à mesa diretora do Senado, para que ali fique também registrada. Vocês podem tudo, vocês podem. A gente escuta muito jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senador, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As
comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Hackers, espiões, o mundo virtual em perigo. Quem vai cuidar da nossa segurança digital? Ou você me paga aí 2 milhões de reais ou eu vou deletar o seu banco de dados. Afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. A gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político. Você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é o mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor, como se diz em espanhol. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Sem a democracia, o Senado também não existiria. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Porque, diferentemente dos regimes totalitários, ela se apregou imperfeita. O regime totalitário, normalmente, ele diz que é perfeito, que é capaz de resolver todos os problemas, mas, na verdade, isso é um pretexto para poder se revelar irresponsável. Numa situação que você tem só um grupo mandando, fazendo as leis, dando as ordens, a discordância pode ser fortemente punida. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. Se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado. Ali, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar,
Afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. A lei que o senador aprova, né, o que ele propõe, o que ele disputa, ou quando ele chama uma audiência pública para ouvir contribuições, ela muda porque ela pode garantir melhores condições de vida. Você pode dizer, mas na hora de implementar o prefeito não fez, aí é uma outra conversa. Mas é novamente o papel da lei. A lei, ela enuncia, ela dá, vamos dizer assim, o pano de fundo para que você possa exercer o seu direito. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Nós somos todos a República Federativa do Brasil e o papel dos senadores é essa defesa com base no que está lá, no conjunto de coisas que estão definidas na Constituição. Aqui é uma casa de bons generalistas. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. Esse é o plenário do Senado. Aqui a história do Brasil se transforma. Como? Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e vendas de gente escravizada eram uma importante receita para os cofres do Império. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada, o que teve foi muita resistência, o que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Muito. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos.
Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão. Mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. A gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo. Mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores, fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor, o relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. No último censo do IBGE, 112 milhões e 700 mil brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui.
Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem. Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Criada em 1969, a Embraer rapidamente alcançou presença internacional e tornou-se uma das empresas mais estratégicas do Brasil. Ao completar 55 anos, contabiliza 9.000 aeronaves produzidas e entregues para mais de 100 países. E o que esperar do futuro desse setor? Nós vamos conversar sobre o desenvolvimento e as perspectivas da indústria aeronáutica com o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto. Presidente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por favor. Prazer é todo meu. Um grande prazer conversar com o senhor sobre a indústria aeronáutica e a Embraer especificamente. Nós tivemos recentemente a pandemia da Covid, que afetou esse mercado de forma dramática, o mercado da aviação. Entretanto, nessa recuperação pós-Covid, a Embraer aumentou em 10 vezes o seu valor na Bolsa de Valores. Quais que foram as estratégias que possibilitaram isso e como é que esse mercado está hoje já nesse pós-pandemia? Muito bem. Foi um momento muito difícil, né? 2020, com o impacto da Covid. Mas a gente tinha sempre confiança no futuro, né? Sempre olhamos aquilo de forma positiva. Então, nós reunimos uma equipe, cerca de 70 colaboradores, e construímos um plano, né, para 5 anos, que a gente sabia que a crise ia acabar. Eu não sabia quando e nem a profundidade, mas que ia acabar. Fizemos um plano para 5 anos, um plano focado em melhorar muito a eficiência da companhia e focar nas vendas das aeronaves existentes, que são muito modernas e competitivas. Então, nós focamos em reduzir os inventários, reduzir o custo das aeronaves, reduzir o ciclo de produção das aeronaves e sem deixar de investir em inovação. Então, na verdade, foi essa estratégia que a gente adotou para sair da crise. E o mercado como um todo, ele já recuperou? O mercado mundial nessa área depois da Covid? Ou ainda há um caminho a se percorrer? Nós atuamos em 3 divisões principais, né? Divisão comercial, a divisão de jatos executivos, de defesa e segurança, né? Essas 3 divisões. Então, eu diria assim, a de jatos executivos, ela já se recuperou totalmente, né? Já há alguns anos. A de defesa e segurança também teve um impulso, até por conta dos conflitos internacionais, os países decidiram investir mais nas suas forças armadas. E na aviação comercial, ela vem se recuperando, né? E eu diria que já estamos quase em alguns segmentos, alguns países até num nível maior que antes da pandemia. Bom, a Embraer anunciou um aumento significativo de entregas nesse ano, 2024, né? Uma carteira firme de pedidos. A empresa entregou 47 aeronaves no período, um aumento de 88% em comparação com o trimestre anterior. Quais que são as perspectivas a longo prazo da Embraer? Bom, desde 2022 a gente vem crescemos em 2023, crescemos para 2024 e temos uma perspectiva muito positiva
para os próximos anos, né? Como eu disse, nós temos um portfólio de produtos que é muito moderno e muito competitivo em todas essas 3 unidades de negócio que a gente atua. E nós estamos muito otimistas com os próximos anos. Nós achamos que a companhia pode chegar a receitas de 10 bilhões de dólares, mesmo antes do final da década. Bom, o avanço da internacionalização da Embraer se dá mais a partir de 2010. A empresa entregou mais de 8 mil aeronaves, 9 mil desde que foi criada. Além das estratégias empresariais em si, quais que foram os fatores que contribuíram para esse crescimento internacional, para o aumento da presença internacional da empresa? Bom, desde o início da criação da Embraer, né, o nosso fundador, engenheiro Osiris Silva e sua equipe, eles já visualizaram que a Embraer precisaria ter uma presença internacional muito forte e se inserir nas cadeias de valores globais, porque o avião é um produto muito global. Então, ela já nasceu com um foco em internacionalização muito grande. Mas é verdade, né, nos últimos 10, 15 anos, essa internacionalização se intensificou. Então, nós temos hoje algumas fábricas fora do Brasil, temos fábricas nos Estados Unidos, temos fábrica em Portugal, mas temos centros, operações comerciais em todos os continentes e operações de serviço em todos os continentes para apoiar os nossos aviões. O senhor falou de fábrica em Portugal, parece que a empresa tem feito um investimento alto nessa unidade lá em Portugal. Qual que seria o propósito disso? Em Portugal é uma parceria que nós temos com o governo português, né? A empresa chama-se OGMA, então é 65% Embraer e 35% do governo português, e é uma combinação de fabricação de componentes e de área de serviços de manutenção de aeronaves, tanto civis como militares. E é verdade, né? Recentemente a gente anunciou um investimento estamos implementando um investimento de cerca de 90 milhões de euros para tornar a OGMA um centro de serviço autorizado de motores da Pratt & Whitney. Então, com isso, a OGMA vai fazer manutenção de motores da Pratt & Whitney. Inclusive, esses motores são aplicados também uma família na geração E2 aeronaves da Embraer. E esse projeto vai permitir a OGMA mais do que triplicar as suas receitas nos próximos anos. Bom, o senhor falou então dessa internacionalização, né, da estratégia que foi feita. Eu queria voltar na fundação da empresa. O senhor acredita que o sucesso da Embraer como empresa nacional, ele se dá também por uma decisão estratégica de se investir em tecnologia naquela região? Porque não foi só a Embraer, né? A visão que se tinha no passado era de transformar aquilo ali num polo de tecnologia. A gente pode dizer que foi um projeto estratégico bem feito no país, ainda na década de 60, entrando para a década de 70? Eu acho que foi um projeto estratégico focado em educação que deu muito certo, né? Então, assim, a visão do Marechal do Ar Casimiro Montenegro de que antes de construir aviões no Brasil, a gente precisava construir engenheiros aeronáuticos, né? Fez a parceria com o MIT em 1944, trouxe professores do MIT e fundou aqui o DCTA e o ITA, e a partir daí o Brasil começou a formar engenheiros aeronáuticos. Aliás, o engenheiro Osiris Silva se formou também no ITA e foi a base da Embraer, né? E até hoje a gente investe muito em educação. Nós temos um programa chamado Programa de Especialização em Engenharia, onde nós contratamos todos os anos dezenas de engenheiros do mercado e enviamos para um MBA, um mestrado em aeronáutica em parceria com o ITA. Então, é um curso de 1 ano e meio, onde a Embraer ela praticamente paga todos os custos, inclusive dá um salário para essas pessoas fazerem um MBA de 1 ano e meio e depois contrata aqueles que querem, claro, contrata para trabalhar nos nossos quadros. E hoje, nos últimos 20 anos, formamos mais de 1.700 engenheiros deste programa fazem parte dos quadros da Embraer. Não haveria, então, Embraer sem o ITA? Olha, eu diria que seria muito difícil. Acho que foi a base de fundação da Embraer e até hoje, né? Eu acho que é uma instituição muito renomada, muito competente e, como eu disse, até hoje essa parceria que nós temos com o ITA tem ajudado a Embraer a ter esta força, esse respeito da engenharia aeronáutica no mundo todo. Esses aviões que a Embraer desenvolve são desenvolvidos praticamente por engenheiros brasileiros, engenharia em São José dos Campos. E ela está fornecendo mão de obra também para outros países e outras companhias? E outras companhias ainda acabam levando alguns dos nossos engenheiros, o que mostra, né, que eles mesmos reconhecem a competência da engenharia aeronáutica brasileira. Bom, a Embraer ela já vendeu aeronaves para 120 países. A
aeronaves da Embraer em 120 países. No entanto, a gente ainda vê na indústria da aviação comercial uma presença pequena da empresa aqui no Brasil. Quando a gente vai para o exterior, já aconteceu comigo, em mais de um país, você voa em aviões da Embraer. Mas no Brasil, eu acho que nunca voei num avião da Embraer. Por que a presença da empresa relativamente, proporcionalmente, é maior em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, na aviação comercial, do que no Brasil? Você tem toda a razão. Assim, fazendo uma análise um pouco grosseira, né? A gente vê que, assim, nos países onde produzem aeronaves, as aeronaves que voam nesses países passa de 40%. 40% do que voa no país é produzido no país. Produção local. No Brasil, esse índice é menor que 15%, chega a 12%. Então, tem muitos aviões da Embraer voando no Brasil, mas ainda tem muita oportunidade. Então, especialmente para melhorar a conectividade entre cidades médias, pequenas, com grandes hubs. O nosso avião, principalmente o Família E2, ele é perfeito. Ele está à medida para esta finalidade. E o governo tem intenção de desenvolver a conectividade, trazer mais brasileiros para voar. Então, a gente está otimista com a oportunidade de introduzir mais aviões da Embraer para esses voos regionais. Afinal, o nosso avião E2 ele pode voar até 6 horas, então não é só dentro do país. E qual a capacidade deles de passageiros? Até 146 lugares. Ou seja, nós temos um problema ou uma realidade aqui que a aviação regional é mais fraca que em outros países. Eu acho que ela está crescendo, né? O Brasil está anunciando aí, vai anunciar nos próximos anos a modernização ou a introdução de vários novos aeroportos em cidades menores, que cria uma infraestrutura ideal para melhorar essa conectividade. E além da infraestrutura, precisa ter a frota adequada, né? Então, de aviões. E aí é que nós achamos que tem a oportunidade grande para a Embraer, os aviões da Embraer. E como que está hoje o diálogo da empresa, da companhia, com as companhias aéreas brasileiras nesse sentido? A gente sempre conversa com os nossos clientes, né? Sobre a introdução, as oportunidades de introdução dos nossos aviões. Então, continuamos conversando, né? E a gente acredita que um dia nós vamos conseguir. Bom, a indústria do transporte aéreo global ela tem um compromisso de carbono neutro até 2050. Isso é possível? Como é que isso pode ser alcançado e como é que a Embraer especificamente trabalha essa plataforma, a Embraer está comprometida com esta meta do setor da indústria da aviação. Então, assim, antes dos aviões, né, nós já desde o início desse ano, 100% da nossa energia elétrica que nós utilizamos vem de fontes renováveis. Então, um avanço muito importante. Isso na planta industrial? Na planta industrial aqui no Brasil. Fora do Brasil também, Portugal também. Estados Unidos estamos aumentando o uso de energia elétrica de fontes renováveis. Com relação aos produtos, o nosso avião da família E2 é o jato de corredor único até 150 assentos mais eficiente do mundo nessa categoria. Só para você ter uma ideia, comparado com os outros aviões que voam no Brasil ou nesses que você já voa em vários lugares do mundo, ele chega a ser até 25% mais econômico. Se formos calcular o custo por assento, 25%. Então, é um avião muito econômico que ele vai gastar ou emitir menos carbono. Além disso, nós estamos trabalhando em outros projetos. Então, por exemplo, o eVTOL. O eVTOL é um veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. É o que se chama comumente aí de carro voador, né? Que há várias iniciativas no mundo e a Embraer também está nesse mercado. É uma delas que nós estamos avançando bem, nós temos centenas de engenheiros trabalhando nesse desenvolvimento e a gente espera entrar em serviço com esse aeronave até o final de 2026 e ele é 100% elétrico, ou seja, zero emissão de carbono. E além disso, né, nós já testamos os nossos aviões executivos e comercial para operar com 100% SAF. Hoje eles podem operar até 50% do SAF. E além disso, estamos trabalhando em novos conceitos de aeronaves, né, híbrido elétrica e com hidrogênio, que vão também contribuir aí para esse objetivo aí da aviação mundial, de chegar à neutralidade de carbono até 2050. Além da eficiência das aeronaves, a gente teria também algum projeto no sentido de, por exemplo, combustível verde para aviação, de desenvolvimento não só da empresa, mas do país nessa direção? Com certeza. O Brasil já é um campeão em energia verde, né? Então,
a energia do Brasil ela vem majoritariamente, 70% de hidroelétricas, né? Diferente de muitos outros países. E a própria geografia do Brasil, ela favorece isso. Além da geografia, a experiência, né? O Brasil teve uma experiência muito positiva com o etanol, né? Que é um biocombustível. Então, assim, a gente enxerga... Nós estamos trabalhando com alguns parceiros para poder acelerar o desenvolvimento e a produção do SAF no Brasil. Mas, sem dúvida, o Brasil tem total capacidade de ser um protagonista mundial. O que seria esse SAF, para quem está no Sul? É combustível sustentável de aviação. Então, ele é feito a partir de, por exemplo, do etanol, a partir de milho, né? A partir de resíduos. Então, ele é um combustível, não é fóssil. E é um combustível sustentável, por isso que se chama Sustainable Aviation Fuel, combustível sustentável da aviação. E dá para se, em termos de perspectiva, imaginar quando é que as aeronaves vão estar voando com esse combustível de forma majoritária? Os aviões da Embraer, a gente está trabalhando para, até 2028, eles estarem certificados para operar 100% com o SAF, com esse combustível sustentável da aviação. Mas é importante ter o combustível disponível. Exatamente. E esse é um outro desafio, desafio e oportunidade para o Brasil. Hoje o SAF que existe, ele existe em quantidade pequena, pela demanda existente, um custo muito alto. Então aí que nós temos a grande oportunidade para o Brasil. Mas o Brasil já produz esse SAF, esse combustível? Ainda não. O que está disponível é em outros países? Em outros países. E quem poderia capitanear um projeto desse? A Petrobras? Como é que o governo... Se é que há no governo alguma perspectiva de se investir O governo nisso? tem o projeto de combustível do futuro, né? Um projeto de lei que foi aprovado, que inclusive ele direciona já um consumo de SAF no futuro, um percentual de SAF no combustível. Porque você não precisa já mudar de 0 para 100%, né? Todo o percentual que você vai pondo de SAF, você vai gerando menos emissões de carbono. Então o Brasil já está trabalhando nessa direção, e o governo federal já com esse projeto de lei, e nós temos conversado aí com potenciais fabricantes de SAF para trabalhar junto, né, para poder acelerar o desenvolvimento e a produção do SAF no Brasil. Quando nós começamos a falar de sustentabilidade, o senhor falou aí do carro voador, né? Vamos chamar popularmente como as pessoas entendem, né? E a Embraer está investindo nisso. Qual que é o futuro desse mercado? Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? Bom, nós acreditamos muito nesse mercado, né? E a nossa empresa, IVE, é uma empresa que a Embraer criou, mas a Embraer tem mais de 80% de participação nessa empresa. Ela está muito bem posicionada para ser um dos líderes mundial nesse mercado, né? O nosso produto tem um conceito que nós achamos que é um conceito relativamente simples, que vai permitir mais facilidade na certificação, na operação e na manutenção dessas aeronaves. Mas a gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano e nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Então, nós estamos muito animados, nós achamos que ele vai revolucionar, como eu falei antes, o transporte aéreo urbano nas grandes metrópoles. Eu imagino que ainda não haja uma regulação disso, uma regulamentação, e com certeza será necessária, né? Porque você está criando um meio de transporte que não existia, né? Você vai povoar os ares aí de aeronaves. Eu imagino que ainda não existe essa regulamentação no país. Não existe, mas a Embraer tem uma outra vantagem, além de ser uma das, eu diria, umas únicas que está nesse mercado, que tem capacidade de desenvolver, certificar e produzir aviões, que nós fizemos dezenas de aviões, né? A Embraer tem uma empresa chamada ATEC. A ATEC é uma empresa de software que desenvolveu o software de todo o tráfego aéreo brasileiro. Então, nós temos essa experiência dentro de casa. Então, nós estamos trabalhando, além do desenvolvimento do veículo, da aeronave, desenvolvimento também no sistema de tráfego aéreo que vai poder acomodar a operação desses novos eVTOLs com os helicópteros e com os aviões, né? E uma outra vantagem que nós temos é a ANAC, que é uma entidade
muito respeitada internacionalmente, com parcerias com o FAA americano, com o EASA europeu, com o CAC da China, e ela não tem uma demanda tão grande como tem esses órgãos de outros países. Então, nós estamos trabalhando com a ANAC para avançar no processo de certificação, que depois vai ser estendido para outros países. Uma das aeronaves que a Embraer produz e aposta é o KC-390, um cargueiro militar, né? Como é que está posicionado no mercado esse cargueiro e o que a companhia pensa em relação a ele? Muito bem posicionado, né? Esse avião, a gente chama avião militar de multimissão. Eu vou explicar depois o que é multimissão. Ele foi desenvolvido pela Embraer, mas com o apoio da Força Aérea Brasileira, que operava aviões similares à concorrência por décadas. Então, eles trouxeram os inputs de tudo que era bom e tudo que tinha que ser melhorado. Então, a gente chama de multimissão porque ele pode mudar, ele pode atender várias missões e ele pode mudar, no caso do C-390, mudar de uma missão para outra em questão de horas, enquanto que outros concorrentes levam dias, ou às vezes precisam ter um avião especial. Por exemplo, apagar incêndio, como nós estamos vendo hoje, né? O C-390, ele é facilmente adaptado para apagar incêndio. O mesmo avião que faz missão humanitária, de trazer pessoas, como fez de Israel para o Brasil, ele pode, com uma rápida modificação, virar um avião para apagar incêndio. Ou abastecer caças voando. Ele pode fazer uma outra missão, abastecer caça voando. Ou levar paraquedista, ou transportar helicópteros, tanques de guerra. Então, ele pode mudar de uma missão para outra rapidamente. Além disso, é um avião muito moderno. Ele foi desenvolvido com tecnologia que a Embraer aplica em aviões comerciais. Então, como o sistema de fly-by-wire, que é um comando por fios, não mais por cabos. Então, ele é mais ágil, mais rápido, de rápidas respostas. Então, é um avião muito eficiente. E, além disso, ele tem turbinas, não tem hélice. Então, ele é muito mais rápido. Então, ele é mais rápido, carrega mais carga que aviões da concorrente, mais moderno. E ainda é multimissão por desenho, por projeto. Então, ele está muito bem posicionado. Além da Força Aérea Brasileira, ele está avançando na Europa e na Ásia. Então, nós já vendemos para Portugal, vendemos para a Hungria, vendemos para a Holanda, para a Áustria, República Tcheca e para a Coreia do Sul e muito mais pela frente. E a produção dele é no Brasil ou em alguma outra unidade? A produção dele é em Gavião Peixoto hoje, perto de Araraquara. Bom, a gente teve recentemente um acidente no Brasil, né, ali na região de São Paulo. Nesses momentos, a população sempre fica apreensiva, né, as pessoas que voam. Como é que a Embraer vê hoje a questão da segurança e o que é feito nesse aspecto na produção de aeronaves? Não, a segurança de voo é levada na Embraer muito a sério, né? Então, nós temos um engenheiro-chefe que é responsável por segurança de voo, né? Que a qualquer incidente, isso é analisado profundamente por ele e pela equipe. Além disso, né, durante o desenho e a produção dos aviões, assim, segurança é em primeiro lugar. Na Embraer a gente fala que é segurança em primeiro lugar e qualidade sempre. Então, segurança, a gente se refere à segurança dos produtos e segurança das pessoas nas nossas fábricas. Então, é um tema que a gente leva na Embraer muito a sério e os nossos registros de segurança dos aviões, assim, são muito bons, né? A gente é muito orgulhoso dos registros de segurança dos aviões da Embraer. A Embraer anunciou a contratação, se não me engano, de 900 colaboradores esse ano. Seriam profissionais engenheiros ou profissionais de diversas áreas? Como é que é esse plano da empresa em termos de investimentos e contratações? De diversas áreas, a grande maioria é para fabricação de aviões, é para a fábrica, né? Na verdade, nós estamos antecipando um crescimento de produção que nós vamos ter no ano que vem. O avião ele demora 1 ano e meio para produzir, né? Mais ou menos. Então, o avião para entregar no ano que vem, tem que estar sendo produzido agora. Então, essas pessoas nós contratamos para ter tempo de prepará-las, de treiná-las, elas estarem prontas para nos ajudar a suportar esse crescimento de produção de 2024 para 2025. Mesmo com o ITA, né, que forma, né, profissionais altamente qualificados, um profissional para trabalhar na indústria da aviação, seja um engenheiro ou qualquer outro, ele precisa de um processo de treinamento longo quando chega na empresa? Como é que é essa formação dos profissionais? Os engenheiros a gente contrata, não é só do ITA, a gente contrata engenheiros de diversas universidades do Brasil
e tem outras universidades. Porque o ITA é referência, mas outras também outras formam. aeronáuticas, como o FMG, São Carlos, de outras universidades e de outras modalidades também, né? Mas na Embraer, além desse programa de desenvolvimento de engenheiros, eu dei o exemplo do MBA em aeronáutica, nós temos um outro que é um programa de especialização em software. E esse é feito em parceria com a Universidade de Pernambuco. Mas na Embraer nós temos um programa de desenvolvimento de pessoas muito completo, né? que cobre praticamente todos os níveis de profissionais da companhia. Os operadores, as áreas específicas como a área de qualidade, a área de manufatura, a área de logística, a área de vendas, a área de compras, tudo isso nós temos programas dentro da companhia muito bem estruturados que a gente passa todos os anos para os funcionários. Então, na Embraer, a gente não para de desenvolver as pessoas, porque esse é o grande segredo da companhia. É uma equipe muito competente, né, para poder superar os desafios que nós temos a cada dia em todas as áreas da empresa. A gente tem algumas áreas da economia que falta mão de obra. A construção civil, por exemplo, falta mão de obra hoje no Brasil, uma mão de obra mais especializada. Nós poderíamos dizer, então, que na indústria aeronáutica não falta mão de obra. O Brasil forma hoje os profissionais necessários para essa indústria. O Brasil forma. Nós treinamos pessoas até que nem entraram na empresa ainda. Nós temos processos que nós treinamos pessoas, por exemplo, em São José dos Campos ou Gavião Peixoto, onde estão as fábricas, e treina a pessoa que tem interesse em um dia vir trabalhar na Embraer. Então, a hora que nós vamos contratar, ele já tem um treinamento básico, né? Então, assim, não que seja fácil, sim, mas a gente tem os processos implementados para garantir o desenvolvimento dos profissionais que nós precisamos agora e precisamos para levar a Embraer para o futuro. Presidente, muito obrigado. Imagina, foi um grande prazer. Eu conversei com Francisco Gomes Neto, que é o presidente da Embraer. Agradecemos também a sua companhia conosco aqui. Você pode rever esse programa em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal para ter acesso a todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Até o próximo Agenda Econômica. A gente escuta muito jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senador, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. O Cerrado é a caixa d'água do Brasil, porque é uma região de planaltos altos, né? E todas as nascentes das grandes bacias brasileiras nascem aqui. Vocês estão vendo atrás de mim a vegetação do Cerrado no auge da seca, no início de setembro. Está tudo verde. Como é que explica esse milagre? Não tem chovido há mais de 100 dias aqui, né? No entanto, a vegetação está verde porque tem água do solo e os rios estão correndo. Chove, retém água. E isso é que garante o suprimento de água para todo o Brasil. Se a gente continua a degradação do Cerrado, essa capacidade dessa vegetação de absorver e proteger e acumular essa água vai ser prejudicada. E todo o Brasil vai sofrer com isso. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional.
assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Esta edição do Cidadania vai tratar dos resultados do relatório Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. A pesquisa foi feita nos últimos 3 anos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Unicef. E os números são preocupantes. Mais de 15 mil crianças e adolescentes foram mortos violentamente no Brasil de 2021 a 2023. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é Ana Carolina Fonseca, que é a nossa entrevistada hoje. Ela é oficial de proteção do Unicef no Brasil. Ana Carolina, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. E eu já vou começar fazendo a pergunta relacionada a esse primeiro número, que para mim é um número assustador. 15 mil mortes de crianças com idade entre 0, crianças e adolescentes, né, com idades entre 0 e 19 anos, em 3 anos. O que é que poderia explicar esse número tão absurdo de homicídios? Olá, eu agradeço o convite de poder participar e debater esse tema, né? O estudo traz alertas muito importantes para a gente. Esse nos chama sempre a atenção, então a gente está falando de um contexto que ainda continua se agravando. A gente teve mais de 15 mil vidas perdidas de crianças e adolescentes nos últimos 3 anos, são números inaceitáveis. E a continuidade desse cenário passa por muitos fatores, mas um deles, para começar, é a própria banalização dessas mortes, principalmente porque a gente está falando de meninos negros adolescentes, que são a maioria desses 15 mil. E, infelizmente, a gente ainda olha para essas mortes de uma forma... Nós ainda invisibilizamos essas mortes, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar para ele. Eu vou, então, já aproveitando o que você falou aí, há um recorte racial, não é? E provavelmente social também. Geralmente são meninos mais periféricos, meninos que, por exemplo, estariam nas favelas em situação mais próxima de ambientes violentos, seria isso? Os recortes que a gente consegue saber, né, assim, as informações que a gente tem são as informações que os boletins de ocorrência nos fornecem, né? Então, é um estudo que ele é feito baseado nas informações dos boletins de ocorrência. A gente ainda tem que saber muito mais sobre quem são esses meninos e meninas. Olhando para as informações que a gente consegue ter acesso a partir desses registros, o que a gente consegue saber é que 90% são meninos, 82%, quase 83% são negros, arma de fogo foi o principal instrumento utilizado, e a gente tem aí algumas dinâmicas diferentes de acordo com a faixa etária. Então, de 0 a 9 anos, a gente está falando muito de uma violência no ambiente doméstico, e à medida que essa criança, esse adolescente vai crescendo, isso vai assumindo características de uma violência urbana. Então, acho que essas são as características gerais que a gente consegue traçar a partir do estudo. Você falou aí, quando vai deixando a infância e vai entrando na adolescência, ganha a característica de violência urbana e muitas mortes com arma de fogo. E aí uma coisa me veio à mente, a gente está vindo de um processo nos últimos anos no Brasil de um forte movimento, inclusive político, pela liberação do uso de arma de fogo indiscriminado. Isso eu estou falando de maneira bem geral.
Isso acaba se refletindo também na violência letal, nas mortes desses meninos e meninas? Quando a gente olha para os dados, de fato, a arma de fogo está presente na maior parte dessas mortes e nos assusta muito que a arma de fogo também, né, tem uma participação expressiva na morte das crianças. Então, o que está acontecendo nessas casas, né, que essa arma de fogo está ali sendo parte dessa dinâmica violenta? Então, de fato, a gente tem feito a recomendação de que a gente precisa avançar na discussão sobre o controle de armamento por pessoas civis, né, de armamento bélico por civis, mas a gente também tem que avançar na discussão sobre o controle do uso da força pelas polícias, né? Então, a gente também precisa observar, isso o estudo nos aponta, um crescimento, né, das mortes decorrentes de intervenção policial, também por arma de fogo, né? A gente teve uma média aí de 18% dessas mortes decorrentes de intervenções policiais. Nesse caso, mas a gente vai para outros pontos da pesquisa também, mas nesse caso específico dos homicídios, o que mais te surpreendeu ao ver os resultados, Ana? O que mais nos surpreendeu foi o aumento entre crianças pequenas, porque quando a gente olha a série histórica, na verdade a gente está vendo uma diminuição nos números gerais de mortes violentas, mas nos chama a atenção um aumento entre as crianças pequenas, então a gente precisa ficar atento a isso e entender se isso é uma tendência que vai se confirmar, e nos chama a atenção o aumento significativo das mortes decorrentes de intervenção policial. Então esses são os dois alertas que a gente deixa. Essa questão da intervenção policial traz à tona também uma outra polêmica mais recente, que em alguns estados, por exemplo, a gente tinha, estado de São Paulo, por exemplo, o uso de câmeras, exatamente, que comprovadamente mostrou uma diminuição da violência como um todo, inclusive de homicídios de pessoas em geral, dos próprios policiais. Talvez fosse um caminho que pudesse trazer mais segurança, né, para essas crianças que estão em regiões mais vulneráveis e mais próximas de ambientes violentos. Essa é uma discussão que realmente precisa ser feita. Existem evidências robustas, né, da eficácia de alguns mecanismos. As câmeras corporais, né, é um deles. A gente acompanhou a experiência de São Paulo no uso das câmeras no período, né, em que havia ali a gravação ininterrupta. E entre 2019 e 2022, uma pesquisa do próprio Unicef, também com o Fórum de Segurança Pública, registrou uma queda de 66% das mortes de adolescentes por intervenções policiais. Então, de fato, a gente tem indicativos de por onde a gente precisa caminhar para poder, de fato, reverter esse cenário. Há a possibilidade da gente perceber, você já mostrou um bom caminho para um caso específico. Que outras políticas públicas a gente já consegue imaginar, pegando aí esses dados tão fresquinhos aí do que o Panorama nos trouxe, para diminuir mais drasticamente ainda, para a gente passar de 15 mil para, ter uma redução de 50% pelo menos, né, no próximo estudo daqui a 3 anos. Que políticas públicas a gente já pode pensar agora? E essa discussão são mortes evitáveis, né? Assim, não é aceitável que a gente continue convivendo com elas. O primeiro ponto realmente é o controle de uso da força pelas polícias, porque só com isso a gente reduziria 1 em cada 5 mortes, né? No ano passado a gente estava falando dessa proporção. Reduzir armas, né? Fazer o controle do uso de armamento por civis. Também vamos reduzir essas mortes. Agora, no médio e longo prazo, a gente também precisa fazer uma discussão sobre racismo, sobre o racismo estrutural, que também atravessa as polícias, que atravessa as forças de segurança como um todo. E a gente precisa olhar para os outros serviços, né? Outros estudos do Unicef mostram que adolescentes que perderam a vida para a violência muitas vezes já estavam fora da escola há muito tempo. Então, a gente começa, na verdade, a excluir esses meninos e essas meninas, mas sobretudo os meninos negros, desde a primeira infância, quando ele não encontra uma escola que o acolhe, quando ele vai ali não sendo acolhido por esses diferentes serviços. Então, são várias ações integradas. Você vê como importante também a gente mudar a cultura do sistema. Aí você já falou da polícia, né? Mudar a cultura dentro da polícia, mas aí eu penso também do próprio Ministério Público na atuação, né? E principalmente na questão do cuidado, do Conselho Tutelar. É importante a gente treinar e capacitar melhor toda a infraestrutura que faz esse atendimento das crianças que sofrem violência? Com certeza. Capacitar toda pessoa que trabalha, que atende uma criança ou adolescente, ela precisa saber identificar que essa criança e adolescente está sendo vítima de violência, principalmente quando a gente fala violência sexual, mas outras formas de violência também.
As violências, uma criança normalmente ela sofre múltiplas violências, né? E se a gente consegue identificar o sinal de cada violência, né, dessa primeira violência, interromper esse ciclo, a gente vai construindo outras trajetórias. O Conselho Tutelar é fundamental, educação, saúde, as forças de segurança como um todo, o sistema de justiça como um todo. A gente realmente precisa de um grande pacto para que a gente consiga, de fato, enfrentar e reverter esse cenário. Ana, eu vou passar para outro ponto da pesquisa, que esse, para mim, assustou ainda mais. Essa a minha visão como jornalista, como alguém que acompanha o noticiário, que são os dados referentes ao estupro de crianças e adolescentes. Em 2021, o número era cerca de 46 mil e saltou para cerca de 64 mil casos notificados. O que provoca um salto absurdo desses? Na verdade, a gente tem que olhar para esse dado pensando que a gente pode estar lidando com dois cenários. Pode sim ter um aumento dos casos de violência, e isso é preocupante, e a gente tem que sempre pensar que isso pode estar acontecendo, principalmente porque também aqui aumentaram os casos, principalmente entre as crianças pequenas, aumentou em todas as faixas etárias, mas o maior crescimento foi entre as crianças pequenas. Mas a gente também pode estar lidando com uma maior notificação. Isso, de alguma forma, é um sinal positivo, né? A gente tem investido no Unicef, mas várias organizações, na capacitação dos profissionais da assistência social, da saúde, da educação, do Conselho Tutelar, para que identifiquem, reconheçam que isso é uma violência e que isso precisa ser notificado. Então, a gente quer confiar também de que a gente tem um sistema de proteção que está mais alerta, mais engajado na identificação e na notificação desses casos. Agora, se esse dado nos assusta, infelizmente o problema é muito maior, né? A gente tem uma subnotificação muito expressiva da violência sexual. É que no Brasil existe ainda essa cultura do silêncio e no caso de criança e adolescente ainda existe uma culpa atrelada também quando ela sofre uma violência. Por que é uma violência? Né? O abuso sexual, o estupro, ele é uma violência. E a criança muitas vezes não tem nem a noção do que está sendo feito. Aí, agora me veio à mente, de acordo com o que você me falou aqui, a importância, por exemplo, da educação sexual nas escolas. Talvez isso ajudasse a resolver a questão da subnotificação, por exemplo. O que é que você pensa a respeito? Concordo plenamente. A educação sexual nas escolas ela é fundamental. A criança, desde pequena, ela tem o direito de aprender sobre o seu corpo, sobre limites, sobre o que não é um toque adequado, o que ela faz quando isso acontece, né? Aprender que alguém pediu um segredo, isso não é certo. À medida que ela vai crescendo, aprender, principalmente as meninas, né? Encontrar na escola um espaço que diga para elas que o corpo dela não é um objeto, né, que ela tem o direito de ser respeitada. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar dessa forma, porque por mais que a gente prepare os serviços para identificar um sinal, para poder fazer essa denúncia, mas quanto mais a própria criança e adolescente, né, souber que ela tem o direito de pedir essa ajuda, com certeza a gente vai conseguir interromper muito mais ciclos de violência. Ana, tem um recorte de gênero no caso do estupro? É mais comum com as meninas? Tem um recorte de gênero, então a violência sexual ela atinge principalmente meninas, né? São as mais vulneráveis. A gente está falando aí desses mais de 164 mil vítimas, 87% eram meninas, 35,8% tinham até 9 anos, né? Mais de 80% tinham até 14 anos, então são crianças, né? Nós estamos falando de crianças, mas também não podemos ignorar os meninos, né? A gente também tem números altos, foram mais de 20 mil meninos vítimas de estupro também nesses 3 anos, então é importante a gente entender as dinâmicas, né? Vão ser diferentes contra um menino, contra uma menina, né? A idade, o pico de idade para as meninas é 13 anos, para o menino é aos 4. Por isso que esses estudos são importantes, a gente precisa entender como acontece para que a gente de fato consiga dar uma resposta para isso. E aí eu já vou te perguntar, é possível a gente pensar em uma resposta a curto e a médio prazo que possa fazer com que esses números se reduzam e também que acabe com a subnotificação? Estou te fazendo várias perguntas numa só, mas você pode ir respondendo aos poucos, tá?
Claro. No curto prazo, acho que tem um movimento que já tem acontecido, inclusive com a participação importante da imprensa, da gente discutir tudo isso, né? Acho que o movimento também dos direitos das mulheres tem pautado muito a questão da violência sexual, e no curto prazo isso é muito importante, né? Você ver o relato de alguém, saber que você pode pedir ajuda, saber que aquilo não é correto. Então, a gente precisa de uma grande mobilização de campanhas, de informação. Em todos os lugares onde tem, né, um aumento desse tipo de mobilização, aumenta o número de denúncias. Agora, a gente não quer que isso aconteça, né? Então, a gente precisa realmente de ter assistência social, por exemplo, discutindo vínculos familiares. A gente precisa da educação também, trazendo a família para mais próximo. A gente precisa discutir os padrões de socialização, né, que vão associando o menino a um comportamento violento, né, e a menina, né, a ser ali o objeto, né, objetificada nessa relação com os homens. Então, no médio prazo, a gente precisa realmente fazer uma mudança radical, eu diria, na forma como a gente tem socializado meninos e meninas na nossa sociedade. E os serviços, vou sempre insistir nessa tecla, né? A gente tem o Disque 100, tem os conselhos tutelares, todo mundo que tem suspeita, não precisa ter certeza, precisa priorizar a proteção dessa criança. Na dúvida, acione um sistema de proteção. Você falou uma coisa que é muito importante. A gente tem uma cultura, a primeira cultura que você falou que tem que ser destruída e que a gente chama cultura de estupro, né? A cultura do estupro, né? Que é exatamente isso, de respeitar o corpo da mulher, da menina, da criança, do menino, né? Respeitar o corpo do outro. Sempre. Mas isso que você falou, mais agora relacionado às denúncias, me trouxe aquele ditado antigo: em briga de marido e mulher não se mete a colher. E quando é uma questão relacionada à família, porque muitas vezes os estupros e os abusos acontecem dentro da família e às vezes os vizinhos ou os parentes, eles têm um certo receio de denunciar como se fosse algo errado. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da gente quebrar essa cultura, que é importante sim denunciar, proteger aquela criança, aquele adolescente. A proteção de uma criança e de um adolescente é responsabilidade de toda a sociedade. Então, a gente realmente precisa quebrar essa cultura de que o que acontece dentro da família vai ficar ali dentro da família, porque senão a gente não vai proteger, né? A residência é o lugar de maior prevalência da violência sexual em todas as faixas etárias. Para você ter uma ideia, entre 0 e 4 anos e entre 5 e 9 anos, isso fica entre 70% e 72% dos casos foi dentro de casa por alguém conhecido, né? Então, mesmo quando essa adolescente vai ficando mais velha, as violências ainda acontecem nesse ambiente doméstico. Então, se a gente não quebrar, não romper essa barreira, né, e não fizer a opção pela proteção, a gente de fato não vai conseguir reverter esse cenário. Ana, o Unicef, a gente tem que deixar claro, às vezes é a primeira vez que a pessoa ouve a expressão, ele é da ONU, é um órgão da ONU, a Organização das Nações Unidas, e ele, na verdade, faz ações específicas em todos os países onde a ONU está presente. Deixa eu te fazer uma pergunta. A pesquisa é nossa, a gente está falando da nossa realidade, mas é possível a gente pescar ações que foram bem-sucedidas em outros países? Vocês conseguem ter esse olhar? Eu não estou nem perguntando a respeito de pesquisas equivalentes em outros países, mas, por exemplo, um país vizinho que tenha conseguido reverter números complexos como esses que o panorama nos mostra hoje. Eu acho que a grande, né, vantagem da gente, nesse momento, poder fazer essa pesquisa, né, de ser o Unicef e a ONU fazendo, é a possibilidade desse intercâmbio, né, de experiências. Comparar dados é realmente difícil, mas a gente tem, sim, inspirações de outros países. Quando a gente pensa a violência letal, a questão do uso de câmeras realmente desponta como algo emblemático, muito embora a experiência mais reconhecida hoje tenha sido, inclusive, a de São Paulo. Quando a gente pensa violência sexual, o que a gente tem aprendido com países e com experiências que têm conseguido reverter esses números? Trabalhar direitos sexuais, direitos reprodutivos, trabalhar com a escola, trabalhar com a saúde, trabalhar com a assistência social, trabalhar com as meninas e os meninos, né? Então,
em tese, não tem muito segredo em relação ao que precisa ser feito. A questão é você conseguir realmente essa articulação intersetorial. E aí um ponto também para destacar, o Brasil é pioneiro em legislações que protegem crianças e adolescentes, né? Então, acho que a gente conseguir colocar em prática isso que o país também tem de diferencial, né, em relação a outros países. Ou seja, a gente tem a lei tem qualidade, tem que ter mais ação. Temos que ter mais ação e mais ação intersetorial. Acho que esse é um ponto para a gente conseguir ainda avançar, né? Então, se a gente conseguir que esses serviços se falem, que a gente consiga atender essa vítima também de uma forma efetiva, de uma forma intersetorial, isso vai dando coragem para outras vítimas também denunciarem. E esse é um ponto muito importante. Não é fácil, muitas vezes, fazer uma denúncia, porque às vezes você vai encontrar um serviço que não está preparado para te acolher. Então, quanto mais esses serviços estiverem preparados e um conselho tutelar articulado com a saúde, com a assistência, que consiga garantir, né, esse atendimento rápido, a inclusão em serviços de atenção à saúde mental, tudo isso vai aumentando a confiança da população para, de fato, fazer as denúncias, né, e as denúncias que são tão necessárias. Qual dado te chamou mais atenção na pesquisa como um todo, o que mais te surpreendeu? Sempre nos surpreende também aqui na violência sexual o aumento das notificações contra as crianças pequenas. E aqui nos surpreende bastante, a gente fica se perguntando justamente, né, o que está acontecendo, porque quando a gente pensa na denúncia de violência sexual contra adolescentes, né, a gente quer acreditar que pode ser resultado de um movimento também de conscientização, né, de adolescentes ali se sentindo mais seguros para fazer isso. A criança pequena vai sempre depender de alguém que identificou esse sinal e que fez esse alerta. Então, isso sempre nos assusta muito. E a violência sexual, a violência de uma forma geral, né, contra a criança pequena, ela vai ter repercussões muito, muito importantes para o desenvolvimento, né, dessa criança, desse adolescente. Então, impactos a curto, médio e longo prazo, né? Então, nos chama sempre muito a atenção quando a gente vê essa notificação crescendo entre as crianças pequenas. Nesse ponto, a gente tem até que trazer também, a gente está pensando muito em como diminuir os números para que não tenha que chegar no sistema de segurança pública, né, que a gente não tenha tantas notificações. Mas agora você me trouxe, e quando você falou crianças pequenas, eu logo pensei nas redes criminosas de pessoas pedófilas, né, gente que abusa de criancinha para satisfazer pessoas doentes, porque na verdade é isso, é um crime que acontece no mundo inteiro e que nos choca muito quando a gente vê, eu imagino quando você vê uma criança passando por isso. E aí eu queria pegar esse outro lado, você falou, eu fiquei imaginando como você deve ter reagido quando viu principalmente essa grande porcentagem com crianças. Como preparar também o outro lado, né? No caso, as delegacias de polícia civil. A gente falou muito de polícia militar, que é quem estava muito relacionado aos crimes de homicídio. Mas preparar a polícia civil para investigar e até para impedir esse tipo de crime, sabe? Que, infelizmente, como você falou, ainda está muito comum e ainda tem crescido, que é o crime de pedofilia, a exploração de crianças, de bebês, inclusive, exploração sexual. É possível a gente fazer esse treinamento e é possível, dessa maneira, a gente até, vamos pensar, coibir, né, esse tipo de quadrilha, por exemplo? O estudo, o que ele nos mostra, na verdade, é que a maior parte dos casos, né, de violência sexual que chegaram ao conhecimento da polícia são casos intrafamiliar, né, são pessoas conhecidas e é importante a gente até frisar isso, porque às vezes a gente fica esperando ver um criminoso da forma como a gente constrói o imaginário, né, do que é essa pessoa que tem coragem de fazer isso, mas infelizmente a gente está falando de pessoas próximas, né, o tio, um padrasto, um avô, um pai, então a gente está falando de pessoas do convívio normal dessa criança, desse adolescente. Então esse é um ponto que a gente precisa sempre frisar. As delegacias realmente precisam estar preparadas até para ter essa sensibilidade.
de entender o que é uma dinâmica de uma violência intrafamiliar, inclusive entender que não é porque é o pai, um padrasto, alguém que tem um poder em relação a essa criança, que isso é uma violência menor. Não, não é. Né? Então é importante que quando esses casos cheguem, eles sejam levados a sério, que o relato de uma criança ou adolescente seja levado a sério, né? Independente do agressor ser alguém da família, e vai ser na maior parte das vezes. Então sim, a gente precisa de delegacias muito bem preparadas, inclusive as delegacias que atendem violência contra mulheres, né? A gente precisa fazer mais essa discussão também. Quando uma mulher é vítima de violência doméstica chega até uma delegacia, é muito importante entender o contexto das crianças também. Elas também são impactadas por essa violência doméstica e a gente precisa entender o quanto elas também são vítimas direta e indireta dessa violência. Você até falou, a polícia tem que entender que é uma violência maior até, né? Quando alguém de dentro da família está cometendo esse tipo de violência. Eu pensei agora, confesso que tudo isso mexe comigo também. E aí eu pensei nas crianças que passam por isso, crianças e adolescentes. A gente precisa pensar no acolhimento também, né? Para curar esses traumas. A pesquisa leva a isso também, a questão psicológica, psicossocial? A pesquisa ela parte dos dados dos boletins de ocorrência, então a gente não consegue saber como é que esses casos foram conduzidos, né, encaminhados. É uma pergunta fundamental. A gente tem uma lei relativamente recente, né, de 2017, que é a Lei 13.431, que ela obriga que todos os municípios criem um comitê, né, para poder justamente articular os serviços em torno de crianças e adolescentes que são vítimas e testemunhas de violência. A gente precisa cobrar, né, pela implementação desse comitê, dessa lei de fluxos integrados, porque é isso que vai garantir que uma criança vítima de violência sexual, por exemplo, tenha a devida atenção da saúde mental. Ela vai precisar disso, né? A violência ela tem repercussões devastadoras mesmo no desenvolvimento, então é importante que ela seja atendida pela saúde, com agilidade. Se essa violência aconteceu há menos de 72 horas, ela precisa ter acesso a profilaxias, né? Ela precisa depois ter acesso à atenção em saúde mental. Essa família vai ter que ser vista, né? A gente está falando de violências que acontecem dentro da família, então você afasta o agressor. Como é que fica a situação dessa família? Muitas famílias não denunciam por uma dependência econômica, inclusive, do agressor, então a gente precisa da assistência social junto, pensando como é que essa família se reorganiza economicamente. Então são muitos aspectos que precisam ser levados em consideração. Ana Carolina, muito obrigado pela entrevista. Espero daqui a 3 anos te entrevistar de novo, trazendo números melhores, viu? Eu que agradeço, e o importante, a pesquisa é para isso, né? Para a gente pautar, para a gente levantar esse debate realmente. Então, obrigada por esse espaço. Eu agradeço a você também pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo Cidadania. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de atear fogo na floresta. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater
esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. O governo o tempo todo é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Somente com um esforço conjunto seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Tem uma sala de situação que envolve 23 ministérios, coordenado pela Casa Civil. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. Incêndios criminosos. Essa é a opinião das autoridades sobre as queimadas que afetam o país. Os chefes dos 3 poderes reuniram-se nesta terça-feira no Palácio do Planalto para tratar do assunto. O Congresso pode analisar mudanças na legislação para ajudar a evitar o problema. Na reunião, integrantes dos 3 poderes apresentaram sugestões para enfrentamento das queimadas. Para o presidente Lula, que convocou o encontro, há indícios de que muitos incêndios são criminosos. Já foram mais de 180 mil focos apenas neste ano no Brasil. O número representa mais da metade dos incêndios da América do Sul. Para Lula, os 3 poderes podem enfrentar melhor a situação. Ele reclamou, por exemplo, dos obstáculos encontrados na Justiça para a investigação dos casos. A Polícia Federal tem 52 ou mais, inquérito paralisado porque não há autorização judicial na primeira instância para a Polícia Federal fazer investigação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou a necessidade de contenção dos focos de incêndio e o combate ao que ele chamou de ações orquestradas para identificar e punir os responsáveis por esses crimes. Pacheco também destacou que a legislação existente já contempla a punição a esses agentes criminosos, mas que está aberto ao diálogo para encaminhar ao parlamento possíveis alterações que sejam necessárias. Eu acho que em 48 horas ou em 72 horas podemos debater os crimes da Lei 9.605, a própria previsão do Código Penal, para identificarmos eventuais majorantes de pena em razão da potencialidade lesiva, em razão da magnitude da lesão. Uma coisa é atear fogo em 1 hectare, outra coisa é atear fogo alastrado por um parque florestal que atinge vilas, atinge comunidades, enfim. Eu acho que essa discussão é muito salutar nós temos e fazemos uma evolução legislativa. O presidente da Câmara também acredita que há envolvimento de organizações criminosas nos incêndios e defendeu investimentos para combatê-las. Há de se ter um reforço, inclusive, presidente Lula, de movimentação financeira e estrutural para que Polícia Federal, Força Nacional, todas as condições que o Estado tem para se impor,
para que a gente possa combater isso com todo o rigor possível. O presidente do Supremo Tribunal Federal também defendeu penas mais duras para crimes ambientais como desmatamento, mineração ilegal e contrabandos associados. E disse que a Justiça vai priorizar a análise de inquéritos e ações ambientais. Tanto criminais quanto cíveis, inclusive questões que envolvam medidas cautelares, como buscas e apreensões e prisões preventivas. Com isso, nós vamos mobilizar os juízes de todo o país para a gravidade do que está acontecendo. O presidente Lula agradeceu as sugestões e providências dos poderes, como a autorização do STF para que o governo use recursos além dos limites fiscais para enfrentar as chamas e prometeu mais medidas do executivo nos próximos dias. Essas propostas nós vamos transformar, em lei, em decreto, em medida provisória, na medida que eu passe isso para a Casa Civil construir uma proposta definitiva, e a gente vai querer ouvir outros segmentos da sociedade, porque a gente quer compartilhar não apenas as dores dos problemas, mas a gente quer compartilhar com a sociedade brasileira, com o Congresso Nacional, com o Judiciário brasileiro, a gente quer compartilhar uma solução que seja definitiva para essa questão do clima. Necessário, né? E aqui no Senado, a Comissão de Meio Ambiente aprovou nesta manhã um requerimento de audiência pública para discutir a situação dos incêndios e queimadas em todo o Brasil. Devem participar representantes do Ministério do Meio Ambiente, de institutos de pesquisas e de associações ligadas ao meio ambiente. Estamos enfrentando a maior seca, uma seca histórica. Nós estamos enfrentando uma crise hídrica, baixa umidade, mas também nós estamos enfrentando uma ação que até então nós sabíamos que existia, mas essa questão do incêndio doloso. Então, nós estamos tendo incendiários em todo o país. Nós temos, imagina a dimensão, o país com uma dimensão que nós temos. Até o momento, nós tivemos mais de 184 mil focos de incêndio no país inteiro. Ontem mesmo, aqui no DF, foi preso um incendiário que confirmou que havia recebido dinheiro para fazer o delito. Então, é uma forma da gente debater na casa de uma forma responsável, sem grandes paixões, sem ideologias, porque o que nós estamos enfrentando hoje, certamente já está causando dano à saúde, porque eu dormi muito mal essa noite. Eu tenho problema respiratório. Então, eu fico imaginando as crianças, os idosos, as pessoas que ainda têm sequela da Covid-19, pessoas com problemas cardíacos, pulmonares. O que essas pessoas estão sofrendo? Então, danos à saúde, danos à nossa safra, porque o interior de São Paulo, safra de café, safra de cana-de-açúcar, a própria soja, todas elas foram afetadas, e dano à nossa flora e a fauna. Então, é muito real e é muito trágico para a gente ficar nessa bolha de Congresso Nacional, achando que dentro de um gabinete a gente vai poder fazer esse debate. Eu fui ao Rio Grande do Sul, eu vi as enchentes do Rio Grande do Sul e vi o sofrimento daquele povo. Estive ontem no Parque Nacional e vi a luta dos brigadistas, dos bombeiros do Distrito Federal, os brigadistas CMBio, do IBRAM e do IBAMA. Então, é uma realidade que as pessoas... A finalidade da audiência é isso, é alertar da situação para o Congresso Nacional e para a população de modo geral. Nós precisamos demonstrar a esses cidadãos, a essas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime, que nós vamos reagir e precisamos reagir, inclusive aqueles que estão financiando esse tipo de delito, de crime no país. Os incêndios florestais também repercutiram durante a sessão plenária dessa terça-feira. Senadores da oposição cobraram ações do governo federal para diminuir as queimadas. Os governistas elencaram ações do executivo. Os dois lados concordaram que estados e municípios devem estar mais presentes no combate às chamas. Senadores da oposição acusaram o governo de demora na reação aos incêndios. No dia 6 de setembro, foi reconhecida a situação de emergência em 58 municípios de Mato Grosso devido aos incêndios florestais, após meses de devastação incontrolável. Esse reconhecimento tardio é mais um sinal da falta de responsabilidade ambiental deste governo. Nós, produtores rurais, aqui e acolá, somos acusados
indiretamente, é verdade, de sermos responsáveis por parte desses incêndios. E aqui a senhora disse uma coisa importantíssima. Quem é o louco que vai incendiar aquilo que ele come ou aquilo que ele vende? Já os senadores da base do governo destacaram que grande parte dos incêndios vem de atos criminosos. Já mais de 50 inquéritos abertos, 17 prisões realizadas. Vi uma entrevista do ministro Flávio Dino, autorizou créditos extraordinários para enfrentar os incêndios. É preciso que se tenha no orçamento um combate a incêndio, todo o aparato tecnológico, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa evitar que uma catástrofe dessas dimensões continuem ocorrendo ano após ano. Mas todos concordam que esse deveria ser um momento de união, com a participação efetiva de estados e municípios. Nem o governo federal e nem os estados têm se mostrado eficiente, competente para fazer o enfrentamento e dar as respostas que a sociedade precisa no caso das queimadas. Há que ter um direcionamento, há que ter uma reunião, há que juntar todas as forças necessárias, governadores, prefeitos, até porque os problemas estão nas cidades. É isso. E a presença dos prefeitos é muito importante nesse momento para ajudar a combater e a prevenir esse tipo de acidente que é insanável depois em todos os aspectos da economia, na saúde e principalmente na visibilidade que o Brasil tem mundialmente hoje. E na manhã de hoje, a Comissão de Meio Ambiente debateu em audiência pública a criação de uma universidade para valorizar as culturas originárias, reforçar a troca de saberes e promover o desenvolvimento sustentável. A criação de uma universidade dos povos indígenas está sendo estudada por um grupo de trabalho criado em abril deste ano pelo governo durante o acampamento Terra Livre em Brasília. Segundo o IBGE, em todo o país são cerca de 1.200.000 indígenas. A maioria vive nas regiões Norte e Nordeste. O grupo, formado por representantes do governo, dos povos indígenas e especialistas, está fazendo seminários em vários estados para recolher sugestões para um projeto de lei que deverá ser encaminhado pelo governo ao Congresso. O Brasil pode escrever um novo capítulo da sua história, proporcionando um novo ambiente para a socialização do saber, onde o conhecimento formal, unido ao conhecimento ancestral, possa construir um novo paradigma do saber brasileiro. E a expectativa que estará posta ao final desse debate é a de que na COP30 possamos apresentar esse emblemático projeto, a UniInd, a Universidade Indígena do Brasil. O representante do Ministério da Educação ressaltou que a Universidade dos Povos Indígenas deverá ser um espaço para valorização da cultura dos povos originários, troca de saberes, inclusão social e reforço ao desenvolvimento sustentável. Segundo ele, a ideia é de que a universidade tenha várias sedes. Já existe na nossa legislação o formato, a possibilidade de se fazer a construção da maneira como está sendo pleiteada pela comunidade, pela população indígena que nós estamos escutando. A oferta acadêmica será um ponto em comum. Os cursos oferecidos podem variar entre os campi. Um vai ter medicina, outro vai ter engenharia, outro vai ter uma licenciatura, outro vai ter... Então, os campi vão ter essa variação, dependendo de quê? Das demandas regionais e das áreas de especialização. O diretor do Departamento de Línguas e Memórias do Ministério dos Povos Indígenas disse que é preciso levar em conta a diversidade de línguas entre as etnias e as especificidades dos biomas de cada região. Durante a história, as línguas foram diminuídas
como resultado do genocídio histórico em relação aos povos indígenas. Tudo isso vem à tona, essas pautas históricas, quando se pensa a universidade indígena. Trazer os saberes, ciência indígena, para que a sociedade não indígena conheça. Para o Ministério do Meio Ambiente, a Universidade dos Povos Indígenas deverá reforçar a implementação de políticas públicas ambientais. O manejo, o saber do tradicional, de quem conhece a floresta, é muito melhor do que, convenhamos, os engenheiros, ou tão bem quanto os engenheiros florestais, quanto os nossos colegas que se formam nas universidades, só tem a ganhar com essa troca de saberes. Esses saberes tradicionais, eles não são apenas complementares do saber científico, eles são tão importantes quanto. E a universidade indígena tem esse potencial de colocá-los num lugar onde sempre deveriam ter estado esses saberes, no mesmo patamar do saber científico. Rutian Pataxó, que participa em Brasília do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, defende que os estudantes também devem ser ouvidos na criação da Universidade dos Povos Indígenas. Sabemos que a universidade precisa ser construída, mas ela precisa ser do nosso jeito. Ela precisa também ter a cara e a voz dos povos indígenas. E nós vamos conferir agora a agenda prevista para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 14h, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião prevista. Uma audiência pública para debater os impactos da reforma tributária na infraestrutura brasileira. No mesmo horário, a Comissão de Esporte deve fazer reunião do seu grupo de trabalho para contribuir com um projeto que propõe mudanças na Lei Pelé, que regulamenta as práticas esportivas. Também às 14h, o plenário do Senado deve realizar sessão deliberativa. Na ordem do dia está o projeto que estabelece requisitos mínimos de transparência pública e controle social em matéria educacional. Uma medida provisória editada nesta terça-feira pela Presidência da República libera 5,13 bilhões para o Rio Grande do Sul para fazer frente ao pagamento de precatórios judiciais e também para compensar o Estado pela perda de arrecadação com o ICMS. Dos 5,13 bilhões, pouco mais de 4,4 bilhões serão destinados ao pagamento de precatórios federais no ano que vem. E 675 milhões de reais serão enviados pela União como compensação financeira ao Estado pela perda de arrecadação do ICMS. A medida provisória é uma forma de atender às necessidades emergenciais do Rio Grande do Sul depois do desastre climático que destruiu o Estado em maio deste ano. A MP tem validade de 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60. Ela será analisada por uma comissão mista de deputados e senadores antes de ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. As enchentes de maio levaram vidas e destruíram sonhos. Atingiram diretamente mais de 2,3 milhões de pessoas, sendo que mais de 600 mil tiveram que abandonar suas casas. Desde a tragédia, a Comissão Temporária do Rio Grande do Sul no Senado aprovou várias medidas para socorrer o Estado, como a que permite a dispensa da licitação para compras e obras em casos de calamidade pública. A lei assegura condições mínimas para que micro, pequenos e médios empresários, produtores rurais e agricultores familiares afetados pelas enchentes sejam atendidos. Com decretos de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o crédito extraordinário concedido ao Estado pela medida provisória não será computado nos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A preservação ambiental também foi discutida por Rodrigo Pacheco com o presidente do Conselho Federal da Alemanha, que visitou o Senado nesta terça-feira. O objetivo da visita ao Brasil é o estreitamento dos laços entre os dois países, celebrando os 200 anos da imigração alemã. A governadora do estado de Mecklemburgo-Pomerânia chegou ao Senado acompanhada de uma comitiva. Manuela Schwegg é presidente do Conselho Federal da Alemanha, que congrega todos os governos de estado do país, sendo uma das 5 esferas de poder. Ela foi recebida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A visita oficial é para estreitamento dos laços entre os dois países no ano em que se celebram 200 anos de imigração alemã.
Depois da reunião no plenário do Senado, o presidente da Casa falou sobre o encontro e destacou a necessidade de maior esclarecimento sobre o desmatamento e preservação ambiental. A proibição estabelecida no âmbito da União Europeia, senadora Marazi e senador Jacques Wagner, de comercialização e de importação de produtos brasileiros, sobretudo os produtos derivados do nosso agronegócio, a partir de 30 de dezembro deste ano de 2024, em razão de uma suposta chancela de produtos produzidos a partir de áreas de desmatamento. E, obviamente, que ninguém aqui vai comulgar com o desmatamento ilegal, com a criminalidade, com a marginalidade que faz com que determinadas atividades estejam contaminadas. Mas é muito importante que possa haver, por parte do governo brasileiro, uma intervenção que possa estabelecer a diferença entre desmatamento ilegal, que descumpre a legislação ambiental brasileira, e a supressão vegetal autorizada pela legislação e autorizada pelos órgãos ambientais. Na sessão plenária desta terça, os senadores aprovaram um projeto que inclui na Política Nacional do Livro especificações sobre a ficha de catalogação de obras estrangeiras traduzidas. Também foi aprovado um empréstimo de 50 milhões de dólares para o estado do Piauí. O dinheiro vem do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e vai ser utilizado em um programa do estado sobre crescimento e inclusão social. A última eleição municipal que tivemos foi há 4 anos, em meio à pandemia da Covid-19. Um sufoco. Agora, em 6 de outubro, a grande maioria dos eleitores vai decidir quem fica à frente das prefeituras e quem vai ocupar a Câmara de Vereadores. Confira nessa reportagem alguns dados sobre as eleições deste ano e um pouco do perfil geral dos candidatos. O Brasil é um só, imenso e populoso. Mas no dia a dia, nós brasileiros vivemos em municípios e eles são milhares. Para ser preciso, 5.569. É o que informa o Tribunal Superior Eleitoral. E é nesses municípios que teremos em outubro as eleições para prefeito e vereador, os 2 cargos em disputa. Quase 154 milhões de brasileiros estão habilitados a votar. Desse total aí, retiramos os mais de 2.200.000 eleitores de Brasília, onde não se faz eleição municipal. Quase 15.500 brasileiros e brasileiras se apresentaram para disputar o cargo de prefeito e quase 430 mil cidadãos querem uma vaga na Câmara Municipal. Vamos conhecer um pouco mais desse exército de cidadãos. Na corrida eleitoral, 13.128 homens e 2.324 mulheres concorrem a prefeito. Do total, 9.959 declararam-se brancos, 5.746 pretos ou pardos, 46 indígenas. Entre os candidatos, as profissões que mais aparecem são empresário, prefeito e advogado. As câmaras municipais variam de acordo com o total da população. O mínimo é de 9 representantes. Esse é o caso de Mirinzal, no Maranhão, Santa Fé, no Paraná e Lagoa Dourada, em Minas Gerais. E o máximo, 55 vereadores, como é o caso único da cidade de São Paulo. Em 2024, entre os que buscam uma vaga de vereador, 277.869 são homens e 150.773 são mulheres. Quanto à cor ou raça, 230.211 declararam-se pretos ou pardos, 191.343 brancos e 2.399 indígenas. As profissões que mais aparecem entre os candidatos a vereador são empresário, servidor público municipal e comerciante. Apesar dos esforços em busca de mais participação feminina no processo eleitoral,
a prevalência masculina ainda é uma realidade. 66% das candidaturas do Brasil ainda são de homens, face a 34% de mulheres. Mesmo com as políticas de incentivo à participação feminina, observa-se que o número de candidaturas de homens ainda é muito superior àquele de fato que existe na divisão dos gêneros na sociedade brasileira. Da eleição municipal de 2020 para a deste ano, houve uma redução de 100 mil candidaturas. Como interpretar esse fenômeno? Não há ainda nenhum estudo que explique essa redução, mas muito provavelmente grande número de candidaturas foi reduzida em razão do surgimento da figura da federação partidária. Hoje no Brasil nós temos 3 federações partidárias que agregam 7 partidos políticos, então isso naturalmente acaba levando a uma redução do número de candidaturas que são registradas por essas federações e por esses partidos políticos. Para viabilizar o exercício de cidadania, a Justiça Eleitoral convocou um outro batalhão de cidadãos que, além de votar no dia, vão trabalhar para permitir a manifestação da escolha do eleitor. São os mesários. Entre eles, as mulheres são maioria. Na verdade, mais que o dobro. 1.289.817. Já os homens são 599.603. Além deles, milhares de funcionários vão dar apoio à realização do pleito. Em todo o país, são 500.183 sessões equipadas com a urna eletrônica. Do total, 180.191 estão preparadas para receber eleitores com deficiência ou dificuldade para se locomover. Enquanto a imensa maioria dos municípios vão definir a eleição no primeiro domingo de outubro, dia 6, em alguns deles, essa decisão pode ficar para o último domingo, dia 27. É que a lei determina que nas cidades em que há pelo menos 200 mil eleitores, a decisão para a escolha do prefeito vai para o segundo turno, se no primeiro nenhum candidato alcançar metade mais um dos votos válidos. Em 2020, havia 96 municípios com 200 mil eleitores. Neste ano, são 103 cidades. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. A gente escuta muito jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senador, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal.
Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Hackers, espiões, o mundo virtual em perigo. Quem vai cuidar da nossa segurança digital? Ou você me paga aí 2 milhões de reais ou eu vou deletar o seu banco de dados. Afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. A gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala. Olá, boa tarde. Nós passamos a transmitir agora a Comissão de Assuntos Econômicos. Acompanhe. Reforma tributária na infraestrutura brasileira. Em atenção ao requerimento 66/2024 da CAI, de autoria do senador Vanderlan Cardoso. Antes de convidar os nossos expositores, comunico que essa reunião está interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. O relatório completo de todas as manifestações será disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Convido para ocupar aqui a mesa a senhora Alessandra Brandão,
Pode aplaudi-la aí, gente, para animar aí, depois do almoço. Alessandra Brandão é consultora tributária da CNT, Confederação Nacional do Transporte. Convido também Davi Ferreira Gomes Barreto, diretor-presidente da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, ANTF. Tudo bem? Grande Davi. Tudo bem, Davi? Convido também Mário Póvia, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, IBI. Marco Aurélio de Barcelos, diretor-presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, ABCR. E também o senhor Márcio Roberto Alabarce, diretor da Movinfra. Movinfra, tudo bem. Já vou passar a palavra imediatamente, então, à nossa consultora Alessandra Brandão. Boa tarde a todos. Senadores Alcim, em primeiro lugar, a CNT gostaria de agradecer e parabenizar essa oportunidade de estarmos aqui. Uma reforma tributária na dimensão dessa precisa de muita discussão, de muito ajuste, e é impossível que se faça isso de forma bem feita, na celeridade que às vezes se quer se imprimir ao processo. Então, com relação ao transporte, nós já tivemos vários avanços e vários amadurecimentos nesse processo legislativo, mas tem algumas questões ainda que causam alguma preocupação pelos impactos que isso tem, inclusive na economia. Então, o primeiro ponto que causa preocupação da CNT é com relação ao transporte internacional de cargas. Então, hoje, quando uma transportadora brasileira é contratada por uma empresa exportadora brasileira, ela é totalmente isenta de PIS, COFINS e ICMS, tanto quando ela pega a carga no Brasil e entrega no exterior, quanto quando ela traz do exterior para o Brasil. De acordo com o PLP 68, contrariando toda a teoria da reforma, que é a desoneração das exportações, se uma empresa brasileira contratar um transportador brasileiro, vai ter incidência dos tributos. Então, vai passar a incidir CBS e IBS. E, a princípio, eles colocaram uma solução intermediária, que era um pedido, um regime especial para suspensão dos tributos, só que esse regime vai ser pedido pelo exportador. Então, o exportador ele não tem nenhum estímulo para fazer isso, porque isso tem um custo de conformidade alto, ele vai ser fiscalizado, vai ter que apresentar documentação. E se incidir o tributo, ele vai se creditar disso e para ele não tem prejuízo nenhum. Então, ele não tem nenhum interesse nessa suspensão dos tributos. E se mantiver a tributação, nós temos uma concorrência totalmente desleal entre o transportador brasileiro e o transportador estrangeiro. Então, vai ser muito melhor para as empresas exportadoras contratarem transportadores, principalmente dos países do Mercosul, porque o preço deles vai estar menor, porque como eles exportam esse serviço, o custo deles é menor, eles não têm tributo. Eles não têm custo de conformidade, não tem que pedir regime especial, não tem que fiscalizar, não tem nada. E ainda, nesse caso, a empresa que comprar esse serviço do exterior, ela vai se creditar da mesma maneira. Então, com essa tributação, nós temos uma concorrência totalmente desleal e um prejuízo para as transportadoras brasileiras. Elas não estarão competitivas com as empresas que estão aqui, principalmente no Mercosul, pela proximidade com o Brasil. Uma outra questão, superada essa questão do transporte, é que o artigo 68, o artigo que determinou a isenção do transporte urbano, semiurbano e metropolitano, utilizou essas palavras, transporte urbano, semiurbano e metropolitano.
Só que em alguns estados, em alguns municípios, usam uma expressão diferente para designar o metropolitano. Usa a expressão suburbano. Então, como as isenções são interpretadas de forma restrita, é preciso que no texto contemple a expressão suburbano para abarcar todas as modalidades que estão dentro dessa mesma realidade, que é esse transporte metropolitano nos grandes centros e também dentro da cidade, dentro do município. Um outro ponto com relação ao transporte é com relação ao transporte rodoviário, ferroviário de passageiros. Então, com relação àquelas viagens que são entre municípios e entre estados. Então, o transporte intermunicipal, interestadual de passageiros, ele tem um regime, ele já tem, eu acho que está havendo uma falta de compreensão nesse sentido, ele já tem um regime reduzido. E qual que é a redução deles? O PLP 68 determina que se faça uma proporção entre o que eles pagam de tributo hoje com o faturamento. Então, nós fizemos essa conta nas empresas de transporte. A alíquota deles variaria de 8% a 13%, que é uma alíquota reduzida se a gente considerar os 26,5%. Só que como isso varia muito de estado para estado, porque tem estado que tem isenção de ICMS, tem estado que não tem, então o setor de transporte se sentiria mais seguro e seria mais transparente que fosse feito da mesma forma que foi feito com o transporte aéreo e que tivesse um percentual já definido. Como essa redução é na ordem aproximada de 60%, que esse 60% ficasse definido na legislação. Assim como foi feito com o transporte aéreo. Porque da forma como está, o transporte aéreo vai concorrer com o transporte rodoviário, que já sofre outros tipos de concorrência hoje com transportes alternativos. Então, seria um prejuízo muito grande para eles. Nós temos, eu acredito que hoje, por ser um dia de uma audiência pública da infraestrutura, todos os meus sucessores falarão dos regimes especiais que foram concedidos nos contratos de longo prazo. Então, seria muito importante que, no período da transição, principalmente, que esses regimes especiais que foram concedidos para contratos de longo prazo, que eles fossem mantidos, porque os investimentos foram feitos considerando essa realidade. Então, é preciso que seja observado essa questão dos contratos de longo prazo e a manutenção dos regimes. Uma outra questão importante com relação ao transporte é relativa às locadoras de veículos. As locadoras de veículos, elas, com a reforma tributária, elas vão fazer um esforço grande. Hoje, elas não são contribuintes do ICMS e do ISS, elas têm plena consciência e já estão absorvendo esse impacto nas suas atividades, mas o período de transição tem sido muito oneroso para elas. E, através dessas discussões do processo legislativo, foi concedido um crédito presumido para quando elas vendem o veículo. Então, quando elas vendem um veículo para uma pessoa física, elas terão um crédito presumido de CBS e IBS para compensar os desajustes, porque elas vão comprar o carro com uma alíquota e vão vender com uma alíquota maior. Porque nesses 2 anos, que é a média que elas compram e vendem, elas compram com uma alíquota mais baixa, a alíquota vai aumentando progressivamente no período de transição, então elas vão vender com uma alíquota maior. E aí, elas têm esse crédito presumido quando elas vendem para pessoa física. Então, elas também, é importante que esse crédito nas vendas para pessoa física também seja aplicado para as pessoas jurídicas. Então, esses são os nossos pleitos. Agradecemos mais uma vez a atenção do senhor. Nós vamos entregar o material escrito e eram essas as nossas principais considerações. Obrigado, Alessandra. A gente começou com a CNT, né, que engloba praticamente quase todos, né, do transporte, mas deve ter aqui outros que vão falar também individualmente de cada ponto desse, né? Bem, o objetivo dessas reuniões que nós estamos fazendo aqui, eu tenho falado sempre assim, a gente quer ir muito no mundo real, na prática, né? Porque na teoria isso aí já está bem consolidado o projeto.
teoricamente, academicamente, está maravilhoso. Agora, no mundo real é que a gente quer que vocês nos coloquem de uma forma assim, bem pontual, né? Artigo tal, na Câmara, nós queremos a modificação do artigo, e aí vem a justificativa, que seja justificativa muito óbvia, né? Para a gente poder convencer os parlamentares, e de uma forma bem pedagógica, bem sintética, né? Então, como foi dito aqui, não é? No caso da exportação, uma coisa tão óbvia que fica fácil, né? Apresentou a emenda, a gente debater isso de uma forma muito clara, porque o objetivo é exatamente desonerar a exportação. Então, não tem sentido cobrar o frete, o transporte aqui sendo onerado. Então, são coisas assim que nós queremos, né, pontualmente. Com o artigo, já tem as emendas já, todas elas, né? Ok. Bem, vou passar então agora para o Davi, que é o nosso diretor da Associação Nacional de Transportadores Ferroviários. Boa tarde a todos, presidente, senador Alci. Primeiro agradecer, né, pelo convite e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo, né, por essa audiência pública, né. A reforma tributária é certamente um dos temas legislativos mais importantes na discussão hoje no Congresso e crucial para o setor de infraestrutura, né, para o setor de transportes, né. A NTF, senador, representa as concessionárias de ferrovia de carga do país. Né, são 14 concessões, 7 principais grupos, né, que administram algo como 30 mil quilômetros de ferrovia, transportam aí mais de 500 milhões de toneladas por ano, né, o dobro do que foi feito, né, no início do processo de estatização, e que investiu aí mais de 170 bilhões de reais, né, na história do setor privado de carga. Né. Pra você ter ideia, senador, em 2023 foi investir 10 bilhões de reais, né, em ferrovias, né, e 99% desse investimento privado. Né, é privado. E é um setor que é fundamental, senador, para o nosso desenvolvimento econômico, social, ambiental. Acho que todo mundo concorda, né, que mais ferrovia é importante para o país. Mas para atrair investimento privado, senador, é necessário estabilidade, segurança jurídica, um ambiente de negócios, né, atrativo para esse investimento, né, e acho que a reforma tributária vem muito nesse caminho. Como o senhor falou, né, teoricamente, academicamente, é perfeita, né? Acho que todos concordam com o avanço, né, que a reforma tributária traz, né, para os nossos investimentos em infraestrutura e para o setor ferroviário também, seja pela simplificação dos tributos, pela não cumulatividade, pela cobrança do destino. Né? A reforma manteve, né, os regimes, né, regimes especiais, né, preservando o princípio da desoneração dos investimentos em bens de capital. Para o setor de infraestrutura também há regras específicas, né, de reequilíbrio dos contratos de concessão. Agora, né, o diabo mora nos detalhes, né? Então tem alguns aspectos práticos, né, que a gente gostaria, como setor, de trazer para a consideração do parlamento, né, tendo em vista os efeitos concretos que eles trazem, de fato, para o nosso negócio, para o nosso dia a dia e, consequentemente, para os investimentos do país, né, e para a nossa capacidade de fazer mais ferrovia, né, e investir em infraestrutura. E são 3 pontos, de forma muito breve. Nesse ponto, a gente já vai trazer em formato de propostas de emenda, né, e trazer aqui para a comissão, né, para esse grupo de trabalho, né, especialmente para o senhor. O primeiro desses pontos, né, que a gente gostaria de tratar, senador, trata sobre o processo de creditamento, né, de PIS/COFINS, os créditos acumulados de PIS/COFINS. Né? Então, a reforma abraça o princípio da não cumulatividade, isso é muito bom, né, por óbvio, né, e o PLP traz as regras de aproveitamento dos créditos de IBS, CBS e também, né, dos créditos de PIS/COFINS, né, que para a indústria exportadora é muito importante. Então, há muito crédito acumulado de PIS/COFINS, né, em alguns setores. No entanto, né, o projeto de lei ele é silente quanto ao prazo de aproveitamento desses créditos. E o nosso receio é que isso seja confundido com a regra geral de aproveitamento do prazo, né, de IBS e CBS. E isso pode trazer um impacto, que são 5 anos, né, e isso pode ter um impacto muito grande para o setor. Porque o volume de créditos é muito grande e é possível que não, é bem provável, né, que não seja possível aproveitar esses créditos nesse período de 5 anos. Né, inclusive trazendo o risco para o operário, né, de ter que ressarcir, né, esse crédito, né, em espécie. Então, a nossa proposta, né, é fazer um ajuste no texto, né, para deixar, né, o prazo de validade desses créditos indefinidos até que seja o seu completo aproveitamento e preservando, por óbvio, o princípio da não cumulatividade. Né. Um segundo ponto, senador, que também acho super importante, e deve provavelmente outros colegas aqui vão tratar de algo de pontos semelhantes, né? Trata sobre a desoneração de bens de capital. Né? Então, como acho que a reforma incorpora esse princípio,
né, ao manter, né, os regimes especiais até 2027, né, vedando, né, a criação de novos regimes, né, mas existe, né, após esse período, a previsão de que haja um ato conjunto entre o comitê gestor, né, e o Poder Executivo para traçar as regras de como vai ser a desoneração de bens de capital daqui para frente. Isso é muito bom, né? Então, qual é o receio, né, que a gente tem, né? É que não há prazo para isso. Não há um prazo para que esse comitê gestor, esse ato conjunto seja editado. Então, é possível que após 2027, né, instrumentos importantes, né, como rede, reporto, né, que hoje são essenciais para os investimentos de infraestrutura, inclusive, como a doutora Alessandra colocou, né, foram base, né, dos contratos de concessão pactuados ao longo do tempo, né, passem a não ter mais nenhum tipo de valor. Então, também fazemos uma proposta, né, de uma emenda, né, ao texto, que, de caso, na hipótese, né, de esse ato não ser editado, né, haja uma desoneração nos moldes que é feito atualmente, né, para os ativos fixos, né, dos bens de concessão, né. Um outro aspecto, né, dentro da desoneração de bens de capital, trata do REID. O REID é um regime super importante, né, para a infraestrutura, está previsto no PLP, né, mas existe até mais um ajuste temporal, talvez seja um ajuste pontual que seja importante, né. Apesar das regras do REID terem sido transpostas, de certa forma, para o PLP, não está claro, né, qual é o prazo, né, de usufruto do REID. Hoje em dia, esse prazo é bem definido no decreto, né, 644/2007, que não foi incorporado ao texto do PLP. Então, a proposta que fazemos é incorporar o trecho desse decreto, que é a situação jurídica atual, para dar mais segurança jurídica de como isso vai ser feito ao longo do tempo. E o terceiro e último ponto, senador, que eu gostaria de deixar aqui para avaliação dos senhores, né, trata da questão do reequilíbrio dos contratos. Então, os contratos de concessão são contratos de longuíssimo prazo, né, geralmente envolvem investimentos bilionários, né, e eles são pactuados, né, em uma equação econômico-financeira que considera a realidade tributária atual. Novos contratos serão uma nova realidade tributária, mas os contratos foram pactuados até a data da reforma, foram feitos à luz de uma nova realidade tributária. E certamente, né, a reforma vai ter efeitos para mais ou para menos em nos diferentes contratos. O PLP traz mecanismos para isso, né? Foi muito feliz, né, a redação do PLP, que traz alguns aspectos relacionados a isso, mas tem dois pontos que eu acho que são importantes a gente talvez ter em mente, senador, e que a gente também propõe como oportunidade de melhoria. O primeiro é que o PLP, um minutinho eu concluo, senador, é que o PLP, ele condiciona o reequilíbrio, né, o reequilíbrio, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, né, em todos os entes, né, federados. Isso pode se revelar impossível na prática. Questões trabalhistas são comuns, questões, né, tributárias são comuns, principalmente considerando, né, instrumentos, por exemplo, em contratos lineares como ferrovia, que passam por milhares de municípios, né, centenas de municípios, milhares de municípios às vezes, né? Então, esse é um ponto que nós entendemos que deveria ser excluído. E um segundo ponto, e o último ponto que eu falo, né, a lei trouxe, né, prazos, né, definidos para que os reequilíbrios sejam feitos. Mas a nossa experiência, né, como regulados, por mais que as agências tenham se aperfeiçoado bastante e fazem um trabalho de excelência, né, e nós reconhecemos isso, mas reequilíbrios sempre são muito complicados de serem implementados. Geralmente demoram anos para serem implementados. Para você ter ideia, a última revisão tarifária do setor ferroviário foi em 2012. Até hoje, não há reequilíbrios, né, por exemplo, para a questão do Covid. Porque é um assunto realmente complexo, demanda, né, um instrumental e um trabalho, né, muito grande do regulador, né? Então, também fazemos um pleito, né, na hipótese, né, dos prazos não serem atendidos, de se revelarem prazos impróprios, que seja possível, né, reequilíbrios cautelares, né, para que os fluxos financeiros das concessões não sejam prejudicados, inviabilizando a própria concessão e, consequentemente, o próprio serviço público. Então, esse é um dos principais resumos, tá, senador? Já encerro, né, e agradeço pela oportunidade e vamos, né, deixar, né, todas as propostas, as justificativas, né, de emendas, né, com o senhor e com o grupo de trabalho e com o Senado. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Davi.
é importante, né, apresentar logo as sugestões, né, a justificativa e a modificação para a apresentação da emenda. Vou passar para o Mário, que é o diretor do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Obrigado, senador Exalci, cumprimentar a todos aqui na mesa. Senador, primeiro parabenizar e agradecer ao senhor pela iniciativa de promover essa audiência, atender o nosso pleito. E, basicamente, as nossas demandas são muito em linha com o CNT, com a NTF, com o que Move Infra deve colocar também, com a BCR, enfim, o Centronave que está aqui, a ABR. Nós entendemos que há uma preocupação muito grande com os reequilíbrios de contrato e ter um reequilíbrio cautelar seria muito importante para a estabilidade desses contratos. Também os contratos de transporte que tenham essa vertente de interface internacional, né? Isso é muito importante, que essa rubrica fique no Brasil, porque de nada adianta a gente onerar aqui a tributação e essa rubrica ficar no exterior, né? O resultado disso é perverso, né? E sempre a palavra de ordem, eu acho que hoje é tornar o Brasil mais competitivo. Não seria um outro motivo, senão essa simplificação tributária, né, de trazer um ambiente de negócios mais favorável, segurança jurídica, estabilidade regulatória, mas também reduzir custo Brasil, simplificação tributária e deixarmos o país mais competitivo. E talvez a grande rubrica aí seja produtividade. Nós precisamos fazer mais com o mesmo, né, dada a dificuldade que nós temos de prover novas infraestruturas no país, né, seja no tempo e modo adequados, e principalmente a questão envolvendo a nossa interface com o comércio exterior, né? O Brasil é um grande exportador de commodities e é por aí que nós vamos trazer as divisas e efetivamente dar as respostas para a sociedade. A outra questão é que nós temos um esgotamento de recursos públicos, né, para o setor de infraestrutura. Nós dependemos basicamente, o PAC que aí está, revela isso, né, em grande medida aí, os investimentos postos à mesa são de natureza privada. E daí a importância de se manter nesses contratos de concessão de longo prazo, né, manter as regras que foram pactuadas. Então, essa transição ela teria que estar harmônica, né, a essas questões. Eu tinha uma apresentação para fazer, ela está lá e eu vou falar muito rapidamente, eu só não sei para onde eu aponto. Para cá? Não, tá bom, podemos começar por aí. Bom, o primeiro lâmina falava do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, ligado à Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. Acho que é desnecessário a gente tecer maiores comentários sobre o Instituto. A nossa ideia aqui é tratar basicamente de 3 temas, até para não ser repetitivo com os anteriores, né? A primeira é a repotencialização do retroporto dentro do regime do reporto. O reporto hoje, ele atende a terminais autorizados e terminais que estão hoje em áreas primárias do porto, né? A nossa ideia é promover todo o cluster portuário. De nada adianta nós deixarmos no estado da arte aqueles que estão em área primária, quando nós dependemos de um carrossel, de uma estrutura toda funcionando harmonicamente. Portanto, se essa engrenagem não estiver azeitada, né, funcionando harmonicamente, nós vamos ter ali parte do setor trabalhando com plena potência e gargalos em retroárea. Então, a nossa ideia é estender o regime e o mais importante dessa proposta de extensão é que ela tem um efeito fiscal zero. Na verdade, há uma rubrica orçamentária para isso e a nossa proposta é apenas que ela seja distribuída por uma base de interessados maior e dentro da nossa exposição de motivos depois, senador, o senhor verá que não há nenhum tipo de resistência a essa proposta. Com isso, nós vamos gerar aí postos de trabalho, né? Vamos promover essa agenda de descarbonização. O senhor consegue passar? De novo, né, a questão da eficiência, aumento de produtividade, e vamos, ao substituirmos frotas, né, e equipamentos,
aumentar a produtividade, aumentar faturamento e o próprio delta no aumento de faturamento, né, provocará um aumento de arrecadação que muito irá superar a pretensa renúncia fiscal, muito embora essa base, como eu disse para o senhor, seja zero. Né? A questão da modernização da frota, ela está em linha com o processo de descarbonização, portanto, também com os nossos compromissos de redução de emissões. Podemos ir em frente. E, basicamente, seria esse o primeiro ponto dessa extensão. Por que nós estamos tratando disso e não estamos tratando na lei específica? Porque, como a reforma tributária traz ali a lista exaustiva, é uma possibilidade que nós temos de aproveitar este momento e efetuar esta inclusão. A outra questão é da extensão do reporto. O Davi já abordou um pouco essas questões. A nossa ideia seria ir para o andar de cima e não tributar investimento. Né? Eu acho que o Brasil é dependente de produtividade, não é? E esse seria, talvez, a proposta dos nossos sonhos, né? Sempre que envolver aí bens de capital, a questão da produtividade, que isso não fosse onerado, ou seja, um estímulo ao investimento em prol desse compromisso da produtividade. Mas, ainda que isso não ocorra, a ideia é que nós tenhamos aí um horizonte de tempo para as adaptações, para harmonizar todos os contratos existentes. E, por fim, a questão do incentivo à navegação de cabotagem. Nós temos a lei que regula esse setor, a Lei 9432 de 1997, e nessa lei, senador, já é estabelecido a paridade de preços das embarcações que demandam o bunker, as embarcações internacionais com as nacionais que fazem a cabotagem. A lei diz que o preço será o mesmo, só que não. A Petrobras, que é a principal fornecedora do bunker, ela pratica o mesmo preço, em tese, o mesmo valor contábil, mas aplica os impostos de uma forma diferenciada. Nós temos, diferentemente do setor aéreo, no setor de navegação, essas embarcações concorrendo na costa brasileira. Quando eu não tenho a embarcação nacional disponível, eu permito que o estrangeiro faça esse frete na cabotagem. Portanto, eu tenho 22% a mais de combustível pago pelas empresas nacionais, portanto, uma concorrência imperfeita aí. A ideia é que isso apenas ajuste uma previsão legal que já existe desde 97 e que até então não foi observada. Não vou nem entrar na questão trabalhista, que é uma outra questão que piora ainda mais esse contexto, mas a ideia é desonerar esse bunker. O efeito fiscal é muito baixo, tem aquele número lá 0,03, é o impacto, isso acho que com base no estado de São Paulo, que é o maior fornecedor, esse seria o impacto do ICMS e, de novo, né, a desoneração pagaria aí praticamente toda a questão envolvendo a renúncia fiscal. Por fim, um pouco aí da questão envolvendo aí as questões por conta da manutenção de infraestrutura por modal. A gente vai de novo apresentar para o senhor isso na forma prevista aí dentro da modelagem dos artigos. Agradecer muito aí a atenção do senhor. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Passo, então, para o Marco Aurélio, que é o diretor da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Bom, muito boa tarde, senador Exaussi. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela iniciativa de promover esse fórum, que é um fórum de auscultação e de aprimoramento, como o senhor bem colocou, em relação à regulamentação da reforma tributária. Eu vou ser bastante objetivo, senador, mas não posso deixar de iniciar sem dizer que o setor de concessão de rodovias no Brasil é um dos que mais cresce atualmente. Apenas em 2023, as concessionárias de rodovias aportaram no país algo próximo a 20 bilhões de reais. E há a expectativa de que o setor dobre de tamanho nos próximos 5 anos. Ou seja, nós temos aí um desafio grande de promover a atratividade dos novos leilões. E qual é o primeiro ingrediente que costuma tipicamente ser apontado como o tempero, como o molho, como esse chamariz para os investimentos no Brasil? Segurança jurídica. Logo, nada mais justo que nós debatamos a reforma administrativa sob o prisma da segurança jurídica. E o tema, senador, que eu vim trazer é um tema que já foi apontado aqui pelos meus colegas e que orbita a ideia de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. E eu queria demonstrar a todos que nós tivemos importantíssimos avanços implementados pelo PL P68. Mas remanesce, eu diria, um pilar, senador,
cuja ausência vai fazer com que a engenhosidade legislativa que subjaz ao tema do reequilíbrio econômico financeiro no PL se desmantele. Se nós não nos acautelarmos, se nós não prestarmos atenção a esse terceiro pilar, todo esforço terá sido vão e nós nos alimentaremos de frustração e de insegurança jurídica. Pois muito bem, quais são as inovações que nós testemunhamos no âmbito do PL 68? Primeira, disse que os impactos ocasionados pela mudança da alíquota ensejarão processos de reequilíbrio econômico-financeiro que tramitarão em caráter prioritário. A prioridade que o legislador sinaliza para o equacionamento dos impactos é fundamental. Isso é extremamente inovador. Isso foi ao encontro dos anseios do setor produtivo de quem investe em infraestrutura. Parabéns ao Congresso Nacional. Primeiro pilar, primeira inovação. Segundo pilar, segunda inovação. E eu diria, senador, que isso já vinha sendo um pleito, uma expectativa, fonte de diversas interlocuções e apareceu até mesmo num projeto de lei que também tramita aqui no Congresso e que visa a alterar a lei de PPP e de concessões no nosso país. Nós tivemos como segundo pilar a previsão de prazos para que os reequilíbrios eles pudessem ser viabilizados. Este é o sonho dourado de quem investe no país. A possibilidade de contar com um cenário, com um horizonte em que um problema regulatório vai ser equacionado. O artigo 376, parágrafo 1º, ele é brilhante em relação a esse aspecto. E ele abre um precedente legislativo fundamental, estruturante para o ambiente de negócios públicos no Brasil. O segundo pilar, portanto, é uma grande inovação, precisa, evidentemente, ser preservado. O que falta? Pois muito bem, se nós tivermos, senador, um processo de reequilíbrio deflagrado em razão dos impactos perpetrados pela reforma, pelo aumento de alíquota, ainda que fosse dado o tratamento prioritário em agências reguladoras no Brasil que sofrem de níveis de amadurecimento ou de maturidade distintos, aliás, em alguns casos, sequer há agências reguladoras para tratar desses problemas. Se eu disparo um processo de reequilíbrio, ainda que ele tramitasse prioritariamente, transcorridos os 90 dias, prorrogáveis por mais 90, a pergunta que não quer calar é: o que acontece? Nada. Não há nenhuma sequência, não há nenhuma consequência, não há nada. Logo, de que adiantou a previsão da prioridade? Nada, senador. De que adiantou a previsão dos 90 dias, o sonho dourado de quem investe e quer que os problemas regulatórios tenham cadência e previsibilidade? Nada. Se nós não considerarmos uma consequência para o não cumprimento desse prazo, nos alimentaremos de frustração. Qual é a nossa proposta diante desse problema, diante desse cenário? E já há pelo menos 8 emendas que endereçam isso. A possibilidade de que, diante da inércia dos reguladores ou de quem gerencia o contrato, que os efeitos do reequilíbrio já pudessem ser implementados pelas próprias concessionárias. Esse é o preço que se paga pela lentidão, pela inação. Já há emendas, senador, que se orientam nessa direção. Precisam ser avaliadas, precisam ser consideradas. E, suplementarmente, tomando de empréstimo proposta que hoje já existe no mencionado PL que visa a mudar o marco legal das concessões e PPPs, seria interessante, senador, se o senhor me permite a alegoria, lançar luz ou acender as luzes para o apagão das canetas. Nós não podemos ter gestores públicos que se acovardam diante de problemas complexos, como são os casos de reequilíbrio econômico-financeiro. É bem verdade que nós não podemos generalizar. Existem agências reguladoras seríssimas, comprometidas com prazo. Mas, por outro lado, existem gestores, órgãos públicos que não têm qualquer compromisso. E eu poderia citar exemplos que roubariam o prazo de todos que ainda têm para falar. Resumidamente, qual é a nossa sugestão suplementar à possibilidade do ajuste automático? A previsão de que
aquele órgão ou aquele gestor público responsável pela tomada de decisão ou pela instrução do processo, em havendo não observância do prazo de maneira infundada, que ele responda administrativa e civilmente pelo atraso que ele ocasionar e pela mácula que ele vai lançar sobre a percepção de segurança jurídica e pela frustração que ele vai concretizar sobre o ideário que consta do artigo 376, inciso 2, parágrafo 1º e parágrafo 4º do PL 68. Essa é a nossa sugestão, senador. Obrigado, Marco. Já passo imediatamente para o Márcio Roberto, que é o diretor da Move Infla. Senador Exaussi, caros colegas, cumprimentando a todos aí, meu amigo Marco, Davi, Maripóvia, minha colega aqui, Alessandra. Novamente, a gente vem aqui agradecer o espaço, né, que esta casa traz e dá à infraestrutura para falar um pouco a respeito dos impactos da reforma tributária na infraestrutura, né? O Marco comentou que existem temas que gravitam, né, em torno aí da reforma. Eu diria que o que, em relação à infraestrutura, gravita é um belo um meteoro que, se alguns ajustes não forem feitos, ele vai atingir de cheio a viabilidade de diversos contratos atualmente em vigor no nosso país, né? A gente trouxe aqui uma breve apresentação e eu vou direto a ela, né? E como comentado pelo senador, são ajustes pontuais, né, que sugerimos. Há um ano atrás, também nessa casa, estávamos aqui para apoiar a iniciativa da emenda, né, que se converteu na emenda 132, dando o apoio institucional àquela importante e corajosa iniciativa do parlamento no país, né, de reforma ao sistema tributário nacional, totalmente caótico, né, e o que a gente traz, na verdade, são sugestões de correção de rumo, aperfeiçoamento, né, para que a emenda não fique pior do que o soneto, para que ajustes sejam feitos e, em relação a esse primeiro item, para que um regime especial, e os regimes especiais, senadores Alci, eles têm sido criticados de uma forma geral, né? Existem setores muito respeitáveis da indústria e de outras atividades que vêm criticando a ampliação dos regimes especiais. O que a gente aqui traz é uma questão muito pontual, né? Meritório que seja a introdução do regime especial da construção civil. E veja, senador, construção civil é item mais do que relevante na cadeia de valor da infraestrutura. O Marco comentava há pouco, né, quase 50 bilhões de reais de investimentos futuros em infraestrutura. Uma boa parte desses valores serão canalizados em obras de construção civil, que estarão amparadas nesse regime especial, se assim for o desejo do parlamento. Mas o que trouxe o PLP, tal qual aprovado na Câmara dos Deputados? Uma disposição extremamente meritória, de redução de base de cálculo para a parte de serviço de construção civil, mas uma disposição adicional dizendo que o empreiteiro, né, não poderá apropriar créditos sobre os materiais por ele adquiridos e aplicados nas obras, de um lado, e também não vai repassar IBS e CBS sobre a parcela desses materiais que faturaram ao dono da obra, né? Então, de um lado, ele não tem o débito e, de outro lado, não tem o crédito. Na aparência, parece que a conta fecha. O problema são os detalhes, né? E, porque é uma questão bastante técnica, senador, a gente traz aqui um mero exercício matemático. Os valores são totalmente estimados, eles não têm, exceto na matemática, na fórmula, na equação, eles não têm compromisso com nenhum contrato considerado, né? E aqui a gente traz uma situação em que um empreiteiro contratado para executar uma obra com a prestação do serviço e aplicação de materiais, ele faz a aquisição desses materiais, digamos, no mercado, por um valor aí de 100. Né? Como o IBS e o CBS são calculados por fora, né? E aqui a gente está acreditando ainda na alíquota de 26,5% dos dois tributos, a alíquota referencial, que está posta em dúvida, então o total desses fornecimentos de materiais será de 126,50%. Pela regra tal qual aprovada, é uma vedação lá dos 262 do PLP, esses 26,50 sobre os materiais não serão creditados pelo empreiteiro. Ele vai calcular os impostos sobre a parcela de serviço, que ali no nosso exemplo é de R$50,
calcula o IBS com a redução de base de cálculo, repassa o valor desses materiais ao dono da obra, a seu cliente. Cogitemos que seja um cliente contribuinte regular do imposto, pode ser a construção de uma planta fabril, de uma estrada, de um terminal portuário, está aqui o nosso colega Gesualdo que falará mais adiante, de um aeródromo, né, de algum concessionário do setor aeroportuário, mas esse repasse se fará sem o débito e o empreiteiro não teve o crédito. Mas qual é o problema? É que aquele imposto dos materiais terá virado custo nesse momento. Então, um imposto que deveria gerar crédito ao longo da cadeia até o consumidor final, ele vai ter o seu ciclo interrompido por conta desta regra, do artigo 262 do PLP. Ali no último quadrinho, o que a gente mostra? Qual é o crédito nesse exercício que o dono da obra vai ter? R$ 7,95, justamente aquele IBS, o CBS, calculado pelo empreiteiro. Mas o preço, o custo da obra foi muito maior. Ele pagou pelo serviço que veio com o IBS e também pelos materiais que lhe foram repassados. E para esta última parcela não tomou crédito. Quando a gente calcula os impostos recolhidos e não creditados, o total do custo aqui vai ter sido de R$ 34,45 nesse exemplo matemático. O tal resíduo fiscal, e foi justamente esse resíduo o mote para que se aprovasse a reforma tributária de 76%. Novamente, senador, o exercício 76% é ilustrativo. A proporção entre materiais e serviços poderia ser outra e o resultado seria diferente. O exercício aqui só mostra que existe uma violação à não cumulatividade muito grave, muito flagrante, muito gritante nesse regime especial e uma indução aqui o setor de construção civil e de infraestrutura altere sua estrutura de contratações e isso viola a neutralidade. Esse é o principal ponto que eu gostaria de trazer hoje, senador. E, em relação a esse tema, existem já emendas apresentadas e que propõem, de formas um pouco diferentes, a correção desse regime. Uma outra questão, senador, e aí subscrevendo aqui as falas do colega Davi, do Marco, a respeito da importância de aperfeiçoamento no regime de reequilíbrio cautelar, né? É essencial que haja uma garantia do que acontecerá se os prazos não forem previstos. Existem inúmeras alternativas. Responsabilização pessoal do agente público omisso no cumprimento dos prazos, né? A permissão de que o operador, o contratado da administração, implemente, ainda que de forma gradual, estimada, esses ajustes, né? Ou inspirado, por exemplo, no regime das medidas provisórias, algo como um instrumento de trancar a pauta das agências. Isso não seria apropriado, seria aí, sim, algo muito grave. Por outro lado, é essencial que esse regime tenha alguma efetividade. Agradeço novamente, senador, a oportunidade de endereçar essas falas aqui para a Câmara. Obrigado, Márcio. Eu agradeço, já convido-os a ocupar na fileira aqui da frente para a gente fazer chamar aqui os novos expositores. Aí eu já chamo imediatamente o Fábio Rogério Carvalho, que é o presidente da Associação dos Aeroportos Federais Privados. Está aí o Márcio. Pode aplaudir também, gente, não tem problema não. Fábio. O Alexandre Lopes, vice-presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico. Alexandre. Cristiane Dias Ferreira, diretor da Associação do Sindicato Nacional dos Concessionários Privados do Serviço Público de Agência de Água e Esgoto. Cristiane. Renata Menescal, que é diretora jurídica e de regulação da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa. Tudo bem? Deu já, não. Tem mais uma. Daniela Martins, diretora institucional Conexis Brasil Digital. Sim. Bacana. E eu já passo logo para o Fábio Rogério já fazer as suas considerações. Muito obrigado, senador. Boa tarde a todos e a todas.
É uma satisfação para a BR estar nessa oportunidade aqui, dizer que a BR, então, representa hoje 59 aeroportos federais concedidos. Isso corresponde a 93% dos passageiros transportados. E, para além disso, é sempre importante marcar que a BR, esse conjunto de operadores no Brasil, operam pelo mundo mais de 250 aeroportos. De modo que, quando a gente traz uma contribuição aqui para a manifestação e avaliação dessa casa, a gente leva em consideração também a experiência internacional, né, em matérias como essa, matérias tributárias, matérias de grande importância e interesse para a gente. A reforma é de nosso interesse, nós defendemos, entendemos que é importante, é um remédio para a sociedade, mas, como todo remédio, precisa ser calibrado para que também não se torne, né, uma causa de problemas em vez de causa de solução. Para a tarde de hoje, agradecendo mais uma vez a oportunidade, a gente traz 3 pontos. O primeiro, explicar que a aviação é uma indústria de rede e o setor aeroportuário, assim como outros setores, ele só vai bem se toda essa cadeia vai bem. Um segundo, eu acho que é importante pontuar e dizer que isso é um consenso entre todas as associações, a questão de que contratos desequilibrados geram problemas estruturais e isso pode ser resolvido via reequilíbrio concomitante ou cautelar, que a gente tem defendido. E um terceiro ponto, que é esse bastante pontual da nossa indústria, mas é a questão do imposto seletivo do diferimento, né, a ausência de diferimento que não foi contemplada aqui na questão das lojas francas. Tá? Primeiro ponto, então, eu acho que é importante trazer, como eu dizia, a aviação é uma indústria de rede. Então, para que um aeroporto performe bem, para que pessoas possam viajar, é importante que nós tenhamos companhias aéreas voando no Brasil. Primeiro ponto é esse. E a BR, ela faz um trabalho de tentar atrair novas companhias aéreas, dado que isso atrairia também maior concorrência, menor preço, mas brasileiros poderiam voar. Toda vez que a gente vai discutir isso, né, 3 são as perguntas que a gente ouve de CEOs de companhias aéreas e todos os 3 são importantes para a gente responder. Vou citar os 3 e falar do de hoje. Né? Primeiro, assim, resolvemos a questão da bagagem ou não resolvemos? Né? O low cost precisa disso. Um segundo, né, como é que está a questão da judicialização no Brasil? Né? E o terceiro qual vai ser o impacto da reforma tributária para uma companhia aérea? Dito isso, né, é importante dizer que uma associação que é também setorial aqui da aviação, a ABA, fez um estudo interessante da LCA que comparou a carga tributária de 37 países. Nos 37 países, só um tem uma carga tributária superior a 25%. De todos esses países também, mais de 20 tem uma carga tributária inferior a 15%. Por que isso é relevante? Porque, olha, no mundo da aviação, por óbvio, o avião ele voa. E ele voa em qualquer lugar do mundo. Se ele não voar no Brasil e tiver uma condição mais benéfica para voar em outro lugar, essa frota, né, esse arranjo entre os aviões e as companhias aéreas e os aeroportos vai migrar para outro lugar do globo onde existe uma situação um tanto quanto melhor. Então, o primeiro ponto é esse. Se a gente onera esse sistema, né, a gente acaba afastando a concorrência, aumentando o preço e deixando a aviação brasileira sempre um privilégio para muito poucos, né, e o que a gente não quer. Segundo ponto, então, que a gente traz hoje e faço questão de reforçar é a questão do reequilíbrio concomitante, entendendo que isso é uma necessidade. Né? Nós estamos em linha, assim como as associações que já falaram, mas mais de 14 associações subscrevem uma carta que foi direcionada aqui a comissão, a esse grupo de trabalho, que reforça a importância disso. Então, faço questão de registrar que nós também entendemos que esse equilíbrio ele é essencial, por vários motivos, mas eu vou ficar em apenas 2. Primeiro, a gente não tem aqui um problema de liquidação do tamanho do reequilíbrio, que geralmente é uma coisa que demora muito. Nós sabemos qual é a carga tributária atual, nós sabemos qual é a carga tributária que teremos que pagar dali para frente. Motivo pelo qual ele pode ser dado na cabeça, pode ser dado na saída. Se houver algum problema, isso pode ser corrigido em outro ano. E isso é fundamental, porque se esses contratos ficarem desequilibrados, aguardando o exame de reequilíbrio, eles se tornam, como a gente chama, contratos estressados, contratos que ficam desequilibrados. Contrato desequilibrado gera um ativo estressado. O ativo estressado gera incapacidade de execução. Incapacidade de execução gera fim antecipado de concessão. Fim antecipado de concessão vira um problema para toda a sociedade, vira um problema para a infraestrutura nacional. Então, a gente trabalha para que isso não aconteça, né? E o reequilíbrio cautelar, o reequilíbrio concomitante resolve isso. Último ponto nosso é a questão do imposto seletivo para bebida e tabaco, que precisa ser diferido em lojas francas. Né? Pela redação atual, não há diferimento de alíquota, ou seja, os duty frees brasileiros deixam de ser frees.
Eles continuam sendo DUTs, mas não são FRIs, posto que teriam que pagar exatamente a mesma quantia, o mesmo valor de imposto que é cobrado em outros estabelecimentos que não estão naquela área. Seria uma surpresa muito grande, tanto para turistas, quanto para a própria indústria que também comercializa, a indústria nacional que comercializa produtos nesses locais e que, né, impactariam também toda uma cadeia, consequentemente os aeroportos que dependem, né, dessas lojas ali para o seu bom funcionamento. Importante dizer que em termos de estrutura e impacto, isso é mínimo, né? Essas vendas não correspondem a 0,1% do consumo nacional a respeito desses produtos. Ou seja, né, repassando os 3 pontos que a BR traz e que são fundamentais. A aviação é rede, a aviação só vai bem se a cadeia toda vai bem. A questão do imposto seletivo precisa ser resolvida, pode ser endereçada agora e corrigido, que nós entendemos que deve ter sido muito mais um esquecimento, né, no afã de tantas matérias que estavam sendo analisadas. E terceiro, e mais importante para todos nós, o reequilíbrio concomitante era uma necessidade. Contratos desequilibrados gerarão novos problemas. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Passo imediatamente ao Alexandre Lopes, vice-presidente da Associação do Setor Elétrico. Obrigado, senador. Boa tarde. Parabéns pela iniciativa. Eu trouxe uma apresentação. Não sei se... Obrigado. Falar, né? Pronto. Então, eu venho hoje aqui em nome do FASE, o Fórum das Associações do Setor Elétrico, que representa aí toda a cadeia do setor elétrico, geração, transmissão, distribuição, comercialização e consumo, além de fabricantes também de equipamentos. O objetivo nosso aqui hoje é trazer 3 pontos de consenso aqui do FASE, né? Temas que já foram endereçados, já foram apresentados. O primeiro relacionado ao diferimento ao consumidor final. Esse é um ponto que eu vou abordar bastante aqui na apresentação, que é o tema central aqui nosso, que impacta as operações do mercado. O segundo tema é a questão da base de cálculo dos impostos, do IBS e da CBS. A proposta do FAS é excluir os encargos setoriais, onde são incluídos vários subsídios e repasses dentro da conta de luz, né? Eu vou trazer algumas reflexões sobre isso. E o terceiro e último ponto é a questão do cashback, né? A proposta nossa é que o cashback seja dado na própria fatura do consumidor, que as devoluções sejam feitas de forma instantânea e integral na fatura do consumidor. Mas eu queria me concentrar aqui no primeiro ponto de diferimento, que é um ponto crucial aí que une todo o setor elétrico. Bom, tentar explicar isso de uma forma pragmática, né? Diferentemente de outros produtos, né? Como é que funciona uma cadeia produtiva tradicional, né? Você tem a extração do insumo, esse insumo ele é vendido para a indústria leva um tempo para processar esse insumo, fabricar algum produto, esse produto ele é transportado, distribuído e vendido até o consumidor final. Isso demora tempo, né? Ou seja, do início do processo produtivo até o efetivo consumo do consumidor final, você vai ter 1, 2, 3 meses ou até mais, dependendo do tipo de produto, né? E no setor elétrico, não. No setor elétrico, a gente tem uma peculiaridade muito grande, que geração e consumo, a produção e o consumo, eles são instantâneos, ou quase instantâneos, né? A velocidade da luz, digamos assim. Mas eles ocorrem de forma simultânea. Então, quando a gente traz a cobrança dos tributos, né, para o mundo comercial do setor elétrico, afastando do mundo físico, a gente gera uma série de complexidades, né? No mundo comercial do setor elétrico, diferentemente do mundo físico, a energia ela é transicionada diversas vezes dentro da cadeia do setor elétrico. Então, o gerador vende para um comercializador, que vende para outro consumidor, para outro comercializador, que vende eventualmente para um próprio gerador, para um outro comercializador, até isso chegar na cadeia no consumidor final, né? E N tipo de contratos, né? Contratos com flexibilidade, contratos de opções, contratos que muitas vezes a energia ela é vendida antes de ser comprada ou de ser produzida. Como é que funciona hoje a cobrança do ICMS, né? A cobrança do ICMS ela é feita hoje com base na transação com o consumidor final. Então, uma venda de um gerador para um comercializador, ou entre comercializadores, por exemplo, ela não incide o ICMS, mas quando a venda é para o consumidor final, para o efetivo consumo, aí sim é a cobrança do tributo, né? E além disso, além de toda essa complexidade do setor elétrico, a gente ainda tem a questão do mercado de curto prazo, que é operacionalizado pela CCE, pela Câmara de Comercialização, onde todas as sobras e déficits de compra e venda de energia, de geração e de consumo, elas são liquidadas. E liquidadas de uma forma multilateral, ou seja, a gente não consegue identificar quais são as contrapartes
vendedoras e compradoras de cada transação. A gente simplesmente tem um rol de agentes que são credores, um rol de agentes devedores, e esses pagamentos são feitos de maneira centralizada. Então, não aplicar o diferimento para o setor elétrico, ele gera uma complexidade muito grande, e não aplicar o diferimento no mercado de curto prazo, ele traz, inclusive, uma impraticidade, porque não é possível identificar quem é o vendedor, né? Então, resumindo aqui a nossa proposta, né? Primeiro, reforçar isso, quer dizer, não há delay na arrecadação dos tributos, porque a energia elétrica ela é gerada e consumida dentro do próprio mês, dentro do próprio segundo, digamos assim, né? No ambiente contratual, que engloba aí tanto a venda ao consumidor final, quanto a troca de energia das empresas e o próprio mercado de curto prazo, a energia ela circula várias vezes, chega a circular mais de 5 vezes, em média, essa energia. A proposta que a gente traz de diferir a cobrança dos tributos para o consumidor final, ela não impacta os caixas do público, os cofres públicos, porque assim como é feito a cobrança do ICMS hoje, ele é feito um sistema não cumulativo. Então, toda essa venda intermediária, ela gera, sim, um trabalho operacional, tanto por parte das empresas, quanto por parte do próprio governo, do fisco, de fiscalizar essas operações, mas os créditos são efetuados ao longo da cadeia e no final a cobrança ela é feita efetivamente em cima do consumo, né? Então, a proposta que a gente traz aqui do diferimento, ela não altera a arrecadação, nenhum centavo na arrecadação do fiscal e nem um delay no pagamento. Ela simplesmente reduz o custo de transação tanto para as empresas quanto para o Estado, e também resolve a questão da liquidação multilateral do mercado de curto prazo. Então, sempre que um consumidor livre, no caso, né, estiver comprando energia no mercado de curto prazo, haveria também a incidência dos tributos em cima desse consumidor, assim como é feito também com o ICMS atualmente. O segundo ponto aqui, só para uma reflexão, né, é a questão dos encargos setoriais, né? A gente tem dentro do setor elétrico, os senhores já devem ter ouvido falar, a questão da CDE, né, a Conta de Desenvolvimento Energético, que foi uma conta criada lá atrás com outros fins e que hoje engloba uma série de subsídios que são colocados dentro da conta de luz, né? Subsídios para carvão mineral, para cooperativas, para energias renováveis, enfim, para uma série de custos que são alocados na tarifa do consumidor. Então, a reflexão que a gente traz aqui é, quer dizer, faz sentido um consumidor que está aqui em Brasília, por exemplo, pagando subsídio para o carvão no Rio Grande do Sul, pagar tributo ainda em cima desse subsídio que ele está pagando dentro da conta de luz, ou para um consumidor que está no Nordeste, pagando subsídio para uma cooperativa que está lá em Santa Catarina? Faz sentido ele pagar tributos em cima desse subsídio? Faz sentido a gente pagar tributos em cima do custo administrativo e financeiro que a CCE tem para administrar esse encargo? Quer dizer, são essas reflexões que a gente traz aqui também em relação à cobrança dos tributos em cima da CDE. Por fim, aqui, só manifestar que o FAS já se manifestou, se posicionou em várias oportunidades em relação a esse entendimento, e reforçar aqui a emenda 79, que foi apresentada pelo senador Eduardo Gomes, que trata especificamente dessa questão do diferimento, que é uma questão crucial dentro do setor elétrico. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Alexandre. Passo agora para a Cristiane Dias Ferreira, diretora da Associação do Sindicato Nacional dos Concessionárias Privadas de Serviço Público de Água e Esgoto. Obrigada, senador. Eu também tenho uma apresentação. Aí, para passar aqui. Passar aqui, isso. Tá. E está ali o sensor, então pode apontar para lá. Ou nem apontar, que acho que funciona. Tá bom, obrigada. Pode? Podemos? Tá bom. Bom, boa tarde a todos e todas. Agradeço à comissão pela oportunidade. Obrigada, senador, pela oportunidade também de estar aqui, de poder falar pelo setor. Primeiramente, eu queria me apresentar. Então, sou Cristiane, diretora executiva da ABICOM, que é a associação que reúne as concessionárias do setor privado dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Mas hoje aqui posso dizer que eu estou representando todo o setor de saneamento. Inclusive, estou trazendo aqui, entrego aqui para o senador uma carta manifesto, tá, assinada por 3 associações, a ABICOM, a ABS e a AESB, e junto com diversas outras concessionárias e empresas estaduais de saneamento, porque todos nós, tanto o setor público como o setor privado, senador, estamos aqui juntos
nessa luta pelo reconhecimento do pedido que nós vamos apresentar aqui para o setor de saneamento. Então, basicamente, hoje o nosso setor é contribuinte de PIS/COFINS e nós não somos contribuintes de ISS e ICMS, que estão apenas embutidos nos preços dos insumos ao longo da cadeia. Com a reforma, nós passamos ali de uma alíquota de 9,25% para 26,5%. Então, de acordo com o estudo que foi contratado pelo setor público e pelo setor privado, pela GO Associados, nós hoje somos contribuintes de 9,74%. E nós vamos ter ali um aumento muito grande na nossa tarifa, um aumento de 18%. Então, com a nova tributação. Então, o que isso significa? 18% de aumento na tarifa final com o novo imposto, uma vez que a gente não teve nenhum tratamento especial, entendendo a reforma do jeito que ela se encontra hoje. Isso gera muitos impactos. O primeiro impacto ali, menos 3,07% no PIB do setor. Como eu já havia falado, o aumento da tarifa em 18% ou uma diminuição de 26% nos investimentos do setor. Então, um impacto bastante significativo. Isso significa o quê? Aumento na conta de água do cidadão brasileiro, justamente no momento em que o setor dá os primeiros passos rumo à universalização. É importante lembrar que apenas há 4 anos atrás a gente aprovou o marco legal do saneamento. Estamos sendo aí bem-sucedidos com a implementação, na medida em que realizamos já 49 leilões e houve a aplicação, incluindo outorgas, de aproximadamente 150 bilhões de investimento até o momento, mas há muito o que ser feito também. Então, nós temos um impacto também social. Hoje, uma alternativa que foi dada para mitigar esse efeito foi o cashback, mas que não é suficiente na nossa avaliação para neutralizar o aumento da tarifa. Inclusive, a ABICOM, junto com a ESB, chegou aí à conclusão que o impacto da nova reforma tributária aumenta em 6,5% as tarifas para baixa renda. Então, na verdade, o nosso pedido aqui é que os serviços de água e esgoto sejam equiparados aos serviços de saúde, o que para a gente já é bastante óbvio. A gente pensa muito em saúde quando a gente fala em remediar, mas a gente tem que pensar também em saúde pública quando a gente fala em prevenir, e a gente sabe exatamente os impactos que a falta de água potável causa em todas as esferas, né? É um impacto realmente transversal, inclusive, especialmente para a saúde pública, né? As crianças que não conseguem frequentar as escolas, o absenteísmo no trabalho, o impacto econômico, enfim. Então, nós também fizemos um levantamento ali que, se houver a universalização dos serviços até 2040, nós temos uma economia de 25 bilhões de gastos em saúde pública. Hoje, nós contamos também com o levantamento de 330 mil internações anuais por doenças relacionadas à falta de saneamento e 740 milhões de despesa anual com essas internações. Posso acrescentar também aqui o número de 210 mil óbitos. Então, o setor vem pleitear esse reconhecimento, tá, do saneamento como um serviço de saúde. Esse é um dado que já foi apresentado muitas vezes, mas vale a pena ressaltar, que a Organização Mundial da Saúde estima que para cada $1 investido no saneamento economiza-se 5,5. Então, essa medida de equiparação ao serviço da saúde é a medida com a qual nós conseguimos alcançar a neutralidade tributária. Então, para a gente, essa questão da transição da reforma tributária, assim, enquanto para outros setores, né, vai surgindo um novo imposto e aqui vai compensando, né, para a gente não, só faz assim, porque a gente não é contribuinte de ISS e ICMS. Então, o impacto é muito grande. A gente fez impacto à alíquota de referência, sim, a gente fez ali também um estudo de que o impacto na alíquota de referência seria de 0,2 ponto percentual. Nossa, precisa, hein? Obrigada pela atenção de todos. Depois que toca aí, tem mais 1 minuto, só para alertar que está acabando. Obrigado, Cristiane. Passo imediatamente a Renata, que
que é diretora jurídica da regulação da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa. Eu também tenho uma apresentaçãozinha, vou roubar aqui sua. Quero agradecer o senador Exaussi. Só para lembrar, assim, o saneamento deve ter sido um esquecimento, né? Porque não tem sentido nesse país tributar água e esgoto, né? Uma coisa maluca. Bom, quero agradecer aqui o senador Exaussi por abrir a casa para nossa participação, para essa audiência pública. Quero aqui dizer que minha fala ficou muito facilitada depois do Davi Barreto, da NTF, e do Marco Aurélio, da ABCR, porque, de certa forma, vocês falaram de alguns pontos que eu já vou falar aqui claramente. Eu sou diretora jurídica, represento a Abragel, Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa. A Abragel, vamos aqui. Opa. Vamos ver. Ah, sim. Opa, voltando um pouquinho. A Abragel representa 291 associados, são usinas de geração de energia hidrelétrica de até 50 mega, são 316 empreendimentos que representamos e também fazemos parte do FASE. Então, também aqui facilitou muito a nossa conversa, porque o FASE também está aqui falando hoje conosco. Para ser bem direto, e como o senador Exaussi falou, para ter uma forma direta e prática, eu vou falar rapidamente aqui dos benefícios das centrais hidrelétricas, porque a gente tem que entender o que a gente representa aqui e a relevância do que a gente representa. É um setor onde a gente possibilita geração de energia firme e não intermitente, que é complementar às eólicas e às solares, de forma com que a gente consiga manter nosso sistema com energia renovável e limpa. A energia hidrelétrica de até 50 megas são projetos de menor porte. Então, a gente tem diversos benefícios ambientais, porque a gente tem áreas de preservação permanente, a gente tem uma melhora de qualidade de água, a gente tem baixas emissões de gases de efeito estufa e, de certa forma, os benefícios econômicos são muito relevantes, porque são projetos que têm tecnologia 100% nacional. A nossa... A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Os senadores presentes remotamente inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de lei número 1725 de 2024, do deputado José Guimarães. Projeto de lei número 2725 de 2025, da deputada Tabata Amaral. Projeto de lei número 6.575 de 2019, do deputado Giovanni Querini, e projeto de lei número 5.021 de 2019, do deputado Vicentinho Júnior. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Senador Jorge Cajuru. Bom, aguardando o senador Jorge Cajuru, passamos ao senador Eduardo Girão, se conectado. Passamos ao terceiro orador inscrito, senador Paulo Paim. Senadora Rosana Martinelli. Se não está aqui, está na reunião de comissão. Se quiser chamar sua
Passamos, portanto, em inversão. A senadora Damares Alves, aqui presente. Senador Jorge Cajuru, eu já passei a palavra à senadora Damares. Vossa Excelência será o próximo orador. Boa tarde, senhor presidente. Primeiro, é uma honra vir à tribuna com o senhor presidindo a mesa. E quero dizer que o senhor tem sido uma grata surpresa para o Senado Federal. Que alegria compartilhar esse mandato com o senhor neste período que o senhor está aqui. Seu Estado precisa saber disso, do trabalho que o senhor está fazendo aqui. Uma honra ser sua colega. Mas, senhor presidente, eu, inclusive, me preparei muito para subir na tribuna hoje, para tentar manter um pouco, estar calma aqui na tribuna e tentar me conter e não exagerar, porque eu estou tomada de muita indignação hoje, presidente. E eu vim falar sobre fogo, é claro. Qual é o assunto do dia? Fogo. O Brasil está pegando fogo, meu Distrito Federal está pegando fogo, mas tem uma pessoa querendo colocar mais fogo no país, que é o presidente Lula, com suas palavras indevidas, com as suas colocações, com as suas posições equivocadas, e eu vim aqui hoje para falar sobre isso. O nosso Distrito Federal, no final de semana, teve um incêndio grande no Parque Nacional, mas o nosso Distrito Federal, nesse período, ele tem muitas queimadas, presidente, muitas queimadas. Hoje, inclusive, nós estamos, entre ontem e hoje, com centenas de focos de incêndio, centenas de focos. E os nossos bombeiros são muito bons. Porque ser bombeiro num lugar como o DF, um lugar seco, um lugar em que as queimadas acontecem muito nesse período, tem que ser muito bom. E o nosso corpo de bombeiros, presidente, eu posso falar com toda certeza, me permita essa indelicadeza, porque o senhor defende com tanta veemência o seu Estado, mas o corpo de bombeiros do DF é o melhor do Brasil, um dos melhores do mundo, do mundo. E o presidente Lula fez uma fala indevida ontem. Ele realmente sobrevoou. O presidente Lula sobrevoou o Parque Nacional e viu chamas, viu fogo. Mas ele tinha que ter sobrevoado um pouco mais. Ele ia ver fogo em todo o DF e ia ver os nossos bombeiros trabalhando como nunca. E o presidente Lula fez uma fala dizendo que os nossos bombeiros parece que não estavam querendo apagar o fogo. Ora as bolas. É dessa forma que o presidente Lula quer unir a nação? É dessa forma que ele quer entrar para a história como governo do amor? Colocando em xeque o trabalho de homens valorosos aqui do Distrito Federal? E querendo insinuar que os nossos bombeiros não queriam apagar o fogo de forma proposital? Eu estou, de fato, muito indignada, presidente. Muito indignada. E eu não entendo por que esse ódio do presidente Lula ao Distrito Federal. Nós já pagamos um preço tão alto ano passado, quando, numa campanha absurda, foram para cima dos nossos policiais militares por conta do 8 de janeiro. Colocar os nossos policiais militares no DF como monstros, bandidos, golpistas, arrastaram para o cárcere aqui no DF, os nossos comandantes da Polícia Militar ficaram meses presos. Passaram para o Brasil uma imagem que a nossa Polícia Militar era golpista, quando quem estava lá dentro do palácio dando água para as pessoas que estavam quebrando tudo não era a Polícia Militar, era o GSI do presidente Lula. Agora o presidente Lula vem atacar os bombeiros do Distrito Federal. Eu quero muito usar da minha prerrogativa como parlamentar e a minha imunidade parlamentar, enquanto ainda temos, para dizer ao presidente Lula que cuide do ICMBio, cuide do IBAMA, cuide da sua Polícia Federal, presidente Lula, cuide da sua Força Nacional. Presidente Lula, cuide das Forças Armadas. Deixe que o Corpo de Bombeiros do DF cuidamos nós.
Nós não vamos aceitar esse tipo de ataque vil aos bombeiros do Distrito Federal. E eu estou me contendo, estou aqui segurando as palavras, porque eu estou, presidente, de fato muito indignada. Eu fui eleita para defender o meu DF. E vou dizer para a esquerda brasileira, podem me atacar. Eu até fico em silêncio algumas vezes quando falam que eu sou golpista, nazista, neofascista, louca. Eu até fico em silêncio. Mas atacar o meu DF, não. Todas as vezes que meu Distrito Federal for atacado, subirei nesta tribuna tentando conter a indignação. Mas não vou me calar. Há uma campanha de ódio contra o Distrito Federal. O que quer o presidente Lula? Fazer uma intervenção agora, porque fizeram lá atrás uma intervenção, porque os nossos bombeiros, os nossos policiais militares eram golpistas. Acaso está pensando numa nova intervenção, porque nossos bombeiros não estão dando conta de apagar as chamas no Parque Nacional, que é responsabilidade federal? Vai lá, presidente Lula. Nossos bombeiros estão dormindo dentro do Parque Nacional. Nossa vice-governadora postando vídeo de botina, de colete, toda a nossa força-tarefa lá, cuidando do nosso Parque Nacional e de todo o Distrito Federal. Eu preciso continuar esse discurso, já indo para o final, presidente, dizendo que o presidente Lula tem que se preocupar mesmo com o que está acontecendo no ICMBio. A gente sabe que o IBAMA fez greve nos últimos meses no país. Corpo de Bombeiros do DF não fez greve. Sabe por quê? Porque nosso governador cuida do Corpo de Bombeiros. Nosso governador respeita o Corpo de Bombeiros. E ICMBio lançou cartas aí de protesto ao presidente Lula, inclusive os agentes ambientais, dizendo que foi uma péssima surpresa a forma como este governo está tratando com eles. Eu estou preocupada com os incêndios no Brasil. Nós estamos preocupados. Mas do nosso quadradinho, presidente Lula, cuidamos nós. E se o senhor estava tão preocupado com os nossos bombeiros e que a gente não estava dando conta de apagar, cadê as Forças Armadas? O senhor convocou a Força Nacional para nos ajudar no DF? O senhor convocou a Aeronáutica, a Marinha, para vir ajudar? Marinha, que por sinal está sem dinheiro, presidente. Li hoje que a Marinha está procurando a ajuda de um influencer bilionário que estudou numa escola naval e estão buscando esse influencer para poder fazer uma campanha para levantar dinheiro para a Marinha. Ora, presidente, nós estamos cuidando bem do nosso Corpo de Bombeiros. Cuide da Marinha, cuide do Exército, cuide da Aeronáutica. Converse com sua ministra de Direitos Humanos para saber o que está acontecendo dentro do IBAMA e do ICMBio. E aqui, presidente, querido senador, eu estou com imagens do Brasil inteiro. Estão fazendo a queima prescrita. Estão fazendo o fogo prescrito. O Xingu está em chamas, porque os brigadistas estão fazendo fogo prescrito no Xingu. Gente, se o fogo chegar nas aldeias, uma única faísca numa maloca, a maloca, ela é, presidente, de palha, uma única faísca, vejam as imagens de uma maloca, é uma única portinha. Os índios, inclusive, os indígenas, inclusive, eles se abaixam para entrar numa maloca, uma única faísca da queima prescrita que vocês estão fazendo no Mato Grosso e aqui também no DF, queima prescrita, e não é o Corpo de Bombeiros. E me disseram que a queima prescrita estava suspensa. O país pegando fogo e eles fazendo fogo prescrito. Nós vamos ter que rever as práticas do IBAMA, do CMBio, do que está acontecendo no Ministério do Meio Ambiente. Não venham culpar a direita e o agro, que somos criminosos, não. Já nos acusaram de golpista, agora querem nos acusar de incendiários. Termino, presidente, fazendo aqui a homenagem aos bombeiros do Distrito Federal. Força, guerreiros! Força! O Distrito Federal sabe o Corpo de Bombeiros que tem. Nós amamos vocês. E, presidente Lula, deixa o Distrito Federal em paz. Nos deixe em paz. Deixa o nosso povo trabalhar. Deixa o nosso governador cuidar do DF. Deixa o nosso povo ser feliz. Chega de perseguição ao Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, senadora Damares, pelas palavras elogiosas e digo a Vossa Excelência que também tem sido um grande privilégio acompanhá-la aqui no Senado Federal. Passo a palavra ao próximo orador inscrito pelo sistema de videoconferência, senador Jorge Cajuru. Oi, presidente, você está me ouvindo? Perfeitamente, senador. Vossa Excelência tem a palavra. Tá. Castelar, querido, você sabe que eu tenho verdadeira admiração por ti. Eu só tenho uma dúvida. Eu adoraria mesmo saber se você é galo ou raposa em Belo Horizonte. Depois você me conta. Ou publicamente, ou só entre nós dois. Abraço, Deus e saúde a você, a tua família e especialmente a nossa pátria amada. Bom, inicialmente são 3h22. Eu me sinto injustiçado, perdoe. Eu estou desde 1h30 da tarde aqui, pronto, porque eu fui o primeiro inscrito, como fui ontem, e como sou sempre, modéstia à parte, a falar na tribuna. E lamento informar que é triste ver o nosso Congresso Nacional, e no caso o Senado, neste período eleitoral, não trabalhar. Só voltaremos depois das eleições e ponto final. Não terá nenhum projeto importante para votação, nada, nada e nada. E nós não podemos, presidente Castelar, culpar os senadores. Por quê? Porque eles precisam trabalhar nos seus estados, especialmente nas suas cidades, elegendo os seus prefeitos, e tem que ser de forma presencial. Você não pode, de forma alguma, criticar um senador que está no seu estado trabalhando. E é por isso que eu quero deixar bem claro aqui, e sei que a minha amiga Damares Alves, eu posso discordar das opiniões dela, mas ela sabe que eu sou apaixonado por ela, a minha esposa é apaixonada por ela, somos amigos, jantamos juntos e tudo, mas ela vai concordar comigo. É por isso que o general Hamilton Mourão concorda, e tantos outros da oposição, com a minha propositura histórica do fim da reeleição no Executivo, para prefeitos, governadores e presidentes, passando o mandato de 4 para 5 anos, e alinharmos as eleições no Brasil a cada 5 anos e não a cada 2 anos. Por quê? Porque vira isso. 1 ano sim, 1 ano não. A cada 2 anos, o Congresso Nacional para 2 meses, porque deputados federais e senadores precisam trabalhar em suas cidades, nas eleições municipais, e nós perdemos um tempo precioso. Tem tanto assunto importante para colocar em votação, para colocar em discussão, e nada disso vai acontecer. Mas eu vou ao meu assunto. Última semana de um inverno marcado por longa estiagem, temperaturas altas e baixa umidade, as queimadas, grande parte delas criminosas, que cobrem de fumaça cerca de 60% do território nacional. Respirar tornou-se, nos últimos dias, quase um ato de resistência para milhões de brasileiros. São várias as cidades com prontos socorros, cheios de pacientes com problemas respiratórios. Na maioria, crianças e idosos, os mais indefesos, num ambiente de muito calor, clima desértico e um ar insalubre. Parece ficção, mas o que estamos vendo não é cenário de filme sobre desastres naturais. Vivemos uma realidade assustadora
com o Brasil pegando fogo. E não se trata de figura de linguagem. É literal e inconcebível neste país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, como dizia e diz a música do meu amigo pessoal Jorge Benjor, e logo estamos queimando as nossas belezas, extinguindo muitas das nossas mais de 100 mil espécies animais e destruindo inúmeros dos quase 50 mil tipos de vegetais. Lamentável, muito lamentável. Não podemos desprezar a bênção de reunir 6 biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, que nos possibilitam ser o país de maior biodiversidade do mundo, presidente Castelar. Vivemos há pouco a tragédia provocada pelas chuvas torrenciais que inundaram o Rio Grande do Sul. O socorro aos irmãos gaúchos foi consistente, mas a mitigação das consequências das inundações por parte dos poderes públicos não foi seguida, apesar dos alertas das instituições científicas, de um trabalho preventivo para conter os riscos da forte estiagem que se avizinhava. Deu no que deu. Em situação de emergência, o Executivo anuncia agora a criação da Autoridade Climática prometida na campanha de 2022 e o Judiciário, através do STF, faz cobranças e adota medidas para amenizar o quadro dramático. Já o Legislativo, infelizmente, segue de costas para o país, priorizando temas de interesses de grupos específicos nos poucos momentos de atividade neste imenso ponto facultativo que abrange o período pré-eleitoral. Entretanto, mais do que apontar falhas, o que se impõe no momento é a busca de soluções. Os cientistas chamam a atenção, e não é de hoje, as ondas de calor, as secas prolongadas, as chuvas intensas e os incêndios florestais serão cada vez mais frequentes e com maior poder de destruição, presidente Castelar. Se somos uma potência climática e queremos ser respeitados como tal, as decisões não podem mais tardar. Com urgência, são necessários planos, metas e trabalho articulado, conduzido pelo governo federal, com participação de toda a sociedade, para enfrentar os eventos climáticos extremos. Precisamos dar exemplo ao mundo, Brasil. Adotar, de fator, uma política de Estado ambiental sustentável, reduzir o espaço para negacionismos e evitar a leniência por parte do poder público, inclusive nas esferas estaduais e municipais. O Brasil deve levar a sério o compromisso de zerar, até 2030, o desmatamento legal e ilegal. Precisa ainda entrar, entre outras providências, acelerar a transição energética e iniciar logo a restauração florestal nas áreas urbanas e também periféricas, para conter o aumento das temperaturas,
principal fator de agravamento dos desastres climáticos. E não nos enganemos, senhoras e senhores, meus únicos patrões. É fundamental uma ação firme, destemida e incessante contra o crime ambiental, praticado por madeireiros, traficantes de animais silvestres e garimpeiros e setores agrícolas arcaicos. O naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, que aqui esteve há mais de 200 anos, fez uma advertência. Advertência, abro aspas. Ou o Brasil acaba com a salva, ou a salva acaba com o Brasil. Não vejo exagero em dizer, aspas, ou o Brasil acaba com os crimes ambientais, ou os crimes ambientais acabam com o Brasil, fecho aspas. Concluindo, por sua natureza, pela sua rica biodiversidade, por respeito aos seus habitantes, o Brasil não pode, em hipótese alguma, contribuir para colocar em risco o futuro do planeta Terra. Agradecidíssimo, presidente Castelar, e que sigamos trabalhando mesmo neste período eleitoral em que, eu repito, o Senado hoje tem maioria para votar a favor do fim da reeleição no Executivo de 4 para 5 anos o mandato de prefeitos, governadores e presidentes, propositura histórica, desculpe, de minha parte, e eleições alinharmos a cada 5 anos e parar com a eleição um ano sim, um ano não. Abraço, querido. Agradeço ao senador Jorge Cajuru. Vossa Excelência também tem a minha plena admiração como jornalista e como parlamentar. Passo a palavra ao próximo orador inscrito, senador Eduardo Girão, por sistema de vídeo. Muitíssimo obrigado, presidente Castelar Modesto Guimarães Neto, nosso senador que chegando no Senado Federal. Quero cumprimentar todos os colegas, os brasileiros que estão nos assistindo, a equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, funcionários e assessores da casa. Senhor presidente, a indicação da deputada estadual do PT de Minas Gerais, Macaé Evaristo, para o Ministério dos Direitos Humanos, escancara a aceitação da corrupção pelo governo federal como um crime insignificante. Macaé responde por 13 processos de improbidade administrativa do período em que foi secretário estadual de Educação. Segundo matéria publicada pelo Estadão, o Ministério Público estima que os desvios chegaram à casa dos 17 milhões de reais. Não é a primeira vez nem a última. O governo Lula inverte, né, os valores, e a gente tem visto aí, inclusive o ministro das Comunicações que usou jatinho para ir leilão de cavalo, escondeu seu patrimônio do TSE e uma série de outras denúncias, e o presidente Lula nada faz, né, porque isso parece que não incomoda, né, mas isso incomoda o cidadão de bem do Brasil. À primeira vista, o governo foi rápido na demissão do ministro Silvio Almeida, em função das gravíssimas denúncias da prática de assédio sexual. Mas será que foi assim tão rápido? Isso porque essa rapidez não acontece com outras situações igualmente graves, como, por exemplo, as denúncias de corrupção, como eu falei há pouco, do ministro Juscelino Filho. Mesmo depois de ter sido indiciado pelo desvio de finalidade no uso de milhões de reais em emendas parlamentares, dirigidas a obras superfaturadas em pequeno município no interior do Maranhão, administrado por sua irmã, ele continua firme como ministro, como se nada tivesse
acontecido nesse país. A mesma leniência tem o governo com seu ministro da Casa Civil. Olha só os sinais, os alertas sendo jogados o tempo todo para a gente. Rui Costa, diretamente envolvido no escandaloso calote da maconha, que eu tanto denunciei durante a CPI da pandemia. Em plena Covid, momento grave da nação, quando era governador da Bahia e coordenador do consórcio Nordeste, o ministro Rui Costa, o Rui Costa, autorizou sem licitação a compra de 300 ventiladores por 48 milhões de reais. A empresa, senhor presidente, ela comercializava, acredite se quiser, produtos à base da maconha. Obviamente, nunca fez entrega de nada. Esse dinheiro evaporou. E pode ter certeza, nordestinos, conterrâneos meus, morreram por causa disso, por esse escândalo considerado calote da maconha. Nunca entregaram um respirador. E uma parte ia parar, sabe onde? Lá no interior de São Paulo, onde Edinho Silva é prefeito em Araraquara. Olha que mundo, que voltas o mundo dá. Essa aparente rapidez que seria correta em relação ao crime de assédio sexual do ex-ministro Silvio Almeida é também profundamente incoerente, pois esse é um governo que já demonstrou ser conivente com o hediondo crime do estupro. O ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, já nos primeiros dias de governo, revogou uma importante portaria que, nos casos de aborto decorrente de estupro, obrigava que houvesse a devida informação às autoridades policiais. Com isso, os estupradores continuam abusando e estuprando impunemente, graças a essa medida do governo Lula. Segundo a última pesquisa publicada em 2023 pelo IPEA, todas as estimativas apontam para a prática de 800 mil estupros por ano. Isso representa, senhor presidente, o trágico índice de um estupro a cada 2 minutos. E o pior, apenas 8,5% dos casos são registrados pela polícia e 4,5% pelo sistema de saúde. No dia 27 de abril de 2023, foi realizada uma importante audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para que o Senado pudesse ouvir e debater as prioridades da pasta. Meu primeiro questionamento foi em relação às declarações feitas em defesa da liberação da maconha. Em seguida, enumerei vários casos de brutal desrespeito aos direitos humanos dos presos políticos de 8 de janeiro, nos quais o Ministério, o ministro Silvio Almeida, na época, se mantinha completamente indiferente, como se nada estivesse acontecendo. Abusos cometidos contra pais e mães de família sem nenhum antecedente criminal e que foram detidos no dia 8 de janeiro, portando apenas uma bandeira do Brasil e uma Bíblia. Mas, mesmo assim, foram arbitrariamente julgados e condenados pelo STF a mais de 15 anos de prisão, como se fossem perigosos, terroristas. Senhor presidente, os tempos são sombrios, são de trevas. Tudo isso acontecendo no Brasil e o Ministério dos Direitos Humanos absolutamente inerte, sem esboçar nenhuma iniciativa, nem para que fosse observado o devido processo legal e respeitado o amplo direito de defesa, que é garantia constitucional básica de qualquer democracia. Isso é hipocrisia dessa turma que se arvora ser defensor de direitos humanos. A máscara está caindo para essas pessoas e a verdade vem logo junto. Tudo que você planta, você colhe. Agora, olha só, presidente, o senhor não tinha chegado ainda no Senado. O pior momento daquela audiência pública na Comissão de Direitos Humanos ocorreu quando eu questionei a posição do Ministério em relação à prática do aborto, que nada mais é do que o assassinato de crianças indefesas pelos próprios pais. Ao tentar entregar educadamente, eu mostro aqui para o senhor, educadamente,
essa réplica de um bebê com 12 semanas de gestação, de vida, o ministro refutou de maneira grosseira, intolerante. Isso aqui, senhor presidente, é o símbolo mundial pró-vida. Ele tinha que ter a consciência que 80% dos brasileiros são contra o aborto, a favor da vida. Mas ele, como ministro de todos os brasileiros, não teve a dignidade, não teve a sensibilidade de fazer um gesto e receber o que a maioria do seu povo pensa. É a ideologia acima do bom senso, acima dos valores e princípios do povo brasileiro. Senhor presidente, para encerrar, já que o Ministério da Saúde nada fez pela vida dos bebês, pelo menos o Ministério dos Direitos Humanos deveria se importar, realizando, como no governo anterior, campanhas educativas de esclarecimento sobre as consequências do aborto, que deixa graves sequelas também na mulher, de ordem física, emocional, psicológica e mental. Geralmente, nos casos de assédio sexual, quando a primeira denúncia é registrada, acaba encorajando outras vítimas a fazer o mesmo. A própria ONG Me Too Brasil, responsável pela divulgação pública do caso envolvendo a ministra Aniele Franco, informa que, além dela, existem outros casos protegidos pelo anonimato. É o caso da última denúncia feita por uma ex-aluna do curso de Direito da Universidade de São Judas, em São Paulo. Em 2007, o então professor Silvio Almeida teria forçado um abraço, beijou no canto da boca da sua aluna, que optou por manter o anonimato com receio de represálias. Atendendo a um pedido da Polícia Federal, o ministro do STF, André Mendonça, autorizou a abertura de inquérito para investigar as demais vítimas, protegidas até agora pelo anonimato. Muito me estranha também o governo Lula querendo que fique na Corte Suprema essas denúncias contra o ministro Silvio Almeida. Aquela velha história. A gente começa a parar para pensar, saber o que é que está por trás disso tudo. É também muito importante, senhor presidente, o devido esclarecimento à sociedade, desde quando o governo Lula tinha conhecimento dessas práticas, desses crimes, pois nesses casos um eventual acobertamento com a permanência no cargo intensifica o nível de constrangimento e repressão a colega de trabalho e principalmente aos seus subordinados no Ministério. É por isso que eu entrei imediatamente quando a imprensa começou a denunciar, começou a divulgar as denúncias de assédio sexual, de violência do ministro Silvio Almeida. Eu entrei tanto no Ministério da Casa Civil, como no Ministério da Justiça, como na AGU, para que o governo explique. Estou esperando resposta. Até agora não recebi de nenhum desses ministérios exatamente se eles já sabiam e exatamente o que fizeram em relação a isso. Muito obrigado, senhor presidente, que a verdade venha à tona, que a justiça seja feita e que o bom senso prevaleça nesse momento que a verdade está muito na cara de cada um e a gente está vendo a hipocrisia, a gente está vendo o show de ideologia cair por terra porque não se sustenta. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Agradeço ao senador Eduardo Girão e passo a palavra ao próximo orador inscrito, senador Paulo Paim, pelo sistema de vídeo. Senador Castelar Neto, senhoras e senhores senadores e senadoras, hoje, nesse momento, para satisfação do Rio Grande, a Câmara dos Deputados vota o projeto de lei 3117, que flexibiliza regras de licitação de todos os estados em situação de calamidade pública. A Câmara deve aprovar essa tarde, o debate está acontecendo, e já há um entendimento que o governo vai sancionar, presidente Lula, que é a fusão de 4 medidas provisórias.
Mas destaco, em especial, esse projeto garante condições mínimas para que micro, pequenos e médios empresários, produtores rurais e agricultores familiares afetados pela tragédia climática aqui no nosso estado, né, o Rio Grande do Sul, possam seguir adiante, continuar suas atividades, retomar suas vidas e buscar novamente o seu sustento, o seu meio de vida. O projeto, presidente, é de autoria do deputado José Guimarães e também do Dionilson Marcon, que é o líder da bancada gaúcha, e a relatoria do deputado Bongás. Eu tive o privilégio, presidente Castelo Neto, de ser o relator desse projeto aqui no Senado, indicado pelo presidente Rodrigo Pacheco. E conseguimos aprovar por unanimidade, presidente Castelar. Eu já agradeço a todos os senadores que eu fiz uma síntese do relatório. E olha que eu botei mais 2 MP. Veio 2 da Câmara, eu coloquei mais 2, e os senadores acataram o relatório que fiz, e o projeto agora deve ser votado daqui no máximo 1 hora lá na Câmara, e já vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta é fundamental para o Rio Grande do Sul, pois facilita a habitação, vai facilitar que esses que foram prejudicados possam, então, ter empréstimos e créditos com menos burocracia e destrava os processos, o que permitirá que eles voltem, então, a produzir, gerando renda, riqueza, emprego e qualidade de vida. Ressalto ainda que aqui no Senado nós incorporamos as 2 MP que eu falava antes. A 1.226, de 2024, aumenta a participação da União no Fundo Garantidor de Operação de Crédito para o produtor rural, e a outra, a 1.245, também de 2024, garantindo mais 1 bi, totalizando 3 bi para o limite de subvenção econômica. Mais crédito e facilidades para produzir são urgentes. Aqui no Rio Grande do Sul há uma unanimidade que esse projeto seja votado, como está sendo agora na Câmara, e sancionado pelo presidente Lula. O projeto fortalece o PRONAMP, micro e pequenas empresas, que significa PRONAMP, o PRONAF, agricultura familiar, e o outro é o PRONAMP médio, que vai garantir ao médio produtor rural. São instrumentos fundamentais, presidente. O Rio Grande do Sul está numa grande expectativa, mas como já há uma sinalização do presidente Lula, e o acordo foi feito, e eu participei aí no Senado, que ele vai sancionar, uma vez aprovado na Câmara dos Deputados, isso nos tranquiliza, que essa fusão de 4 MP vai ser muito importante para o Rio Grande do Sul. A economia do nosso estado foi atingida em 80%, prejudicada de forma devastadora. 2,3 milhões de pessoas foram atingidas e 471 cidades afetadas. Sabemos que esse projeto, claro que não é o ideal, não vai agradar 100% a todos, mas é o possível e todos sabem que nós estamos no caminho certo. Agradeço ao ministro Haddad, ao ministro Rui Costa, ao presidente Lula, a todos aqueles que trabalharam para que esse projeto, depois da relatoria final,
que eu fiz aqui, mas o Bom Gás fez um belíssimo trabalho na Câmara, ele fosse, então, pautado para votar no dia de hoje. Então, fica aqui meu agradecimento aos nossos deputados e deputadas de todo o Brasil, que eu tenho certeza que eles vão aprovar o PL 3117 de 2024, pela sua importância, presidente. A expectativa é grande, mas eu tenho certeza que vai ter um final feliz, que todos querem ajudar o Rio Grande, e o nosso governo do presidente Lula está contribuindo muito nesse sentido. Avançaremos, que seja aprovada hoje e sancionado o mais rápido possível. Agradeço o presidente Castelar Neto por ter aberto esse trabalho no dia de hoje e colaborado para que cada um dos senadores coloque o seu ponto de vista. Eu aqui, mais uma vez, faço a defesa dos interesses do meu estado, o Rio Grande do Sul, e sei que isso é a visão dos 3 senadores, não é só a minha visão. É do Mourão, é do Luiz Carlos e também de todos os deputados federais, estaduais e de todas as entidades, de empresários, de trabalhadores, do campo e da cidade aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente. Satisfação falar sobre a sua orientação, presidente Castelar Neto. Obrigado. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Passo a palavra ao senador Flávio Azevedo, aqui presente. Senhor presidente Castelar Neto, senhoras senadoras, senhores senadores, presentes no plenário e também presentes através do sistema de vídeo. Ontem, o nosso querido senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, ocupou aqui essa tribuna e fez uma justa homenagem à Embrapa. Falou sobre a importância da Embrapa para o setor primário brasileiro. Falou da importância da Embrapa, inclusive para evitar maiores desastres, como esses que estão ocorrendo com as queimadas, ao desenvolver novas tecnologias para melhor e maior produtividade do solo do Cerrado. E tanto eu quanto a senadora Rosana Martinelli pedimos uma parte e transformamos em nossas as palavras de elogio do senador Rogério Carvalho à Embrapa. De fato, a Embrapa tem contribuído para que o Brasil tivesse essa explosão de produção no setor primário, tanto no setor agrícola quanto no setor da pecuária. Mas, ontem, eu recebi uma nota técnica da Embrapa Tabuleiros Costeiros, localizado no município de Sergipe, localizado no estado de Sergipe, e que me deixou tremendamente preocupado. Eu fiz uma rápida menção a essa nota técnica ontem mesmo, no parte que eu fiz ao senador, mas eu chego hoje aqui para focar nesse assunto e exprimir minha enorme preocupação sobre uma ocorrência gravíssima e que pode ter uma solução bastante simples, que eu vou tentar resumir. Em 82, foi instalado no Brasil um banco de germoplasma do coco. Por meio de uma ação da Embrapa Tabuleiros Costeiros, que naquela época era denominada Centro Nacional de Pesquisa do Coco.
Isso foi instalado no município de Neópolis, em Sergipe. Em 88, o Brasil apresentou uma proposta para sediar o Banco Internacional do Coco, da cadeia do coco, para a América Latina e Caribe. E em 2006, foi assinado um acordo entre a Embrapa e o Instituto de Recursos Genéticos da cadeia do coco. A sigla disso em inglês é COGENT, C-O-G-E-N-T. A COGENT, anteriormente, era vinculado ao Instituto de Biodiversidade Internacional. Este acordo oficializou e consolidou o BAG, Coco, que é, em inglês, em português, um Banco Internacional de Germoplasma de Coco para a América Latina e Caribe. Ou seja, existe instalado em Sergipe um banco que tem um enorme trabalho e de um valor inestimável para tratar não só do aumento da produtividade do coco, mas, sobretudo, das moléstias e das doenças por acaso envolvidas, dentro da cadeia internacional do coco, da produção do coco. A produção do coco é uma cadeia enorme. A produção do coco não é só água de coco. A produção do coco vem por água de coco, óleo de coco, né? O coco ralado. Chegando nessa cadeia, hoje, pelo fato de a fibra da casca do coco ser indeformável, essa fibra ela é usada para encher estofamentos de carro de luxo, tipo Rolls-Royce, BMW, Mercedes-Benz, né? Com o objetivo dessas fábricas estarem inseridas dentro do esquema de produção sustentável. Então, a cadeia do coco é uma coisa enorme. E esse banco de genomas, de germoplasma, é fundamental para o Brasil. O que é que ocorre? O convênio que existia entre o Brasil e o antigo COGENT, ele precisa ser renovado porque o COGENT transformou-se num Instituto Internacional do Coco, que há anos vem insistindo para que esse convênio seja renovado. Isso é uma providência burocrática, isso não exige, pelo menos pela nota técnica que eu tenho em mãos, investimento nenhum. É uma providência burocrática que tem que ser feita sob pena, isso consta nessa nota técnica, de o Brasil perder esse banco de germoplasmas, né? O papel do Brasil, representado pela Embrapa, Tabuleiros Costeiros, ele é absolutamente fundamental para a manutenção, para não dizer, para salvar da aniquilação a cadeia do coco do Brasil, por conta dos conhecimentos que existem e que vão evoluindo com as pesquisas, contando para isso com contribuições de, salvo engano, 92 países que contribuem para essa cadeia, né? E, na verdade, os agricultores, aqueles que produzem coco no Brasil, e registre-se, o coco é produzido desde o pequeno produtor, aquele que está na beira da praia ali com 100, 200 coqueiros, né? Até empresas multinacionais como a Coca-Cola, que tem uma plantação de mais de 1.000 hectares no São Francisco. E o coco é um dos vetores de desenvolvimento da região Nordeste. O coco é fundamental para a economia do Pará, ele é fundamental para a economia de quase todos os estados nordestinos. Então, o motivo de minha fala é um apelo que eu faço. Sim, tem um registro importante. Na companhia
do senador Laércio de Oliveira, nós estivemos com o ministro da Agricultura, nosso colega aqui no Senado. Fomos muito bem recebidos e ele tomou providências imediatas. Essa nota técnica, ela é fruto desta audiência que eu e o senador Laércio tivemos com o ministro da Agricultura e das rápidas providências que ele determinou que a Embrapa tomasse, né? Então, fica aqui o meu apelo para que todos tenham conhecimento da importância da manutenção da Embrapa Tabuleiros Costeiros e de suas pesquisas. Não, é uma providência que não exige investimento, e se for um investimento pequeno, que cabe em qualquer orçamento, né? Não tem nenhuma importância para considerando o tamanho do orçamento do governo. E esse nosso banco está sendo reclamado pela Jamaica, como representante do COGEN para a América Latina. Ele quer ser o representante, já que o Brasil, teoricamente, não faz parte mais do Instituto Internacional do Coco, né? Então, eu faço um apelo. Primeiro, agradeço as providências do ministro, que foram providências imediatas. Mas eu faço um apelo, um novo apelo ao ministro, para que essas providências burocráticas sejam tomadas o mais rápido possível, porque, na sua ausência, o Brasil a agricultura brasileira terá um prejuízo incalculável. Obrigado, presidente. Indago ao senador Marcos Duval se deseja fazer uso da palavra. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes da ordem do dia. Está suspensa a sessão. Para tratar da reforma tributária. E aqui eu quero comentar alguns ajustes que a Câmara fez, que aperfeiçoaram o texto. O primeiro deles é que, havendo uma redução da carga tributária, que é o que vai acontecer para alguns setores, esse processo de reequilíbrio ele é feito de ofício pela administração pública, mas sempre assegurada a manifestação das concessionárias. Nem poderia ser diferente, o poder público não poderia simplesmente impor um aumento sem a oitiva das partes. Então, isso foi muito bem-vindo no texto que saiu da Câmara dos Deputados para assegurar que esse procedimento de ofício vai ter uma manifestação das contratadas. Partindo agora no cenário de aumento de carga, que eu acho que é o mais preocupante aqui da nossa reunião, como eu disse, vai ser um pedido prioritário específico, então desvinculado de outros tipos de fatores que poderiam causar um desequilíbrio econômico-financeiro. E a Câmara introduziu a possibilidade de implementação provisória desse reequilíbrio, de endereçar provisoriamente esse reequilíbrio, um pouco na linha do que os expositores já comentaram, mas sem garantir um reequilíbrio cautelar 100% em favor das contratadas. Esse tema foi muito debatido no âmbito do PAT-RTC com os profissionais da União dos Estados e Municípios. A SERT teve uma função de gerenciar, de conciliar ali os interesses, e não se chegou num consenso de permitir um ajuste cautelar que já conferisse 100% do pedido de reequilíbrio para as contratadas e sem uma manifestação firme da administração pública. A gente sabe que há setores que sofrem com essa morosidade no processo de desequilíbrio, mas também não se chegou num meio termo de permitir ainda que uma parte do reequilíbrio de forma cautelar, por diversas questões práticas. Uma questão prática que se discutiu foi que eventual cobrança a maior do reequilíbrio que seria proposto por uma contratada não seria automaticamente restituído para a população que usa aquele serviço público. Então, dando um exemplo básico de pedágio, quem passou num pedágio e teve um acréscimo ali na tarifa do
do pedágio em razão do reequilíbrio econômico-financeiro, não necessariamente seria restituído por isso. Então, esse foi um ponto que foi muito debatido no PAT RTC. 15 segundos. E outro ponto foi também que não há um exemplo de cautelar administrativa em que a administração pública ela simplesmente não tem manifestação alguma. Ela sempre parte da manifestação da administração pública permitir esse reequilíbrio, essa cautelar. E teria, então, um risco dessa cautelar não ser, enfim, definitivamente calculada depois. E, por fim, o último ponto que entrou na Câmara dos Deputados, que foi esse requisito de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista. Aqui na CERT a gente concorda que não faz sentido exigir esse tipo de requisito para o pedido de reequilíbrio, justamente porque a ideia é que seja um pedido mais simples e voltado unicamente para a reforma tributária. Então, nesse ponto, tem acho que total concordância aqui da Secretaria em relação à supressão desse parágrafo, para o 6º e o 7º do 376. Matheus, sem querer te interromper, já interrompendo, é evidente que não chegaram a um acordo, mas nós vamos ter que decidir isso aqui, né? Então, existe o prazo de 90 dias previsto, mas não está condicionado e nem tem penalidade nenhuma se não acontecer. Nós vimos aqui um exemplo que estão aguardando há 12 anos aqui o equilíbrio, quer dizer, a gente precisa ter uma redação que possa atender e dar segurança jurídica para os novos investimentos. Então, é só para alertá-los, né, de que a gente precisa buscar um entendimento com relação a isso, já que tirar essa questão trabalhista já é consenso, nós vamos trabalhar para retirar, né? Se eu puder fazer mais um comentário só sobre a cautelar... Não, você tem todo o tempo do mundo aqui hoje, nós vamos te dar um tempo assim o suficiente para você responder tudo. Obrigado, senador Exalci. Acho que um comentário que é cabível nessa parte da cautelar é o seguinte, essa inversão do ônus de um setor que é regulado, e os preços são regulados por um motivo, né, justamente também em atendimento ao princípio da modicidade tarifária, ele não é sem razão. Então, acho que a gente consegue chegar no meio termo de implementação da cautelar, mas que ainda que não seja 100% do solicitado. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Não necessariamente do Ministério da Fazenda, porque a gente também não pode fazer cortesia com o chapéu alheio dos estados e dos municípios. Mas uma coisa que não pode ser jogada fora foi conseguir colocar esse prazo, ainda que impróprio, na legislação, porque o que a gente percebe é que muitas agências, muitos municípios, às vezes nem sempre as agências, às vezes as agências querem dar o reequilíbrio, mas simplesmente por questão orçamentária, por questão política, não conseguem implementar. Então, colocar um prazo na lei já é algo que não existe hoje e que não deve ser visto com uma pouca vitória, porque hoje não existe esse prazo. Então, às vezes, a concessionária ela se vê obrigada a ingressar no judiciário e o judiciário simplesmente se omite de conferir esse reequilíbrio, de endereçar esse reequilíbrio, porque não há um prazo também na própria legislação. Seria uma questão ali de ato administrativo discricionário que o judiciário nem sempre quer se meter ali na administração pública. Então, esse prazo, ainda que não tenha uma consequência prevista de cautelar, ele já é uma vitória. Eu considero que já é uma vitória e foi reduzido na Câmara dos Deputados, era um prazo inicial de 120 dias, prorrogável por mais 120, se precisasse de documentação suplementar, e agora tem um prazo de 90 dias, prorrogável também por 90 dias. Ok. Matheus, você pode falar alguma coisa sobre a questão do serviço de exportação? Esse ponto do serviço de exportação, ele já foi trazido aqui para a Secretaria. Eu não estou cuidando pessoalmente desse ponto, mas o que eu posso dizer é que a gente está trabalhando em ajustes no texto. Obviamente que agora a bola está com o Senado, né? Mas a gente presta a nossa assessoria técnica para chegar num texto que permita essa desoneração da exportação independente de quem é o contratante, porque hoje realmente exige uma contratação diretamente do exterior e a gente sabe que isso não é isso que acontece na prática. Então, acho que em termos práticos esse tema já tem sido trabalhado aqui internamente no Ministério para propor uma solução ao Senado.
Se eu puder falar um pouquinho também do pleito do setor elétrico, que foi repetidamente feito aqui, a gente está em discussão com o setor também, a gente entende que 15 segundos. Infelizmente não dá para carimbar os elétrons, né, e acompanhar qual elétron que está sendo comercializado, não é assim que funciona o mundo real. Então a gente já está em discussão com o setor para chegar num texto que seja razoável aqui ao setor de energia elétrica, que é altamente complexo, que envolve geração, transmissão, comercialização, distribuição. Acho que já temos algumas agendas marcadas com as associações, com o corpo técnico também, que tem assessorado essas associações, e esse é um tema que com certeza vai ser aperfeiçoado no Senado. Bem, já que você falou energia, tem a questão também do transporte do gasoduto, né, que é uma coisa diferenciada do transporte rodoviário. Então também é uma demanda que foi falado aqui, que merece também uma atenção aí de vocês, né? Sim, eu até já pedi licença para marcar aí uma agenda com a Marina Cirino, né, que foi representante da Pegas. Eu anotei aqui os pontos que ela trouxe. A gente tem trabalhado também nessa questão do destino para o setor de energia elétrica e também de saneamento. E é muito importante a gente ter esse input do setor para chegar num texto que seja aplicável na prática, né? Como, do mesmo jeito que na transmissão de energia elétrica não há exatamente uma contratação direta da energia elétrica que é transmitida na rede básica no Sistema Interligado Nacional, no setor de gás encanado principalmente, há também essa particularidade. E a gente vai entrar em contato aqui com a Marina Cirino para marcar uma reunião para tratar especificamente disso. Ok. Matheus, tem como você explicar um pouquinho sobre essa questão do transporte de valores, que ele diz aqui que a maioria dos serviços que hoje paga PIS e COFINS 5,65, agora vai para 27,28 e tem uma retenção de 16 com relação aos 11% mais imposto de renda. Só para o pessoal entender um pouco melhor isso, esse impacto disso, não? Sim, a gente teve uma reunião, acho que antes da aprovação na Câmara ainda, sobre esse ponto, e esse ponto não surgiu ainda no projeto de lei complementar, porque talvez não seja uma questão do projeto de lei complementar para ser endereçada aqui, já que se trata ali da retenção de contribuição previdenciária. Mas eu acho que faz todo sentido poder excluir da base da retenção o valor de BS-CBS, como é o pleito do setor. Acho que a gente pode marcar mais uma agenda para discutir esse tema e verificar qual que é o caminho mais adequado. E talvez não seja na lei complementar, e sim nas outras leis. Mas eu me ponho à disposição aqui também da Penavist. Matheus, na próxima terça-feira, às 10 horas, e dia 25, na quarta-feira à tarde, nós vamos falar sobre regimes diferenciados e específicos, né? Então é muito importante você, outra pessoa da SERT, participar conosco para poder esclarecer um pouco melhor aqui para nós. Se for possível, já agendar, viu? A SERT fica à disposição. O regime específico foi dividido aqui em diversos responsáveis, mas a gente consegue aqui na pauta pegar quem são os responsáveis de cada setor e dar aqui os esclarecimentos necessários. Obrigado. E aproveitando também, a equipe aqui da assessoria, dos consultores aqui do grupo de trabalho, a ideia agora é a gente pegar cada audiência e sentar aí com a SERT para vocês ver o que dá para a gente chegar no consenso e a gente já ir acertando as emendas, né, que nós vamos apresentar no nosso relatório. Então seria interessante organizar isso também. E aí eu tenho até um comunicado aqui aos parlamentares, né? O grupo de trabalho da reforma tributária, na CAI, tem sido muito procurado pelos senadores e senadoras que vêm demonstrando suas preocupações com o futuro do sistema tributário brasileiro em razão das discussões em torno do PLP 68/2024. Os parlamentares têm manifestado a intenção de contribuir de maneira efetiva e concreta com os importantes debates promovidos nas dezenas de audiências públicas promovidas pelo grupo de trabalho. Sensíveis ao pleito dos nobres senadores e senadoras e cientes do nosso desafio de coordenar
as discussões e conclusões deste colegiado. Em tão boa hora, instituímos, então, por iniciativa do presidente da comissão, o senador Vanderlan, comunicamos que está aberto, então, o prazo de envio das contribuições e aprimoramento pelos nobres parlamentares. A fim de otimizarmos o processo, nós solicitamos que seja enviado e-mail à Secretaria da Comissão de Assuntos Econômicos, por meio do endereço eletrônico cai@senado.leg.br, com o assunto aprimoramentos ao PLP 68, a reforma tributária. As contribuições das senadoras e senadores serão remetidas à coordenação do GT para a elaboração do relatório final do grupo de trabalho da reforma tributária da CAI. Por fim, comunicamos que o prazo de encaminhamento das prioridades dos nobres parlamentares está aberto a partir de hoje e dia 18 de setembro até o próximo dia 10 de outubro. Mas antes de encerrar, também gostaria de lembrar a todos que no próximo dia 24 de setembro, terça-feira, às 10 horas, e no dia 25 de setembro, quarta-feira, às 14 horas, nós vamos debater os regimes diferenciados e específicos. Esses são os nossos comunicados. Bem, eu só vou perguntar se tiver algum dos expositores que querem fazer alguma consideração final, a gente dá um minutinho aí só para... Presidente. Aí vou passar para a nossa querida senadora Damares, por favor. Damares. Pode ser a senadora mais bonita do Brasil? Isso. Como sempre, eu quero agradecer a participação dos expositores, pedir desculpa por não ter chegado a tempo, eu estava num voo vindo de Imperatriz, atrasou um pouco, mas a minha assessoria acompanhando tudo, as anotações chegando aqui, e eu vou ter dever de casa, de assistir vocês hoje à noite. É isso que a gente faz, a gente, quando não consegue acompanhar aqui, a gente faz isso de casa. E lembrando os senhores que essa audiência fica gravada, as apresentações à disposição de toda a população brasileira. E acreditem, senhores, essas reuniões estão tendo uma repercussão enorme no Brasil. Eu estive viajando ontem, final de semana, e por onde eu passo, eu encontro alguém de um dos segmentos que já sentou ali na mesa. E como eles estão felizes com essa oportunidade de fazer o debate. Tudo que está sendo dito está sendo muito, muito bem recebido pelo grupo de trabalho. Nós temos uma equipe técnica, gente, e aqui me permitam fazer aqui os elogios aos consultores do Senado Federal. Os consultores do Senado Federal, eles são os melhores do mundo. Desculpa, mas são os melhores do mundo. E nós temos também nossos gabinetes pessoais, pessoas muito preparadas. Então, tudo que está sendo dito aqui não é apenas para cumprir tabela, não, gente. Está sendo muito, muito absorvido por todos nós. E esse grupo de trabalho vai apresentar um relatório. Eu tenho certeza que será ouvido. Nós seremos ouvidos, sim, com certeza. E aqui, agradecimentos. Cada um de vocês que falaram, eu tenho certeza que os estudantes de direito tributário estão acompanhando essas audiências. Vocês viram que as perguntas vieram do Brasil inteiro ali, quando o senador leu. Cada exposição, o Isalci é muito bravo, ele deixa ali os 5 minutinhos. Seu Eurípides, quando eu sentei, eu dei 3 minutos a mais para o senhor, tá? Eu sou boazinha, na próxima vez eu vou para lá. Mas cada apresentação é uma aula de direito para nós. Cada apresentação dos senhores nos inquieta. Então, assim, muito, muito obrigada. E eu gostaria muito, assim, de só fazer um pedido ao menino bonito do governo. O governo manda os meninos bonitos para falar aqui, e falam bonito, são bonitos de aparência, né? Mas, assim, não nos encanta só a beleza deles, não. A gente quer mais, a gente quer respostas. Eu ia sugerir ao menino do governo, eu chamo eles dos publicanos, né? A Bíblia os chama de publicanos, né? Eu acho interessante, e eles estão sendo muito acessíveis, tá, gente? Eu estou brincando com eles, mas se eu fosse o governo também eu colocaria os mais bonitos aqui para vir falar. Mas seria interessante, eles têm sido muito acessíveis, têm nos ouvido muito.
Eu tenho problemas com a equipe econômica, tenho. Quem trabalhou na área social, quem foi ministra da área social, nosso maior problema sempre é a equipe econômica, mas eu tenho problemas com eles há muitos anos antes de ser ministra, mas o corpo técnico é muito bom do governo. Então, assim, se eles pudessem estar presencialmente, porque tem toda uma interação aqui, né? Nesse finalzinho de audiência, poder sentar ali, ouvir, fazer uma pergunta, seria interessante. Eu sei que eles estão cheios de serviço lá, cheio de serviço. Mas se eles pudessem vir presencialmente, seria muito bom, muito bom. Obrigada pelas respostas, a gente quer mais respostas, mas a presença deles aqui eu acho que tem um efeito muito maior. Então, presidente Zalci, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, pela forma como está conduzindo tudo isso, e aos expositores, mais uma vez, muito obrigado por estarem colaborando com este grupo de trabalho. Obrigado, senadora. Bem, rapidamente aqui, né, algumas perguntas foram feitas, não foram respondidas, mas a Gabriela de Minas, de que maneira a reforma tributária pode influenciar a atração de investimento privado para o setor de infraestrutura? Vai depender da reforma da segurança jurídica, né, como foi dito aqui, e da exoneração, né, principalmente desses setores. Considerando os impactos previstos como o governo planeja gerar emprego para os técnicos industriais no setor de infraestrutura, quanto melhor a reforma, né, mais investimentos, consequentemente mais emprego, né? Como a reforma tributária impactará os modelos de financiamento de infraestrutura e quais serão os efeitos na eficiência do desenvolvimento, Takeshi de São Paulo. É o que nós estamos fazendo aqui, aperfeiçoando exatamente para dar condições de segurança para que haja mais investimento. Narciso do Piauí, quais medidas da reforma podem assegurar que os recursos sejam destinados à infraestrutura prioritária e à proteção da população vulnerável? É o que nós estamos consertando aqui, né? Tentando, principalmente com relação ao saneamento, né? Não dá para você aumentar um aumento aqui do saneamento que, pelo documento que eu recebi aqui, o impacto é muito alto no saneamento, água e esgoto. Então não tem sentido isso, né? Alain, do Rio de Janeiro, como a reforma afetará o desenvolvimento e a manutenção de infraestrutura de transporte, energia e saneamento do Brasil? Estamos exatamente tentando amenizar a situação aqui do texto, né, para melhorar realmente, para diminuir realmente essa insegurança e esse aumento de carga tributária que está. Está reaberta a sessão. Senhoras senadoras, senhores senadores, é com grande satisfação que esta presidência, em nome do Senado Federal, felicita o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo pelos seus 90 anos de existência, comemorados neste mês de setembro de 2024. Nas últimas 9 décadas, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo tem desempenhado um papel fundamental, não apenas na luta pelos direitos e pela valorização profissional dos engenheiros paulistas, mas também pelo desenvolvimento de nosso país. Desde 1934, o sindicato tem sido uma voz ativa e influente, contribuindo para o crescimento e o avanço tecnológico de São Paulo e do Brasil. Mais do que uma categoria profissional, a instituição representa o progresso e a inovação que os engenheiros trazem para toda a sociedade brasileira. Sua história se confunde com a própria história da engenharia nacional, marcada por grandes obras e conquistas que transformaram nossa nação. A engenharia é a força motriz por trás de nossa infraestrutura, de nossas cidades, de nossa economia. É por isso que todos os membros dessa casa reconhecem o esforço diário desses profissionais que, através de seu conhecimento e dedicação, literalmente constroem o presente e o futuro do Brasil. Saudamos o sindicato na pessoa de seu presidente, o engenheiro Murilo Pinheiro, por seu incansável trabalho na defesa dos interesses da categoria e por seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e bem-estar social. Que os próximos 90 anos sejam tão exitosos quanto os que hoje comemoramos, continuando a inspirar novas gerações de engenheiros a construir um Brasil cada vez melhor. Parabéns ao Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo pelos seus 90 anos de história, luta e realizações. Encerrado o período do expediente, declaro aberta a ordem do dia.
Projeto de Lei 1725 de 2024, do deputado José Guimarães, que institui o programa Acredita no Primeiro Passo e o programa de mobilização de capital privado externo e proteção cambial, programa Ecoinvest Brasil e dá outras providências. A matéria se encontra em regime de urgência nos termos do requerimento número 627 de 2024, de líder aprovado em plenário. Perante a Comissão de Assuntos Econômicos foram apresentadas as emendas números 1 a 5. Perante a mesa foram apresentadas as emendas números 6 a 15, já disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas à publicação. A emenda número 1 foi retirada pelo autor. A matéria depende de parecer. Faço a designação do nobre senador Jacques Wagner para proferir parecer de plenário. Com a palavra, líder Jacques Wagner. Presidente, eu quero lhe cumprimentar. Como Vossa Excelência sabe, eu estou fora do país e o senador Humberto, que deveria fazer esse relatório, ele está com problema de internet, eu estou fora do país, mas só estou esperando me entregar, se Vossa Excelência tiver a tolerância. De qualquer forma, eu queria, antes de ler... Bom, o relatório chegou às minhas mãos agora, e eu vou passar a leitura. Eu ia fazer um comentário sobre algumas emendas que foram colocadas, e uma delas particularmente me preocupa, que é a emenda que foi apresentada pelo senador Isalci, sobre matéria já votada nessa casa, na Câmara, e já sancionada pelo presidente da República, que é a que diz respeito à recuperação dos depósitos esquecidos, como foi nominado, que Vossa Excelência, inclusive, apresentou no Colégio de Líderes, e houve um acordo para fazer cumprir a compensação da reoneração. Eu estou fazendo esse comentário porque tentei falar com um líder da oposição, não consegui, só porque, óbvio que terei que rejeitar essa emenda que foi apresentada, se não me engano, ontem. De qualquer forma, eu vou para a análise. De acordo com o artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, cabe à Comissão de Assuntos Econômicos opinar, bom, aqui ainda estava como se fosse matéria, da constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e adequação orçamentária e financeira. Quanto à constitucionalidade, frisamos que a União é competente para legislar privativamente sobre política de crédito, conforme o inciso 7º do artigo 22 da Constituição Federal. Ao mesmo tempo, o artigo 48 da Lei Maior incumbe ao Congresso Nacional, mediante sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Ademais, a matéria não consta do rol de vedações da edição de medida provisória previsto no parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição Federal, nem da lista de competências exclusiva do Congresso Nacional de qualquer de suas casas expressa nos artigos 49, 51 e 52 do Congresso Nacional. Quanto à juridicidade, o PL inova o ordenamento jurídico vigente sobre os atributos de generalidade e abstração, de igual modo a espécie normativa utilizada na proposição para alterar leis ordinárias é pertinente, pois não disciplina a matéria reservada à lei complementar. No mais, o PL trata de assuntos vinculados por afinidade ou pertinência, cumprindo assim os enunciados do artigo 7º, incisos 1 e 2 da Lei Complementar número 95 de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Em relação à adequação orçamentária e financeira, verifica-se que as despesas são de natureza discricionária e dependem da disponibilidade orçamentária e financeira em cada exercício. Com efeito, para garantir os riscos das operações de crédito do programa Acredita no Primeiro Passo, as garantias serão oriundas do recurso do FGO, desde que não comprometidos com honra do programa Desenrola Brasil, de cotas do FGO adquiridas pela União e por outros entes, dos resultados da operacionalização do próprio FGO e de outras fontes a serem designadas. O custeio das despesas de serviço de agente de crédito de estruturador de negócio para o crédito correrá à conta de dotações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, com impacto estimado de 262 milhões no triênio. Outras despesas eventuais do programa terão natureza discricionária e serão custeadas com dotações orçamentárias.
Não foi oferecida compensação para a redução da receita, mas os valores das renúncias constarão das leis orçamentárias seguintes e o benefício terá prazo máximo de vigência de 5 anos, atendendo ao disposto do inciso 1 do artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal e as disposições da Lei 14791 de 2023, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Quanto ao exame da proposição sob a ótica da despesa pública, verifica-se que o PL 1725 permite criação de despesa tendo em vista que a garantia do programa Acredita Brasil pode ser operacionalizada por meio de integralização de novas cotas do FGO, limitada a 1 bilhão entre 2025 e 2026, e que outros 262 milhões de recursos da União podem ser utilizados para financiar o custeio da subvenção aos estruturadores de negócio. As estimativas anuais quanto ao impacto orçamentário e financeiro desse programa foram apresentadas na edição da MPV 1213 de 2024. No mais, as modificações introduzidas não geram subsídio implícito, mas apenas creditício, no impacto do orçamento público ou depende de disponibilidade orçamentária e financeira. Dessa forma, diante do exposto, entendemos que a adequação orçamentária e financeira deste PL resta atendida. No mérito, quanto ao mérito, o PL busca criar uma escada de proposta de crédito que atenda às faixas diferentes de empreendimentos que, por sua vez, possuem diferentes necessidades. Entre os objetivos destaque-se garantir renda e disponibilidade de microcrédito produtivo e orientado para a população mais vulnerável, inscrita no CAD Único, um programa Acredita no primeiro passo. 2. Ampliar o acesso ao crédito de mês e microempresas, Procrédito 360, e criar condição de renegociação de dívida no âmbito do PRONAMP. Ampliar condições de renegociação e reduzir custos de dívidas de micro a médias empresas no âmbito do PEAC FG1. Habilitar a INGEA a atuar como securitizadora para ampliar a oferta de crédito imobiliário para a classe... Desculpe, presidente, aqui. Para a classe média, compensando a queda de captação líquida de poupança. Conceder incentivos às instituições financeiras por meio do crédito presumido para estimular a renegociação de dívidas bancárias de empresas com faturamento anual de até 4,8 milhões de reais. Já o programa EcoInvest busca inovar e lançar instrumentos para mobilizar recursos privados para suportar os investimentos necessários para, dentre outros, oferecer infraestrutura mais verde, estimular a agricultura sustentável, fazer reflorestamento, promover a transição para práticas e tecnologias sustentáveis, incentivar o adensamento tecnológico, a bioeconomia e a economia circular, investir na utilização da tecnologia nos processos produtivos para a adaptação climática. E para o capital externo privado, venha com a urgência que o desafio climático requer. É necessário um ambiente econômico de negócio estável e previsível, no qual se destaca a questão cambial. Ademais, cria a linha de crédito para a renovação da frota de taxistas e autoriza maior prazo para a liquidação e renegociação de dívidas. Para uma análise mais detalhada do mérito da matéria, necessitaríamos avaliar cada programa de crédito. Eu vou me abster, presidente, de analisar cada um para poupar o tempo desta sessão e vou direto para a apreciação das emendas. A emenda número 1 foi retirada pelo autor, portanto não será objeto de análise. Quanto à emenda número 2, que retira objetos da INGEA, poderia ter algum sentido quando a edição da MPV 1213, pois existiam legítimas preocupações com a governança da empresa pública. Todavia, o PL Análise, aprovado pela Câmara dos Deputados, já incorpora importantes avanços na governança como descrito. Em referência à emenda número 3, consideramos que a instituição de um programa pró-melhorias habitacionais para pessoas de baixa renda possui um mérito inegável. Porém, seria contraproducente para a aprovação deste PL, das medidas para a população de baixa renda que ele contém, inclusive pela necessidade de se verificar a adequação orçamentária e financeira da emenda, incorporá-la ao PL, que necessitaria ser reavaliado pela Câmara dos Deputados.
Quanto à emenda número 4, consideramos que o PRONAMP possui a sua continuidade assegurada por 2 motivos básicos. Primeiro, o próprio PL altera o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 13.999 de 2020 para determinar que os recursos poderão, em vez de deverão, ser encaminhados ao programa PED-6 para a concessão de incentivo financeiro educacional na modalidade de poupança, a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público ou devolvidos à União a partir de 2025. Em segundo, o PL prevê, com a redação do artigo 6º da Lei PRONAMP, que recursos para a garantia da continuidade do programa. Por fim, em relação à emenda número 5, não podemos deixar de reconhecer seu mérito em estabelecer prazo máximo de 30 dias para pagamento à empresa da economia criativa com até 99 funcionários. Porém, consideramos que tal medida deve ser analisada no âmbito de um projeto de lei específico com afinidade temática com a matéria. Vou ao complemento que aí entraram as outras emendas. Eu só queria destacar, presidente, que em relação à última emenda que eu falei, que é do senador Laércio, eu tive um diálogo com ele e acordamos que eu não aprovaria a emenda aqui, apesar da meritória, para que ela não votasse, porque nós temos o prazo de 30 de setembro para que a gente não descontinue o PRONAMP e que há um compromisso de um swap cambial que depende da aprovação dessa matéria. Por isso, eu me comprometi, o senador Laércio introduzir a matéria como PL e a gente tentar fazer uma urgência para aprovar. Assim como as outras emendas do próprio senador Esperidião a mim, que tem 2 matérias tramitando na casa, uma na CAI e a outra na CAS, que é exatamente sobre, eu vou chamar a distribuição daquilo que não foi utilizado do FGO, e com a preocupação de garantir exatamente a questão do PRONAMP. E eu me comprometi com o senador Amin, reafirmo aqui meu compromisso, de que daremos urgência aos PLs que já tratam dessa matéria, portanto, seria desnecessário a emenda ser acatada aqui. A emenda número 6, de autoria do senador Flávio Azevedo Zalci Lucas, que pretende alterar a Lei 14.973, de 16 de setembro de 2024, que é a remuneração gradual da folha, que aprovamos nessa casa, aprovamos na Câmara, foi sancionada, e a matéria que é fruto dessa emenda já consta dessa matéria, que foi fruto de um acordo celebrado, inclusive, entre Executivo e Legislativo, que Vossa Excelência apresentou, inclusive, no Colégio de Líderes. Então, eu estou solicitando ao senador Zalci Lucas que reveja a ideia de ter essa emenda, porque, efetivamente, não há como aceitá-la, porque ela vai ferir o acordo que nós fizemos, que já foi, inclusive, sancionado pelo presidente da República, para resolver a questão da desoneração/reoneração. A emenda número 7 de redação da senadora Mara Gabrilli altera o caput do artigo 2º para incluir pessoas com deficiência na relação de beneficiários prioritários do programa Acredita no Primeiro Passo. O ajuste redacional proposto pela senadora Mara Gabrilli é pertinente, uma vez que deixa claro que as pessoas com deficiência também terão prioridade no grupo de beneficiários do programa Acredita Primeiro Passo. Visto que esse ajuste não altera o mérito do projeto, mas tão somente busca enfatizar uma situação que guarda relevância com o texto original da matéria, considerando que muitos brasileiros com deficiência estão em situação de alta vulnerabilidade econômica, entendemos que essa emenda de redação precisa prosperar e, por isso, ela está sendo acatada. As emendas de 8 a 14, de autoria do senador Mercedes Jesus, que pretende criar mecanismo para renegociar as dívidas de produtores rurais que foram atingidos por eventos climáticos adversos, corroboramos com o autor quando este destaca que os eventos climáticos dos últimos anos têm sido prejudiciais para os produtores rurais do nosso país, que muito contribuem para o desenvolvimento do Brasil. Todavia, apesar de louvável e meritória, as emendas fogem do objetivo central do projeto que ora analisamos. Por esta razão, entendemos que elas não devam prosperar. Destacando que este tema e a iniciativa legislativa do senador Mercedes Jesus precisa ser urgentemente discutida pelo Congresso Nacional.
Dito isso, eu vou a voto. Pelos motivos expostos, o voto é pela aprovação do projeto de lei 1725 de 2024, pelo acatamento da emenda número 7 de redação e pela rejeição das demais emendas. É esse o relatório. Voto. Eu peço desculpas a Vossa Excelência e aos colegas, porque, na verdade, esse relatório deveria ser lido pelo senador Humberto. Eu acabei de chegar numa viagem de 12 horas. Mas, como o senador Humberto está com dificuldade no link, eu assumi a tarefa. Era só isso, presidente. Obrigado, senador Jacques Wagner. O parecer é favorável ao projeto e à emenda número 7 de redação e contrário às demais emendas. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Para discutir, senador Espiridião Amin. Para discutir, senador Rodrigo Cunha. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras. Presidente, eu quero discutir esse tema, um tema de grande importância para o país. Primeiro, resgatando e deixando claro que não é mais nem a minha opinião, já está comprovado pela história que aqui no Brasil, há bastante tempo, o endividamento deixou de ser um problema individual que afetava apenas o indivíduo, o cidadão, para ser um problema social que afeta a economia e a todos que estão ao redor. Então, esse é mais um caso em que nós, aqui no Senado, temos a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do país. Esse tema do endividamento é um tema que eu me debruço desde que cheguei aqui ao Senado, quando trabalhei e conseguimos aprovar e fui relator da Lei de Combate ao Superendividamento. Tive a oportunidade também de ser o relator da Lei do Desenrola, direcionado para as pessoas, com mais de 14 milhões de brasileiros tendo renegociado suas dívidas e conseguido alguma forma para sair do buraco financeiro, que muitas vezes não é nem sua culpa, mas pelas facilidades de crédito e dificuldade de pagar as contas, pelos altos juros principalmente. Nós hoje estamos diante de uma situação que desde dezembro do ano passado nós identificamos como sendo algo necessário para o país, apresentamos uma indicação ao Ministério da Fazenda, conversamos com o ministro de Micros e Pequenas Empresas sobre o assunto e venho acompanhando este tema que atinge mais de 6 milhões, no primeiro momento do levantamento que foi feito, de empresas em nosso país. E para se ter uma ideia, senhor presidente, além dessas empresas corresponderem a mais de 50% dos empregos formais no nosso país, o pleno funcionamento dessas empresas também é decisivo para a nossa economia. E eu me dedico a esse tema, senhor presidente, na parte individual do cidadão, porque vivo num estado que mais tem pessoas passando fome nesse país, que é o estado de Alagoas. Não é mérito nenhum, pelo contrário, é uma vergonha falar sobre isso, mas também é o estado que mais tem percentualmente empresas endividadas. Em Alagoas, o estado brasileiro com a maior taxa de inadimplência de empresas no país. Segundo o levantamento do Serasa, do mais de 190 mil CNPJs registrados no estado, cerca de 85 mil deles estão no vermelho, o que corresponde a 44% do total. E, senhor presidente, eu observei que esse tema chegou aqui na casa há pouco tempo. Infelizmente, nós já nos acostumamos a ter a medida provisória como sendo algo que não vai para a frente, que não se tem a instalação das comissões, e esse é mais um caso em que o programa Acredita, no qual o Desenrola Empresas faz parte, se transformou em um projeto de lei. E por isso, senhor presidente, pela importância da celeridade e que se tenha assim uma aprovação para tirar do sufoco muitos brasileiros, muitos empresários, que a grande maioria deles enfrentam um leão por dia para sobreviver e que também, na grande totalidade, este empresário é um mantenedor da sua família através dessa sua única empresa. Então, estamos aqui em um processo para avaliar
um projeto de extrema importância, de uma tarefa que não é fácil para o empresário, que nós podemos contribuir e que trará, sem nenhuma dúvida, uma contribuição para que se possa pagar as dívidas, inclusive favorecer a nossa economia. Lembrando que aqui nós estamos falando de empregos, são milhares de empregos, aqui é mais emprego nesse país, e essas medidas chegam no momento ainda em que estamos colhendo o resultado do prejuízo financeiro tido desde a pandemia. Então, senhor presidente, esse programa tem tudo para aliviar um pouco e criar uma boa expectativa para os pequenos empresários. É por isso que eu estou favorável, venho batalhando para que, se tivesse essa celeridade, não foi no modelo ideal, acredito que deveria ter sido pela medida provisória, mas o tempo assim não permitiu, e que a gente possa, nessa tarde, dar essa contribuição para os empresários, para os MEIs, para as micro e pequenas empresas desse país. Além disso, nesse programa tem outros elementos, no qual eu quero destacar uma atenção necessária para os taxistas que estão se reformulando o seu modelo de negócio e que têm, através desse projeto também, a oportunidade de ter acesso a um financiamento com as taxas melhores. É muito complicado você comprar um carro hoje com a taxa para pessoa física e podendo, através de um programa como esse, ter taxas melhores, com certeza vão renovar as frotas, contribuindo também para a economia, contribuindo para a segurança dos passageiros, dos condutores e, com certeza, para toda a categoria. Então, senhor presidente, só quero aqui deixar registrado a importância de se ter sempre uma visão social sobre o inadimplemento, principalmente no caso das micro e pequenas empresas que estamos tratando aqui. Não é um perdão, mas sim um auxílio para que se possa sair do buraco que estão afundados. Obrigado, senador Rodrigo Cunha. Nós vamos dar sequência à discussão da matéria e, à luz do pronunciamento do senador Rodrigo Cunha, que é uma referência nesse tema no Senado Federal e foi relator da lei do superendividamento, a senador Isalci Lucas, senador Flávio Azevedo, o reconhecimento acerca da importância desse projeto de lei e do que ele representa para a sociedade brasileira no tema que ele trata e propõe. Eu queria fazer uma ponderação, e nós vamos continuar com a discussão e todos poderão se pronunciar, apenas em relação à emenda número 6, de autoria do senador Flávio Azevedo, do senador Isalci Lucas, para que haja a seguinte consideração de Vossas Excelências. O tema tratado nesta emenda, relativamente à questão dos recursos esquecidos do Sistema Financeiro Nacional, foi objeto do projeto de lei recentemente aprovado no Senado, na Câmara e anteontem sancionado pelo presidente da República acerca da reoneração da folha de pagamento, que foi fruto de um acordo entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, 17 setores da economia e os municípios brasileiros que aguardavam muito ansiosamente a concretização desse projeto de lei para a redução da alíquota de 20% para 8% da Previdência Social de inúmeros municípios do Brasil. Então, isso foi efetivado, as medidas de compensação foram elencadas no projeto da reoneração, inclusive essa relativamente aos recursos esquecidos, e na ocasião nós fizemos uma votação no plenário do Senado Federal, não foi unânime, houve registro de votos contrários, mas a essência do projeto em si havia um intuito de celebração de um acordo, ainda que divergências pontuais pudesse haver em relação ao projeto, que fez uma previsão de inúmeras fontes de compensação para a desoneração da folha de pagamento até 2027. Além disso, há de fato essa conveniência política em relação a esse projeto, que acredito que todos reconheçam o mérito dele, a importância dele. O líder Jacques Wagner, ao relatá-lo, destaca a importância de vê-lo apreciado e aprovado até o dia 30 de setembro, que é a conveniência política de termos agilidade em relação ao projeto em si. E o que trata a emenda não necessariamente tem uma pertinência com o que o projeto acredita que é objeto desse projeto de lei. Além do que, de fato, houve já um pronunciamento muito recente do Congresso Nacional em relação ao tema, aprovando
o Instituto, que agora se visa suprimir com a emenda, não é? Eu me lembro, no próprio projeto do senador Isalci, da desoneração da folha de pagamento, quando nós aprovamos a desoneração no final do ano de 2023, e 2 dias depois uma medida provisória visava desconstituir o que o Congresso Nacional havia decidido em relação ao tema da desoneração, e isso foi objeto de muito inconformismo do Senado Federal, porque se visava desconstituir aquilo que o Senado Federal acabara de decidir. Tanto que, ao final do prazo de 60 dias, esta presidência deixou de prorrogar esse tema que desafiava um entendimento do Congresso muito recente, porque é absolutamente impertinente fazer uma revisão dias depois daquilo que havia acabado de ser pronunciado pelo próprio Congresso Nacional. Me parece que é a situação que se apresenta aqui. Obviamente que eu não desconsidero a oportunidade e a possibilidade do plenário eventualmente revisar institutos, revisar temas, mas eu gostaria de fazer uma invocação e pedido que isso pudesse se dar num ambiente de discussão próprio relativo à questão da desoneração e ao próprio Instituto dos Recursos do Sistema Financeiro Nacional, e não como emenda desse projeto de lei, sob pena de uma eventual aprovação de emenda num destaque, redundar nesse retorno à Câmara dos Deputados, atrasando o encaminhamento do projeto. Há ponderação também acerca, considerando essa circunstância do pronunciamento e da decisão do Congresso em relação a esse tema sancionado essa semana, que poderia haver também a prejudicialidade da emenda em razão dessa circunstância. Mas eu prefiro sempre a gente oportunizar a composição do Senado, das múltiplas e diferentes visões que nós temos em relação a cada um dos temas que são submetidos à nossa análise, para que possamos fazer um acordo que pudesse fazer com que o texto base fosse votado, ressalvados, obviamente, os votos contrários, mas que encaminhemos rapidamente a sanção do senhor presidente da República. Então, essa ponderação que faço em relação à emenda número 6, destacada pelo Partido Liberal, uma emenda de autoria do nobre senador Flávio Azevedo e Isalci Lucas, ambos presentes no plenário do Senado Federal, e a Secretaria-Geral da Mesa, até em boa hora, senador Isalci, senador Flávio, me lembra também da questão e da circunstância da necessidade da votação do projeto da desoneração em função da decisão do Supremo Tribunal Federal, que dava até 11 de setembro para que pudesse haver o acordo, sob pena de cair a desoneração da folha de pagamento para municípios e para 17 setores. Daí também a nossa necessidade de aprovação daquele projeto naquelas circunstâncias, com aquelas fontes de compensação, com ampla maioria do Senado Federal. Então, essa ponderação que faço não é propriamente uma discussão da matéria, mas uma questão procedimental para avaliação do Partido Liberal em relação à importância desse projeto e de avaliação sobre a conveniência da emenda. Prosseguindo na discussão, eu concedo a palavra à senadora Zenaide Maia, na sequência, senador Flávio Azevedo e senador Isalci Lucas. Senadora Zenaide Maia, com a palavra. Senhor presidente, colegas senadores, eu quero aqui parabenizar esse projeto de lei. Quando a gente fala em microempresas e empreendedores individuais, a gente sabe que as microempresas são responsáveis por 75% dos empregos desse país. E, ao mesmo tempo, poder desenrolar, como teve o projeto do Desenrola, a gente sabe que essas pessoas, os microempresariais e o meio, o individual, eles ainda têm um resquício da Covid, porque eles não conseguem fácil os recursos de financiamento para eles. Isso aqui, além de fazer isso, ainda vai ajudar bastantes MEI que vão querer legalizar, porque vão ter uma oportunidade de ampliar o seu negócio. E quando eu vejo um projeto desse, me anima muito, porque é muito mais fácil. A gente sabe que o sistema financeiro ele tem um interesse bem maior em emprestar aos médios e grandes. Quando aparece um projeto desse, a gente tem que aplaudir, já dizendo aqui meu voto favorável. Obrigado, senadora Zenaide Maia. Para discutir, concedo a palavra ao senador Flávio Azevedo. Obrigado, presidente. Eu preciso justificar
a minha discussão que eu quero nesse momento. Existiram fatos novos das votações para cá, que foi a nota técnica expedida pelo Banco Central, né? E, além disso, é preciso também lembrar que, a toda a vênia que eu devo ao senador Jacques Wagner, é que o PL não concordou com essa forma de compensação, né? Houve divergência do PL, não da matéria em si, que é de uma fundamental importância para o país, nós reconhecemos isso, mas o PL discordou daquele tipo de compensação, né? Eu cheguei a dizer que considerava até uma expropriação, porque, o senhor imagine, presidente, essas contas, a maioria delas são contas pequenas de pessoas pobres, que não leem jornal, que não ouvem a Voz do Brasil, que não veem a TV Senado. Então, tem muitas pessoas que não sabem que tem dinheiro. Eu, pelo menos, no meu pequeno estado, eu ouvi de algumas pessoas, e diria pessoas até com tino, que diz, cara, por conta disso eu fui lá e vi que eu tenho um dinheiro a receber, né? Então, esse dinheiro, ele não pode, é o meu entendimento e a quem eu consultei, ele não pode ser considerado receita primária, ele não é uma receita primária, para ser considerado dentro do bojo de compensações. Pode criar problema no futuro, né? Ele não compõe receita, juridicamente não é de uma receita orçamentária, ele veio, né, como uma forma de compensação. Além disso, na nota técnica do Banco Central, isso serve como alerta, o Banco Central, ele explicita aqui que vou dizer o que diz o texto. Pede a rejeição integral do parágrafo 2º do artigo 45 na proposição legislativa, pois da forma como está redigido, pode-se entender que o dispositivo obriga o Banco Central a promover registro de superávit primário, em claro desacordo com sua metodologia estatística, indo de encontro às orientações do TCU e ao entendimento recente do STF sobre a matéria. Então, nossa responsabilidade do PL, dar estes alertas, mas, sobretudo, meu caríssimo líder Jacques Wagner, lhe explicar, o senhor sabe da admiração que eu lhe tenho, do respeito que eu lhe tenho, o porquê da nossa emenda, né? É uma expropriação e nós não votamos a favor disso. O PL não votou a favor disso. O PL votou a favor do projeto importantíssimo, tá certo? Mas, se isto, de uma forma ou de outra, e aí vem aquela velha frase de Camões, nos Lusíadas, se um valor mais alto se alevanta, que é a importância desse projeto para o país, e como o senador Exalci vai falar, e eu sou novato na casa, eu não tenho a experiência que ele tem, eu deixaria essa decisão de retirar a nossa emenda a critério do senador Exalci, que tem mais experiência, é um professor na matéria, e eu, um pobre novato, quem sou eu para atrapalhar os desígnios da nossa República? Então, eu deixo essa decisão para o meu querido líder e senador Exalci, e pedindo ao senador Jacques Wagner que compreenda os meus motivos. Obrigado, senador Flávio Azevedo. Vossa Excelência é um senador de alta capacidade e pontua uma questão de fato muito relevante. Eu peço a atenção do senador Jacques Wagner, até para confirmar que eu também, como presidente, recebi um telefonema do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que na sequência me encaminhou uma nota técnica do Banco Central do Brasil em relação a esse tema, sobretudo sobre a consideração dessa fonte de receita como um primário ou não. E houve na Câmara dos Deputados uma alteração a título de emenda de redação no intuito de, se não resolver, minimizar
essa questão. De qualquer forma, sem desconsiderar o bom mérito de que Vossa Excelência e do PL apresentam como reflexão a respeito desse instituto, dos recursos esquecidos do sistema financeiro nacional, o que eu pondero a Vossa Excelência, ao senador Exalci Lucas, que na sequência falará, é que esse tema pode, eventualmente, a partir de agora, ser um tema de pauta do Senado Federal e de um diálogo entre o Senado, o Ministério da Fazenda, o Banco Central e o veículo para a eventual correção dessa aparente ou eventual distorção pode se dar através de qualquer outro projeto de lei ou de uma medida provisória, não necessariamente como emenda nesse projeto, sem que haja uma plena reflexão a respeito da procedência ou não daquilo feito por nós ou da procedência ou não daquilo arguído pelo PL nesse momento. Então, apenas essa reflexão de que, ao se retirar esse destaque, acatando o parecer do senador Jacques Wagner, a oportunidade que nós teremos de dialogar esse tema suscitado por Vossa Excelência não se esgota e, eventualmente, havendo razão ao PL nessa ponderação, contará comigo como presidente do Senado para que o Senado leve adiante essa correção de rumos em relação a esse instituto. Então, apenas registrar isso, que terá o meu compromisso em relação a esse tema, inclusive para submetê-lo em algum momento ao plenário do Senado Federal, especificamente como um conteúdo principal e não como uma emenda de um projeto que Vossa Excelência reconhece meritório e que pode eventualmente ter um atraso em função dessa emenda. Senador Exalci Lucas, para discutir. Presidente, primeiro dizer que o senador Flávio tem muita experiência e conhece até mais do que a gente essa matéria, que ele foi presidente, inclusive, da Federação das Indústrias, tem conhecimento profundo sobre a matéria. Bem, a gente vem discutindo isso há muito tempo, né? Essa questão da reoneração, eu ainda era deputado, como Vossa Excelência, nós aprovamos, se não me engano, em 2011, vigorou a partir de 2012, depois foi prorrogado, depois nós aprovamos novamente a prorrogação. E aí veio todas essas questões, né, que foram colocadas através de medida provisória, através de recurso do Supremo, e nós aqui sugerimos diversas alternativas de buscar recursos para realmente justificar essa reoneração parcial. E nós foi colocado no projeto várias alternativas, inclusive essa, né? Mas outras foram sugeridas também, e que acho que, inclusive, por exemplo, a questão dos jogos, que está causando aí um desastre nacional, né? Todo mundo viciado nisso, inclusive crianças, e o governo até agora não se posicionou com relação à questão da tributação. Eu vi a declaração do ministro hoje dizendo que vai tirar do ar, a partir de 1º de outubro, aquelas que não estão inscritas, mas isso não resolve nada em termos de arrecadação. Se não podia começar a arrecadar agora, devia ter liberado a partir de janeiro do ano que vem. Mas, de qualquer forma, presidente, é um tema que é perigoso a gente simplesmente acatar e aceitar, não é? Porque são recursos de terceiros. Eu nem sei se eu tenho crédito, lá é possível até que a senadora Damares tem, eu tenho, o senador Flávio, eu nem estou sabendo. Eu acho que, como o Banco Central tem mecanismo de informar a todo o sistema financeiro qual é o PIX ou qual é a conta das pessoas que têm recurso lá disponível, eu acho que mereceria realmente dessas instituições todo um trabalho de localização dos correntistas para que eles sejam ressarcidos ou seja devolvidos a eles o recurso que está lá parado há muito tempo. Mas, de fato, colocar isso como receita do governo, como uma receita primária, o próprio Banco Central já contesta isso, e nós também, evidentemente, que a gente não pode considerar receita orçamentária um recurso de contribuinte que está na conta corrente do banco e que muitas vezes as pessoas mudaram de banco, esqueceram, não é? E tem lá o recurso. Então, não dá para simplesmente pegar isso como se fosse recurso do governo. Eu sei que o governo está desesperado, porque o déficit é imenso, está buscando, inclusive, contabilidade criativa para tentar resolver, mas a gente vai ter que debruçar sobre esse assunto. É evidente, presidente, que nós somos favoráveis ao projeto, com o compromisso de Vossa Excelência, a gente discutir essa matéria do senador Jacques Wagner, a gente poder discutir melhor essa questão, né? A gente retira o destaque, com autorização do senador Flávio, não é? A gente retira o destaque, mas com o compromisso de discutir essa matéria, porque, de fato,
não é um tema que tem unanimidade, basta ver o parecer do Banco Central. Então, nós retiramos o destaque com esse compromisso de discussão dessa matéria daqui a pouco. Obrigado, senador Isalci Lucas, obrigado, senador Flávio Azevedo. Minha ponderação é pertinente e eu considero que nós devemos também analisar muito pormenorizadamente um programa que foi feito tempos atrás pelo Banco Central em relação a recursos esquecidos no sistema financeiro nacional, em que se adotaram procedimentos, houve a consideração daquela receita naquele momento como uma receita primária, né, naquele programa, foi assim reconhecido, mas eventualmente, se não for, eu acho que é nosso compromisso mesmo de fazer uma avaliação e darmos um bom rumo em relação a esse tema. Mas agradeço o gesto do Partido Liberal no Senado Federal, de, não obstante o mérito do tema, fazer a retirada do destaque para que possamos votar o texto base e encaminharmos esse projeto meritório à sanção do senhor presidente da República. Agradeço ao Partido Liberal, nas pessoas do senador Flávio Azevedo e senador Isalci Lucas. Continua a discussão com o senador André Amaral. Senhor presidente, escutei com muita atenção o líder, senador Jacques Wagner, primoroso trabalho, mas a crise é muito maior. Um país que vive de rendismo, e a Faria Lima não pode fazer a gestão desse país. Escutei o nosso presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, quando falava que a indústria, a modernização da indústria do Brasil é para ontem. E só tem uma maneira. Primeiro, crédito novo para as empresas, porque o reflexo do endividamento é justamente a falta de investimento no setor produtivo desse país. Então, é necessário que o rendismo desse país acabe. Nós sabemos que o custo do dinheiro na Europa é completamente diferente, tanto que os fundos internacionais estão vindo para o Brasil porque aqui é extremamente atrativo. E nós não podemos, do setor produtivo, de quem acredita na agroindústria, de quem acredita na pecuária, quem acredita no desenvolvimento, aceitar calado esse alto custo dos juros, os maiores juros do mundo que nós vivemos. Nada mais é do que o reflexo de tudo isso aí que tem. É necessário para ontem, que se mude urgentemente essa política que está no Brasil, acabando com a indústria, com o setor produtivo, que é essa taxa de juro exorbitante, desrespeitosa a quem quer produzir no país. Presidente, é necessário urgentemente que esse país seja chamado, feito a ordem, e que mude essa política de juros, que é uma verdadeira política do rendismo, de quem só olha ao final do dia qual foi a melhor aplicação que teve. E fica o setor produtivo, a indústria brasileira sucateada, sofrida, e quero parabenizar não só o relator, Jacques Wagner, ocupando como a relatoria, bem como o nosso presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que teve um pronunciamento tão brilhante da necessidade do chamamento à reinstalação, porque é reinstalar a indústria brasileira que está, como já falei, sucateada. Obrigado, presidente. Para discutir, concedo a palavra ao senador Beni Camacho e, na sequência, ao senador Espiridião Amin. Senador Beni Camacho, com a palavra. Presidente Rodrigo Pacheco, mais uma vez quero cumprimentá-lo pela maneira como conduziu o debate, o líder Jacques Wagner pelo mérito do projeto, mas principalmente eu quero cumprimentar, parabenizar os senadores do PL, Flávio Azevedo, Isalci, pela grandeza que demonstraram em fazer com que essa discussão pertinente possa esperar um pouquinho mais para que esse benefício do crédito aos micros possa chegar e ser concretizado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Beni Camacho. Para discutir, senador Espiridião Amin, pelo sistema remoto. Presidente, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, uma vez que eu não conseguia ingressar na reunião no momento devido. Eu vou procurar sintetizar a minha proposta de acordo com o senador Jacques Wagner, que já antecipou pelo menos dois aspectos dessa proposta.
Eu apresentei 3 emendas. A primeira, a de número 2, é um alerta para o governo. A possibilidade de a empresa gestora de ativos adquirir os chamados ativos podres, inclusive de entes subnacionais, vai ser um risco muito sério para o governo. Eu concordo, em nome do mérito do projeto, em retirar o destaque do meu partido, mas quero deixar o alerta consignado nos anais da casa. O texto, como está escrito, permite maus negócios, e maus negócios bancados pelo dinheiro público, com regras muito frouxas. O texto, como está escrito, é frouxo em matéria de disciplinar a aquisição de ativos e derivados. A segunda emenda, que é a de número 3, na verdade pretende alcançar com o programa de melhorias habitacionais a camada mais necessitada da nossa população, que reclama mais esforço, cada vez mais esforço do governo e, consequentemente, do Congresso para a melhoria da qualidade da habitação popular brasileira. E, finalmente, foi o aspecto que o senador Jacques Wagner já abordou, nós temos uma proposta para garantir recursos do PRONAMP que retornam de empréstimos já feitos. Todo mundo sabe que o PRONAMP representou, especialmente no momento da Covid, da pandemia, em termos de ânimo para o microempresário, para o pequeno empresário, para a movimentação da nossa economia. Como presidente da Frente Parlamentar das Microfinanças e do Microcrédito, é minha obrigação lutar para que o retorno desse dinheiro, ou seja, o FGO dele decorrente, seja preservado para reoxigenar o PRONAMP. Há, nesse sentido, um projeto de minha autoria, de nossa autoria, da bancada de Santa Catarina, até homenageando o fato de que o então senador Jorginho Melo teve um grande papel na criação do PRONAMP. O que nós queremos? É que haja um mínimo estabelecido para retorno a esta aplicação, uma vez que o governo já utilizou uma parte deste FGO para o Pé de Meia, que é um belo programa, mas que com outros destaques vai acabar deixando o financiamento do Brasil à míngua. Então, o meu apelo ao senador Jacques Wagner, com o que ele concorda no mérito, é que se precifique. Nós pedimos 70% no bojo do projeto de lei 6.012, que eu apresentei em dezembro do ano passado. Portanto, ele é anterior ao PL 1725 que nós estamos apreciando. Eu estou defendendo que, com o parecer do senador Laesco, que seja destinado, então, 70%. O projeto está parado na Comissão de Assuntos Econômicos para que se defina um mínimo para reinvestimento no PRONAMP. Eu faço a proposta pública, o senador Jacques Wagner pode acolhê-la agora ou deixarmos alinhavado, que no mínimo 50% continue ao certo. E com isto, mediante este compromisso, de pelo menos se discutir rapidamente e trazer para o plenário, para que esse PL, o 6012, seja apreciado no plenário, eu concordo em retirar o destaque que o meu partido ofereceu, reconhecendo que o projeto de lei que nós estamos tratando é meritório, reconhecendo que o senador Flávio levantou, também o senador Isalci. Projeto do apelo do líder Jacques Wagner, que tem sido, às vezes, maltratado pelo governo, não será maltratado por nós da oposição, porque nós o respeitamos muito. É a proposta que eu faço. Se não puder aquecer com percentual agora, discutiremos
oportunamente, mas o que eu peço é a urgência para esses dois projetos. O 6012 está apenas dependendo da fixação desse percentual, e para o 3190, que também está na CAI. Muito obrigado. Obrigado, senador Espiridião Amin. Com a retirada do destaque dos progressistas, não haverá destaques em relação a essa matéria. Consulto o senador Jacques Wagner, se deseja fazer uso da palavra. Sim. Gostaria, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu agradeço a Vossa Excelência e serei breve. Eu vou começar do final para o começo. Eu quero dizer ao senador Espiridião Amin que o compromisso, então, está selado nos 50%. Além de apressarmos a aprovação, eu concordo com esse número, já havia discutido com o governo e, portanto, Vossa Excelência já pode ter a minha palavra de que trabalharemos juntos pela aprovação dos 50%. Como eu falei do fim para o começo, eu quero agradecer ao senador Exalci, ao senador Flávio, dizer que não está no meu cardápio rejeitar a pluralidade que é própria da democracia. Portanto, eu respeito profundamente a opinião. Talvez meu apelo tenha sido veemente, só por conta de toda a luta que nós tivemos que fazer para termos finalmente um entendimento entre os três poderes em relação à reoneração. Mas eu quero só lembrar que à época, pelo menos eu não tomei conhecimento dessa nota técnica que Vossa Excelência se referiu ao Banco Central, mas eu comungo e agradeço também ao presidente Rodrigo Pacheco o seu encaminhamento nessa matéria. Se houver qualquer tipo de usurpação, evidentemente eu não quero compactuar com essa questão e podemos analisá-la. Eu entendi no primeiro momento que havia um olhar positivo do Banco Central. Pode ser que tenham reavaliado e lançado essa nota técnica, e eu respeito e vamos discutir então essa matéria. O único apelo que fiz é semelhante ao que o presidente da nossa casa fez, que a gente pudesse fazer em outra oportunidade só para não haver a descontinuidade dos programas atingidos por esse programa Acredito. E também queria, portanto, peço vênia e desculpas eventualmente se minha forma de falar pode parecer invasiva ao direito evidente de opinião de cada senador, e agradeço a retirada do destaque do PL. E, finalmente, presidente, apenas para fazer um elogio, porque de mérito, o senador Rodrigo Cunha realmente talvez tenha muito mais mérito do que eu de trabalhar essa matéria. Eu acompanhei a sua luta em relação ao que ele chama de uma pandemia, uma endemia social, que é o endividamento dos nossos e principalmente dos de menor poder aquisitivo. E em relação, então, àquilo que foi dito, eu quero, mais uma vez, agradecer a todos que apresentaram suas emendas e concordaram em retirá-las, e fica aqui meu compromisso e o alerta que o senador Amin fez, que eu já transmiti ao governo federal em relação à questão da INGEA. E tive a oportunidade de ouvir uma explicação, mas eu acho que poderemos continuar atentos a essa ponderação e alerta que faz o senador Espiridião Amin. Quero lhe agradecer, presidente, pedir desculpa por algum tropeço, que realmente cheguei aqui e tive que assumir a relatoria, foi meio corrido, mas acho que consegui desempenhar razoavelmente o papel de relator. Obrigado, senador Jacques Wagner. Certamente desempenhou muito bem o papel de relator nessa matéria. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. A votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com a emenda número 7 de redação. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão. Em votação, as senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção. Será feita devida comunicação à Câmara dos Deputados.
Anuncio o projeto de lei 2.725 de 2022, item 2 da pauta, da deputada federal Tabata Amaral, que estabelece requisitos mínimos de transparência pública e controle social em matéria educacional. Pareceres do relator, senador Alessandro Vieira, favoráveis ao projeto em emenda número 1 de redação. Parecer número 3 de 2024 da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor e parecer número 98 de 2024 da Comissão de Educação e Cultura. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, votação do projeto e da emenda em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com a emenda número 1 de redação. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão, em votação, as senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção, será feita devida comunicação à Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 6.575 de 2019, item 3 da pauta. Projeto número 213 de 2015, na Casa de Origem, do deputado federal Giovanni Cherini, que regulamenta o rodeio crioulo como atividade da cultura popular. Parecer favorável número 22 de 2023, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Relator, senador Hamilton Mourão. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção, será feita devida comunicação à Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 5.021 de 2019, número 7.544 de 2017, na Casa de Origem, do deputado federal Vicentinho Júnior, que reconhece o artesanato em capim dourado como manifestação da cultura nacional. Parecer favorável número 6 de 2021 da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Relator, senador Eduardo Gomes. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Presidente, não é só questão de ordem, pedi a Vossa Excelência semana passada o requerimento 517, Vossa Excelência ficou de colocar na pauta ontem, eu acabei esquecendo, da hematologista, requerimento 517, uma sessão. Eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa que localize o requerimento do senador Isalci. 517. Perfeito, agradeço, senador. A matéria está em discussão, não havendo quem queira para discutir, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção, será feita devida comunicação à Câmara dos Deputados. Requerimentos números 594, 596, 597, 598, 600 e 601 de 2024. Os senadores Humberto Costa, Jacques Wagner, astronauta Marcos Pontes, André Amaral, Giordano e Nelsinho Trade, respectivamente, que solicitam, com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participar de missões oficiais nos termos das autorizações da Presidência do Senado Federal. As senhoras e os senhores senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados, será cumprida a deliberação do plenário. Com a palavra a senadora Damares Alves. Presidente, hoje no Brasil aconteceu algo muito grave na cidade de Guarujá. Um pedófilo foi para a delegacia. Havia um vídeo que ele estava estuprando há muito tempo um sobrinho autista. Ele foi autuado e foi embora para casa, presidente. Chegando em casa, ele matou a mãe dele e o cachorro. Eu estou cansada disso. Nós temos um requerimento, presidente, desde o dia 22 de agosto de 2023, na mesa, é o requerimento 738. Esse requerimento é para a gente trazer o regime de urgência, um PL aprovado na Câmara, o 2801, que torna hediondo todas as práticas referentes à pedofilia. Eu sei que a matéria é delicada, presidente, mas em nome das crianças a gente não aguenta mais. Talvez o senhor não queira colocar um requerimento como esse hoje, porque o plenário está vazio. Esta matéria sendo aprovada, a gente vai manter na delegacia e preso
um estuprador deste nível, ele não vai para casa matar a mãe dele. Mas eu quero fazer um apelo que a mesa considere, que o senhor considere, a gente apreciar, sim que possível, o requerimento 738 de 2023. As crianças do Brasil estão gritando por socorro, presidente. Muito obrigada. Obrigado, senadora Damares Alves. Solicito à Secretaria da Mesa que localize o requerimento 738 de 2023 para análise da presidência. E, naturalmente, que todos nós ficamos chocados com uma notícia dessa natureza, mas apenas para também tranquilidade dos cidadãos brasileiros. O ordenamento jurídico penal atual, numa situação desse tipo, já considera tanto o primeiro fato, a violência sexual contra um sobrinho, como crime hediondo, como é também o homicídio qualificado um crime hediondo, de modo que a legislação, ou seja, a obra do Congresso Nacional, já permitiria que, no caso concreto, o Ministério Público e o Poder Judiciário pudessem manter um cidadão desse tipo na cadeia. Então, mas obviamente que os aprimoramentos legislativos podem ser considerados pelo Senado e devem ser considerados pelo Senado. E até a propósito disso, senadora Damares, senador Isalci, senadores e senadoras, ontem nós tivemos uma reunião na presidência da República, com a presença do senhor presidente da República, do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, outras autoridades presentes, para tratar do tema dos incêndios no Brasil e da segurança climática. E, na ocasião, além de outras tantas discussões que nós fizemos, houve uma análise a respeito da legislação penal. O senador Castelar Neto, que é especialista nisso e pode também, naturalmente, nos ajudar. E houve, então, uma discussão sobre a lei penal. E a minha posição é uma posição de que esse problema é um problema de causa criminosa, que estão ateando fogo no Brasil, e isso eu considero com muita chance de ser orquestrado, de ser organizado, de ser planejado. E, obviamente, que é uma questão, nesse instante, climática e de meio ambiente, mas é, sobretudo, de segurança pública para coibir esse tipo de situação. E a lei penal atual já prevê no Código Penal o crime de incêndio, com pena de 2 a 4 anos, e um crime de incêndio também na Lei 9.605, no artigo 41, 3 a 6 anos no Código Penal e 2 a 4 anos na Lei dos Crimes contra a Fauna e contra a Flora, além da questão da continuidade delitiva, que também aumenta a pena, além também da incidência eventual de crime de formação de quadrilha ou de organização criminosa, que pode incrementar também a punição dessas pessoas que estão fazendo tão mal à sociedade brasileira com esses incêndios. Portanto, a legislação penal atual, e aí eu faço uma defesa do Congresso Nacional, já coloca à disposição dos órgãos de persecução criminal, do Ministério Público e do Poder Judiciário, as condições para a medidas de investigação, para prisão temporária, para prisão preventiva, em razão desse fato já encontrar a tipicidade penal com penas cominadas em cada uma dessas condutas. Eventualmente que nós podemos avaliar, senador Castelar, correções e adaptações, adequações na legislação penal relativamente a isso, sobretudo uma coincidência de penas cominadas na Lei 9.605 e do Código Penal na matéria de incêndio, mas não necessariamente é uma falta de lei penal. Há lei penal capaz de coibir esse tipo de fato e, obviamente, que a organização dos órgãos de segurança pública é que devem coibir essa prática. Apenas para a gente ter tranquilidade que cada fato que surge, obviamente que gera repugnância, gera repúdio, gera perplexidade, gera revolta, mas não necessariamente ele é de responsabilidade da lei penal. Ele é de responsabilidade da não aplicação da lei penal, porque a lei penal existe, basta que ela seja aplicada nos casos concretos para evitar esse tipo de impunidade que foi aqui retratada pela senadora Damares Alves com muita pertinência. Senador Isalci Lucas. Não, presidente. Primeiro, o requerimento foi votado, eu nem vi nessa relação que Vossa Excelência colocou. Requerimento 517. Ah, sim. Da sessão solene. O de agora? Já localizamos aqui. Já localizamos. Vamos votar. Tá. E a ordem do dia continua, porque na ordem do dia não, a gente... Pode falar, o senhor, você falar depois, perfeito, na sequência? Claro. Eu encerro a ordem do dia e passo a palavra a todos. Ok. Requerimento número 517 de 2024, do senador Isalci Lucas e outros senadores, solicitam a realização de sessão especial destinada a celebrar o Dia Nacional do Hematologista e do Hemoterapeuta. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão requerida será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa.
Senador Alan Rick tem a palavra. Obrigado. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores presentes, venho a esta tribuna, senhor presidente, celebrar a aprovação, na verdade, a sanção, agora há pouco, da nossa nova Lei Geral do Turismo, que traz algumas previsões extremamente importantes, modernizando, flexibilizando, desburocratizando, trazendo mais segurança jurídica para vários segmentos do setor do turismo no Brasil, permitindo, por exemplo, que recursos de emendas parlamentares destinados ao Fundo Geral do Turismo, FUNGETUR, possam ser aplicados nos fundos estaduais, nos fundos municipais de turismo, potencializando o turismo e a economia das nossas regiões. Por exemplo, também a ampliação do conceito de prestador de serviço turístico, abrangendo uma maior gama de pessoas físicas e jurídicas, inclusive produtores rurais, agricultores familiares, que poderão comercializar a sua produção. Enfim, outros temas importantes, debates que foram feitos nesta casa. Eu aqui agradeço e parabenizo os senadores por ajudarem na aprovação desta matéria que tramitava desde 2019. Tivemos aqui no Senado a participação de vários senadores em debates importantes no relatório do senador Flávio Bolsonaro, a quem parabenizo pelo excelente relatório na CCJ, o nosso senador Davi Alcolumbre, relator na Comissão de Desenvolvimento Regional. Mas, acima de tudo, eu cumprimento aqui o ministro Celso Sabino do Turismo e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o governo federal, por, obviamente, sancionar a matéria, porque ela traz uma grande resposta, fruto de um projeto de lei de nossa autoria, presidente Rodrigo Pacheco, projeto de lei 4388 de 2023, que foi acatado na nossa proposta, na sanção ao novo sistema de turismo brasileiro, que propõe, e agora está na lei, a utilização de recursos do FENAC, o Fundo Nacional da Aviação Civil, para subsidiar, senadora Damares, o preço do querosene de aviação nos estados da Amazônia Legal. Nós sofremos hoje com o preço de querosene de aviação mais caro do planeta, o que ocasiona passagens aéreas ao custo exorbitante, chegando a 8, 9 mil reais o preço de uma passagem aérea no dia, dependendo do período do ano, numa saída, por exemplo, de Rio Branco para São Paulo, Rio Branco a Brasília, Boa Vista, outro estado da Federação, Porto Velho, enfim. Então, a aprovação da matéria e o acatamento dessa nossa proposta no relatório do senador Flávio Bolsonaro é uma resposta definitiva e importantíssima para que nós possamos reduzir os custos das passagens aéreas e promover o turismo regional no Brasil, notadamente na Amazônia Legal, que sofre com a ausência de voos, com horários inadequados e outras intempéries, além do alto custo do preço das passagens aéreas na nossa região. Mas tem algo muito importante também, que eu gostaria de dar a devida explanação hoje aqui aos amigos senadores. No próximo dia 4 de outubro, para nós acrianos é algo muito caro. Hoje, o Acre é um dos estados com menor malha aérea do Brasil, e nós estamos celebrando o retorno de mais uma companhia aérea, fruto de todo o nosso trabalho, do nosso engajamento para o direito de ir e vir dos acreanos, que é a Azul Linhas Aéreas, retornando ao estado do Acre, atendendo voos dentro da nossa região, por exemplo, Rio Branco, Porto Velho, para que os senhores tenham ideia. Para um cidadão do Acre, um
morador do nosso estado, poder se deslocar a Porto Velho, Rondônia, a 500 quilômetros de Rio Branco. Teria que pegar um voo em Rio Branco, vir a Brasília e de Brasília voltar a Porto Velho num trajeto de mais de 10 horas, sendo que de veículo, de carro, você faz em 4 horas e meia. Ou seja, totalmente inviável. Este é o cenário de muitos estados brasileiros ainda. Portanto, quando se estabelece alguns critérios de redução de custo, principalmente para o querosene de aviação, a possibilidade de maiores condições de linhas de crédito para a operação regional, nós temos aí a possibilidade de atender esta demanda tão importante dos cidadãos da Amazônia brasileira. Portanto, eu venho celebrar, mais uma vez, parabenizar o relatório, o senador Flávio Bolsonaro, parabenizar os ministros do Turismo, Celso Sabino, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o governo federal, por sancionar a matéria com a nossa proposta. O nosso projeto, portanto, já está acatado na nova Lei Geral do Turismo. Senhor presidente, hoje o Brasil celebra um grande avanço e a Amazônia como um todo. Muito obrigado. Obrigado, senador. Próxima oradora, senadora Rosana Martinelli, PL do Mato Grosso. Boa tarde, senadores, senadoras, todos os nossos telespectadores, a presidência, nossa eterna jogadora de vôlei, senadora, hoje com muito orgulho, né? Parabéns. Presidente, eu quero hoje falar da minha indignação e da minha tristeza que nós protocolamos na casa o projeto 2676 da anistia e não tem andamento. Né? E a gente fica muito triste, porque eu quero fazer um comparativo aqui hoje do que aconteceu em 2017, quando o MST liderou protestos em Brasília com ocupações de edifícios públicos, como foi no Ministério da Fazenda, em oposição às medidas do governo Temer, como a reforma da Previdência e, apesar de ações violentas, como invasão de prédios e vandalismo, houve pouca repressão e ausência de prisões em massa. E eu estou aqui falando, pautada em reportagens que teve na época, para dizer que não é só eu que estou falando ou que alguns senadores estão falando. A matéria da Agência Brasil informou, em 24/5/2017, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Paz Social, 49 pessoas feridas receberam atendimento médico, sendo 8 policiais, e o governo do Distrito Federal confirmou o uso de armas de fogo por 2 policiais militares e anunciou a abertura de um inquérito para investigar. Dentre os manifestantes mais gravemente feridos, estava um que foi atingido por arma de fogo na altura da boca e passou por procedimento cirúrgico. Outro teve a parte da mão danificada após a bomba que portava explodir antes da hora. Uma bomba explodiu próximo ao pescoço de um policial que também foi socorrido. Porém, mesmo com toda a violência ocorrida aqui em 2017, as manifestações geraram apenas um debate sobre reforma agrária e direitos trabalhistas. Em contrapartida, nas manifestações de 8 de janeiro de 2023, com apoiadores de direita, houve uma resposta mais severa por parte das autoridades, com prisões maciças e rápidas, com os direitos de civis dos manifestantes sendo desrespeitados. Então, aqui eu quero dizer e fazer essa comparação entre as manifestações de 2017
e de 8 de janeiro de 2023. Em 2017, os protestos liderados pelo MST e outros movimentos de esquerda, que incluíram invasões e danos à propriedade pública, como no Ministério da Fazenda, não resultaram em prisões em massa ou repressões severas. O governo reagiu com críticas, mas as ações dos manifestantes foram tratadas de forma branda. Já em 2023, as manifestações de 8 de janeiro, por grupos de apoiadores ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, levaram prisões imediatas e muitas indiscriminadas. Isso nos faz questionar a imparcialidade das autoridades e do sistema judiciário. Manifestações semelhantes foram tratadas de formas claramente distintas, com uma resposta mais dura para os protestos de 8 de janeiro. Por isso, questiono, com toda a veemência que o tema exige, por que razão nosso sistema de justiça, que deveria ser imparcial, tratou de maneira tão diferente as manifestações de 2017 e as de 8 de janeiro? Lembrando que teve manifestações aqui em 2013, 2016 e 2017, e eu estou só fazendo a comparação com as de 2017. Repito, em 2017, vimos o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e outros grupos de esquerda invadirem o Ministério da Fazenda, causando danos ao patrimônio público, muros foram pichados, portas foram quebradas e o próprio Palácio do Planalto foi cercado. Mas, naquele momento, onde estavam as prisões em massa? Lá não era crime? Não houve prisões indiscriminadas, não houve caça às bruxas, que é o que está acontecendo até hoje, com a indiscriminação, a perseguição política que nós estamos sofrendo. Agora, quando olhamos para os eventos de 8 de janeiro de 2023, a resposta foi completamente diferente. Pessoas foram presas em massa, sem qualquer esforço para individualizar as condutas. Muitos que sequer participaram de atos violentos foram colocados na mesma cela daqueles que cometeram crimes. Isso é a nossa justiça? É isso que nós queremos para todos nós brasileiros? Não podemos aceitar esse tipo de seletividade. E desde o início, nós estamos falando referente ao nosso projeto. Não podemos colocar todas as pessoas na vala comum. Tem que ser individualizado. Quem depredou o patrimônio público tem que pagar. Mas quem somente protestou por a nossa liberdade, defendendo a nossa liberdade, tem que fazer uma seleção. Não pode ser tratado todos iguais. O que estamos vendo é um tratamento desigual. Nós estamos falando de direitos individuais, garantidos pela nossa Constituição, que estão sendo violados constantemente. O que está acontecendo com a nossa justiça, senadora Damares? Senadora Parte. Sim. A senhora vai falar de anistia, está falando de anistia, dão risadas da gente. Pessoas idosas que vieram aqui, alguns que não quebraram, que estavam passando na porta. Aí eu quero lembrar o Brasil que nós já tivemos um processo de anistia no Brasil. E muitos anistiados chegaram a esse plenário como parlamentares, aquele outro lá. Quero lembrar, senadora, da guerrilha do Araguaia. Ninguém fala mais da guerrilha do Araguaia. Aqueles guerrilheiros armados que se instalaram de 67 a 72 lá no Araguaia, lá naquela região do Pará, e que levaram o terror para os moradores.
Eles estavam armados, contando historinha para aquele povo humilde. Eles levaram o horror para aquela região. Houve confronto armado naquela região. Alguns foram mortos, foram. O exército foi lá, foram mortos, porque eles queriam, era uma revolução armada. Foram anistiados. O líder deles, José Genuíno, presidente do PT, foi deputado, herói nacional. Agora, uma velhinha que passava aqui, em frente à esplanada, está respondendo, idosos sendo condenados a 17 anos, porque passaram em frente à esplanada, esses não podem ser anistiados. Mas José Genuíno, que levou o horror para Araguaia, foi anistiado. Isso mostra que o nosso sistema está sendo usado de forma seletiva, o que é inaceitável. A nossa justiça deve ser imparcial, presidente, tratando todos os cidadãos de maneira igual, independente da sua filiação política. Peço, meus colegas senadores e senadoras, que observem essas discrepâncias e ajudem a garantir que aqueles que foram injustamente no dia 8 de janeiro sejam tratados com o mesmo cuidado que os manifestantes em 2017. Não estamos pedindo impunidade, mas estamos pedindo justiça. Justiça é o que nós queremos, porque houve muitas falhas nesse processo e nós estamos vendo até hoje. E eu quero ressaltar outra questão. Senhoras e senhores, não podemos esquecer que é sobre as câmeras de segurança. Conforme apurado pela CNN em 29 de agosto de 2023, as imagens internas do Ministério da Justiça do dia 8 de janeiro já não existiam mais. Segundo o próprio Ministério, as gravações ficam armazenadas por apenas 15 dias. Pergunto aos senhores, como é possível que um dos dias mais importantes da nossa história recente, as imagens simplesmente desapareceram? Como investigar os fatos sem essas provas? Mais grave ainda, matéria da Gazeta do Povo informou em 1º de setembro de 2020. Então, o ministro da Justiça, durante a CPMI de 8 de janeiro, enviou as imagens de 4 câmeras. Das 185 câmeras que cobrem o Palácio da Justiça, ele entregou somente 4, o senador. Então, gente, é inaceitável. Aonde estão as demais gravações? Por que não tivemos acesso a todas essas câmeras? Será que essas imagens revelariam algo que não querem que saibamos? Não podemos deixar isso sem resposta. Porque a primeira coisa que quando tem qualquer um episódio ou um assalto, você recorre às câmeras. É claro que você vai fazer um backup de todas as câmeras. No maior problema, no mais simples problema. Com um dia importante da nossa história, deixaram as câmeras ser apagadas, foram solicitadas somente 30 dias depois. Então, a gente vê e a gente não acredita no que nós estamos vivendo. Não pode ser. O que nós queremos é que dê andamento, que as pessoas culpadas sejam punidas, mas também aquelas pessoas que tiveram seus direitos violados, que não tiveram ainda a possibilidade de defesa. Nós temos 7 presos ainda que não têm nem denúncia formal ainda. Nós temos ainda patriotas presos lá, patriotas tornozelados que estão tremendamente prejudicados, que não conseguem trabalhar, principalmente motoristas de caminhões, que não podem sair dos seus municípios. Então, nós temos que rever, nós temos que olhar
que essas pessoas não tenham seus direitos violados da maneira que foi. E nós não estamos aqui passando pano na cabeça de ninguém. Não queremos pedir que seja feita injustiça. Ao contrário, nós queremos que seja feita justiça, mas o tratamento também não pode ser dessa maneira. Para alguns, em 2013, 2017, que foi depredação, e eu tive o cuidado aqui de conversar com a própria polícia daqui, e realmente teve inúmeras invasões aqui, e foi nos fornecido essas informações. Agora, em 2013, 2016, 2017, não poderia ter problema, só foi verificado. Agora, em 8 de janeiro, olha a punição que está tendo, e principalmente o fato dessas penas rigorosas, 14 anos, 17 anos. Lá, né, a manicure que está presa pegou 17 anos de prisão, que no outro dia foi apagado. Então, é muita injustiça que está acontecendo. Então, não podemos deixar, gente, isso sem resposta. O povo brasileiro e principalmente aqueles que estão presos injustamente merecem transparência e clareza em todos os aspectos dessa investigação. Procura-se as imagens. Não é possível que essas imagens não tenham sido feitas, esses backups, que nós não acreditamos. A responsabilidade é demais. Quando passa e é fornecida uma informação de tamanha seriedade e falar que não tem backup, que não foi entregue, que foi deixado essas imagens sumirem do sistema, é uma falta de responsabilidade com o povo brasileiro ou é proposital que não querem verificar? Por isso que nós queremos e protocolamos esse projeto 2676 para que os inocentes realmente sejam anistiados, perdoados. E aqui eu reitero a minha tristeza, que na Comissão de Defesa e Democracia não andou nem o projeto do Mourão. Em 1 ano e meio já dessa comissão, somente teve 8 sessões, a primeira para implantação, segunda para determinar quem seria presidente e somente 6. E realmente os trabalhos não andam. Então a gente fica triste porque a injustiça está sendo feita e os nossos patriotas estão pagando. Muitos, Damares, como estupradores, estão sendo liberados hoje, né, das nossas cadeias pelo excesso de pessoas que estão prendendo os nossos patriotas. Muito pelo contrário, aqueles que estão... Isso é um absurdo o que está acontecendo em nosso país, por isso que nós estamos pedindo justiça e que essa anistia dê continuidade nesses projetos para que se possa fazer justiça nesse país. Muito obrigada, obrigado pela paciência. Perfeito, senadora Rosana. Eu vou passar a palavra agora para o senador Exalci Lucas. Presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, o Brasil está em cinzas. Trata-se aqui da total incompetência do governo, o governo que aí está e incendeia toda uma nação. Senhoras e senhores, a omissão e a inércia deste governo frente às queimadas e desastres ambientais no Brasil chegaram ao ápice e revelam uma liderança incapaz de agir. Enquanto o país é consumido por chamas e fumaça, ao contrário da ação, o presidente Lula achou um culpado pela ineficiência, culpou o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. Não é risível, é trágico e mostra como este governo é também mau. Culpou justamente quem trabalha e se dedica, quem está no fronte da batalha. Quero aqui prestar minha total solidariedade ao Corpo de Bombeiro Militar do DF, pelo ataque desnecessário, gratuito e até covarde deferido pelo presidente Lula contra essa honrada corporação que está sempre pronta
para defender a população da capital do Brasil. Será que Lula se esqueceu que a Floresta Nacional, a Flona, e o Parque Nacional de Brasília são de responsabilidade do Instituto Chico Mendes, o ICMBio? Lula mostra mais uma vez um total desconhecimento da estrutura do seu próprio governo, do trabalho dos bombeiros militares do DF, de Brasília e do próprio ICMBio, que está com seu quadro de agentes ambientais defasados, assim como o nosso também Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que trabalha com a metade do contingente que deveria ter em 2009. Pelo que está escancarado para todo o Brasil, é a inércia do governo federal e a falta de agilidade e investimento em tecnologia e prevenção do Ministério do Meio Ambiente. Senhor Lula, o senhor e seu governo têm a obrigação de pedir desculpa aos nossos bombeiros do DF e ao povo brasileiro. Peça desculpas, presidente. Peça desculpas. O Brasil não enfrenta apenas uma crise ambiental. Estamos diante de uma falência sistêmica, uma espécie de colapso em câmara lenta que revela a extensão da incompetência institucional em lidar com a degradação acelerada do nosso território. Queimadas massivas, uma seca histórica e a total inépcia do governo foram o pano de fundo desse desastre anunciado. O Brasil, um país reconhecido mundialmente por sua biodiversidade e potencial natural, agora se apresenta ao mundo com uma caricatura triste de sua antiga grandeza. Se antes éramos o pulmão do mundo, hoje somos um campo de cinzas. Neste cenário desolador, a liderança política parece ter abandonado qualquer pretensão de governar com eficácia, deixando o país à deriva em uma espiral de destruição e inação. A tragédia não é apenas ambiental, é social, é econômica e moral. Mas a grande ironia é que tudo isso era evitável e foi amplamente previsto. Documentos técnicos, avisos de especialistas, ações judiciais, todos apontavam para o desastre iminente. O que faltou foi ação. E o que sobrou? Inércia. Queimadas não são apenas eventos ambientais, são catástrofes humanas. Enquanto as florestas ardem, a população brasileira literalmente sufoca. Doenças respiratórias se espalham rapidamente, especialmente entre os mais vulneráveis, crianças, idosos e pessoas com condições pré-existentes. Os hospitais em várias regiões estão lotados de pacientes que lutam para respirar. E a qualidade do ar em grandes cidades como São Paulo atingiu níveis tão perigosos que a metrópole chegou a liderar o ranking de cidade mais poluída do mundo. Neste contexto, a capacidade do governo de lidar com a saúde pública foi devastadoramente exposta. Já fragilizado por suas próprias crises internas, o sistema de saúde pública não tem como absorver o impacto das queimadas. A sobrecarga de pacientes respiratórios e a falta de infraestrutura adequada criam um cenário de caos generalizado. A fumaça que cobre o Brasil não é apenas um símbolo de destruição ambiental, é um sintoma de uma falência total de gestão pública. O mais trágico, porém, é a impotência das vítimas para muitos. O simples ato de respirar tornou-se um desafio diário em um país tão rico em recursos naturais. Ver o ar se transformar em um veneno constante é uma ironia cruel. O que deveria ser um direito básico e inquestionável, respirar ar limpo, agora é um luxo inalcançável para milhões de brasileiros. E diante desse quadro, o governo continua a ignorar a gravidade da situação, preferindo recorrer à velha prática dos discursos vazios e medidas paliativas. Aliás, enquanto o Brasil arde, o presidente Lula parece mais preocupado com a construção de sua imagem como líder climático em fóruns internacionais. A COP30 é a mais recente demonstração desse teatro farsesco.
Lula, que se apresenta como o salvador das florestas, é incapaz de apagar os incêndios que consomem o país. Enquanto sobre os palanques mundiais para discursar sobre a sustentabilidade e preservação, suas próprias políticas internas revelam uma total desconexão com a realidade. E aqui se desenha uma profunda ironia. O presidente que tenta projetar uma imagem de defensor do meio ambiente em nível global é o mesmo que falha miseravelmente em implementar políticas eficazes dentro de suas próprias fronteiras. O Brasil que Lula tenta vender ao mundo não existe. O que existe, na verdade, é um país em colapso, consumido por chamas, fumaça e incompetência. A estratégia de Lula, que busca ganhar prestígio internacional, é perigosamente superficial. O teatro global pode até enganar audiências desatentas, mas os impactos do desastre em território nacional são inegáveis. A crise ambiental e a inércia governamental corroem não só a credibilidade internacional, como a interna de Lula, mas também sua imagem internacional. Quanto mais o presidente insiste em manter essa fachada, mais sua liderança se desintegra, tanto no Brasil quanto no exterior. Anunciar uma força-tarefa, que deveria ser uma medida de ação eficaz, no Brasil tornou sinônimo de desespero, improviso. O governo Lula, após meses de inação, finalmente decidiu lançar uma força-tarefa para combater as queimadas. Mas, como tantas outras iniciativas governamentais, trata-se de uma medida reativa e cosmética, que chega tarde demais e faz muito pouco para realmente enfrentar o problema. Em vez de uma política ambiental preventiva, o que temos é a tradicional resposta tardia e insuficiente. O que deveria ser um plano coordenado e robusto de combate ao fogo e à degradação ambiental foi transformado em um espetáculo de relações públicas. No entanto, o fogo não se importa com o que está acontecendo nos bastidores de Brasília. Ele continua a avançar, destruindo tudo o que encontra pela frente, enquanto o governo corre atrás do prejuízo. Aliás, forças-tarefas são uma solução clássica de governos que falham em planejar. Eles são implementados como uma tentativa de passar uma impressão de ação, mas raramente têm o impacto necessário para resolver crises desse porte. A natureza paliativa dessas medidas é um reflexo da incapacidade do governo de antecipar os problemas e agir com urgência necessária. E no caso das queimadas no Brasil, a reação sempre vem tarde demais, quando o dano já é irreversível. No entanto, a falha na gestão das queimadas não é exclusiva do governo federal. Governos estaduais e municipais também se mostram inaptos a lidar com a magnitude dessa crise. A falta de uma coordenação eficiente entre as esferas de poder transformou o Brasil em uma coxa de retalhos de incompetência. Não há uma estratégia unificada, não há cooperação efetivas e as respostas desarticuladas só agravam a tragédia. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, a resposta de desastres ambientais requer uma integração absoluta entre União, estados e municípios. Infelizmente, o que vemos é um caos administrativo, onde cada nível de governo atua de forma isolada, sem qualquer tipo de comunicação ou cooperação. O resultado é um desastre multiplicado, onde as soluções são fragmentadas e ineficazes. Ao invés de liderar uma resposta nacional coordenada, o governo federal parece ocupado demais com a gestão de crises políticas internas, deixando os estados e municípios à própria sorte. A ausência de liderança clara e a incapacidade de organizar uma resposta integrada demonstra o quanto o Brasil está despreparado para enfrentar crises ambientais de grandes escalas. Em tempos de crise, o improviso e a descoordenação tornam-se fatais. Marina Silva, ministra que não se mostrou e nem se mostra capaz, é presença simbólica da esquerda atrasada e mentirosa, que vende lá fora um país que inexiste.
A ministra considera bastião da defesa ambiental, se mostrou incapaz de liderar e até ser ouvida. Lula não ligou e não liga para a Marina. Senhoras e senhores, a fumaça que corre grande parte desse território brasileiro não afeta apenas o meio ambiente, mas também a saúde pública. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, no entanto, parece também paralisada diante de uma calamidade de saúde pública sem precedentes. Sua resposta foi um silêncio ensurdecedor. Onde estão as orientações claras? Onde estão as ações concretas para lidar com o aumento de pacientes com problemas respiratórios? O colapso da saúde é iminente. Pacientes lotam os hospitais, as unidades de saúde pública estão sobrecarregadas e os profissionais de saúde não têm recursos para lidar com a crise. Em vez de mobilizar uma resposta nacional para mitigar os efeitos das queimadas na saúde pública, o Ministério permanece inerte. A omissão de Nízia Trindade reflete a total desconexão do governo com a realidade enfrentada pela população. Percebe-se que o desmonte da política ambiental brasileira é uma tragédia dentro da tragédia. Em vez de avançarmos em direção a um futuro mais sustentável, o governo retrocede, desmantelando projetos importantes e sabotando políticas que poderiam, ao menos, mitigar os impactos da crise climática. Um exemplo claro é a tentativa de retroceder no marco do saneamento, um projeto que teria impactos significantes na preservação ambiental e na qualidade de vida da população. A resistência do Congresso em barrar essas investidas é a única barreira que impede o completo colapso das políticas ambientais no país. Ao mesmo tempo, a exploração de petróleo na margem equatorial é rejeitada em nome de um idealismo desconectado da realidade. Marina Silva, que se agarra a um purismo ambiental idealista, está presa em um dilema moral que paralisa qualquer avanço prático. E assim, o Brasil continua atolado em contradições, incapaz de tomar decisões coerentes para enfrentar qualquer crise. O que está em jogo no Brasil não é apenas o meio ambiente. O que está em jogo é a própria sobrevivência do país enquanto nação funcional. A inércia do governo, a falta de liderança, a descoordenação entre as esferas de poder e o colapso da saúde pública são sintomas de um colapso institucional mais profundo. O pior é que, de novo, o Supremo Tribunal Federal vem com a solução, passa por cima de todos, inclusive da nossa Casa de Leis, e Flávio Dino dá uma canetada poderosa ao autorizar o governo federal a gastar além dos limites orçamentários para combater os incêndios. Isso parece, à primeira vista, um ato de salvamento. No entanto, ao analisar profundamente as consequências dessa decisão, fica claro que o impacto é muito mais pernicioso do que benéfico. O Brasil sufoca não apenas por conta das fumaças que encobrem vistas aéreas do território, mas também pelo sufocamento institucional e fiscal, provocado por decisões autocráticas que corroem o já frágil tecido democrático do país. A interferência judicial, nesse caso, vai além do razoável e do seu custo, tanto financeiro quanto institucional. É imensurável. Estamos à beira de uma espiral de destruição que atinge o próprio tecido social e político do país. Senhoras e senhores, o governo Lula se revela impotente e paralisado diante de uma crise que já não pode ser mais ignorada. O Brasil está queimando, as instituições esfaceladas, a voz do povo calada, e assim se queima também a confiança e a esperança de toda uma nação. Se algo não mudar rapidamente, em breve estaremos testemunhando o colapso completo de um país que um dia foi um gigante na América Latina. Muito obrigado, presidente, pela paciência. Obrigado, senador Exauci. Vou passar a palavra agora para o senador André Amaral, senador do União da Paraíba. Seja muito bem-vindo, senador. Senhora presidente, senadora Leila,
Fiquei muito feliz em saber que a Paraíba roubou o coração da senadora Leila, que o esposo dela é paraibano. E fiquei muito feliz em saber. Na verdade, senador André, o meu esposo é o Emanuel do vôlei de praia. Emanuel do vôlei de praia, famoso Emanuel. Ele jogou com o Zé Marco, que é da Paraíba. Zé Marco é da Paraíba. E o Emanuel do Paraná, mas a segunda casa, até o primeiro filho do Emanuel, Matheus, é paraibano. Então nós temos uma ligação muito forte lá com o Pará. Bom filho, a casa volta, a Paraíba está aguardando vocês. Como falou da Praia de Coqueirinho, a Praia de Coqueirinho fica na cidade do Conde, que daqui a pouco eu vou falar do maior líder político que estamos um ano de saudade da sua partida, Aloysio Reis. Eu quero aqui falar, senhora presidente, senhores e senhores senadores, antes de adentrar o tema do meu discurso, que é a campanha Setembro Amarelo. Gostaria de fazer um registro que considero ser de maior importância para essa casa. Refiro-me à atuação exemplar da doutora Ilana Trombica, diretora-geral do Senado, que ao longo de sua carreira, tem sido um exemplo de liderança, competência extremamente humanizada. Não adianta só ser competente, e sim ser uma pessoa tratável, amável, assim como ela é. Reconhecida pela sua capacidade de equilibrar a excelência técnica com o cuidado especial do trato para com as pessoas. Uma das características mais marcantes de sua gestão é a forma atenciosa e respeitosa que trata tanto os senadores quanto os servidores dessa casa, que aqui tem alguns que não me deixam faltar com a verdade. Sua dedicação em atender prontamente as demandas dos parlamentares demonstra não apenas o compromisso com a instituição, mas também um profundo respeito pelo trabalho legislativo. Ela compreende a complexidade do papel dos senadores e age com eficiência, sempre buscando a solução que contribuam para o bom andamento dos trabalhos do Senado. Além disso, doutora Ilana sempre se mostrou sensível à necessidade dos respeitáveis servidores, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e motivador. Isso é de um líder, característica do grande líder. Sua visão de liderança vai além da administração tradicional, pois se preocupa em construir uma cultura organizacional baseada na empatia, no diálogo e na valorização do grande capital humano. A sua atuação no Senado é, sem dúvida, um reflexo de uma gestão moderna, pautada por princípios de ética, competência e, sobretudo, humanidade. Doutora Ilana é um exemplo de como liderar com firmeza e sensibilidade, características que tornam sua referência não só no Senado Federal, mas em toda a administração pública. Ao destacar o trabalho dessa servidora pública notável, faço questão de reconhecer também o compromisso e a dedicação dos demais servidores desta casa, cuja contribuição é fundamental para o funcionamento do Senado. Em especial, quero agradecer e valorizar a equipe que me auxilia diretamente no exercício do meu mandato no gabinete. Não posso deixar de citar a chefe de gabinete, Valéria Vasconcelos, paraibana, e junto com ela todos os servidores e servidoras da minha equipe, seja no Legislativo, Orçamento, Comunicação Social, Administrativo, Secretária, Copa, Transporte, que me apoiam e permitem o nosso trabalho que venha a ter êxito. O empenho e o profissionalismo dessa equipe, dessas equipes são essenciais para que possamos representar de forma digna e capaz os interesses da população brasileira. Agradeço a cada um pelo comprometimento e pela excelência no serviço público. Mas, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é com grande satisfação e sensibilidade que venho hoje à tribuna para fazer uma importante reflexão a respeito da campanha Setembro Amarelo, dedicada à prevenção ao suicídio e à promoção da saúde mental. Durante todo o mês
de setembro. Unimos forças para iluminar uma questão que, infelizmente, ainda carrega muitos tabus e preconceitos: a saúde emocional e o cuidado à vida. Aqui quero fazer um registro muito importante: a dedicação da senadora Damares, que gentilmente mandou a todos os nossos gabinetes um girassol, que é a luz. O girassol, ao dia clarear, o girassol está aberto para a luz, e a luz é vida. O suicídio é uma realidade dolorosa e complexa, que afeta milhares de famílias ao redor do mundo. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa perde a vida desta maneira. E muitas outras convivem com o sofrimento silencioso. Essa campanha nos lembra a necessidade de estarmos atentos, de oferecer apoio, escuta e acolhimento àqueles que estão passando por momentos difíceis. Precisamos falar sobre suicídio de maneira aberta e responsável, desmistificando, afastando o preconceito e reforçando a importância de buscar ajuda profissional. A saúde mental deve ser tratada com a mesma seriedade e cuidados que temos com a saúde física. E o Setembro Amarelo nos convoca a sermos agentes da mudança nesse sentido. Antes de prosseguirmos, gostaria de parabenizar, como já falei, a senadora Damares, pela iniciativa lá, como falei, gentilmente, mandando para cada um de nós esse girassol que é a luz. Sobre o tema que recebeu a assinatura e apoio dos senadores Sérgio Moro, doutor Irã, meu amigo doutor Irã de Roraima, Jorge Cajuru, querido Jorge Cajuru, que desejo melhoras, que você continue vendo muito mais, porque você é louvável, as tuas atitudes e a tua retidão. E ao senador Isalci, que agora há pouco falava nessa tribuna, a senadora professora Dorinha Seabra, por assinar o requerimento 19 de 2024. Volto à questão e gostaria de expor alguns dados estarrecedores que, por vezes, passam ao largo do noticiário cotidiano e que são de suma importância para entender a dimensão, senadora Leila, da problemática. Segundo informação do Ministério da Saúde e da Fiocruz, o suicídio ceifa no Brasil, senhoras e senhores, 32 vidas por dia. Isso quase 12 mil pessoas por ano. Morrendo mais pessoas com suicídio do que as guerras injustificáveis que o mundo tem. E o que mais assusta é que são, em sua maioria, jovens de 15 a 29 anos, na flor da idade, com toda uma vida pela frente, com tantas possibilidades, tantas perspectivas, tantas oportunidades de encerrar, de errar, de acertar, com qualquer ser humano acerta e erra, de viver momentos felizes, de passar pelos desafios, pelas derrotas e pelas vitórias da vida. Ainda segundo os dados oficiais, entre os anos de 2016 e 2021, houve um aumento de 49,3% da taxa de mortalidade por suicídio na faixa etária de 15 a 19 anos. É de 45% naquela entre 10 e 14 anos. 10 e 14 anos. No Brasil, o suicídio é a quarta maior causa de morte na juventude, perdendo apenas para o acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Fico particularmente chocado e triste ao tentar imaginar o que pode levar uma criança, senhora senadora Leila, que com tanto brilhantismo representa o Distrito Federal. É necessário que grife, repita. Fico particularmente chocado e triste ao tentar imaginar o que leva uma criança de 10 a 14 anos ao suicídio. Que tipo de pressão tão insuportável pode estar atormentando esta criança?
ainda recém-chegada vida ao mundo, tanto por acontecer. Mas, apesar de toda a dor, senhoras e senhores senadores, precisamos olhar para frente. Falar de suicídio é falar de morte, sem dúvida, mas é também falar de vidas salvas, de prevenção, de esperança. Suicídio é um tema de saúde pública de maior relevância e, como tal, deve ser tratado como políticas públicas sérias e de longo prazo, testadas e apoiadas. Neste caminho, tem um grande trabalho, e tenho que reconhecer, desempenhado pelo Sistema Único de Saúde, que deve ser exaltado no mês de setembro. O SUS conta com estratégicas interessantíssimas, como o canal Ideia SUS, no YouTube, nas redes de atenção e prevenção ao suicídio. Porém, para que possamos avançar mais ainda nesta causa, é fundamental que o governo se comprometa a oferecer políticas públicas mais efetivas e abrangentes no âmbito da saúde mental. A prevenção ao suicídio e o cuidado com a saúde emocional não devem ser debatidos apenas em setembro, mas ao longo de todo o ano, com ações concretas, que incluam ampliação do acesso a serviços especializados, apoio psicológico e psiquiátricos, além da capacitação contínua de profissionais de saúde. Senhora Presidente, considero importante destacar o trabalho de pessoas integralmente dedicadas ao tema, como o grande médico paraibano, Dr. Alfredo José Minevino, que é referência na área de saúde mental e coordena de forma brilhante o trabalho de residência médica em psiquiatria da Universidade Federal Paraíba, em defesa, o cuidado integral do paciente, considerando o contexto emocional, social e familiar. Abordagem fundamental para o tratamento eficaz de transtornos com a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia e outros distúrbios mentais que podem, no limite, levar uma pessoa a tirar sua própria vida. Enxergando a psiquiatria por esta lente de humanização do atendimento ao paciente, o Dr. Minevino forma novos profissionais em saúde mental na Universidade Federal da Paraíba e contribui para que as suas práticas exitosas sejam replicadas pelos jovens médicos do futuro. Iniciativas essas que devem ser parabenizadas, reconhecidas e estimuladas, divulgadas, multiplicadas, outras ainda devem ser promovidas. Nessa jornada não posso deixar de reconhecer o papel fundamental do profissional de saúde como psicólogo e terapeutas, que se dedicam ao acolhimento daqueles que enfrentam desafios emocionais. Quero nesse discurso fazer uma menção especial à atuação destacada do ex-religioso e psicólogo paraibano, Luiz Amaral, meu irmão, cuja trajetória profissional tem sido uma fonte de inspiração e compromisso com a promoção da saúde mental na nossa região. Luiz Amaral tem se mostrado incansável na missão de oferecer apoio psicológico a diversas pessoas que precisam de orientação, cuidado e escuta. Ele compreende profundamente a necessidade de quebrar tabus e preconceitos que ainda cercam a busca pela ajuda profissional e a importância de criar espaços seguros para que as pessoas possam se abrir sobre seus sentimentos sem medo de julgamento. Seu trabalho vai ao encontro de objetivo do Setembro Amarelo, que busca concretizar a sociedade sobre a necessidade de promover conversas honestas e empáticas sobre o sofrimento mental. Desmistificar preconceitos e forçar a importância da ajuda profissional de médicos e especialistas na área de saúde mental são passos cruciais para salvar vidas e oferecer esperanças àqueles que mais precisam. De minha parte, coloco-me à inteira disposição de todos aqueles que queiram ajudar na prevenção ao suicídio com ideias e iniciativas que estiveram ao meu alcance.
Vamos juntos, de coração aberto, contribuir para um mundo mais acolhedor e solidário, onde cada uma pessoa possa encontrar apoio em uma rede de cuidados. Que a mensagem de que falar é a melhor solução ecoa em nossas palavras e ações, não apenas em setembro, mas durante todo o ano. Senhora Presidente, falamos agora há pouco da Paraíba e de Coqueirinho, praia que a senhora tanto ama. E aqui não poderia deixar de fazer um registro muito breve do Conde, cidade onde tem as belíssimas praias do litoral sul da Paraíba, inclusive Coqueirinho, Jacumã, Coqueirinho, Tambaba, e tantas praias belas que lá tem. E é necessário falar de um grande impulsionador. Além do povo, né, senador André? Além do povo, que é muito hospitaleiro. Além do povo, que é muito hospitaleiro. Mas se eu continuo me chamando de presidente, pode ser que essa... Hoje venho a essa tribuna para prestar uma justa homenagem a um dos maiores homens públicos da Paraíba, ex-prefeito da cidade do Conde, que a senadora Leila, que tanto tem carinhos e boas recordações da cidade do Conde, em especial da praia de Coqueirinho. Aloysio Regis foi o prefeito, neste momento que completa um ano de falecimento de Aloysio, que muita saudade nos deixou, e essa semana estamos rememorando os seus feitos administrativos como grande gestor público da cidade de Conde. Recordamos com saudade e gratidão a sua partida, trazendo à memória o legado extraordinário que ele nos deixou. Um legado que transformou a cidade do Conde e impactou a vida de milhares de paraibanos. Aloysio Regis foi um líder visionário, sendo eleito prefeito por 4 mandatos, 1997 a 1982, 1989 a 1992, 2005 a 2008 e 2009 a 2012. Já aos 21 anos de idade, fez história ao se tornar prefeito mais jovem do Brasil. Sua juventude não foi barreira para a competência. Pelo contrário, foi um marco inicial da carreira pública exemplar. Durante seus mandatos como prefeito, construiu 18 escolas, levando educação de qualidade para diversas comunidades. Foi responsável por implantar o ensino médio, o segundo grau da época no Colégio João Vinagre. No campo da habitação, construiu 1.600 casas em diferentes conjuntos habitacionais, entre os mais importantes, Santo Antônio, São Bento e o conjunto Ademário Regis, com quase 600 moradias. Casa de tijolos, assentado nessa... Casa de tijolo assentado nesta construção representou mais do que concreto, mas na realização de sonhos de muitas famílias de ter o seu lar digno. O turismo mudou com a presença de Aloysio na gestão. A cidade também deve a ele o seu crescimento exponencial. Com a projeção de polos turísticos de Jacumã, Coqueirinho e Tambaba, que alcançaram o reconhecimento internacional. Sua visão de transformar o Conde em um destino turístico sustentável trouxe não só o desenvolvimento econômico, mas também prestígio à cidade. Aloysio, que teve grandes companheiros na vida, a exemplo do seu filho Aloysio Regis, Aloysio Filho, a exemplo de Cabral, Cabralzinho, que eram diuturnamente ao lado de Aloysio, lutando para melhores dias para o povo do Conde, que ele tanto amava. E que assim o seu filho Aloysio Filho também trazia esse legado do pai, esse compromisso. E Cabralzinho, nosso querido Cabral, empresário, abnegado, que também estava com Aloysio no dia a dia, realizando os sonhos daquele povo e levando aos 4 cantos do Brasil
as belezas naturais do Conde e trazendo infraestrutura necessária para que pudesse, assim como a senadora Leila, essa grande campeã do esporte que tanto orgulhou o Brasil nas quadras, pôde conhecer o Conde e com muito saudosismo fala, e a Paraíba espera logo, logo, e quero recebê-la lá no Conde, lá na praia de Coqueirinho, lá na praia de Tabatinga, e lá no restaurante, lá no Quênio. A senhora deve ter ido lá, senadora, que é uma maravilha. Toda aquela infraestrutura foi a Luísio que trouxe para o município do Conde. Outro legado marcante foi o exemplo de garantir a qualidade da merenda escolar nos últimos 8 anos do seu mandato de Aloysio Regis. Nos últimos 8 anos, Aloysio foi exemplar administrador, apenas repetindo o que tinha feito nos 2 primeiros mandatos. Recebeu o prêmio de melhor merenda escolar do Estado por 7 vezes. 7 vezes não é conta de mentiroso, não. 7 vezes porque ele mereceu, cuidando das crianças, do futuro, da juventude do Conde. Um feito que reflete sua atenção aos detalhes de sua preocupação, como eu falei, com as crianças que hoje são adultos, pais de família, na Ducado do Conde. Além disso, seu compromisso com a inclusão social foi evidenciado pela expansão da energia elétrica por diversas comunidades quilombolas. O Conde tem várias comunidades quilombolas, várias, muito rica em cultura e de história a cidade do Conde. O Conde tem várias vilas agrícolas. E Aloysio, sempre preocupado com o bem comum, com a melhoria da agricultura, com a melhoria do turismo, com a divulgação do município, com a paixão de Aloysio, que hoje registramos um ano de saudade da sua partida, não poderia deixar de usar essa tribuna. Garantindo acesso a serviços básicos e melhorando a qualidade de vida de centenas e milhares de pessoas. Hoje, um ano após sua partida, senhora presidente, estamos aqui não só para relembrar suas grandes realizações, mas para homenagear a trajetória de um homem público incansável, que dedicou sua vida à melhoria da cidade e da população. Aloysio será lembrado sempre como um exemplo de homem público, nosso querido Lula Regis. Um grande gestor, um líder que fez a diferença, alguém que soube transformar sonhos em realidades e que continuará inspirando futuras gerações de gestores. Que sua memória, a memória de Aloysio Regis, siga viva em cada obra. Aloysio Filho, Cabralzinho, a todos que amam o Conde, a responsabilidade e o legado de Aloysio está vivo nos nossos corações, porque sabemos, e ele lá do céu olha por todos nós, do compromisso que é fazer do Conde cada vez melhor. Essa responsabilidade está impregnada no povo do Conde, que amou Aloysio porque sabia que Aloysio amava, sobretudo, sua terra. E a saudade que permeia dos nossos corações há um conforto. O Conde vive um tempo novo, e isso não há de morrer, porque Aloysio vive e viverá no coração de todos. E por concluir, que sua atuação inspire todas as novas gerações a trabalhar pelo bem comum, e a menção a este grande, por que não imortalizado, Aloysio Regis, pelo amor, pela dedicação, como já falei tanto aqui, pela cidade do Conde. Mando um abraço na pessoa de Aloysio Filho, na pessoa de Cabralzinho, em todos aqueles que amam o Conde e que sabem que Aloysio é fonte de inspiração para todas as gerações futuras que está por vir na cidade do Conde. E a senhora presidente está convidada para ir ao Conde tomar aquele banho de mar maravilhoso lá. Em todas as praias são lindas do Conde. Obrigado, presidente. Convite aceito, hein, senador André? E um grande abraço aí a toda a população da cidade do Conde. Belo pronunciamento. Eu vou passar vou passar o posto aqui de presidente rapidamente para o nosso senador André Amaral, que eu gostaria de fazer uso da palavra. Obrigada, senador.
Com a palavra, senadora Leila Barros. Como eu disse, palavra tem poder, a senhora esqueceu, presidente. Muito antes de eu assumir a presidência dos trabalhos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar presidindo esta casa. E quero oferecer isso ao povo da Paraíba, a minha terra amada, que me concedeu ser senador da República junto com Efraim Moraes Filho, senador titular, e eu como primeiro suplente no exercício do mandato, que muito me orgulha representar a Paraíba e dar continuidade a esse trabalho tão primoroso do senador Efraim. Com a palavra, a senadora Leila. Grata, senador André Amaral. Só reforçar o senhor, o senador Efraim, senador veneziano, senadora Daniela, o povo da Paraíba muito bem representado aqui no Senado Federal. Um prazer trilhar essa jornada, essa caminhada ao lado dessas 4 grandes personalidades que representam o Estado da Paraíba. Senhor presidente André Amaral, senhoras senadoras, senhores senadores, bom, eu venho à tribuna na condição de presidente da Comissão de Meio Ambiente, informar que protocolei hoje o projeto de lei número 3.629 de 2024, que pretende dar uma resposta efetiva aos trágicos eventos de queimadas e incêndios que assolam o nosso país. Estava reparando hoje, acompanhando aqui os pronunciamentos dos nossos colegas, é uma pena que muitos parecem que não estão enxergando a realidade. Uma coisa é o que nós vemos aqui entre essas 4 paredes, a outra é o que nós estamos vivenciando no Brasil, na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado. Eu tive a oportunidade, em uma diligência, visitar o estado do Rio Grande do Sul, no período de enchente, junto com os senadores do Rio Grande do Sul, senador Paulo Paim, senador Mourão, senador Reis e Irineu, senador Irineu, que era o suplente do senador Reis. E uma coisa, senador André Amaral, é nós acompanharmos noticiários, redes sociais. A outra coisa é estarmos no fronte acompanhando a realidade daqueles que, de fato, estão sofrendo com as mudanças climáticas. E eu vi o povo, aquele valente povo do Rio Grande do Sul, sofrer uma das maiores tragédias da sua história e, aos poucos, né, está se reconstruindo. E foi muito impactante ir naquela diligência junto com aqueles senadores, senador Cajuru, também estava o senador Espiridião Amin, éramos os 3 senadores que representavam outros estados naquela diligência, e acompanhar a realidade que foi muito severa aquela enchente para o estado. Visitamos Canoas, visitamos Roca Salles, enfim, visitamos algumas cidades, conversamos com produtores da região, conversamos com pessoas que tiveram, de alguma forma, alguma perda ou tiveram, foram atingidos diretamente, não só financeiramente, emocionalmente, e foi muito difícil. E agora a gente está vivendo esse momento de queimada, que também nos aflige muito, e que, na verdade, deveria ser um momento de união, né? Porque quando a gente fala dessas queimadas, quando nós falamos do que está acontecendo no nosso país, e que está muito claro, obviamente, que nesse período do ano nós temos, sim, estiagem, nós temos secas, nós temos baixa umidade, temos também os incêndios, mas não com a magnitude que nós estamos enfrentando esse ano. E é estarrecedor. Eu estive no Parque Nacional, vou à diligência que vai ter para o Pantanal, e certamente que o que nós vamos presenciar serve para todos nós como um alerta, que não dá para a gente vir para esse plenário com um discurso ideológico, né, um discurso de nós contra eles, e a população que, de fato, que está sentindo ali na ponta o que está acontecendo, a gente simplesmente ignorar. Não estamos falando de governo, estamos falando que hoje, com essas queimadas, que está causando danos ambientais, fauna e flora, danos econômicos, estamos perdendo safras, e danos à saúde, quer dizer que isso está atingindo a todos, independente de que lado estejamos.
E é muito triste estar nessa casa ouvindo as falas que nós estamos ouvindo aqui, muitas vezes, de forma desconectada com a realidade e com o impacto dessas queimadas estão causando para a população brasileira. Bom, senhor presidente, eu sei que o governo federal também pretende propor medidas para o enfrentamento do problema. Porém, eu entendo, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, como representante de Brasília no Senado Federal, que o Senado não pode se furtar de apresentar as suas contribuições. E aí eu quero agradecer a consultoria da Casa, a todos que estiveram conosco, envolvidos nesse trabalho, a minha equipe legislativa, o meu gabinete, né, governo, enfim, ouvimos um projeto construído a várias mãos. E a todos eu quero agradecer o empenho em que a gente conseguiu, de uma forma muito célere, produzir esse projeto que, certamente, quando passar pela apreciação aqui dos nossos colegas, e aí, nesse sentido, eu submeto à Casa, à sociedade, né, a presente proposição e peço à mesa do Senado, né, na figura do nosso presidente, Rodrigo Pacheco, né, a agilidade na sua tramitação em virtude da gravidade e a urgência do momento. Senhoras e senhores senadores, o Brasil vem enfrentando, ano após ano, graves ocorrências de incêndios florestais e rurais no nosso país, causados, na absoluta maioria dos casos, por atos imprudentes e principalmente criminosos. Tais eventos têm tido consequências severas para a saúde pública, o meio ambiente e a economia. O problema se torna ainda maior em um cenário de mudanças do clima, no qual os períodos de estiagem são mais extremos e focos de incêndio tomam proporções regionais e nacionais. Em 2019, gostaria de lembrar, a cidade de São Paulo vivenciou uma chuvas cinzentas, decorrentes da presença sobre a cidade de correntes atmosféricas que trouxeram um ar carregado de fumaça e fuligem da região amazônica. No ano seguinte, 25% do Pantanal brasileiro foi afetado por incêndios, muitos dos quais se alastraram a partir de poucos focos de fogo. Agora, em 2024, foi a vez do estado de São Paulo exportar a fumaça, provocando uma queda vertiginosa na qualidade do ar nas regiões centrais. Brasília e diversas cidades de Goiás amanheceram cobertas de fumaça. Ao longo desse período, áreas enormes de cerrado e floresta amazônica foram destruídas pelas chamas, incluindo partes de alguns de nossos maravilhosos parques nacionais. Também foram destruídas lavouras e demais riquezas da nossa exuberante produção agropecuária. Para o meio ambiente, o uso destrutivo do fogo acarreta uma perda imensurável de biodiversidade e riquezas naturais. Com cada incêndio em ecossistemas naturais, ocorre um empobrecimento ecológico local e regional, demorando anos para que a natureza retorne ao estado ecológico mais complexo. Para a economia rural, a tragédia é semelhante. O solo, ele perde nutrientes, torna-se mais seco e desprotegido. Nossa terra empobrece. Quando lavouras e animais de produção são atingidos, o sustento e o modo de vida de famílias rurais e também do nosso país, todos também são destruídos e são atingidos. Por último, os prejuízos. E eu falo isso porque hoje eu fui parar no departamento médico. Falta de ar, tosse, garganta seca, taquicardia. Então, a saúde pública e a economia urbana, esses prejuízos também são incalculáveis. As aulas, por exemplo, aqui no Distrito Federal, elas foram suspensas. Os hospitais ficam lotados com problemas respiratórios. O impacto a crianças e idosos, os mais vulneráveis, são particularmente preocupantes. E nesse cenário, é impactante notar que nossa legislação ambiental não está adequada o suficiente para o enfrentamento desse problema.
No Brasil, a estrutura de prevenção e combate a incêndios urbanos conta com a participação, vamos lá, vou dar exemplo, ativa dos condomínios, conjuntos habitacionais, empresas e shoppings. Todos precisam observar regras que incluem a instalação de sistemas de alarmes, rotas de fuga, extintores de incêndio, treinamentos regulares para moradores e funcionários, bem como, a depender do tamanho da entidade, manter uma equipe de brigadistas. No caso de incêndios em áreas rurais, em áreas de preservação, a legislação pouco reconhece o papel dessas propriedades como elo importante, veja bem, elo importante de integração das políticas de prevenção e combate a incêndios florestais e em demais formas de vegetação. Não podemos ignorar isso. Ainda, nosso ordenamento jurídico tampouco trata da recuperação ambiental das áreas destruídas pela passagem desse fogo. Sabemos que muitas queimadas são intencionais, a fim de eliminar a vegetação nativa e acelerar um processo de uso alternativo do solo. Não vamos nos enganar aqui. Por vezes, com o objetivo de grilagem de terra. Mesmo quando não intencionais, o fogo pode provocar um processo de modificação do uso do solo. Não obstante, as áreas atingidas deveriam passar por um processo de recuperação, a fim de se evitar um caminho sem volta para um solo sem vegetação empobrecido. A legislação penal também precisa, sim, se modernizar. Quem fala que não precisa, precisa sim. No tocante à lei de incêndios prevista na Lei de Crimes Ambientais, a pena máxima, pasmem, a pena máxima é equivalente a crime de furto simples. Não há qualificadoras, por exemplo, para o caso de incêndios que resultem em prejuízos à saúde, como nós estamos vivendo agora. Não tem. O projeto de lei que apresento preenche essas lacunas, de forma a permitir que o Brasil, nosso país, consiga lidar satisfatoriamente com a realidade de mais incêndios rurais e também em áreas de preservação, país afora. O PL se fundamenta em duas certezas. A primeira é que o problema não pode ser resolvido apenas por meio do combate aos focos de incêndio com as forças de que dispõe o poder público. Já está claro isso para a gente. A segunda, que as propriedades possuem um papel fundamental, as propriedades rurais, possuem um papel central na preservação e no combate aos incêndios e na recuperação ambiental após esses eventos. Nesse sentido, o PL altera o Código Florestal para dispor o papel da propriedade do tocante à prevenção e combate aos incêndios florestais. O Código Florestal também é alterado para estabelecer que as áreas de vegetação nativa que forem queimadas passam a constituir, por 15 anos, área de uso restrito, tendo o mesmo regime de proteção às reservas legais. Mata nativa, não é de produção. Aquela mata ali que foi destruída. Não vamos tocar, não vamos mudar. Vamos deixar se recuperar. Com essa medida, garante-se que a natureza terá o tempo de se recuperar, além de servir como meio de dissuadir aqueles que pretendem usar o fogo como meio criminoso de acelerar o processo de conversão do solo e a grilagem. Como medida de apoio aos proprietários rurais, o PL modifica a lei que rege o imposto de renda da atividade rural para estabelecer como investimentos os gastos referentes às ações de conservação da vegetação nativa, bem como aqueles referentes à aquisição de materiais e equipamentos destinado à prevenção e ao combate ao fogo. A medida leva a um abatimento desses gastos no cálculo final do imposto devido. Destacamos aqui que a imensa maioria dos nossos proprietários rurais são pessoas de bem. Eu quero deixar bem claro aqui para o pessoal não distorcer a intenção, né, do projeto, de bem, que infelizmente, por vezes, se tornam vítimas dos incêndios. São muitos os relatos de produtores que perderam suas lavouras
e áreas de mata que mantinham com dedicação e afinco em suas propriedades. Considerando essa realidade, o PL também estabelece acesso diferenciado e especial ao crédito rural para os produtores que desenvolvem medidas de prevenção e combate aos incêndios, inclusive aquelas que envolvam a aquisição de materiais e equipamentos, bem como a capacitação e a contratação de pessoal para o manejo integrado do fogo. Lei 1818 nós aprovamos aqui, né? Que é o manejo integrado do fogo. A adoção comprovada de práticas para a proteção da propriedade e da vegetação natural do risco de incêndios. A participação em redes de vigilância auxiliar e brigadas de incêndios voluntárias, que a gente já sabe que muitas propriedades já fazem isso. Então, nós estamos dando, né, compensações nesse sentido. Ademais, o PL trata de casos criminosos, adequando a legislação penal àquilo que ela deve ser, proporcionalmente punitiva, sim, mas principalmente preventiva. Aumentam-se as penas bases para crimes de incêndio, igualando-as com as previstas em crime de incêndio de que dispõe o artigo 250 do Código Penal, e se prevê em modalidades qualificadas do tipo penal, à luz do que já acontece com o crime de poluição. Finalmente, o projeto também promove alterações nas legislações do parcelamento do solo, né, do uso do solo e de regularização fundiária para garantir que a promoção de queimadas e incêndios ilegais não seja o meio para a ocupação irregular de solo e a grilagem destinada à transformação de áreas de vegetação nativas em novas fronteiras de expansão. A utilização dessa legislação, senhoras e senhores, ela é essencial para que o país possa enfrentar de maneira mais efetiva o problema. Nesse sentido, eu peço apoio a todos os pares para a aprovação do projeto e a atenção do nosso presidente, Rodrigo Pacheco, para que possamos apreciar. Nós precisamos apreciar, fazer esse debate sério, responsável. Ninguém está querendo penalizar, todos sabem, todos, sem exceção. Sabem das suas atribuições, sabem o que deixou de fazer, o que se precisa avançar. Nós sabemos que houve um desmonte dos órgãos de preservação e fiscalização. Nós estamos falando de IBAMA, de CMBio. E aí nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém, né? Os erros, eles estão aí, mas eles não são de hoje, eles são históricos. E nós precisamos tomar uma posição enquanto Congresso Nacional de fazer o nosso papel como legislador, tratar com responsabilidade questões orçamentárias que não foram tratadas, porque eu posso falar muito bem aqui que a minha Comissão de Meio Ambiente, recebi de emenda parlamentar, das emendas de comissão, eu recebi R$100 mil, pasmem, Comissão de Meio Ambiente, e outras receberam 2 bilhões. Não estou reclamando, é só para a gente entender o quanto que nós precisamos entender e tratar com responsabilidade o que está sendo conversado aqui. Nada de penalização, não estou apontando o dedo, não estou dizendo quem é o culpado. Estou pedindo apoio e dizendo que se não for com união, com uma ação conjunta, com responsabilidade dos poderes executivo, judiciário e esse legislativo, nós não teremos plano B, falo para todos. Não penso na minha geração e na sua, desculpa, senador André Amaral, porque nós temos mais de 50 anos, mas eu penso nas futuras gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos. Crise hídrica está presente, queimadas, o que queremos para o nosso Brasil e para o nosso planeta para as futuras gerações. Então, peço humildemente à casa, por favor, sem desconfiança, sem querer que um quer atacar o outro, nós não temos progresso, nós não temos uma economia forte se nós não tratarmos com responsabilidade as questões ambientais no nosso país, se nós não cuidarmos do nosso principal ativo, que são
as nossas reservas naturais, a nossa água, a nossa vegetação, o nosso povo originário. Nós temos que prestar atenção com o que nós estamos tratando nessa casa, com responsabilidade. Muito obrigada, senhor presidente. Senhora senadora Leila, a competência da senadora Leila ela vai além das quadras, né? Quero parabenizar a senadora Leila pelo discurso e pela apresentação do PL 3629, que aumenta a pena dos criminosos das queimadas. Senador, além de aumentar as penas, porque é necessário, sim, nós precisamos dar uma resposta para esses crimes hediondos, esses crimes que a gente sabe, essas queimadas que são intencionais. Ontem no Parque Boulevard, nós tivemos um rapaz de 19 anos que foi preso e que assumiu, fui pago para fazer isso. É o que está acontecendo no nosso país. Uma pandemia. Disse, eu, Leila, representante do Distrito Federal, não vou fechar os meus olhos. Não vou fechar os meus olhos para essa realidade. Eu sei a importância de todos os setores na economia do nosso país. Sei muito bem a força de cada setor, senador André Amaral. Mas sei também que nós temos que tratar com responsabilidade, né, todo o nosso patrimônio ambiental. Que o mundo está de olho no Brasil. Não estou preocupada com o mundo de olho no Brasil, mas eu estou preocupada com o que estamos fazendo com esse patrimônio que nos é tão precioso. É isso, desculpa, meu desabafo. Eu ando bem estressada ultimamente, mas, enfim, é um desabafo de uma parlamentar que, de fato, está preocupada, senador. Muito obrigada. Mas, senadora Leila, a causa é nobre e a senhora, com muita propriedade, com muita segurança, obrigada, colocou de forma muito pontual. Parabéns, senadora. Item extra pauta, requerimento 650 de 2024, do querido senador Cajuru, do qual desejo melhoras, e outros senadores, que solicita a realização da sessão de debates temáticos destinada a discutir os incêndios florestais e mudanças climáticas. Votação do requerimento. As senhoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A sessão requerida será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Que Deus nos abençoe nesse final de tarde, já 8h50, hora Nossa Senhora, do Anjo Gabriel. Cumprida a finalidade dessa sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Deus abençoe a todos. Olá! O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a criação do programa Acredita, do governo federal. O programa inclui uma série de ações voltadas a famílias vulneráveis inscritas no CadÚnico e também a microempreendedores individuais e a micro e pequenas empresas. O programa vai funcionar em 4 pilares. O primeiro deles é o microcrédito para inscritos no CadÚnico. O segundo é o apoio a microempreendedores individuais com a renegociação de dívidas vinculadas ao Pronamp. O terceiro é a criação de um mercado secundário para o crédito imobiliário. E o quarto pilar é o programa Eco Invest Brasil, que vai garantir proteção cambial para investimentos em projetos verdes ambientalmente sustentáveis. O projeto segue agora para a sanção do presidente da República. E os senadores aprovaram também a proposta que obriga os governos a divulgarem informações sobre a gestão educacional
Nacional e também a prestação de contas dos recursos repassados para o setor. São informações como o número de vagas disponíveis e preenchidas por instituição de ensino, a lista de espera para escolas públicas e o uso de recursos financeiros com programas educacionais. O projeto, na verdade, cria mecanismos de transparência pública e de controle social na educação. Esse projeto também segue para a sanção do presidente da República. E o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, lembrou da reunião que teve ontem no Palácio do Planalto com o presidente Lula e outras autoridades para tratar do tema dos incêndios que estão acontecendo em todo o Brasil. Pacheco lembrou que falou durante a reunião que acredita que isso deve ser usada a legislação penal de crime de prisão de 3 a 6 anos ou de 2 a 4 anos para quem ateia fogo, incêndio criminoso, que na opinião dele esses incêndios são criminosos, é um crime orquestrado e é uma questão de segurança pública. Então foi o que o presidente do Senado falou ontem na reunião com o presidente Lula sobre os incêndios que estão acontecendo em todo o Brasil. Para ele, isso são incêndios criminosos e é uma ação orquestrada. Então essas são as principais informações desta quarta-feira aqui no Senado Federal. Você acompanha outras notícias pela nossa internet e daqui a pouco, às 19h30, no nosso jornal Senado Notícias. A gente escuta muito o jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senador, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Notebooks, celulares, drones, carros elétricos. E o que essas novas tecnologias têm em comum? O lítio. O mundo precisa de minerais e o Brasil pode ser protagonista nesse cenário. Senadores e especialistas debaterem em audiência pública estratégias para o desenvolvimento de uma indústria de processamento mineral no país, com destaque para a exploração de lítio. Países e empresas em busca dos minerais críticos, como o lítio, um dos insumos fundamentais para a transição energética. Mas não basta explorar, é preciso pensar em como armazenar e processar esses minerais. O mundo precisa descarbonizar. Descarbonização mundial depende de transição energética. Transição energética depende de bateria.
e bateria se faz com minerais. É um conjunto de minerais, senadores. O lítio com o maior destaque, sem dúvida. Não é só uma questão de energia, é uma questão muito substancial de mudança de paradigma de produção no mundo inteiro. E o lítio vai ser necessário para armazenar essa energia. Para se fazer bateria, é preciso ter lítio, é preciso ter níquel e é preciso também ter alumínio e manganês, tá? E para se fazer motores elétricos, é preciso terras raras, tá? Então, esses minerais são considerados hoje críticos pela Agência Internacional de Energia. O valor de mercado de cobre, lítio, níquel, cobalto, elementos de terras raras e grafite juntos mais do que dobrará até 2040, passando dos atuais 325 bilhões de dólares para 770 bilhões. Em 2023, o Brasil exportou mais de 4 bilhões destes minerais, com destaque para a venda de cobre, com 3,4 bilhões. China, Europa, Estados Unidos, alguns mais do que outros, alguns mais acelerados que outros, mas a demanda ela é crescente. O Brasil certamente tem um papel extremamente relevante para o mundo na oferta do lítio, mas também na oferta da grafita das terras raras e do níquel. A boa notícia, o Brasil tem reserva de todos esses chamados minerais críticos e a demanda é maior do que a oferta, ou seja, uma janela de oportunidade para o país. Porém, quem domina as tecnologias de processamento desses minerais é a China. Todo o processamento, ou quase todo o processamento desses minerais hoje é feito na China. Para o Brasil isso é problema nenhum. O Brasil tem e continuará tendo excelentes relações com a China. Mas alguns países do mundo decidiram não mais depender da China e estão buscando outras fontes de fornecimento. Ora, o Brasil tem os minerais, essa indústria de processamento é intensiva em energia, nós temos uma matriz essencialmente limpa, então o Brasil pode e deve ser o lugar que vai abrigar essa indústria de processamento, essa indústria estratégica de processamento desses minerais críticos. Um capítulo que se abre para nós, que é exportar matéria-prima, exige a primeira parte da expertise. Mas o mais importante é trabalhar a matéria-prima e industrializar. É isso que seria o grande objetivo do Brasil. O lítio é essencial na fabricação de baterias para carros elétricos, na de eletrônicos e na indústria farmacêutica. Então, vamos conhecer mais sobre o mercado desse mineral. Chile, Austrália, Argentina e China têm as maiores reservas de lítio no mundo. Já quando se fala em produção, o destaque é para a Austrália, seguido de Chile, China e Argentina. China, Austrália, né? Tem um pouco mais. Aqui para a América do Sul tem o famoso triângulo do lítio, né? Chile, Argentina e a Bolívia aqui, né? Em geral, o lítio aparece em 3 tipos de reservas, né? O primeiro tipo de reserva é a reserva salar, né? Que é o caso do Chile, da Argentina e da Bolívia. E a exploração dessas reservas salares demanda muita água e tem um impacto ambiental muito preocupante, tá? Você tem as reservas em rocha, principalmente as rochas pegmatíticas. Aqui eu estou me aventurando aqui na geologia, viu? O professor aí do lado. Rochas pegmatíticas, tá? Esse é o caso do Brasil, esse é o caso da Austrália também, tá? E a exploração em rocha pegmatítica tende a ser ambientalmente mais amigável, principalmente se empregado as tecnologias adequadas, como é o caso aqui da Sigma. E há também o lítio em argila, mas não tem havido no mundo muita experiência de exploração de lítio em argila.
As reservas mundiais eram pequenas porque a demanda era pequena pelo lítio. Então não fazia sentido, ninguém está procurando lítio, não tem quem compre. Né? Basicamente, a demanda por lítio era para as graxas, era para cerâmica, era não sei se principalmente, mas também para medicamentos. Portanto, medicamento. Né? E agora você tem essa revolução que, olha, o mundo precisa de bateria de lítio para fazer transição energética. Então vamos todo mundo correr atrás do lítio. Pois é, o Brasil tem um diferencial competitivo. É o único produtor de lítio verde no mundo, ou seja, o mineral é extraído sem emissão de poluentes na atmosfera, como o dióxido de carbono. O nosso é granular, o nosso não leva nenhum ácido, não leva nenhum químico nocivo na sua na produção, é único no mundo, é carbono zero, é por meio desse descolamento da rocha em que nós produzimos esse lítio, que ele não é amassado como o usual do mercado, e que a gente coloque para o mundo que o lítio do Brasil ele é processado, grau bateria, verde e único no mundo. Acho que é importante demais. O Brasil tem energia limpa, como poucos países têm. O Brasil tem uma mineração responsável. Tá? A nossa política ambiental é muito exigente. Tá? Então, se esses países, mundo afora, querem ser coerentes quando tratam de transição energética, os investimentos nessa indústria de transição energética, seja na transformação mineral, seja na cadeia de baterias, etc., tem que ocorrer no Brasil com energia limpa. Agora vamos saber mais sobre a produção brasileira. O país tem a 7ª reserva, quase 5% do total. Já na produção, somos o 5º, com cerca de 3% da produção mundial. Minas Gerais concentra 85% das reservas conhecidas de lítio no país. A gente tem uma reserva de 1.370.000 toneladas, mas essa reserva é crescente. Existem outros projetos que estão em andamento e que tendem a ampliar tanto a reserva como a produção do lítio. Foi um planejamento para que a produção respeitasse a sociedade, o meio ambiente e a comunidade do Vale do Jequitinhonha, e em especial Itinga e Araçuaí. Itinga, só este ano, em função dessa atividade econômica que a Sigma levou, aumentou 30% no seu PIB. Pesquisas indicam reservas de lítio em outras regiões do país, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Goiás, Bahia e Rio Grande do Sul. Eu vejo sim que essas grandes reservas aí estão em Minas, as grandes reservas de lítio. Mas acredito que deve ter grandes reservas da Amazônia também, não sei. Já foi feito um levantamento, uma pesquisa que a gente possa dizer que é só nesses 2 lugares, ou a gente teria expectativa para ter outras minas importantes? Em termos de reserva, o senhor pergunta. De reserva, né? Reserva. Já tem pesquisa, já tem alguma coisa, ou ainda temos... Inclusive, esse negócio de pesquisa me deixou meio preocupado um dia desse, porque, segundo informações... O que nós temos pesquisado hoje, em torno de 23% do território nacional, o resto ainda não se pesquisou para saber exatamente que minérios nós temos, principalmente desses minérios mais necessários à tecnologia, à transição energética e tantos outros. O que o senhor sabe, além daquilo que está posto? A principal reserva está ali no Vale do Jequitinhonha, que vai ali do norte de Minas até o sul da Bahia. Tá? Há reservas em exploração pela companhia AMG, no sul de Minas Gerais, na região de São João del Rei. E há outras empresas procurando o lítio em Minas, na Bahia. E a informação que eu também tenho é que existe um potencial de identificação de novas reservas, realmente no Ceará, no Rio Grande do Norte e, se eu não estou enganado, também na Paraíba e em Pernambuco. Eu estou bastante confiante
de que novas reservas, especialmente do lítio, vão ser identificadas. Até porque os geólogos com quem eu converso sobre isso, eles dizem, olha, o lítio não é um mineral raro, não é difícil encontrar lítio. Como já foi dito lá atrás, o Brasil tem potencial competitivo com recursos minerais abundantes e produz um lítio único, de qualidade. Mas o país precisa dar um salto tecnológico e superar a condição de mero exportador de matéria-prima. Exportar matéria-prima e depois comprar produto acabado. Isso é triste para a gente. Por exemplo, nós somos o país do agronegócio e dependemos, o NPK todinho, praticamente a gente tem que importar. Isso é uma doença que precisa ser curada na mente dos governantes brasileiros, né? Que a gente não faça a mesma coisa com o lítio, que por mais que a gente crie uma política, não precisa do governo explorar, está ali uma empresa explorando, construir uma política que possa fazer com que isso aconteça, se agregue valor. O que eu vejo o grande problema é dentro da industrialização de tudo no Brasil, nós somos o país que mais tem potencial de gerar energia no mundo. Nós temos a energia hidráulica, a água, nós temos energia solar, energia eólica. Nós éramos para ter a maior indústria de alumínio do mundo, era para ser nossa. As maiores indústrias de industrialização de alumínio era para estar no Brasil, não estão. Então, nós somos produtores, mas não comandamos. Para que a gente saia de um país produtor de commodities, né, e de fato agregue valor aos bens minerais, é essencial o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Né, porque a partir do desenvolvimento de novas tecnologias, de novas rotas tecnológicas, a gente vai conseguir agregar valor a esse bem mineral e chegar a produtos com maior valor agregado e maior competitividade para a indústria mineral brasileira. Né? Precisamos dar o salto tecnológico, enfim. O Brasil está com a faca e o queijo na mão para se tornar uma alternativa para o mundo como fornecedor desses insumos na cadeia de baterias. E essa etapa da cadeia é uma etapa que agrega muito valor, que gera muito emprego e que demanda desenvolvimento tecnológico. O mercado internacional está em busca de oportunidades de investimento, tanto na produção mineral quanto na transformação mineral. Estamos buscando construir parcerias com outros governos que estão interessados nesses minerais. E aqui a parte que eu acho mais importante. Vamos fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e inovação na área tecnológica para que a gente tenha no Brasil tanto a tecnologia nacional de processamento desses minerais, que hoje é basicamente sob domínio da China, e a tecnologia para a produção de bateria. Há muita coisa a se fazer para o país aproveitar a tão falada janela de oportunidades. Entre elas, buscar parcerias, melhorar a mão de obra, desenvolver tecnologias. Como objetivos específicos para o lítio, né, eu destaquei esses dois: a caracterização mineralógica e química de detalhe dos minérios alvo de estudo, visando determinar as fases carreadoras dos elementos de interesse, com destaque para lítio, cobalto e níquel. 15 segundos. E o desenvolvimento de rota de processo para a produção de compostos de lítio, carbonato hidróxido, grau bateria, a partir dos minérios pegmatíticos nacionais e o refino de compostos de grau técnico atualmente produzidos pela indústria nacional. Nosso Senai já tem um belo projeto de tecnologia para a produção de baterias e está iniciando um programa para desenvolver tecnologia de processamento desses minerais para a cadeia das baterias. Precisamos formar mão de obra qualificada, especializada, e o Senai também é parceiro nisso. Precisamos desenvolver infraestrutura adequada para os projetos. Esses projetos geralmente aparecem em lugares longínquos. A colega da Sigma sabe muito bem disso, a necessidade de infraestrutura, de estradas, de que a rede elétrica chegue lá, né? E precisamos fazer isso tudo com absoluto respeito pelo meio ambiente, com responsabilidade ambiental. E um dos passos mais importantes para essa emancipação é conhecer as próprias reservas, os recursos disponíveis. E para isso,
desenvolver pesquisas, aprimorar tecnologias de prospecção. Em outras palavras, é preciso investimento. Sobre a questão da identificação das áreas, quer dizer, do levantamento geológico na superfície brasileira. Até pouco tempo atrás, a exploração geológica das planícies era feita pela Petrobras, porque o objetivo maior era a identificação de reservas de petróleo. Aí você tem grandes planícies no Brasil. Você tem a planície amazônica, você tem a planície pantaneira, você tem a planície litorânea. O SGB, a CPRM, antiga CPRM, agora sempre identificada como SGB, se ocupou sempre das áreas de cristalino, né? Das áreas de planalto, as áreas de elevações, de serra, né? E as áreas que estavam sob responsabilidade da CPRM estão bastante mapeadas. Eu já, inclusive eles recentemente me mostraram uma comparação entre as experiências no Canadá, entre as experiências na Austrália, países que têm a dimensão territorial que o Brasil tem, e a gente não tem nada a dever, considerando isso, que a CPRM não fazia exploração em planície. Há uma necessidade de melhorar o mapeamento, melhorar a escala do mapeamento. Em 2023, nós tivemos disponível para o FNDCT 9,6 bilhões em recursos e em 2024, 12,7 bilhões. Então, esse é o nosso principal instrumento de apoio à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Falando especificamente sobre ações implementadas pelo FNDCT, eu destaco essa encomenda, né, de ação transversal de 2021, em apoio ao projeto Infraestrutura e PDI em Tecnologia Mineral para a Produção de Níquel, Cobalto e Lítio, o projeto Nicole, desenvolvido pelo Centro de Tecnologia Mineral, um valor de 3 milhões, e ele tem como objetivo o desenvolvimento tecnológico para a produção de compostos de lítio, cobalto e níquel a partir de minérios brasileiros com especificações compatíveis para a produção de baterias de íon lítio ou seus precursores. Mas a ideia é que a gente faça uma chamada específica para o setor mineral, que aí envolva da geologia, a mineração e a transformação mineral. E aí a nossa proposta é uma chamada de influxo contínuo no valor de 150 milhões. Essa proposta ela já foi apresentada para o Comitê Gestor do Fundo Setorial Mineral, foi aprovada e ela deve ser encaminhada internamente para uma aprovação quanto à sua implementação. Nós estamos trabalhando no Ministério de Minas e Energia com 2 objetivos. Primeiro objetivo, o mundo está precisando dos minerais críticos, o Brasil vai cumprir esse papel e vai buscar ampliar a oferta dos minerais críticos, tá? Da produção mineral. Como é que se faz isso? Priorizando nos levantamentos geológicos as áreas com maior potencial para aparecer esses minerais e priorizando, apoiando também a atividade de pesquisa mineral. O segundo objetivo é a gente justamente desenvolver no Brasil essa indústria de processamento mineral, tá? Que vai agregar valor aos minerais e que vai permitir que o Brasil tenha uma posição estratégica na cadeia de valor das baterias, né? E quais são as diretrizes desse nosso trabalho, né? Priorizar os processos na ANM, no Ministério de Minas e Energia, de autorização de pesquisa mineral e de licenciamento de lavra desses minerais, que a gente considera estratégico. O mundo considera crítico porque está faltando para o mundo. Para o Brasil não falta o mineral, por isso que ele é estratégico. Economia de baixo carbono, novas tecnologias, uma nova política industrial. E o Brasil tem os recursos minerais. É preciso avançar. Então, eu quero terminar minhas palavras e dizer o seguinte: nós precisamos trabalhar a favor do nosso Brasil. Isso é independente de sigla partidária, independente de quem é o governo, se é governo A, B ou C, esquerda, centro, direita. Nós não temos que preocupar, nós precisamos se preocupar com o futuro do nosso país. Então, é tanta coisa assim que a gente podia
Nós temos capacidade de avançar, esse país é tão rico, esse país é produtor de sul a norte, tem minério em quase todos os estados da federação, um tipo ou outro. O que a gente tem exportado de minério de ferro, né? Pedra bruta, sem agregar valor a nada, se ficasse pelo menos um pequeno percentual, meu presidente, que fosse explorado aqui, o Pará era uma segunda São Paulo em desenvolvimento, em qualidade de vida, em tudo. Isso parece assim uma coisa desumana e uma falta de amor pelo próprio território, pela nossa própria terra. A gente não pode passar a vida toda. Eu não conheço nada na literatura, ressalvo aqui o professor, né? Quem foi que já se deu bem na vida exportando matéria-prima bruta, commodity? Acho que não sei, acho que não. Não tem ninguém que possa contar uma história positiva. Isso é ruim. E aí você vê uma potência que nós temos de produção aqui e não podemos explorar. Nós temos que achar um mecanismo para que se faça, claro, exploração racional, exploração aonde nós sabemos a nossa responsabilidade de preservação ao meio ambiente, mas nós precisamos encontrar mecanismo para nós crescermos e temos que pensar na industrialização. É importante tanto a destinação de recursos, né, para pesquisa, desenvolvimento e inovação para o setor mineral, que é um setor que contribui não só para a transição energética, né, com matérias-primas para a transição energética, mas também para a reindustrialização do país. Então, é um setor que é essencial para que o nosso país também se desenvolva economicamente. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade da gente vir aqui. A gente tem, assim, para a gente está muito claro que o Brasil tem uma tremenda janela de oportunidade. O Brasil precisa entender o tamanho e a importância desse movimento para o Brasil e para o mundo, e esse aqui foi um espaço muito alvissareiro para a gente trazer essa mensagem. E por isso que eu estou muito confiante, a gente está trabalhando com muito afinco, com muita vontade, nessa coisa de desenvolver, finalmente, uma indústria de transformação mineral, de agregação de valor aos minerais brasileiros, como o senhor deseja, como todo brasileiro deseja. É isso. Energia limpa, mineração responsável, transição energética e, claro, benefícios sociais. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. A gente escuta muito o jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senador, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui, na TV Senado. Décadas antes dos escritos fundadores da ecologia moderna e mais de um século antes da organização do movimento ambientalista, um quadro já denunciava a inquietante espoliação de recursos naturais no Brasil e a consequente degradação ambiental. É uma denúncia consciente. Inclusive, quando ele apresentou esse trabalho num salão em 1843, o Félix Toné, ele disse que a perda de vegetação estava causando muitos males para a cidade. Ele escreve isso, a perda de umidade, de chuvas, que é algo que aparece representado aqui na pintura. É preciso entender a história ambiental que está por trás dessa tela. Até o século XVII, o desflorestamento acontecia basicamente em florestas temperadas, no norte do planeta. Depois, com a colonização dos trópicos, começa a acontecer o desmatamento das florestas tropicais, que hoje em dia são a grande questão. Agora é lei.
já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, a família e a sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é quarta-feira, 18 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje a criação de diversos programas voltados para inscritos no CadÚnico, microempreendedores individuais e pequenas empresas. O texto segue para a sanção do presidente da República. O texto aprovado pelo Senado cria o programa Acredita, uma série de ações voltadas a famílias vulneráveis e inscritas no CadÚnico, microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. O programa vai funcionar em 4 pilares: microcrédito para inscritos no CadÚnico, apoio a microempreendedores individuais com a renegociação de dívidas vinculadas ao Pronamp, criação de um mercado secundário para o crédito imobiliário e do Ecoinvest Brasil, que vai garantir proteção cambial para investimentos em projetos verdes ambientalmente sustentáveis. O programa Ecoinvest busca inovar e lançar instrumentos para mobilizar recursos privados para suportar os investimentos necessários para, dentre outros, oferecer infraestrutura mais verde, estimular a agricultura sustentável, fazer reflorestamento, promover a transição para práticas e tecnologias sustentáveis, incentivar o adensamento tecnológico, a bioeconomia e a economia circular. Senadores deram destaque ao desenrola para microempreendedores individuais e pequenas empresas durante a discussão do projeto. Uma contribuição para que se possa pagar as dívidas, inclusive favorecer a nossa economia. Lembrando que aqui nós estamos falando de empregos, são milhares de empregos, é que é mais emprego nesse país, e essas medidas chegam no momento ainda em que estamos colhendo o resultado do prejuízo financeiro tido desde a pandemia. Eles ainda têm um resquício da Covid, porque eles não conseguem fácil ou recursos de financiamento para isso. Isso aqui, além de fazer isso, ainda vai ajudar bastante
MEI que vão querer legalizar, porque vão ter uma oportunidade de ampliar o seu negócio. Outro projeto aprovado hoje no plenário do Senado pretende dar mais transparência aos gastos públicos com educação. Esse texto também segue para a sanção presidencial. Os senadores aprovaram proposta que obriga os governos a divulgarem informações sobre a gestão educacional e também a prestação de contas dos recursos repassados para o setor. O projeto cria mecanismos de transparência pública e controle social na educação. São informações como o número de vagas disponíveis e preenchidas por instituição de ensino, a lista de espera para escolas públicas e o uso de recursos financeiros com programas educacionais, além de dados sobre bolsas para estudo e pesquisa e estatísticas sobre rendimento escolar. O plenário também aprovou outros 2 projetos, o que regulamenta o rodeio crioulo como atividade da cultura popular e o que reconhece o artesanato em capim dourado como manifestação da cultura nacional. Os impactos da reforma tributária na infraestrutura do Brasil estiveram em discussão na audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Econômicos. Representantes de setores como concessionárias de ferrovias, aeroportos, rodovias e serviços de água e energia apontaram problemas para o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, entre outras demandas. A reforma tributária foi aprovada por meio de emenda constitucional. A Comissão de Assuntos Econômicos agora debate o projeto de lei complementar, já aprovado na Câmara dos Deputados, que regulamenta as mudanças trazidas pela emenda. Na audiência pública, representantes dos setores de infraestrutura no Brasil apontaram preocupações com o texto aprovado na Câmara e solicitaram ajustes ao projeto. Eu diria que o que, em relação à infraestrutura gravita, é um belo de um meteoro que, se alguns ajustes não forem feitos, ele vai acertar, vai atingir de cheio a viabilidade de diversos contratos atualmente em vigor no nosso país. Para a representante da Confederação Nacional do Transporte, se o projeto de lei não for alterado, transportadoras brasileiras passarão a ter prejuízo no transporte internacional de cargas. De acordo com o PLP 68, contrariando toda a teoria da reforma, que é a desoneração das exportações, se uma empresa brasileira contratar um transportador brasileiro, vai ter incidência dos tributos. Então, vai passar a incidir CBS e IBS. Já a representante das concessionárias privadas de serviços públicos de água e esgoto pediu que esses serviços fossem reconhecidos como serviços de saúde. O nosso pedido aqui é que os serviços de água e esgoto sejam equiparados aos serviços de saúde, o que para a gente já é bastante óbvio. A gente pensa muito em saúde quando a gente fala em remediar, mas a gente tem que pensar também em saúde pública quando a gente fala em prevenir, e a gente sabe exatamente os impactos que a falta de água potável causa em todas as esferas. Um dos principais problemas apontados pelos diversos setores trata do impacto do projeto no reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, a exemplo de ferrovias, rodovias e aeroportos. O PLP, ele condiciona o reequilíbrio, ele condiciona o reequilíbrio, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, em todos os entes federados. Isso pode se revelar impossível na prática. Questões trabalhistas são comuns, questões tributárias são comuns, principalmente considerando instrumentos, por exemplo, em contratos lineares como ferrovia, que passam por milhares de municípios, centenas de municípios, milhares de municípios às vezes. Então, esse é um ponto que nós entendemos que deveria ser excluído. Matheus Roca, representante do governo, respondeu questionamentos dos debatedores. Há setores que sofrem com essa morosidade no processo de desequilíbrio, mas também não se chegou num meio termo de permitir ainda que uma parte do reequilíbrio de forma cautelar, por diversas questões práticas. Uma questão prática que se discutiu foi que eventual cobrança a maior do reequilíbrio que seria proposto por uma contratada não seria automaticamente restituído para a população que usa aquele serviço público. Ao final da reunião, o senador Isalci Lucas falou sobre o debate. Alguns pontos que merecem realmente
ser considerados e alterados na reforma. Né? Por exemplo, os serviços que são prestados para exportação, se a gente não tirar, não desonerar isso, nós estaremos exportando impostos, né? E o que não é objetivo da reforma. Então, além de perder competitividade. O projeto que assegura vantagens trabalhistas aos árbitros de futebol foi discutido hoje durante a reunião da Comissão de Esportes. O projeto de lei altera a relação entre empregado e empregador, determinando que os árbitros de futebol tenham direitos assegurados, como férias e 13º. A proposta foi defendida por especialistas que integram o grupo de trabalho criado pela Comissão de Esportes para debater o tema. É inadmissível que a arbitragem continue na sua condição amadora. A gente sabe que quanto melhores são as condições ofertadas ao árbitro, melhor é o seu rendimento dentro do campo de jogo. Não é uma questão fácil, como eu estava conversando aqui com o doutor Luiz. Eu acho que a gente tem que enfrentar aí questões do direito do trabalho, né? Questões relacionadas à própria regulamentação das profissões, questões práticas, né, como remuneração, estabelecimento de vínculos formais de trabalho. A principal queixa dos árbitros do futebol é a de não ter estabilidade financeira, já que os juízes são escolhidos para as partidas através de sorteios e só recebem alguma remuneração quando atuam. A gente está falando de uma categoria de trabalhadores que hoje não tem previsibilidade de remuneração. Né, que sequer existe um critério definido acerca de escolha, né, de quem será o árbitro da partida, porque é um mero sorteio. Então eu posso ter momentos ou períodos em que esse árbitro, embora devidamente qualificado, embora deva estar desempenhando essa atividade, ele sequer pode prestar o serviço. Ele sequer tem uma previsibilidade de quanto ele vai oferir mensalmente, ele não tem uma remuneração. E aí a gente impõe que um atleta de alto rendimento, porque eles são atletas sim, ele tenha que procurar outras formas de sobrevivência. A ideia que prevalece entre os especialistas é de alterar a Lei Pelé, para que os árbitros deixem de ser trabalhadores autônomos e passem a ter vínculo com entidades desportivas. Dessa forma, os juízes podem assegurar as garantias trabalhistas. É um trabalho que necessita do Ministério do Trabalho, da Previdência, das próprias entidades, de que essa palavra autônomo, ele deve sair. E aí o passo seguinte, árbitros profissionais, o reconhecimento com a entidade, e isso traz a garantia para o árbitro. Os incêndios e as queimadas em todo o Brasil vão ser tema de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado. O requerimento foi aprovado hoje e devem participar representantes do Ministério do Meio Ambiente, de institutos de pesquisa e de associações ligadas ao meio ambiente. Estamos enfrentando a maior seca, né? Uma seca histórica. Nós estamos enfrentando uma crise hídrica, baixa umidade, mas também nós estamos enfrentando, né, uma ação que até então nós sabíamos que existia, né, mas essa questão do incêndio doloso, né? Então, nós estamos tendo incendiários em todo o país. Nós temos, imagina a dimensão, o país com uma dimensão que nós temos. Até o momento nós tivemos mais de 184 mil focos de incêndio no país inteiro. Ontem mesmo aqui no DF foi preso um incendiário que confirmou que havia recebido dinheiro para fazer o delito. Então, assim, é uma forma da gente debater na casa de uma forma responsável, sem grandes paixões, sem ideologias, porque o que nós estamos enfrentando hoje certamente já está causando dano à saúde, porque eu dormi muito mal essa noite. Eu tenho problema respiratório. Então eu fico imaginando as crianças, os idosos, as pessoas que ainda têm sequela da Covid-19, pessoas com problemas cardíacos, pulmonares. O que essas pessoas estão sofrendo? Então, danos à saúde, danos à nossa safra,
porque o interior de São Paulo, safra de café, safra de cana-de-açúcar, a própria soja, todas elas foram afetadas, né? E dano à nossa flora e a fauna. Então, assim, é muito real e é muito trágico para a gente ficar nessa bolha de Congresso Nacional, achando que dentro de um gabinete a gente vai poder fazer esse debate. Eu fui ao Rio Grande do Sul, eu vi as enchentes do Rio Grande do Sul e vi o sofrimento daquele povo. Estive ontem no Parque Nacional e vi a luta dos brigadistas, dos bombeiros do Distrito Federal, os brigadistas CMBio do IBRAM e do IBAMA. Então, é uma realidade que as pessoas... A finalidade da audiência é isso, é alertar da situação para o Congresso Nacional e para a população de um modo geral. Nós precisamos demonstrar a esses cidadãos, a essas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime, que nós vamos reagir e precisamos reagir, inclusive aqueles que estão financiando esse tipo de delito, de crime no país. A Comissão de Meio Ambiente debateu em audiência pública a criação de uma universidade para valorizar as culturas originárias, reforçar a troca de saberes e promover o desenvolvimento sustentável. A criação de uma universidade dos povos indígenas está sendo estudada por um grupo de trabalho criado em abril deste ano pelo governo durante o acampamento Terra Livre em Brasília. Segundo o IBGE, em todo o país são cerca de 1.200.000 indígenas. A maioria vive nas regiões Norte e Nordeste. O grupo, formado por representantes do governo, dos povos indígenas e especialistas, está fazendo seminários em vários estados para recolher sugestões para um projeto de lei que deverá ser encaminhado pelo governo ao Congresso. O Brasil pode escrever um novo capítulo da sua história, proporcionando um novo ambiente para a socialização do saber, onde o conhecimento formal, unido ao conhecimento ancestral, possa construir um novo paradigma do saber brasileiro. E a expectativa que estará posta ao final desse debate é a de que na COP30 possamos apresentar esse emblemático projeto, a UniInd, a Universidade Indígena do Brasil. O representante do Ministério da Educação ressaltou que a Universidade dos Povos Indígenas deverá ser um espaço para a valorização da cultura dos povos originários, troca de saberes, inclusão social e reforço ao desenvolvimento sustentável. Segundo ele, a ideia é de que a universidade tenha várias sedes. Já existe na nossa legislação o formato, a possibilidade de se fazer a construção da maneira como está sendo pleiteada pela comunidade, pela população indígena que nós estamos escutando. A oferta acadêmica será um ponto em comum. Os cursos oferecidos podem variar entre os campi. Um vai ter medicina, outro vai ter engenharia, outro vai ter uma licenciatura, outro vai ter... Então, os campi vão ter essa variação, dependendo de quê? Das demandas regionais e das áreas de especialização. O diretor do Departamento de Línguas e Memórias do Ministério dos Povos Indígenas disse que é preciso levar em conta a diversidade de línguas entre as etnias e as especificidades dos biomas de cada região. Durante a história, as línguas foram diminuídas como resultado do genocídio histórico em relação aos povos indígenas. Tudo isso vem à tona, essas pautas históricas, quando se pensa a universidade indígena. Trazer os saberes, ciência indígena, para que a sociedade não indígena conheça. Para o Ministério do Meio Ambiente, a Universidade dos Povos Indígenas deverá reforçar a implementação de políticas públicas ambientais. O manejo, o saber do tradicional, de quem conhece a floresta, é muito melhor do que, convenhamos, os engenheiros, ou tão bem quanto os engenheiros florestais, quanto os nossos colegas que se formam nas universidades, só tem a ganhar com essa troca de saberes. Esses saberes tradicionais, eles não são apenas complementares ao saber científico, eles são tão importantes quanto. E a universidade indígena tem esse potencial
de colocá-los no lugar onde sempre deveriam ter estado esses saberes, né? No mesmo patamar do saber científico. Rutian Patachó, que participa em Brasília do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, defende que os estudantes também devem ser ouvidos na criação da Universidade dos Povos Indígenas. Sabemos que a universidade precisa ser construída, mas ela precisa ser do nosso jeito. Ela precisa também ter a cara e a voz dos povos indígenas. Uma medida provisória editada ontem pela Presidência da República libera 5,13 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul para fazer frente ao pagamento de precatórios judiciais e também para compensar o Estado pela perda de arrecadação com o ICMS. Dos 5,13 bilhões, pouco mais de 4,4 bilhões serão destinados ao pagamento de precatórios federais no ano que vem. E 675 milhões de reais serão enviados pela União como compensação financeira ao Estado pela perda de arrecadação do ICMS. A medida provisória é uma forma de atender às necessidades emergenciais do Rio Grande do Sul depois do desastre climático que destruiu o Estado em maio deste ano. A MP tem validade de 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60. Ela será analisada por uma comissão mista de deputados e senadores antes de ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. As enchentes de maio levaram vidas e destruíram sonhos. Atingiram diretamente mais de 2,3 milhões de pessoas, sendo que mais de 600 mil tiveram que abandonar suas casas. Desde a tragédia, a Comissão Temporária do Rio Grande do Sul, no Senado, aprovou várias medidas para socorrer o Estado, como a que permite a dispensa da licitação para compras e obras em casos de calamidade pública. A lei assegura condições mínimas para que micro, pequenos e médios empresários, produtores rurais e agricultores familiares afetados pelas enchentes sejam atendidos. Com o decreto de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o crédito extraordinário concedido ao Estado pela medida provisória não vai ser computado nos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. A gente escuta muito o jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senador, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. No distrito de Miritituba, todos os dias, centenas de caminhões atravessam bairros com precária infraestrutura. Porém, esse tipo de progresso não apaga o que sempre existiu. Antes dos portugueses chegarem, Itaituba era a terra dos mundurucus. O tempo passou, eles permanecem. Dentro da cidade, aldeias urbanas comprovam uma história secular de resistência. Ouro, soja e cultura indígena. Projetos de vida em rota de colisão. O povo munduruku, nesse contato com a sociedade branca, ela sofre alguns impactos. Afeta culturalmente, afeta linguisticamente, afeta nos costumes. E isso tem causado muitos problemas, principalmente na nossa saúde. O próprio mercúrio, nos peixes, nós estamos consumindo, praticamente o próprio mercúrio, que é trazido por consequências da garimpagem.
As bets todas, mesmo aquelas que se apresentam em português, se apresentam aqui no Brasil, são sediadas no exterior, utilizam-se de estrutura no exterior exatamente para não se submeter à legislação brasileira. O que a nossa legislação fez foi impor essa presença jurídica também no país para que possa haver essa arrecadação. Quais são as providências que a Receita Federal tem adotado para identificar transações e lucros, até sonegações por parte dessas bets aqui no Brasil? Infelizmente, eu não posso lhe dar uma resposta direta, é isso que nós estamos fazendo ou que nós vamos fazer, porque é uma dúvida no mundo inteiro em como fazer essa tributação em relação a todas as atividades digital. O que eu posso lhe assegurar, senador, é que nós estamos seguindo um movimento mundial de coordenação entre os fiscos para que haja cooperação em troca de informações relacionadas à movimentação financeira, para que qualquer que seja o caminho adotado pelas legislações nacionais, como foi aqui no Brasil, no caso da legislação das bets, nós tenhamos condições de implementar a lei. Você acredita, senhor Barreirinha, que a Receita Federal, ao final desse ano, ela vai em cima, ela tem como levantar quem ganhou durante o ano pelos CPFs, apostadores, casas de aposta, que a Receita Federal vai em cima daqueles que tiveram ganhos e que tenham impostos devidos? É uma fiscalização difícil, porque nós estamos falando aqui de centenas de milhares, talvez milhões de apostadores em relação a isso, com um valor baixíssimo de renda, que muito provavelmente eles estão, inclusive, na faixa de isenção ali na frente. Então, não vou lhe dizer que é uma fiscalização fácil nem efetiva. Em princípio, essa é uma regra geral, o apostador mais perde do que ganha. O nosso foco tem que ser na empresa. A empresa sim é que ganha, ela é que tem lucro, ela que tem que pagar imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados, ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de